Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os versos da canção de Jorge Benjor sintetizam com precisão a história dos nativos brasileiros. Todo dia era dia de índio, mas agora eles só têm o 19 de abril. Para falar desse tema, Cidadania recebe a líder, a ativista ambiental Narubiá Uerreria, ela mesma indígena do povo Inã, mais conhecido como povo Carajá. Seja bem-vinda, Narubiá. Obrigada, eu agradeço muito o convite para ecoar nossas vozes aqui como mulher indígena, ativista, e que não seja só no dia 19 de abril, mas que todos os dias sejam dias dos povos indígenas. Quando você se convenceu de que você era uma indígena diante de um mundo tão adverso, tão assim difícil, que é o mundo do Tori, né, como vocês chamam o homem branco, né? Olha, eu acho que eu não me convenci, mas vai percebendo esse choque de que nós somos tratados como intrusos na nossa própria terra e como existe uma realidade distinta que foi marcado, eu acho que tem alguns momentos. Um deles foi quando eu estava do outro lado do rio, numa cidade, olhando para a Ilha do Bananal, que é o meu território, e de lá ele falava, ai, tanta terra, eles não produzem nada, vocês não fazem nada. Se fôssemos nós, já tinham muito gado, muita soja, muito desenvolvimento. E ali eu percebi que nossa visão de beleza, de abundância, de riqueza era completamente distinta. E que nós éramos vistos como pessoas preguiçosas, pessoas que não trazem riqueza para o país. E a Ilha do Bananal, que é, assim, é berço das águas, tombado pela Unesco, tem espécies nativas, endêmicas, que, infelizmente, é o último refúgio dessas espécies lá na Ilha do Bananal. Então, para nós, isso é muita riqueza. Isso é muito precioso e não pode ser destruído, sabe? Isso tem que ser visto como algo assim, a vida, a diversidade, como algo maravilhoso de se estar na Terra e como algo que nós todos deveríamos ver como belo, como rico, como abundante. Mas vocês sofrem assim, a pressão de ter que produzir naquela terra, ter que seguir o mesmo caminho que da exploração enfim, da agricultura, da mineração, que é o que pressiona realmente os povos indígenas que necessitam de uma área ambiental muito maior, muito vasta, que nem sempre é respeitada. Eu estive lá na sua aldeia 20 anos atrás, por sorte minha. Eu conheci na Ilha do Bananal, a aldeia Santa Isabel, que fica exatamente em frente a São Félix do Araguaia, né, o município. E eu vi que as crianças, elas, assim, me impressionou muito o ambiente de liberdade em que as crianças viviam ali. Ninguém, assim, não vi nenhum sintoma de agressão, mas vi também, assim, queixas das pessoas mais velhas de que os jovens estavam perdendo a cultura deles. E na cabeça de um jovem, acho que principalmente de um jovem indígena adolescente, ele deve sentir um conflito muito grande, porque para onde vai aquele valor, o conhecimento tradicional? Você sentiu isso também? Com certeza, a vida inteira, e foi muito difícil superar todo esse pensamento de que nós somos inferiores, de que nossa cultura é fraca, que nós somos um povo fraco, isso, que nós não somos belos, que nós não somos fortes, que nós não temos inteligência, né, e que devemos viver em submissão. E
e não ter acesso também, né? Porque como ser humano nós somos seres curiosos, nós queremos conhecer outras culturas, nós queremos ver outras realidades e não ter acesso ao que está sendo criado por outras culturas também. Isso tudo faz com que a gente duvide da nossa capacidade, duvide mesmo das nossas riquezas, da nossa beleza, da nossa importância e da nossa identidade, que muitos ficam buscando uma outra identidade. E também porque é natural você querer ter acesso e saber da comunicação, da tecnologia. Sem cair naquela história, para que índio vai querer computador? Índio tem que ficar naquela vida mesmo, enfim, como se pudesse viver isolado para sempre. Mas nessa história toda, eu queria que você contasse um pouco como é que foi o seu aprendizado, porque você se expressa muito bem, você estuda Direito na faculdade, na Universidade Federal do Tocantins, e você já foi a primeira secretária indígena do governo do estado de Tocantins. Quer dizer, você atingiu um nível que você tem uma cultura, digamos assim, letrada, o seu letramento é bastante assim, suficiente para você exercer postos de mando. Mas, na verdade, como é que você fez para superar as dificuldades do meio em que você vivia para conseguir esse nível de aprendizado? Olha, oportunidade. O que a gente precisa de oportunidade. Eu acredito que tem jovens que, se tivessem oportunidade, indígenas e de outras populações tradicionais, talvez eles se expressariam melhor do que eu e teriam contribuições mais significativas. Mas eu tive essa oportunidade e ela tem uma série de fatores que contribuíram. Meu pai saiu muito cedo, buscando formação que ele entendeu, ele é órfão de pai e mãe. Então, os pais morreram, que chamamos de doença de branco. Então, ele sempre ficou buscando alternativas para como nós vamos sobreviver diante dessas doenças, diante dessa outra forma de vida. E ele encontrou missionários e ele foi aprender a ler, escrever e ficou ajudando esses missionários que levavam medicamentos. E aí ele percebeu, eu preciso aprender sobre esse povo, porque isso vai depender da sobrevivência do meu povo. Então ele saiu e ele buscou estudar, ele fez teologia, fez geografia e foi muito sacrifício, Ele me conta que ele chegou em São Paulo, ele tinha uma chinela havaiana e a roupa do corpo. Então ele sobrevivia de doações, ele arrastava o pé. A minha mãe também é outra história de muita luta, o povo que foi massacrado no Maranhão, Canela, e aí o seu bisavô não tinha coragem de falar que era indígena, e entrou na SPI, que é a antiga FUNAI. Sociedade de Proteção. E eles priorizavam esses indígenas que tinham passado por massacres e não tinham mais coragem de falar a sua língua e queriam esconder a sua identidade para sobreviver. Então, a minha ancestralidade da minha mãe vem desse massacre e ela retorna para buscar a sua origem. Então eu venho, e eles dois são líderes indígenas, e eu acompanho essa tradição. Quando você vem de lideranças indígenas, você tem que acompanhar, você tem que ouvir. Então, desde os 13 anos, eu participo muito das reuniões, das conferências, dos conselhos. Eles acompanharam muito a criação da política de saúde indígena. O meu pai também acompanhou muito a política de educação escolar indígena. Os meus tios estiveram na Constituinte. Então, tudo isso é repassado para a gente vai acompanhando esses caminhos. Então, eu cheguei aqui por luta de muita gente, Quando eu visitei sua aldeia lá, que o nome de branco era Aldeia Santa Isabel, enfim, havia um problema, principalmente entre os jovens, de alguns jovens tinham problemas psicológicos sérios, de choque cultural, não reconhecer oportunidades naquela vida que permaneceram na aldeia, então com aquelas oportunidades, não havia uma oportunidade de vida, e se eles olhassem para o passado, para os seus antepassados, viam que nada indicava que pudessem sobreviver e resistir com saúde mental, inclusive. Como é que está esse panorama agora?
continua um panorama muito preocupante, dos maiores índices de suicídio no mundo. Essa é uma questão que nós precisamos falar, né, que os governos precisam encarar, tanto de forma estadual quanto, né, federal, os municípios também que são responsáveis. E agora a gente vê um aumento que antes, há 20 anos atrás, era alcoolismo, agora as drogas, né, crime organizado. Então, nós estamos vivendo dentro dos territórios uma insegurança total. Nós não temos leis mais, porque as nossas leis já não existem, né? Nós sofremos aí uma invasão, não só dos nossos territórios, mas essa invasão cultural, organizacional, que instituiu uma nova forma de organização e que acabou com a nossa forma de organização e que não foi colocado nada lá que possa substituir ou que possa reorganizar e nos dar as ferramentas para que agora a gente lide com esse outro mundo, com essa nova realidade que entrou e que é inevitável. E aí nós ficamos nesse momento onde os territórios estão em extrema vulnerabilidade, nós não temos recursos destinados para a população indígena, de fato, para que ela se organize, né? Não existe essa autonomia, apesar de nós termos uma autonomia territorial que é cravada na Constituição, mas essa autonomia não é real quando não tem investimento financeiro, né? Quando a gente não tem autonomia econômica, apesar dos nossos territórios vão, né, devido ao ICMS ecológico, vão recursos sempre para que sejam destinados para a proteção territorial, para os povos indígenas, para o desenvolvimento, mas nós não vemos esses recursos chegar nas bases. Então, assim, é uma questão muito complexa que leva a esse momento que nós vivemos e com extrema vulnerabilidade, principalmente para os nossos jovens e com uma questão muito grave, né, na nossa saúde mental. Quando eu estive 20 anos atrás lá, eu conheci um advogado, ele era indígena, o Samuel Iriuana. Ele era advogado, já tinha tido uma experiência, se formou em Goiânia como advogado, mas ele exercia também a função de o delegado da FUNASA. Ele prestava essa atenção, ele percorria de barco as aldeias perguntando quais eram as demandas para pedir para o governo. Continua o mesmo esquema? Vocês têm como é que foi durante a pandemia, por exemplo? Foi triste. Foi um momento que nós sentimos todo o abandono e negligência. A minha mãe trabalhava na saúde indígena na época, né, porque nós deixamos a FUNASA, houve, né, denúncias gravíssimas de corrupção, de desvio, e aí o movimento indígena se levantou para que a gente tivesse um sistema especial de saúde indígena. Então foi criada a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde diretamente, e nós saímos da FUNASA. E nesse momento da pandemia, a minha mãe, que trabalhava nos territórios, era agente de saúde, ela não tinha máscara. Então, e mesmo assim, ela não se furtou desse trabalho e ela, né, pegou Covid. Até hoje ela tem sequelas desse trabalho. Nós vimos um abandono total de medicamentos. Então, se você não ter os EPIs, né, que era básico de um profissional de saúde não ter máscaras, então você vê como nós estávamos abandonados. Mas nós sobrevivemos porque as raizeiras que tinham até sido deixadas de lado, que não era para acontecer, porque o Sistema Especial de Saúde Indígena tem, né, na sua cerne, quando o movimento indígena se levantou, para que se respeitasse a nossa medicina tradicional, as raizeiras, os pajés, as parteiras, era para acontecer uma integração. Infelizmente, hoje a gente vê que está no papel, mas não conseguiu se traduzir na realidade. Então, a gente viu que a saúde indígena não conseguiu fazer a valorização, né, do nosso conhecimento tradicional de saúde. Então, essas raizeiras, elas foram deixadas de lado com esse conhecimento tradicional. Mas com esse abandono, elas voltaram com muita força, porque era o que, né, nós nos vimos numa situação isoladas e completamente abandonados. Então, houve um fortalecimento dessas mulheres e foi através dessas raizeiras que nós conseguimos sobreviver.
Quando você exerceu o cargo de secretária de governo lá no estado do Tocantins, qual foi a principal preocupação que você tinha? Você conseguiu fazer o que você queria? Olha, principal preocupação, eu posso falar em algumas das preocupações emergenciais que nós buscamos assim trabalhar. A questão da mulher indígena, que é, na minha concepção, a cerne estruturante das desigualdades no país e da exploração e da desigualdade no mundo, que é o abuso e a exploração do corpo da mulher, a mulher como propriedade. E a mulher indígena é a primeira a sentir isso, ela é a primeira a sofrer esse abuso. Então, nós estamos em um país onde se constitui no abuso das mulheres indígenas. Então, por ser uma mulher indígena também, por ter visto toda essa opressão com as nossas meninas, por ter sentido, como líder indígena, sofrer todos os assédios por ser mulher e por ser indígena, essa foi uma preocupação assim, de nós fazermos a primeira conferência de mulheres, buscando a proteção das mulheres indígenas. Nós buscamos fazer também o meu irmão é médico, né? Então eu chamei para que ele pudesse me ajudar também nós do Estado não somos diretamente responsáveis pela saúde indígena, mas nós não, né? Na época, assim, o Estado deve também trabalhar na saúde de forma integrada. Então, os estados e municípios não entendem isso. Então, a regulação dos pacientes é muito difícil, é um problema gravíssimo que nós temos. Quando sai das aldeias, as cidades não querem atender os pacientes indígenas. O Estado também, que tem os hospitais que cuidam da média e da alta complexidade, também não querem atender. Então, há uma segregação. Então. Isso. E um problema muito grande na regulação dos pacientes, né? E uma dificuldade de atender esses pacientes. Não, vocês não são problema nosso. Então, uma das questões que a gente buscou trabalhar essa regulamentação, a gente buscou fazer essa parceria com o Albert Einstein. A gente deixou encaminhado, né, um programa que está dentro do Planifica SUS, que foi feito no Maranhão, né, de planificação, e a gente buscou trazer para o Tocantins também essa planificação. Mas a gente teve uma outra questão muito importante que a gente percebeu, e eu estava na Secretaria de Povos Originários e Tradicionais do Tocantins. Então, o saneamento é uma questão. Muitas aldeias, quilombos, assentamentos, comunidades tradicionais sem água potável, com água contaminada. Então, as águas dos nossos rios são contaminadas. Então, a gente buscou trabalhar essa questão de saneamento. A gente não conseguiu fazer nem 10% do que nós gostaríamos, mas eu recebi uma notícia lá do Caracol, de um assentamento que nós fomos, que vão receber esse ano poços artesianos, e aí eu fiquei muito, muito feliz. Voltando um pouco no tema aqui, pelo que você falou antes, dá para sentir que o problema do machismo, da relação do homem com a mulher, não é só, também acontece lá no seu povo. Embora você tenha mencionado que vocês são uma espécie de matriarcado. Como é que é isso? O meu povo é matriarcal, que é uma realidade distinta. As pessoas acham que a nossa cultura é igual, mas não é. Cada povo tem. Então, tem povos, né, que são patriarcais, mesmo o comando está muito centralizado, né, na figura masculina, mas no meu povo Inã, nós éramos matriarcais. Hoje eu não consigo dizer isso porque houve uma mudança muito grande. Mas nós a que você atribui essa mudança? Esse contato, né, esse contato com essa sociedade não indígena que é extremamente machista, misógina, e que tem, eu acho, ódio do feminino, né? O feminino é fraco, o feminino tem que ser controlado, tem que ser dominado, tem que ser domesticado, né? As mulheres são objetos, e que é o mesmo pensamento com relação à terra, né? Que a terra tem que ser dominada, né?
Como é que funciona a educação lá na sua aldeia, no seu povo? Vocês têm chance, as crianças têm chance de, se quiserem aprender como você aprendeu, elas têm? Não, como eu não. Infelizmente, a educação escolar indígena é péssima. Nós temos condições de trabalhos muito precários para os professores. As escolas, assim, há um desvio de recursos imenso das escolas. Nós não conseguimos implementar em todo o território, todos os territórios, o calendário escolar conforme a nossa cultura, que é algo que está previsto, né, na educação escolar indígena, que foi uma luta do movimento indígena muito grande. A gente não conseguiu implementar, por exemplo, o respeito ao nosso calendário, porque o calendário escolar, né, que a gente tem, é um calendário que tem as suas festividades, o carnaval, ou uma padroeira, que não faz parte da nossa realidade. Não tem a ver com a cultura de vocês, né? Não tem. Então, nós precisávamos de um calendário que respeitasse também a nossa cultura, que respeitasse as nossas festas, os momentos que nós paramos, os momentos que nós estamos. E a língua? Vocês estão preservando a língua? Vocês conseguem preservar? Tem uma preservação da língua, inclusive... a língua materna é a primeira língua a ser estudada nas escolas também. Não em todas as escolas, né, mas lá no meu povo, a gente conseguiu, até porque teve um grupo de professores que se dedicaram, e um grupo da FUNAI que se dedicou, de indigenistas que se dedicou à criação que essa política pudesse existir, de que a língua Inarubé, que é a nossa língua materna, fosse ensinada nas escolas, com cartilhas, com estudos, para que realmente a gente aprendesse a ler e escrever primeiramente na língua materna. Isso já acontece? Acontece em muitos povos, mas tem outros povos que, infelizmente, ainda não conseguiu ser implementado. Isso porque falta recurso? Falta recurso, falta vontade política, falta formação. Então, a gente precisa muito... Nós percebemos pela desvalorização do professor o quanto a educação não é prioridade. E enquanto não for prioridade... Isso não só acontece entre os indígenas, acontece também no mundo não indígena. A questão é que nós dependemos também de uma política pública. Talvez no orçamento esse seja o último item lá embaixo. Né? Isso nem entra, né? A gente percebe que nós não estamos no orçamento. Nós somos vistos como um estorvo mesmo, assim. Inclusive porque a educação passou por um momento onde quer números, as pessoas querem números. Né? E isso não existe, esse... Você frequentou escola não indígena, com certeza, né? Sim. Você sentiu preconceito quando chegou lá? Sentia, mas eu acabava não... Como você se impôs lá, diante desse preconceito? Eu tinha tão eu tinha uma confiança e tenho uma confiança tão grande. Eu acho que o meu pai me passou isso, minha mãe me passou isso. Então, quando nós fomos morar na cidade, que foi com 5 anos de idade, o meu pai me levava para jogar futebol. E ele me fazia brincar com os meninos. E então, assim, eu competia com os meninos e ele me incentivava. Eu lembro que ele atravessou o rio comigo nas costas, assim. Então, eu sempre fui muito destemida e isso foi incentivado muito por ele. Então, eu não tinha muito medo de nada, eu não ficava frágil e isso incomoda, porque a pessoa que ela quer, né, te subjugar de alguma forma, te inferiorizar, ela quer sentir o prazer de você se sentir inferior. E quando isso não acontece, acaba aquela vontade. Então, eu passava, eles acabavam me deixando tranquila, em paz, porque sabiam que eu não ia baixar a cabeça. E eu acabava defendendo outras pessoas, que eu percebia que pessoas negras também sofriam e tal. E quando eu via alguma coisa, eu já me intrometia e, enfim. Eu acredito que foi
essa vivência mesmo e esse preparo que ele me deu. Você acabou de dar uma aula para nós aqui de psicologia, de como reagir nas adversidades, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, Narubiá Uerreria, grande líder indígena e líder ambiental. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre crédito rural, economia, logística, entre outros temas. E nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. E agora, em 2026, estamos tirando do papel uma importante obra de crescimento e desenvolvimento e geração de empregos, riquezas e divisas para o Estado do Rio Grande do Sul. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Bom dia, segunda-feira, 27 de abril, o Senado Notícias está no ar. A sabatina de Jorge Messias, indicada a uma vaga para o Supremo Tribunal Federal, está marcada para a próxima quarta-feira, dia 29 de abril, na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer do senador Everton, favorável à indicação, foi lido na CCJ no dia 15 deste mês. Vamos ver como foi. Jorge Rodrigo Araújo Messias é evangélico, tem 46 anos e comanda a Advocacia Geral da União desde janeiro de 2023, início do terceiro mandato do presidente Lula. Antes disso, atuou como procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional. E no governo Dilma Rousseff, foi consultor jurídico de vários ministérios e subchefe jurídico da Presidência da República. No relatório de 7 páginas favorável à indicação, o relator senador Everton Rocha ressalta a formação acadêmica e experiência profissional de Jorge Messias. Aponta que o advogado-geral da União reúne os requisitos necessários para exercer o cargo e ressalta o perfil conciliador de Jorge Messias. Como advogado-geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sobre sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio de realização de
acordos judiciais e extrajudiciais. Destaques incluem o novo acordo do Rio Doce, que encerrou disputas sobre reparações de rompimento da barragem de Fundão e o acordo de Alcântara, em 2024, resolvendo o conflito territorial de 40 anos entre quilombolas e os centros de lançamento, evitando condenação na Corte Interamericana. Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em outubro do ano passado. Apesar dele ter sido nomeado em novembro de 2025, a indicação formal dele só foi encaminhada ao Senado no início deste mês. Mas você sabe como é o processo para que uma vaga de ministro do STF seja ocupada? Acompanhe na reportagem. Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo. E isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. Uma sessão do Congresso na próxima quinta-feira vai analisar o veto do presidente Lula ao projeto que diminui as penas das pessoas condenadas por tentativa de golpe de Estado e pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O veto encaminhado ao Congresso no início de janeiro é o único item da pauta da sessão convocada pelo presidente Davi Alcolumbre. Senadores e deputados vão analisar se mantêm ou derrubam a decisão do governo de invalidar o projeto de lei da dosimetria. O texto estabeleceu novas regras para calcular as penas aplicadas a pessoas condenadas por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, além de facilitar a progressão de regime dos apenados. O chamado PL da dosimetria foi aprovado em dezembro do ano passado e vetado integralmente pelo presidente Lula. Ele beneficiaria envolvidos na destruição das sedes dos 3 poderes e permitiria penas mais brandas para os condenados pela tentativa de golpe em 2022, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão. As declarações do conselheiro do governo norte-americano, Paulo Zampolli, contra as mulheres brasileiras causaram reação no Senado.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores vai apresentar um voto de repúdio contra Zampoli, que afirmou que as brasileiras são programadas para causar confusão e utilizou expressões como raça maldita. Paolo Zampoli, enviado especial para assuntos globais do governo Donald Trump dos Estados Unidos, afirmou numa entrevista a uma emissora italiana que as mulheres brasileiras são de uma raça maldita e prostitutas. Inaceitável. Na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, vou fazer uma proposição a ser apreciada pelo nosso colegiado, colocando a ele um título de persona não grata no Brasil, no território brasileiro, solicitando uma retratação com pedido de desculpas. Inaceitável essa situação. As mulheres brasileiras são trabalhadoras, meritórias de todos os elogios, inaceitável sob qualquer aspecto. Nós precisamos dar uma resposta à altura dessa declaração descabida desse senhor, que deve estar com algum problema patológico, de doença, para poder ter falado uma situação como essa. Nós não vamos aceitar. A última semana de abril, que nos leva ao feriado do 1º de maio, Dia do Trabalhador, começa com a audiência pública conjunta de 3 comissões. De terça a quinta, sessão especial no plenário, sessão solene do Congresso e sabatina de autoridades na CCJ. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 10 horas, está prevista uma audiência pública conjunta das comissões de Direitos Humanos, de Educação e de Assuntos Sociais, para debater os desafios enfrentados pelas pessoas com síndrome de Prader-Willi ou Prader-Willi no Brasil. Trata-se de um problema genético raro que afeta o hipotálamo, provocando moleza grave na infância e fome insaciável que leva à obesidade. Logo mais às 2 da tarde, o plenário do Senado deve se reunir em sessão não deliberativa, destinada a discursos e comunicações dos senadores. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Educação tem reunião marcada. Um dos projetos na pauta reconhece como manifestação da cultura nacional a Expo Cordeiro, realizada no município de Cordeiro, no estado do Rio de Janeiro. Às 11 horas de terça, está prevista uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 30 anos dos voluntários do Hospital Amaral Carvalho. Localizado em Jaú, a 300 quilômetros da capital paulista, o hospital é uma referência em tratamento do câncer. A unidade faz transplante de medula e atende pacientes de todo o Brasil, principalmente pelo Sistema Único de Saúde. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve sabatinar Jorge Messias, indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E ainda Margarete Rodrigues para ministra do Tribunal Superior do Trabalho e Tarcijane Aguiar Machado para exercer o cargo de Defensora Pública Geral Federal. Às 10 horas de quarta está prevista a sessão solene do Congresso Nacional para homenagear os 30 anos da Rede UOL. Considerado a maior empresa brasileira de conteúdo, serviços digitais e tecnologia, o Universo Online oferece um portal de notícias, entretenimento e soluções, como hospedagem e segurança. O portal é líder em audiência no país, mantendo uma homepage e vários canais jornalísticos. E às 11 horas desta quinta-feira está marcada a sessão conjunta do Congresso para examinar o veto presidencial ao projeto da dosimetria, que reduz as penas dos que cumprem penas pelos crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado e dos atos do 8 de janeiro de 23. O aumento do preço do petróleo provocado pela guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã pode reduzir o déficit primário do governo federal. A estimativa consta do relatório de abril da Instituição Fiscal Independente, IFE. No relatório de impacto fiscal deste mês, os técnicos da Instituição Fiscal Independente fizeram uma estimativa sobre os impactos da guerra Estados Unidos, Israel e Irã na economia brasileira.
O conflito, que dura mais de 6 semanas, já fez com que o barril de petróleo subisse de 71 para mais de $100. A sociedade sente no bolso. O petróleo afetaria, por exemplo, o preço dos combustíveis, do óleo diesel, da gasolina. Isso tem impactos sobre a inflação. As pessoas teriam que pagar mais por esses produtos. O óleo diesel, por exemplo, tem um impacto pequeno no índice de inflação, mas tem efeitos indiretos importantes, porque o diesel é um combustível utilizado pelos caminhões, então para transportar mercadorias, então isso afetaria o preço de alimentos, por exemplo. Por outro lado, os cofres do governo se beneficiam com este aumento. O Brasil é um importante produtor de petróleo também. E o governo obtém receitas muito importantes por meio da exploração de petróleo, o que nós chamamos de royalties e participações. Também existem efeitos indiretos, o que nós chamamos de impactos indiretos, né, do preço do petróleo sobre as receitas governamentais. E como que isso se dá? Porque a inflação mais alta, como eu falei, né, o preço de combustíveis fica mais alto, isso afeta também outros preços na economia, como os alimentos, mas ocorre um alargamento das bases de incidência de tributos. Mas ocorre também aumento da despesa pública. Uma inflação mais alta implica que, por exemplo, o salário mínimo vai ser corrigido por uma variação maior. E a gente sabe que cerca de metade da despesa primária da União está atrelada ao salário mínimo. São benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, como o BPC, por exemplo. Então, esses benefícios, a correção deles de um ano para outro depende da variação do salário mínimo. Mesmo com o aumento da despesa, o choque do petróleo terá, nas estimativas da IFE, impacto positivo no resultado primário do governo federal para este ano. Esse resultado é a diferença entre receitas e despesas, sem contabilizar o gasto com os juros da dívida. No relatório de abril, considerando o cenário 1, com o preço médio do petróleo ficando em torno de $86 o barril, o déficit cai para 56,3 bilhões, o equivalente a 0,4% do PIB. No cenário 2, se o preço médio do barril subir para $96, o déficit ficará ainda menor, 16,1 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB. No relatório de dezembro de 2025, portanto, antes da guerra, a IFE projetava para este ano déficit de 90,6 bilhões de reais, o equivalente a 0,7% do PIB. Mesmo com um impacto sobre a despesa em 2027, nas nossas contas, o ganho de receitas mais do que compensaria isso. E o déficit primário do governo que nós temos projetado, né, para 2026 e 2027 melhoraria. Ainda o resultado primário continuaria deficitário, mas seria um déficit menor do que o que nós projetávamos no final de 2025. A capital federal completou, neste mês de abril, 66 anos. Na última sexta-feira, a cidade foi homenageada no plenário do Senado. Convidados destacaram a importância histórica da mudança da capital para o Centro-Oeste. O Senado realizou sessão especial para comemorar os 66 anos de Brasília. A celebração lembrou a coragem e a esperança que marcaram a construção da capital. A homenagem contou com a presença de senadores e outras autoridades. Brasília foi profetizada antes de ser planejada. Foi sonhada antes de ser construída. Foi vislumbrada antes de ser desenhada. E talvez seja por isso que ela carrega desde o primeiro tijolo, algo que outras cidades não têm, a sensação de que estava destinada a existir. Brasília é mais do que uma cidade. Brasília é um símbolo. Símbolo da capacidade do povo brasileiro de sonhar grande. Símbolo da integração nacional e símbolo da nossa democracia. É a forma mais incrível que a gente pode optar
para homenagear Brasília, é fazer sempre o nosso melhor por esta cidade. Convidados destacaram que a construção e interiorização do novo centro político e administrativo do Brasil foi essencial para o desenvolvimento do país. Tivemos a grandeza de Kubitschek, que teve uma visão realmente de trazer a capital para o interior, para que o Brasil se desenvolvesse. Brasília não foi apenas inaugurada, ela foi declarada ao universo como um ato de fé no futuro. Arquitetos, engenheiros, trabalhadores ergueram a nova capital e, com ela, romperam as fronteiras internas do nosso país, levando vida e desenvolvimento onde antes era cerrado e solidão. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos sobre o raquitismo XLH, pacientes, familiares e especialistas pediram mudança na norma do Ministério da Saúde que restringe o acesso de adultos ao único medicamento eficaz contra a doença. O raquitismo XLH está ligado à deficiência de fósforo no organismo, provocando dores crônicas, baixa estatura, entre outros problemas. Embora sua prevalência seja reduzida, trata-se de uma doença rara, com ocorrência estimada em aproximadamente um caso para cada 20 mil indivíduos, conforme dados da Endocrine Society. Seus impactos são profundamente relevantes. Olha a parte dentária, eles têm alterações dentárias super importantes, eles perdem os dentes, eles fazem abscessos espontâneos. Eu vivi a maior parte da minha vida sem saber o que eu tinha, mas sempre convivendo com dor, com limitações e passando por muitas cirurgias. Ao total, dos 5 anos aos 15, 12 cirurgias. A audiência na Comissão de Direitos Humanos discutiu o acesso ao único remédio eficaz contra a doença, o Burosumab, que já foi aprovado pela Comissão de Incorporação de Novas Tecnologias do Sistema Único de Saúde. Mas o fornecimento está limitado a quem tem menos de 18 anos. Você exclui inúmeros brasileiros de qualidade de vida, de acesso à qualidade de vida. Você cria barreiras significativas, você não considerar a natureza permanente da doença. Nós, famílias de pacientes com doenças raras, não queremos privilégios, queremos visibilidade. Queremos políticas públicas eficazes. Queremos que nossos filhos tenham a chance de viver com menos dor. Como vocês podem ver na minha filha, que está aqui, a medicação funciona. E quero que ela tenha o direito de ter a medicação após completar 18 anos. O representante da Conitec informou que o gasto com o medicamento pode chegar a R$1 bilhão em 5 anos. Mas ele não descartou uma nova avaliação da Conitec que possa incluir os adultos. Coloco aqui o Ministério da Saúde à disposição, estou anotando tudo que vocês estão falando para poder levar para os superiores. É muito importante essa participação de todos e esse relatório que vai sair dessa audiência pública vai ser de extrema valia para a Conitec ter conhecimento e tomar as devidas providências. Concluir em maio o pagamento das indenizações às famílias com crianças que nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus. O projeto de lei que garantiu o pagamento das indenizações é de autoria da senadora Mara Gabrilli. No Brasil, entre 2015 e 2017, mais de 3 mil crianças nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus. A doença, transmitida pela mãe contaminada pela picada do mosquito Aedes aegypti, pode causar deficiências visuais, auditivas, intelectuais e físicas e, em casos graves, a microcefalia. Uma lei já em vigor garante o apoio às famílias afetadas com o pagamento de indenização e pensão especial. O governo federal já iniciou o pagamento de indenizações no valor de R$50 mil. A previsão é que os depósitos sejam concluídos até a primeira quinzena de maio. Essa pensão vai trazer
economia para o Brasil mais tarde, entendeu? Porque ele está tratando de crianças que hoje elas são cuidadas totalmente pelo SUS, mas tudo isso que as mães pagam, porque o SUS não oferece. Então, se elas tivessem essa pensão, talvez ficasse muito mais barato para o governo. Das mais de 3.000 crianças diagnosticadas, pouco mais de 1.500 ainda vivem com cuidados contínuos e assistência especializada. Essas famílias gastam com fraldas, gastam com fisioterapia, com terapia ocupacional, com fonoaudiologia. Sabe quanto custa uma sessão de fisioterapia? R$150. Elas têm que fazer, no mínimo, teria que fazer 2 por dia, pela situação que elas se encontram. Porque a maioria não enxerga, a maioria não ouve, a maioria não se mexe, a maioria tem uma dificuldade muito grande de raciocínio por conta de uma paralisia cerebral severa. A gente está falando de crianças que convulsionam muitas vezes 30 vezes por dia. A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que permite ao produtor rural descontar do imposto de renda os gastos com serviços ambientais. Entre os serviços estão as ações de proteção de ecossistemas, a recuperação de áreas degradadas, o reflorestamento e a proteção de áreas ameaçadas. A proposta foi apresentada pelo ex-senador Bené Camacho. A proposição analisada, ao incluir a provisão de serviços ambientais dentro do rol das atividades rurais, confere segurança jurídica a produtores e proprietários rurais que já atuam nessas frentes ou que desejam fazê-lo, permitindo-lhes enquadrar essas iniciativas no tratamento fiscal aplicável ao restante da sua atividade produtiva. Sabe-se que 30% do território nacional é protegido e conservado pelos produtores rurais. Segundo o relator, os produtores rurais que optam pelo regime simplificado de tributação rural poderão deduzir as despesas com serviços ambientais tão logo a proposta seja aprovada. Para ele, o projeto vai estimular a adoção de práticas mais sustentáveis e também vai incentivar os proprietários rurais a investirem em preservação e manejo sustentável. Esse é um tema que há muito tempo responde a um anseio do produtor rural, poder caracterizar a provisão de serviços ambientais como atividade rural para poder abater do imposto de renda. Nada mais justo e coerente com tantas obrigações que o produtor rural do Brasil tem e sempre, senador Bagatoli, penalizado. A proposta ainda será analisada na Comissão de Meio Ambiente e, em decisão final no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre crédito rural, economia, logística, entre outros temas. E nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. E agora, em 2026, estamos tirando do papel uma importante obra de crescimento e desenvolvimento e geração de empregos, riquezas e divisas para o Estado do Rio Grande do Sul. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui, na TV Senado. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Pues sí, 3 niños que hay que mantener, dice nada más.
Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e acima de tudo fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar, mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. As guerras atuais mostraram a necessidade de o Brasil voltar a desenvolver sua indústria, em lugar de apenas exportar matérias-primas. A dificuldade é que indústrias precisam de financiamentos elevados. E no mundo todo, independente do regime de governo, esse financiamento é feito, em sua maioria, por instituições públicas de fomento. Então, como fica este setor em tempos de orçamento restrito no Brasil? O Sistema Nacional de Fomento à Produção é o tema desta Agenda Econômica que está começando agora.
para falar sobre o financiamento ao desenvolvimento econômico, eu recebo aqui no Agenda André Godoy, que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Desenvolvimento. André, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer é todo meu, agradeço o convite. André, é um assunto bastante intenso, né? E cheio de novidades. Vocês criaram uma frente parlamentar, né? A BDE criou, junto a parlamentares, deputados e senadores, uma frente parlamentar que está funcionando há 2 anos para tentar melhorar o financiamento do desenvolvimento econômico. Como é que está o estado da arte dessa frente agora? Bom, a frente parlamentar ela foi criada no final de 2023, efetivamente começa seus trabalhos em 2024. A presidente é a deputada Luísa Canziani, temos o vice-presidente, que é o senador veneziano Vital do Rego, e também o nosso secretário-geral, que é o deputado Vitor Lippe. A frente parlamentar teve um trabalho muito intenso nesses primeiros 2 anos. Mais de 60% das propostas foram aprovadas ou foram rejeitadas conforme o entendimento ali da frente, o que é um número bastante substancial quando a gente compara com os números de outras frentes. Então, ela tem sido bastante ativa, com realização de eventos, com colocação de alguns temas importantes na pauta. Citaria o tema da reforma tributária no que toca aos fundos públicos, as letras de crédito e desenvolvimento que foram criadas, né, acompanhando um pouco o movimento que já tínhamos com as letras do agronegócio e as letras de crédito imobiliárias que foram criadas, são operadas pelas instituições financeiras de desenvolvimento. Tem também a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foram 22 bilhões voltados para a inovação, para a competitividade. Então, assim, são alguns pontos importantes que a frente levou a cabo nesses últimos 2 anos, de uma agenda muito ativa. Vocês chegaram a montar uma agenda propriamente dita com pontos que vocês consideram fundamentais para o investimento nos próximos anos. Eu queria que você me falasse um pouquinho, eu até vou pedir o Wagner, nosso diretor de gravação, para colocar aqui na nossa tela essas frentes, né, que a gente listou, que estão listadas no documento da ABDE. Ele vai colocar aqui na nossa tela. E eu queria que você falasse um pouquinho se existem prazos para esses fomentos serem feitos, como é que está em cada setor desse esse financiamento, a busca de recursos para financiamento, né? Porque, como eu falei na abertura, os governos mudam, às vezes mudam as ideologias do governo, mas o país, a indústria, precisa continuar andando. Como é que vocês conseguem casar essas duas coisas, nesses pontos aqui que vocês listaram como mais importantes? Esses são eixos principais, né, de projetos legislativos que estão em trâmite dentro das casas, mas que são, de certa forma, eixos que as instituições financeiras operam ao longo do tempo, né? Então, começando ali, a gente falando de inovação e industrialização, são 2 temas muito importantes para manutenção, para o avanço da competitividade da indústria. Então, são vários projetos de lei que vão passar desde o braço de exportações, que é realizado pelo BNDES, que foi aprovado agora recentemente, o próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foram recursos aportados ao fundo para fomento à inovação. Então, são projetos importantes naqueles 2 primeiros eixos ali, né? E ainda trazendo um pouquinho a temática do crédito à exportação, existem projetos de lei hoje que trazem a figura do banco de exportações, né? Da possibilidade de ser criado um Exim Bank, que seria uma instituição vinculada ao próprio BNDES, que todos os outros países têm. Então, acho que isso que é importante. A gente tem um sistema de fomento muito robusto, mas a gente não tem jabuticaba. Então, isso é importante, né? Um banco de exportações, a China tem, os Estados Unidos tem, todos os países europeus têm, a Malásia tem, a Turquia tem. Então, todos os países possuem isso. Você precisa alavancar as exportações no país. Isso é um consenso entre qualquer matiz do ponto de vista ideológico, né, do nosso país. Então, melhorar as exportações, exportar bens com maior nível de incremento econômico. Então, maior valor agregado também. Maior valor agregado, toda essa questão. Existe a temática dos fundos públicos, que eu chamaria a atenção. São os fundos constitucionais? Não somente os fundos constitucionais. Você tem os fundos constitucionais regionais, né, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mas você tem também fundos vocacionados por setor. O próprio FNDCT para inovação é um, você tem o FAT, que é um outro fundo, você tem o FUST de universalização das telecomunicações, que é um outro, o Funtel, que é um outro fundo. Então, assim, são diversos fundos. Você tem os fundos garantidores, que são fundos que
provém garantias nas operações de empréstimo. Então, você tem ali dentro diversos fundos com naturezas diferentes. E eu falo que esses fundos é um tipo de prática que vem sendo desenvolvido no mundo inteiro. Então, você tem fundos na Coreia, você tem fundos em Singapura, você tem fundos na Alemanha, que são países que se desenvolveram ao longo do tempo. Agora, e todos os países, a gente está vendo aqui, quer dizer, vocês criaram um grande grupo de instituições públicas. Eu vou pedir o Wagner para colocar uma segunda tela que nós montamos, exatamente mostrando um pouquinho, né, o que faz, né, esse sistema, porque essas instituições elas formam esse Sistema Nacional de Fomento e que são muitos recursos que financiam 98% de toda a modernização do setor público, 84% do que é investido em infraestrutura vem desses fundos, financiamento de longo prazo também para a indústria, para tudo é público, crédito rural, a maior parte público, e oferta de crédito no geral, no sistema produtivo também é público. Agora, isso é assim no Brasil e isso é assim no mundo todo? O Brasil, quando a gente fala que 46% do crédito total é feito por essas instituições, que são públicas na sua maioria, mas você tem os bancos cooperativos, que são instituições financeiras privadas também. Qual que é a grande alavanca dessas instituições? É o que a gente chama de crédito direcionado, que é o crédito específico para determinado setor, porque ele tem maior externalidade positiva naquele tipo de investimento. Então, por que você precisa de crédito especial para o setor rural? Eu não vou nem me dar o luxo aqui de explicar no detalhe, mas é só a gente ver a pujança do nosso setor rural atualmente e ver o papel de um plano safra para o desenvolvimento daquele setor. Então, é por isso que o crédito rural, 65% são feitos por essas instituições. Dá para fazer algo assim para uma indústria específica? Seguramente. Você tem hoje o Nova Indústria Brasil, que é um plano voltado para a política industrial. Mas ele é um plano que foi lançado há 2 anos atrás e que, se você puder garantir uma periodicidade nisso, é isso que vai fazer com que a indústria tenha previsibilidade nos seus investimentos. E hoje quem faz a maior parte do Nova Indústria Brasil é essas instituições financeiras que estão aqui presentes. Agora, essa Nova Indústria Brasil, que começou há 2 anos, o desenvolvimento industrial, o amadurecimento de uma planta industrial, de um projeto industrial, leva muito tempo, 5, 10, 15 anos. Qual é o risco disso parar daqui a pouquinho? Porque a gente já teve vários, digamos assim, surtos de crescimento da indústria e cai. Cresce um pouquinho, cai. Cresce um pouquinho, cai. Como é que a gente pode desenvolver a indústria como se desenvolveu a parte agrícola do país? Eu penso que previsibilidade é muito importante. Desde quando você tem plano safra? Já tem anos e anos. Entra governo, sai governo, você tem plano safra todos os anos. É importante ter essa manutenção da previsibilidade dos investimentos também voltados à indústria, porque, como você comentou, um projeto de investimento industrial demora um tempo da aprovação do contrato até o investimento e até aquilo ali ser exportado, vão ser aí alguns anos. Então, você tendo aquilo ali ano a ano, uma previsibilidade orçamentária, e aquilo vai saindo de uma política de governo e vira uma política de Estado, essa é a receita de bolo. Essa é a receita do que foi feito em outros países e que está dando certo, que o Brasil, no nosso entendimento, deveria seguir. Como é que você casa esse fomento público, o desenvolvimento de instituições públicas, como a gente tem no caso da agricultura, a Embrapa, e também o casamento com a iniciativa privada como órgãos, como elemento de produção? Como é que a gente casa esses 3 setores? O investimento público, ele entra onde o investimento privado vai ter mais dificuldade de entrar. Por quê? Pelo risco. Então, quando você tem uma tecnologia nova, você precisa de uma instituição pública para poder dar aquele suporte e fazer o que a gente chama de de-risking, né? Reduzir os riscos naquele investimento. Esse é o papel do setor público, porque a partir do momento que aquilo ali se torna lucrativo, o capitalismo roda para o lado certo. Os investimentos privados entram e aí você vai precisar cada vez menos que o setor público efetivamente entre com recurso público. Então, esse é o papel do que a gente chama de Sistema Nacional de Fomento, seja para inovação, seja para o agro. O agro, você tem um risco grande, inclusive atrelado às mudanças climáticas. Por que você precisa de um financiamento público para isso? Porque você tem essas características que são importantes. Você tem a parte de infraestrutura. Infraestrutura leva muito tempo.
Para você fazer a concepção, projetar, fazer um investimento, e você vai ter aquele retorno ao longo de 20, 30 anos. Então, por isso que você precisa de instituições com esse tipo de funding que olha para longo prazo para poder fazer esse investimento. Esse é o papel do Sistema Nacional de Fomento. Agora, como é que o governo federal, que na verdade é o contribuinte que está pagando imposto, é daí que vem, né, do nosso bolso que vem esse dinheiro, como é que esse dinheiro investido, ele também reverte positivamente para esse contribuinte na forma de melhorias de qualidade de vida, por exemplo? Fundamentalmente, assim, de certa forma, vai entrar o tema da qualidade de vida quando você tem uma infraestrutura melhor, quando você tem uma cidade mais preparada para uma chuva ou para uma seca. Então, isso aí é o rebate direto na qualidade de vida da população. Mas a gente está falando também de geração de emprego, geração de bons empregos, porque também de nada adianta você gerar emprego com salário baixo, um emprego com altíssimo risco de robotização futura, né? Então, quando você tem empregos mais qualificados, que pagam mais e que vão ter um risco de substituição por inteligência artificial, por robôs, num período curto, um risco mais baixo, você está trazendo um retorno social. Então, por isso que investimento na inovação é importante, investimento na infraestrutura, seja urbana, seja de estrada, é importante. E, obviamente, né, o investimento, né, na resiliência das nossas plantações também é super importante, porque garante uma balança comercial importante, garante também que você vai ter demanda aqui dentro do nosso país por pesquisa, por indústria e, obviamente, fornecimento de alimentos. Né? Um mapeamento geral de áreas a serem desenvolvidas no país já está sendo feito, porque eu fico pensando aqui, agora com a questão, primeiro a guerra da Ucrânia e agora essa guerra ali no Oriente Médio, a gente teve aí uma redução tremenda, né, da disponibilidade do mercado de defensivos, de insumos agrícolas, né, os insumos mesmo para plantação. E a gente já teve fábricas desses insumos, foram desmanteladas e agora se tenta retomar a implantação de fábricas do que a gente já teve. A gente desmantelou e passou só a importar. É possível fazer esse sistema de fomento, pode fazer um mapeamento, dizer, não, isso aqui é prioridade, a gente tem que implantar e manter, por mais que o mercado externo seja satisfatório, porque a gente pode ter novas crises? O cenário geopolítico mudou de forma dramática nos últimos anos. Então, tudo aquilo que você antes dependia e se fiava em você trazer a importação desses defensivos, de implementos, enfim, você hoje não tem. Você tem um risco muito grande. Então, a indústria já tomou ciência disso, o agro já tomou ciência disso. Então, a partir desse momento onde a sociedade percebe, a sociedade lê, o setor produtivo, seja industrial ou agropecuário, que existe uma necessidade de você garantir aquele fluxo digamos, de insumos sem o risco de você ter uma quebra na cadeia, isso já é um grande passo. Porque essa não é uma decisão dos bancos. Vamos financiar isso ou aquilo. Vamos financiar o que o Brasil precisa. Quando a sociedade percebe que você precisa ter uma infraestrutura resiliente aqui dentro, tudo fica mais fácil, porque os projetos passam por dentro das casas, passam por dentro do Senado, passam pela Câmara dos Deputados, passam pelo Executivo, passam até pelo Supremo. Então, quando isso vira um consenso social de que você precisa fazer um investimento para garantir essa resiliência, as coisas ficam mais fáceis e as coisas acontecem. Os investimentos acontecem. Naquilo que antes você simplesmente o país entendia que poderia se importar, você percebe que em determinados momentos não vai ter condição de importar. Então, por isso que você faz pesquisa, por isso que a gente teve a Embrapa lá atrás, por isso que a gente tem vacina aqui, por isso que a gente tem compostos que hoje podem ser desenvolvidos no país. Eu queria falar um pouquinho sobre essas instituições que são as financiadoras e vou pedir ao Wagner para colocar aqui uma outra tela, que a gente tem aí o BNDES como uma das principais, mas são 35 instituições e aí tem várias estaduais. Essas aqui são as, digamos assim, de maior conhecimento nacional. Nelas tem duas coisas que eu achei interessante, o Sicob e o Sicredi, que são sistemas cooperativados de crédito, e a FINEP, que financia pesquisa. Eu queria que você me falasse um pouquinho da importância desse sistema cooperativado, porque quando a gente fala no setor bancário, a gente pensa nos bancos públicos e nos bancos privados. Qual a importância desse sistema cooperativado para o desenvolvimento industrial e mesmo da agricultura brasileira? E eu queria que você falasse depois sobre o financiamento da pesquisa. Bom, os sistemas financeiros cooperativos tiveram um crescimento
bem relevante nos últimos anos no Brasil. Se a gente olhar esses sistemas há 15 anos atrás, em 2010, 2011, e olharmos a participação deles no mercado em 2026, a gente vê um crescimento muito grande. Eles tiveram uma entrada muito importante no setor agropecuário, uma capilaridade muito grande com a abertura de agências no interior do país, e isso é fundamental, sobretudo para o pequeno, médio produtor, baseado também nas cooperativas de produção, que são aquelas cooperativas que efetivamente vão produzir, seja a carne, plantações, grãos, entre outros. Então, os sistemas financeiros entraram muito forte nesse segmento e hoje estão no Brasil todo. Tiveram um crescimento muito grande e são braços muito importantes de execução de políticas públicas. Então, hoje, essas instituições, juntamente com os bancos de desenvolvimento regionais, que têm um papel importantíssimo em agências de fomento, são instituições parceiras do BNDES, instituições parceiras da FINEP, para que possam trazer esse crédito direcionado, que é esse crédito por setor, para o pequeno e para o médio, que uma instituição central teria muita dificuldade de fazer pela falta de capilaridade natural daquelas instituições. Então, hoje elas são parceiras, juntamente com os bancos de desenvolvimento regionais, bancos dos estados, na interiorização e na capilarização das políticas públicas brasileiras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a FINEP, porque é financiadora, né, de pesquisas científicas, é a grande financiadora das universidades públicas brasileiras, da pesquisa que se faz lá, mas a FINEP sofre problemas periódicos graves de falta de recursos, porque os recursos dela dependem de ser colocados no orçamento federal anual, né? Como é que está isso e como é que a gente pode dar uma permanência, digamos assim, a essa parcela de recursos da FINEP? A FINEP teve um momento muito positivo, vem tendo um momento muito positivo nos últimos anos, em virtude da Lei Complementar 177, que foi aprovada aqui no Senado e na Câmara dos Deputados e posteriormente sancionada pelo Presidente da República, que ela trouxe previsibilidade do orçamento, que é justamente o que você estava me colocando. Não basta ter dinheiro, você tem que ter dinheiro previsível, sobretudo quando a gente está falando de pesquisa e inovação. Eu dou como exemplo uma construção de uma ponte em relação a uma pesquisa de inovação. Numa ponte, você constrói, você para de construir, depois você volta, você tem pequenos ajustes e você continua a construção. Numa pesquisa, quando você para, é como se você tivesse subido uma escada rolante ao contrário. Uma escada rolante que está descendo e você está... Se você para, você volta lá do início, porque os outros já passaram na frente. Então, a previsibilidade, recurso financeiro ano a ano é muito importante. Hoje, a FINEP tem uma parte dos seus recursos, são os recursos para empréstimos para as empresas e uma parte dos recursos para as universidades e subvenção para as empresas, para aquelas pesquisas ou de base ou de maior risco tecnológico. Então, hoje estão sendo feitos, a gente vem acompanhando de perto, investimentos muito robustos na pesquisa, desenvolvimento e inovação, seja empresas, seja universidades. A gente tem pouco ganho em termos de royalties, por exemplo, de produtos desenvolvidos no Brasil, né? E aí, vou citar esse caso agora, que é o mais recente, que é o da fenilalanina, né? E que é aquela enzima descoberta lá na UFRJ, polilaminina, né? Que é a enzima ligada à paralisia. E que a pesquisadora responsável disse que a gente não tem a patente mundial porque em um determinado período faltou dinheiro para pagar, foram cortados recursos e faltou dinheiro para pagar essa patente. Ela tem a patente nacional porque ela tirou do próprio bolso e pagou. O que a gente pode fazer para que a nossa pesquisa científica renda mais, para que o trabalho das universidades públicas, que é real, descobre muita coisa interessante, mas não tem tido esse retorno econômico para a sociedade brasileira? Bom, o Brasil, atualmente, ele está em 13º colocado mundialmente em pesquisas acadêmicas. Quando a gente vai para o ranking da inovação, o Brasil vai do 50º, vai para o 70º, ele flutua ali lá atrás, né? Lá atrás, no meio, né? Mas, assim, independente do ranking que se adote, você verifica muito claramente que você tem uma pesquisa de excelência, mas que você tem dificuldade de transpor a pesquisa para as empresas, para o mundo industrial, né? Essa é uma grande dificuldade que o Brasil tem, vem melhorando ao longo do tempo.
Um trabalho muito forte da FINEP, do BNDES, da Embrapi, que são instituições que se propõem a fazer esse link entre universidade e empresa. O Brasil avançou muito ao longo do tempo. A Embrapi é a Embrapa da indústria, né? Só porque não é uma sigla muito comum. É uma instituição sui generis, né? Tem um formato um pouco diferente, né, da Embrapa, porque não faz... Eles financiam as pesquisas, tem centro de excelência ao longo no país todo, mas enfim... Então, o Brasil melhorou bastante ao longo do tempo, mas ainda tem um longo caminho a percorrer, né, para a gente poder chegar numa condição onde você fique entre os 20 países mais inovadores, né? Agora, para que isso aconteça, você tem que ter não somente o investimento, né, que vem sendo feito, a gente está verificando os investimentos sendo feitos, mas você tem que ter um ambiente de negócios melhor, menos burocracia, você tem que ter uma infraestrutura, e a infraestrutura não estou falando só de rodovia, infraestrutura lógica, né? Redes, né? Universalização da telecomunicações, todo esse trabalho, porque a economia do futuro não vai depender exclusivamente de rodovias e ferrovias, vai depender de uma infraestrutura lógica muito robusta. Você tem que ter um mercado financeiro que propicie esses recursos a custos baratos, né, para que os investimentos possam acontecer. Então, todo esse trabalho de ambiente de negócio, onde você consiga acessar uma garantia de uma forma mais rápida, é super importante para a inovação florescer. Eu queria ver com você, vocês fizeram uma lista de 41 projetos ligados ao fomento que estão no Congresso, Câmara e Senado. Eu listei alguns aqui, vou pedir o Wagner para colocar essa última tela para a gente fechar um pouquinho a nossa conversa. Não são os mais importantes, mas são alguns que estão numa tramitação bastante interessante nesse momento. O Marco Legal da Inteligência Artificial, essa autorização para o BNDES criar subsidiárias, esse descontingenciamento do Fustel, que você falou um pouquinho, essa letra de crédito verde. Como é que estão esses projetos? Qual a importância deles serem aprovados agora? E você acredita que eles possam ser aprovados em 2026, um ano eleitoral? Alguns sim, né? Você começaria aqui pelo Marco Legal da Inteligência Artificial. É fundamental a gente ter isso estruturado dentro do país. A gente está vendo isso avançando de uma forma muito veloz no mundo inteiro. O uso, a aplicação da inteligência artificial e mesmo o desenvolvimento, né, com dois grandes líderes, os Estados Unidos e China, mas que existem nichos de mercado para que a gente possa garantir a nossa soberania digital lá na frente, né, que a gente possa ser senhores dos nossos dados, né, das nossas informações. Então, o Marco Legal de Inteligência Artificial é fundamental para isso, tem um capítulo especial voltado ao fomento, né, então é um tema super relevante, acredito que deve avançar, está dentro das prioridades que a gente vem vendo da Câmara dos Deputados, né? Num outro ponto, então, na ponta aqui, essa questão da letra de crédito verde, eu queria que você falasse um pouquinho nisso para a gente fechar a nossa conversa, porque a gente não tem muito um mapeamento, está saindo agora um mapeamento ecológico e econômico, dá para juntar essas duas coisas? Com certeza, né? Assim, acho que a gente tem algumas iniciativas voltadas ao crédito verde, que é aquele crédito para investimentos em infraestrutura verde, em transição energética, em energia resiliente, enfim. Esse é um projeto importante, mas que juntamente com ele tem outras questões que são relevantes. Eu citaria aqui uma questão que é uma prerrogativa do Senado, que é o tema das cidades sustentáveis, né? A gente precisa adaptar as nossas cidades para realidades climáticas diferentes do que a gente tinha 10 anos atrás, e não preciso citar exemplos aqui para a gente ter muita clareza em relação a isso. Para isso, a gente precisa trabalhar um pouquinho, né? O país precisa trabalhar um pouquinho em como que ele vai possibilitar que os municípios façam esses investimentos, mediante o crédito para aqueles municípios, para que eles possam financiar suas infraestruturas verdes, né? Bolsões, né, para você armazenar água de chuva, entre outros aspectos. Então, as letras de crédito verde é um instrumento importante, mas juntamente com isso eu somaria toda a discussão de cidades sustentáveis, que tem inúmeros projetos de lei dentro do Senado e da Câmara dos Deputados que tratam sobre o tema. Quando a gente pensa... vamos falar um pouquinho dessa coisa dos jogos eletrônicos, que hoje estão muito na moda. Algum pedacinho disso aí deveria vir para essa área de fomento à economia? Olha, seguramente, né? Assim, de certa forma, a gente tem já um cenário diferente do que a gente já viu, né, no que toca há 5 anos atrás em relação aos jogos, que tem que ter a sua regulação,
né? Outros são até mais ousados em relação à questão dos jogos, mas eu entendo que, tendo em vista que você tem uma lucratividade desse segmento, você tem um direcionamento disso para investimentos que tenham resultados positivos para o cidadão, é fundamental. E, com certeza, infraestrutura verde é um tema super relevante, inovação é outro. André, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Olha, eu que agradeço enormemente o convite, estamos aqui sempre à disposição. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre crédito rural, economia, logística, entre outros temas. E nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. E agora, em 2026, estamos tirando do papel uma importante obra de crescimento e desenvolvimento e geração de empregos, riquezas e divisas para o Estado do Rio Grande do Sul. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. De 80% de todos os CNPJs que a gente tem aberto no país, eles têm um faturamento bruto anual de até 360 mil. Então a gente está falando aí de alguém que por mês acaba faturando bruto 30 mil reais e líquido ele está levando para casa 5, 6 mil reais. Por quê? Porque ele não teve ao longo da sua trajetória, antes de se tornar empreendedor, uma orientação que permitisse que ele gerisse o negócio dele de modo mais efetivo. Quando eu dei esses números sobre essa faixa de corte e de 80% de quem empreende no Brasil, foi um pouco para chamar a atenção, e é o que a gente tem feito aqui em larga escala, para a necessidade de um olhar de política pública para o que a gente chama de empreendedorismo de base. É aquele empreendedorismo que, muito mais do que ter um impacto financeiro na vida da pessoa, ele tem, no primeiro momento, um impacto na vida, na comunidade, na sociedade onde ele vive. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política. Porque não existe democracia sem a sua participação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Tem um irmão mais novo. Assim, no colégio dele que eu estudei, no mesmo colégio que ele, né? É mais salgado mesmo, salgado frito, salgado de forno. Acho que tem assim um sanduíche natural, mas é mais salgado mesmo. A gente até tenta se alimentar com o que serve na nossa empresa, só que ainda preferimos pelos ultraprocessados. Comer saudável dá trabalho, né? Além de ser caro, dá trabalho.
Dá trabalho, porque tem que ir atrás das coisas fresquinhas, tudo no horário certo, dá trabalho. E comer errado é mais prático, mais rápido. Aí acaba que a gente vai pelo mais prático mesmo. Mas pro final de ano é mais guloseima, né? Daí. Aí durante o ano eu prefiro comer mais saudável. Não, pra ele sim, eu não, mas pra ele eu tento dar. Minha mãe até reclama, fala, ai, só quer dar coisa saudável pra ele e você não. Eu falei, ah, mas não é porque eu fiz errado que eu vou deixar ele fazer errado. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. $2 bilhões de adultos no mundo. No Brasil, 60% dos adultos estão acima do peso, condição que atinge 3 a cada 10 crianças no país. Falar de alimentação saudável é cultivar hábitos que privilegiam os alimentos in natura, ao contrário dos chamados alimentos processados ou ultraprocessados. Qual é a grande preocupação hoje do Unicef em relação à alimentação das nossas crianças? O Unicef tem um relatório global recente que mostra que, pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição entre crianças de idade escolar. Isso mostra o quanto que a obesidade tem crescido muito rapidamente, né? A gente vem lutando contra a desnutrição há anos, mas a obesidade dos anos 2000 para cá, ela triplicou na maioria dos países, inclusive no Brasil, entre crianças e adolescentes. Isso é uma preocupação muito grande, não só pelos efeitos da obesidade em si, né, que a gente sabe que está relacionado com doenças crônicas não transmissíveis, mas principalmente pelo que tem levado à obesidade, que a gente acredita que é o alto consumo de alimentos ultraprocessados. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis pela obesidade infantil, adulto, e hoje já existem estudos dizendo que esse comprometimento do pâncreas, a gente está ouvindo muito pancreatite, tem a ver com produtos processados e ultraprocessados. E que muitas vezes não são alimentos, como, por exemplo, os refrigerantes não são alimentos. O brasileiro, ele tinha tudo para se alimentar bem. Nós somos referência e temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é referência no mundo todo. Mas nós temos comido menos arroz e feijão e partindo mais para os ultraprocessados. Não sei se pela facilidade de alguns ou então pela falta de acesso de outros. No meu colégio, pelo menos, a salada de fruta era 8 conto. O salgado era 5, então querendo ou não, a gente comia mais o salgado, né? Às vezes você tá aí no horário de almoço, tem tempo para almoçar, ir em casa fazer comida, almoçar no caso, né? Aí aproveita o shopping e vai pro fast food mesmo. Uma situação em que o preço dos alimentos ultraprocessados ele é cada vez mais barato e os alimentos saudáveis são cada vez mais caros, além de que alimentos saudáveis a gente tem que preparar, então exige tempo. A praticidade dos ultraprocessados pesa muito nessa escolha. Então a gente vê que é o ambiente e aí a gente aponta para o Estado, né? Realmente o Estado precisa fazer algo para mudar essa situação. Quais são as políticas públicas que o governo tem para tratar da alimentação saudável? Bom, Fábio, o Ministério da Saúde, né, o governo federal, atua em várias frentes em relação ao enfrentamento da situação não só de obesidade, mas da malnutrição como um todo, né, entendendo que no Brasil ainda temos avançado no enfrentamento à fome, né, à desnutrição, mas a obesidade vem se mostrando crescente não só, né, como você menciona, no Brasil, mas no mundo. A gente pode destacar o programa Saúde na Escola, né, entendendo esse locus da escola como um locus privilegiado também para o enfrentamento da situação de malnutrição e como um locus propício para que a gente trabalhe a promoção da alimentação adequada e saudável em todos os ciclos da vida. A Nayara e a Ivana são nutricionistas do Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal. E aí eu pergunto
por que cuidar das cantinas escolares é tão importante. Tá dando certo? Mas quando você fala cantina escolar, se for em relação à alimentação escolar na escola pública, isso é tão importante porque a gente promove hábitos alimentares saudáveis também. Tem toda essa parte da educação alimentar e nutricional, de trazer hábitos e cultura relacionados a alimentos que são naturais, que podem prevenir doenças, que trazem realmente saúde e bem-estar para os alunos de uma forma geral. Quando a gente fala de ultraprocessados, a gente fala de alimentos que são mais ricos em sódio, em gordura, açúcar e que podem trazer vários prejuízos à saúde. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Dá para se replicar no Brasil ou é uma coisa difícil? Porque nós estamos um país enorme, então tem hábitos alimentares, culturas diferentes regionais. É possível, inclusive pela política que nós temos, essa política pública, né, do Programa de Alimentação Escolar, ele se baseia em hábitos diversos, né? Então a gente sabe da diversidade, então a gente procura valorizar inclusive isso. Então são alimentos saudáveis que podem ser encontrados em qualquer localidade, cada um com a sua especificidade. O que é essa alimentação saudável? A alimentação saudável é uma alimentação mais baseada em alimentos naturais ou minimamente processados. O que é isso? Que não passaram por transformações. É um feijão que ainda é feijão, é uma alface que ainda é alface, é uma carne. Então, são alimentos de verdade. Então, quando a gente fala dessa alimentação natural, a gente está falando de comida de verdade, que traz cultura, que traz saúde, que traz um bem-estar para a população de uma forma geral. E é isso que a gente traz também para o programa de alimentação escolar. Quando não tem jeito, assim, você tem que se alimentar na rua, a gente não tem muita opção. Mas, de modo geral, eu busco me alimentar de maneira mais saudável, alimentar meus filhos também de maneira mais saudável, porque a gente sabe que os alimentos ultraprocessados são cancerígenos e podem trazer doenças futuras, né? Então, o ideal é cuidar agora, enquanto a gente não tem nada. A substituição cada vez maior dos alimentos in natura, alimentos naturais, alimentos saudáveis, alimentos com nutrientes, por alimentos ultraprocessados, que são o quê? Um combinado de substâncias que não necessariamente tem um alimento ou tem um nutriente de verdade ali. Então, essa mudança alimentar, ela também está relacionada a diversas doenças, ao mal-estar, a questões de saúde mental. E quando a criança ela é exposta a esse tipo de alimento cada vez mais cedo, a gente ainda nem tem estudo suficiente que mostra o tamanho do impacto na vida dessa criança ao longo da vida. A gente está falando de impactos cognitivos, a gente está falando de impacto no aprendizado, a gente está falando de alterações hormonais, de microbiota, né? Então são impactos mais densos do que a gente consegue talvez mensurar. A União, por ano, gasta 10,4 bilhões de reais para tratar a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, 10,4 bilhões. Aí, o que acontece? Se nós começarmos a introduzir, se nós proibirmos os ultraprocessados no dia a dia dos nossos brasileiros e brasileiras, consequentemente irá diminuir diabetes, irá diminuir doenças cardiovasculares, câncer e tudo mais. E isso diminui o impacto financeiro na União. E só para você ter uma ideia, atualmente, cerca de 6 pessoas morrem por hora por usar alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles são ricos em edulcorantes e componentes que a gente chama de componentes críticos, né? Eles são hiperpalatáveis, eles estão atrelados ao marketing digital voltado para crianças. Então, há uma problemática no consumo, né, que não só diz respeito à saúde em si, no sentido de estar ligados a doenças crônicas não transmissíveis, mas também há uma mudança de padrão que pode diminuir a própria produção de alimentos in natura
natura, como o arroz e o feijão, mas a mudança cultural de como se prepara os alimentos, de como se come esses alimentos, com quem se faz essa alimentação. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele defende, né, aqui enquanto documento científico, que todos esses processos, eles fazem parte de uma boa alimentação, eles fazem parte de uma alimentação adequada e saudável. Não só o consumo dos alimentos in natura, mas como se consome, quem produz esse alimento e como a gente consegue o acesso a ele. No Senado tem projeto de lei que trata do comércio, publicidade e preparação de alimentos nas cantinas escolares, proibindo os ultraprocessados. Se for ultraprocessado à venda, advertência de potencial cancerígeno no rótulo. E tem projeto de alimentação adequada e saudável, sem ultraprocessados, nos hospitais. A senadora doutora Eudócia é médica e tem projetos, e relatou projetos também, que tratam de alimentos ultraprocessados. Da proibição dos alimentos ultraprocessados nas escolas públicas e privadas, para que a gente possa evitar a obesidade infantil e também os alimentos ultraprocessados em hospitais, que eu coloco de uma forma bem clara, a proibição de alimentos ultraprocessados no hospital. E também sobre, que eu sou autora, um projeto de lei que eu sou autora, o senador Dr. Irã é o relator, sobre a rotulagem de produtos ultraprocessados. Todos esses 3 projetos visando uma só coisa: proibir alimentos ultraprocessados na nossa sociedade, especialmente nos nossos jovens, que são os que mais usam esse alimento, por eles causarem doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade, tumores. Sim, alimentos ultraprocessados estão associados ao risco de câncer, principalmente câncer intestinal. Então, a resposta desses alimentos no nosso organismo é diferente de um alimento in natura ou minimamente processado. E isso pode acarretar em alteração ali na sua microbiota ou então a uma inflamação decorrente do excesso de calorias também. Então, ao todo, morrem 57 mil pessoas por ano, como consequência da alimentação por ultraprocessado de uma forma excessiva. E a gente quer mudar essa realidade. Vários estudos têm sido apresentados sobre o custo da má alimentação e das doenças crônicas não transmissíveis para o SUS, né? Então, a gente entende que o enfrentamento a essa problemática da alimentação e a promoção da alimentação adequada e saudável por meio da educação alimentar e de outras ações, ela vem tentando mitigar esse custo, porque elas estão ligadas às doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, a hipertensão, a própria obesidade. E essas doenças, elas são responsáveis hoje por mais de 70% das causas de morbimortalidade no Brasil. Os ultraprocessados, ele tem muito pouco de alimento. Ele é uma combinação de diversas substâncias em que a gente tem realçador de sabor, então é um alimento sabor manga que não tem manga. É um alimento sabor uva que não tem uva, né? Então tem realçadores, tem vários químicos, aditivos, para fazer aquele alimento um composto que ele não é. E aí a gente tira desse alimento a parte principal, que são os nutrientes que a gente tem no alimento in natura, né? E isso faz com que crianças e adolescentes que estão substituindo os alimentos in natura por esses alimentos também faltem de nutrientes necessários para crescer, né, e se desenvolver da melhor forma possível. Então, a gente tem também não só um sobrepeso e obesidade, como também anemia, né, e com impactos da anemia no aprendizado, a gente tem deficiência do crescimento. Então, crianças que não estão crescendo como deveriam, devido à sua dieta, à sua alimentação. Então, a obesidade, o sobrepeso se torna o principal
problema de saúde pública, mas que ainda está aliado a exemplos de desnutrição. Todos sabem que para você viver mais, além de se vacinar, tomar água tratada, você precisa ter uma boa alimentação e praticar atividade física. Então, essa luta, vamos tributar fortemente os produtos processados e ultraprocessados para pelo menos ficar com recursos para a saúde e tratar dessas pessoas futuramente. Essa questão dos alimentos ultraprocessados já devia há muito tempo ter sido combatida, principalmente na merenda escolar, onde a criança inocentemente consome de forma tranquila isso. Todos nós sabemos do mal que isso causa à saúde de qualquer pessoa e principalmente de uma criança, que os seus anticorpos com certeza não foram desenvolvidos ainda o suficiente para fazer um enfrentamento orgânico disso tudo. A proibição é fundamental para que se possa evitar. A gente já tem problema demais, problema de saúde demais, né? E isso tudo precisa ser contido. É melhor prevenir do que depois ter que remediar, como é a situação do momento atual. Por último, é fundamental que a informação seja completa e verdadeira. O rótulo precisa demonstrar isso. E a Anvisa precisa fiscalizar sempre esse tipo de procedimento, porque, de repente, um produto aparentemente bonito, aparentemente saudável, né, apresenta um rótulo tranquilo, mas o conteúdo pode estar dizendo outra coisa. Nós acabamos de fazer um debate nesse sentido da Comissão de Fiscalização, Controle, Transparência e Defesa do Consumidor, quando foi apresentado lá um projeto de autoria do senador Jacques Wagner e relatoria da nossa senadora Mara Gabrilli, nesse sentido, de proibir ultraprocessados nas escolas brasileiras. E esse projeto foi aprovado lá e ele vai para a CAIS, onde ele será debatido e, se Deus quiser, nós vamos aprovar, porque isso protege a saúde das nossas crianças. Em relação à rotulagem, nós já temos alguns avisos e advertências em rotulagens, como presença de algumas substâncias que fazem mal à saúde, como os edulcorantes, como algumas pessoas que têm algumas doenças, algumas faltas de algumas enzimas, que elas não podem se alimentar com alimentos que contêm glúten, por exemplo. É fundamental que nós possamos fazer informação e dar segurança às pessoas para que elas possam se proteger de eventuais efeitos adversos à sua saúde por presença de produtos cancerígenos na sua ingesta. É uma matéria que precisa de muita audiência pública, pessoas entendidas, né? Pessoas que possam realmente dar o parecer correto, que é uma questão técnica, né? Quando você conversa com as empresas, eles alegam que não prejudica nada, e quando você conversa com alguns consumidores, eles disseram que pode prejudicar a saúde. Então é um tema que a gente precisa discutir e depois de uma grande discussão a gente avalia a votação, se vão votar a favor ou contra qualquer coisa. Acho que sim, tem que incentivar, sim. Mas os pais em casa também, porque não adianta, né? A escola é só um complementar de casa. Se em casa você não der, a escola não vai querer também. Tem que se unir os dois, mas é difícil, eu acho. Vai ser muito positivo na vida dele. Em questão de diabetes, pressão alta, gordura no sangue, todas essas coisas vai ajudar ele muito. Coisa que eu não tive, eu sei que ele vai ter. Eu espero, né, que ele tenha, né? A gente previne doenças como diabetes, hipertensão e a obesidade, né, que é um problema hoje universal. Então, a busca é por uma vida mais saudável e um paladar também mais saudável, para uma opção de alimentação quando ele crescer, que seja melhor para ele e ele leve isso adiante para os filhos, e enfim. A Maysara é professora atualmente de língua portuguesa, mas ela já foi merendeira por 6 anos. Maysara, o que mudou daquela época para hoje em dia? Acho que principalmente a oferta dos alimentos mais in natura, né? A gente tinha, naquela época, sucos concentrados para a gente diluir, tinha muita bolonhesa, por exemplo, para a gente apenas abrir a lata e servir, sardinha enlatada,
alimentos pré-cozidos, né? Então, assim, a gente tem agora uma oferta maior de alimentos in natura, de frutas e verduras, de sucos feitos da própria fruta. E isso foi muito interessante porque os estudantes aprovaram bastante essas mudanças, né? Eles têm consumido mais, eles têm lanchado mais. A gente está falando de saúde, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de aprendizado, a gente está falando de saúde ao longo da vida, né? Então, colocando a criança em primeiro lugar, a alimentação é muito importante para a saúde dela, para o desenvolvimento dela. Então, a gente precisa colocar esse ponto como um norteador das políticas públicas que estão vindo. Quem come alimentos saudáveis aprende melhor? Ah, com toda certeza. Né? A gente sabe que, por exemplo, o dia que é dia de prova, a gente costuma deixar no cardápio aquela alimentação bem reforçada, né? Que tenha o arroz, que tenha a proteína, que tenha uma verdura, que tenha um suco, porque a gente sabe que os alunos rendem melhor. E a gente percebe que alguns alunos, inclusive, rendem melhor depois do lanche, né? Porque a gente recebe na escola estudantes de todas as regiões administrativas de Brasília, que, por exemplo, né? Estudantes que vêm de locais distantes, nem todos tomam café, nem todos têm acesso à alimentação em casa. E muitas vezes a gente sabe que a alimentação mais reforçada que aquele estudante tem no café da manhã é na escola. E existe uma relação entre o intestino e o cérebro. Então, quando a gente se alimenta de uma forma saudável, com os alimentos mais naturais, né, in natura, minimamente processados, a gente sabe do benefício que tem aí dessa relação cérebro-intestino. E a alimentação ofertada no programa de alimentação escolar, os cardápios eles são calculados, então eles atendem também à legislação com nutrientes mínimos, né, que precisam estar adequados, e a gente sabe de muitos deles que tem um aspecto positivo nessa questão da cognição. Então, eles aprendem, sim, muito mais, né, se concentram melhores quando eles têm uma alimentação mais saudável. Quando é ofertado um alimento na escola e o merendeiro fala: olha que comida saborosa que eu preparei com carinho. Quando o professor incentiva esse hábito dentro da escola e perpassa o currículo escolar, quando você falou do projeto político-pedagógico, a gente tem esse objetivo de que, transversalmente ao currículo, inserido naquele contexto escolar, o professor ensine também sobre alimentação saudável. Vai fazer uma conta de matemática, eu não vou somar chocolates, né? Eu vou fazer uma divisão, por que não fazer com uma mexerica, de repente, que é ofertada no programa? Exemplos de produtos que devem fazer parte do dia a dia da pessoa. Pães, tubérculos, batatas, né? Arroz, feijão, que tem muito no prato do brasileiro e é uma excelente combinação. Frutas e vegetais, essa deve ser a base da nossa alimentação. Conseguir identificar esses alimentos, né? O que é um minimamente processado, um alimento in natura e um ultraprocessado. E aí, como exemplo de alimento in natura, a gente tem o milho, por exemplo, certo? E o milho é um alimento in natura. Agora, o minimamente processado vai ser o cuscuz. Ele está em outra forma, mas só tem milho ali, né? É o floco de milho. Então, é um alimento minimamente processado que entra aí também na nossa base alimentar. Agora, quando a gente fala de ultraprocessado, a gente tem um alimento que está adicionado gordura, está adicionado muito sal e é um alimento com pouca fibra, que é o caso desses salgadinhos. Em casa a gente só dá alimentos naturais, ainda não dá açúcar. Pelo menos até os 2 anos a gente tenta segurar as pessoas, mas mexe e vira, alguém vem, não, um chocolate é Páscoa, um pirulito, não, açúcar não, salgadinho, essas coisas a gente busca não dar. Então, sempre levar uma frutinha, alguma coisa dentro da bolsa, a gente não dá trabalho nenhum e é melhor para ele, né? Porque daí a gente está construindo um paladar mais saudável. Arroz, feijão, bife, às vezes ovo frito, saladinha, tomate e alface, né? E é isso. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre crédito rural, economia, logística, entre outros temas. E nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul.
Não percam! E agora, em 2026, estamos tirando do papel uma importante obra de crescimento e desenvolvimento e geração de empregos, riquezas e divisas para o Estado do Rio Grande do Sul. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Hoje há uma nova organização do trabalho, onde o empreendedorismo surge como uma alternativa muito forte, através do microempreendedor individual, através do empreendedor individual. Muitas coisas são trazidas para a realidade de vida desses jovens e às vezes não tem o devido suporte de formação. Ser empreendedor tem um componente importante, que é a relação com as cadeias produtivas, a relação do seu lugar como empreendedor, entender muita coisa da métrica, entender muita coisa do que pode ser feito, o respeito ao meio ambiente, a formação profissional. E na hora que você traz isso para o ambiente da escola, você tanto desafia a escola a trabalhar isso na sua organização curricular, na sua organização temática, como você também dá ao jovem uma melhor condição de se tornar um jovem empreendedor. Um abraço à equipe da TV Senado, que ao longo desses 30 anos tem feito um grande trabalho em prol do povo brasileiro. No meu mandato, divulgando trabalhos que nós realizamos pelo Rio Grande e pelo Brasil, e também levando as mensagens dos demais senadores ao longo desses 30 anos para todo o nosso povo brasileiro. Valeu, tchê, tamo junto e parabéns à TV Senado. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Distribuição gratuita de óculos de grau pelo Sistema Único de Saúde para pessoas de baixa renda. Esse projeto foi apresentado pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e é ele que está aqui conosco no programa Argumento. Senador, obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É muito bom estar de volta aqui. Senador, o que motivou o senhor a apresentar essa proposta? Antes que alguém acuse a gente de ser um projeto populista, é importante dizer que vai distribuir ao governo federal. É o mesmo que permeou, o que incentivou a gente a fazer isso, Carla, foi o mesmo objetivo que eu tive em relação ao rastreamento do câncer de mama. O SUS rastreava mulheres a partir de 50 anos, a nossa lei trouxe para 40 anos, já é uma lei aprovada. A mesma coisa acontece com óculos. Eu sou de interior e a gente vê em todos os níveis, criança na escola que não enxerga direito, não copia, é desatenciosa, começa a tirar nota ruim, acaba tirando nota ruim e por vergonha, por orgulho, abandona a escola. E lá na frente, os idosos também. Nós estamos falando daqueles que não têm condição de comprar óculos. E a gente sabe que na idade, a idade chega, atinge, é o que eu digo, a idade vai chegando, é o que eu digo, a idade chega e é preciso o óculos. Então, a gente está pensando nessas pessoas que precisam e não têm condições. Existe assim um número ou dados que possam ilustrar quantas crianças deixam de frequentar a escola por problemas de vista e em relação também aos idosos, o tanto que isso evita quedas, né, assim, acidentes, porque às vezes eles não enxergam e acabam sofrendo por algum acidente? E todos nós sabemos que o que mata mais as pessoas idosas são acidentes em apartamento, em casas, são acidentes domésticos. Não, eu não conheço. Quando eu cheguei ao Senado, jornalista, radialista, teatrólogo, essas coisas, estou muito sempre próximo do povo. Jornalista como você, a gente tem a oportunidade na vida de lidar com todos os segmentos. A gente lida uma hora com o governador, com o desembargador, outra hora está lá com uma senhora sofreu violência doméstica, está com a criança abandonada. Então a gente vai aprendendo aquilo. Eu diria que eu cheguei aqui com um espírito muito humanista, aquela visão, aquela leitura de um ser humano que aprendeu muito, que sabe a necessidade da população. Então o que me leva a fazer essa coisa que eu acho que precisa.
Foi assim com a autonomia do Banco Central. Eu acho que a gente tem que fazer a lei nesse sentido. Então, eu vejo muitos idosos sem óculos, sem enxergar. Eu vejo muitos idosos com aquela armação quebrada, às vezes a lente trincada, porque não tem condições de comprar um óculos. Então, você vai evitar pegar o ônibus correto, né? Vai fazer que pegue o ônibus correto, não tropece tanto. Manaus, por exemplo. Manaus é um caos as calçadas, não tem níveis, não obedece. E assim é o Brasil inteiro. Então, eu penso muito naqueles idosos que não têm condições de comprar um óculos, que precisam enxergar as placas, precisam ler as placas, os sinais sem estar perguntando de ninguém. E as crianças que frequentam a escola que não conseguem enxergar direito. Essa proposta abrange todos os tipos de problemas visuais? Tem algum específico? Não, a intenção da gente por exemplo, a lei, o meu objetivo é todos os problemas visuais, todos. Esse é o objetivo. Aí começa aquela história, vem as emendas, vem se sanciona, se não sanciona, vem aquela história depois de lei complementar, não sei se é preciso. O que a gente faz é incentivar o debate, ou seja, é isso aqui. Quando eu faço um projeto de lei, eu faço a espinha dorsal. A espinha dorsal é essa aqui. Aí vem os complementos depois. No meu entendimento, para mim, tem que atingir todas os tipos de doenças. Então, a forma como isso iria funcionar na prática ainda seria regulamentado? Regulamentado. Sempre é o SUS, sempre eles que vão dizer como é que faz. A gente não pode também fazer uma coisa de A a Z. Ninguém é Supremo Tribunal Federal que acha que pode tudo, né? Até para quem distribui vacina, para quem vai, quantas vão, como é que é. O legislador, ele deixa sempre algo a ser complementado por quem vai executar. Existe também, senador, algum estudo sobre impacto financeiro em relação a essa proposta? Não, não tem impacto nenhum, porque eles vão alegar, é isso aí que eu comecei dizendo isso para você, vão alegar populismo, então que vai ter um impacto financeiro, vai ter comprar, já existe isso, já existe leis e programas que prevêem esse tipo de ajuda. As prefeituras fazem muito isso. Eu já dei emenda parlamentar para prefeito que dá óculos para a população. Eu acho de fora o populismo, né? Mas quando a gente bota um par de óculos, entrega para o cidadão, para a cidadã que ele coloca, você precisa ver a felicidade da pessoa. Então a gente tem que esquecer essas acusações bobas, mesquinhas, de que é populismo. O governo já tem esse tipo já previne de onde sairá o dinheiro. Não é nós que estamos dizendo, nem queremos aumentar despesa, porque nós não podemos legislar sobre despesa. Com certeza não causa nenhum impacto financeiro, não. Senador, o senhor também é autor de um projeto que já foi aprovado aqui no Senado e que prevê avaliações de saúde no ingresso da vida escolar, né? E a gente vê que tanto esse projeto quanto o dos óculos, eles têm essa mesma raiz, que é tentar identificar logo cedo e agir de uma forma mais rápida quando é identificado que há algum problema na saúde. Você vê aí, Carla, que aquele primeiro projeto que nós falamos aí, de doação de óculos, é de 2026, deste ano. E esse que você falou agora, que é o Exame Básico de Saúde nas Escolas, é de 2019, desde que eu cheguei aqui. Já foi aprovado no Senado, está na Câmara há anos. Eu tenho que ir lá também para ver se a gente empurra isso. O que é esse Exame Básico de Saúde? Vai começar o ano escolar, 3 dias antes, 5 dias, uma semana antes, exame para toda criança. Porque, como eu falei, eu sou de interior, então vamos lá. A criança dorme na aula, aí todo mundo pensa que ela é preguiçosa, que não dormiu à noite. Ela está com verme e não sabe. E a família também não tem condições de comprar de remédio, de levar no hospital público. A criança que não consegue copiar quando alguma coisa na lousa, ela não enxerga direito. E aquela que tem que ser chamada a atenção, esse menino não me ouve, porque ele não ouve. Então, eles não têm parâmetro de comparação para saber se aquilo é normal ou não é. E esse exame vai dizer, vai ver como é que está a audição, como é que está a visão, como é que está o paladar, como é que está, se tem verme, se não tem. A gente quer isso. E isso cria uma obrigação também com a família. Traz a família para isso. Você poderia dizer, olha, o filho está matriculado, mas ele só vai frequentar se fizer o exame básico de saúde. Despesa nenhuma. Vamos falar de município. Eu tentei fazer isso quando era vereador em Manaus. O prefeito da ocasião vetou, não deixou, alegando despesa. Ora, você tem no município a Secretaria de Saúde, você tem a de Educação, você tem da Assistência Social, então você já tem o pessoal para fazer isso, tem laboratório. Então não adianta dizer que causa despesa, que não causa. E a gente tem que acabar com essa mania no Brasil de que achar que tudo é despesa, isso é investimento. A evasão escolar, por exemplo. Eu não sei, a ousadia de dizer vai cair tanto por cento, eu não sei dizer isso, mas que vai cair, vai.
Porque a criança não vai abandonar. O que acontece com a criança que não copia, que não ouve, que não enxerga direito? Bullying. Ela vai sofrer bullying, começa a não ter o mesmo rendimento das outras, começa a tirar notas ruins, começa a ter vergonha, não está passando e não vai mais para a escola. É muita evasão. Grande percentual vem daí, que a estatística não mostra. Só diz que abandonaram, mas não dizem por quê. Se você for ver, é problema de visão, de audição, saúde. Né? Senador, em regiões mais afastadas é muito comum, né? Às vezes a gente percebe que a rede de saúde e a rede de ensino, elas acabam sendo porta de entrada para benefícios, né? Essa foi Isso foi o que norteou o senhor a apresentar essas duas propostas? Sim, o que norteia é esse conhecimento de entender que a escola ela é o resumo das coisas boas que podem acontecer. A gente conversava aqui, você citou, o aluno quando falta, aí a escola estiver interessada, ela vai comunicar ao conselho tutelar, então ela vai lá na casa saber. E quantas vezes não se descobre problemas que vêm desde a agressão doméstica, né, a estupros, a desleixo, a necessidade, a falta de condições. É porque hoje o maior incentivo que se dá à população afastada e à população pobre é a merenda escolar. Muitos vão por causa da merenda escolar. Sim. E se essa criança começa, vocês vai na casa dela, ela não tem mais o que comer. Então a escola realmente a escola pode dar o start para tudo que pode acontecer e corrigir. É por isso que a gente é daqueles que entende que é na educação que reside a raiz de tudo, né? É aquela lei que eu fiz levando para a grade transversal o tema violência contra a mulher, porque acreditamos que é na educação que se resolve tudo. A escola, eles conseguem identificar o que é certo, o que é errado, onde está acontecendo algum tipo de excesso. Né? A gente falando em escolas boas, sim, com certeza. Onde a diretora tem boa vontade, onde os professores, para isso também vai passar o reconhecimento à função de professor e professora, que hoje não se reconhece em termos salariais, em termos tudo. Então, vamos partir do exemplo de uma escola que funcione direitinho. A partir daí, você sana o problema da sociedade, problemas sociais. Não é só de educação, você descobre problemas sociais, a escola pode ajudar. A escola pode ajudar também em relação à violência, não só a violência doméstica, mas aquela aluna que traz dentro de si a revolta, aquela coisa. A escola corrige tudo isso. Então, por isso que a gente está sempre falando em escola aqui com você. Senador, só para a gente finalizar, esse projeto que o senhor está apresentando, como é que o senhor pretende fazer a articulação para que ele seja encaminhado, conversar com os senadores? Como é que em que momento que ele está? Fazer o que a gente faz com os outros. Você dá entrada, nem devia falar isso aqui, que é para a gente não passar para os outros, brincadeira. Você apresenta o projeto, vê a comissão que ele foi, né? Saúde, CAD, educação, fala com o presidente, fala para um amigo teu relatar, ele já pede para relatar, ele relata, já manda para outra, você faz o mesmo, na outra você vai empurrando e vai andando. É assim que a gente consegue aprovar. Aqui, a rapidez, né? Agora, o último projeto que a gente tem que estar tramitando, espaços nos estádios de futebol e arenas esportivas para crianças, para autistas. Então, aqui a gente empurra, aprova rapidinho. Aí vai para a Câmara, demora. Então, mas aqui é sempre bom. O relacionamento, o dia a dia, o companheirismo e a credibilidade também, né, cara? Que a gente tem que ter respeito e credibilidade. Tanto tem que ter por nós, como nós temos que ter pelos outros. E assim as coisas vão. Tá certo, senador. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Me chame que eu venho. Com certeza. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 7 de abril, servidoras e servidores não podem mais receber aumento salarial. A exceção é o reajuste para repor as perdas provocadas pela inflação. A restrição só termina depois da posse de quem se eleger em outubro, ou seja, em 2027. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar,
Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. O museu é um espaço para todos: crianças, jovens, adultos e idosos. Acessível, educativo e divertido. Um lugar acolhedor e cheio de descobertas. Cada visitante faz parte da história que continua sendo contada. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A lógica fordista, a lógica anterior, digamos assim, metade do século XX, era a lógica de ampliar a produção, ganhar mercado e, com isso, produzir mais lucros e gerar mais salários. Quando vem um banco e compra essa empresa, ou compra uma parte dela, os acionistas, etc., o objetivo da empresa deixa de ser a própria atividade e passa a ser a valorização do seu estoque de capital financeiro. E para valorizar ações, quanto menos investimento ela tiver, digamos assim, mais dividendos você consegue distribuir. A ideia de expansão do capitalismo com expansão do emprego e com expansão da renda perde espaço para a ideia da expansão do capitalismo sem emprego e sem renda. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros. Como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos. E a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca
que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade. Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui pela TV Senado, aqui no Senado, e passamos a transmitir agora a audiência pública conjunta entre as comissões de Direitos Humanos, Assuntos Sociais e Educação. Hoje eles vão discutir políticas públicas sobre a doença Síndrome de Prader-Willi. Lembrando que essa é uma audiência pública interativa e você que está em casa, se quiser participar com comentários, sugestões, perguntas, é só acessar o portal E-Cidadania na nossa página na internet, na página do Senado, senado.leg.br. Acompanhe a comissão. Especialmente quanto ao diagnóstico precoce, ao acesso ao tratamento adequado e ao desenvolvimento de políticas públicas de saúde, educação e inclusão social. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet no seguinte endereço eletrônico: www.senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone da ouvidoria, ligação sem custo alguma. O telefone é o 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores.
Convido os queridos expositores, e eu estou muito emocionada, e eu vou procurar manter um equilíbrio nessa audiência, porque essa audiência fala diretamente ao meu coração. Eu acho que todo mundo já sabe por quê, porque eu também sou família Prader. Não era dessa forma que eu queria iniciar o debate no Senado. Eu não queria iniciar o debate no Senado por causa de uma história triste. Foi essa história triste que nos fez fazer uma manifestação recentemente nessa comissão. Mas, se foi esse episódio que veio para movimentar todo o Senado, nós o recebemos como uma oportunidade de fazer a discussão sobre a síndrome no Brasil. E eu tenho a honra de convidar para compor a mesa comigo. E que alegria ter aqui, porque acompanho, curto, mando mensagem para a Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi. A partir de agora, todo mundo vai começar a acompanhar as redes sociais. O doutor Marco Aurélio Cardoso, presidente. É uma honra tê-lo com a gente, doutor. Na minha época, a gente batia palma quando a gente convidava alguém. Ai, eu ganhei camisa, gente. Olha só, ganhei. Bora mostrar a camisa, doutor. Aqui junto. Oh, meu amor. Eu acho que ele quer que eu vista a camisa, da alegria dele. Eu convido para fazer parte da mesa. Nós temos 3 convidados que vão estar aqui na mesa de forma presencial e 2 convidados de forma virtual. Eu convido para fazer parte da mesa a querida médica geneticista da rede hospitalar do Hospital de Apoio de Brasília, professora do curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília, coordenadora da Regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Genética e Genômica. Ela é uma pessoa amada pelo Senado Federal, a gente quer muito bem a ela, a doutora Maria Terezinha Oliveira Cardoso. Doutora Terezinha. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Senta aqui, fica. Doutor Maca, de cumprimentar. A gente já estava do ladinho. Obrigado. E eu tenho a alegria de ter na mesa com a gente hoje o Ministério da Saúde. E aí os nossos expositores. Essa não é uma audiência de se cobrar governo. Apesar de eu ser uma senadora de oposição, estes debates aqui, a gente faz ele a nível sério, a gente entrega as nossas reivindicações ao governo no que for preciso, mas o Ministério da Saúde vir numa audiência dessa mostra o respeito do Ministério da Saúde ao debate e com muita alegria a gente recebe a tecnologista da Coordenação Geral de Doenças Raras do Ministério da Saúde, a doutora Renata de Paula Faria. Bem-vinda, doutora. Na verdade, a doutora Renata já merece até um voto de senadora, doutora Renata. Ela está sempre com a gente em todos os debates. Ela não tem todas as respostas, mas o fato de estar sentada conosco na mesa, nos ouvindo, já nos enche de muita alegria e de muita esperança. Muito obrigada. Nós temos online conosco Olga Cristina Rocha de Freitas, coordenadora geral de estruturação do Sistema Educacional Inclusive do Ministério da Educação. Obrigada, doutora Olga, professora Olga. E temos conosco online a médica da Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi e coordenadora do ambulatório da Síndrome de Prader, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Oh, que alegria! A doutora Ruth Rocha Cardoso, que daqui a pouco a gente vai trazê-la para o debate.
Quero informar aos nossos convidados que cada um terá 10 minutos para a exposição inicial, mas se precisar passar um pouquinho, fiquem à vontade, tá? Mas vamos tentar manter o tempo, porque nós temos criança no auditório e a gente sabe que elas daqui a pouco vão ficar incomodadas, então nós vamos tentar ficar dentro do tempo planejado. E nós temos 5 expositores. Se algum dos expositores precisar fazer a sua fala e precisar sair, especialmente as representantes de governo e a doutora Ruth, que está lá longe, e a doutora Maria, a gente fica imaginando o número de pacientes que estão esperando elas. Se precisar falar e se ausentar do debate, pode se ausentar, só dá um toque para nós aqui na mesa. E se chegar alguma pergunta, a gente diretamente direcionada, quem se ausentou, a gente encaminha via e-mail. Presidente, o Ministério mudou. Acabei de ser informada que o MEC mudou o representante. Vai ser o coordenador-geral de políticas pedagógicas da educação especial e diretor substituto da Diretoria de Educação Especial na perspectiva inclusiva do Ministério da Educação. Ai, como é grande o nome do departamento dele. Eu vou ler de novo, doutor, que eu não respirei. Ele é coordenador-geral de política pedagógica da educação especial. Ele é coordenador, mas é também diretor substituto da Diretoria de Educação Especial na perspectiva inclusiva do Ministério da Educação. Bem-vindo, coordenador e diretor substituto ao debate. E tudo começou com essa audiência com um episódio em uma escola. A gente já queria falar sobre o tema, mas o episódio nessa escola arrancou lágrimas do Brasil e por isso que o MEC está presente. Senhores, quando eu fiz a abertura da audiência, eu informei que essa audiência está sendo realizada por 3 comissões do Senado. A Comissão de Direitos Humanos, da qual sou presidente, a Comissão de Educação, que a presidente é a nossa querida senadora Tereza Leitão, e a Comissão de Assuntos Sociais e Saúde do Senado, que o presidente Marcelo é o presidente, do senador Marcelo. Então, quando a gente soma o número de senadores em cada comissão, só nessa aqui tem 30. Se a gente somar uma média de 30 em cada comissão, essa audiência foi aprovada por unanimidade por 90 senadores que entenderam que estava na hora da gente trazer o assunto para o Senado e começar a dar visibilidade e começar um novo debate sobre o assunto. E eu me sinto privilegiada de ter provocado as 3 comissões para que essa discussão aconteça aqui. Mas especialmente sobre a Comissão de Direitos Humanos, que realiza essa presente audiência em conjunto com as outras 2, com o objetivo de debater os desafios enfrentados pelas pessoas com a síndrome. E alguns anos atrás eu falaria pelas crianças, mas hoje a gente tem que falar pelas pessoas. Nós estamos com muitos adultos hoje, né, doutor Marco? Quando eu tive acesso à síndrome, quando eu tive um anjo em casa, nós não encontrávamos tantos adultos. E hoje nós estamos com muitos adultos no Brasil com a síndrome. Então, discutir o tratamento adequado, o diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento e ao desenvolvimento de políticas públicas integradas de saúde, educação e inclusão social é o nosso objetivo nessa manhã. A realização desse debate insere-se no âmbito das competências constitucionais da Comissão de Direitos Humanos, que tem como missão promover a defesa dos direitos humanos e a proteção de grupos em situação de vulnerabilidade, contribuindo para o aperfeiçoamento das políticas públicas e do ordenamento jurídico nacional. Do ponto de vista da magnitude do problema, a síndrome de Prader-Willi é uma condição genética rara, com incidência estimada em aproximadamente 1 caso para cada 15 mil indivíduos. Portanto, é rara, portanto, a gente vai encontrar muitas pessoas com a síndrome no país, podendo variar entre 1 para 10 mil e 30 mil, conforme estudos internacionais. Embora considerada rara, trata-se de uma condição de elevada complexidade que afeta múltiplas dimensões do desenvolvimento humano, incluindo aspectos metabólicos, cognitivos, comportamentais, exigindo acompanhamento contínuo e multidisciplinar ao longo da vida.
Neste contexto, cumpre registrar que essa comissão já teve a oportunidade de conhecer, por meio de relato institucional, a trajetória do Igor, uma criança com a síndrome, acompanhada por sua família ao longo de mais de uma década. A experiência revelou de forma contundente que o enfrentamento das doenças raras vai muito além da dimensão clínica, envolvendo desafios permanentes relacionados ao diagnóstico, ao acesso, ao tratamento, à inclusão e à superação. Trata-se de uma realidade que se repete em milhares de lares brasileiros e que evidencia a urgência de políticas públicas estruturadas, capazes de oferecer suporte adequado e garantir dignidade às pessoas afetadas e às suas famílias. O Igor era o meu sobrinho. E aí, doutor Marco, Renata, doutora Terezinha, foi o Igor que me trouxe a esta casa. Então, eu sou senadora por causa de uma síndrome. Toda a minha luta que me traz a Brasília para a gente fazer as discussões sobre os excluídos e venho para os bastidores do poder e fiquei anos nos bastidores do poder, influenciando o poder. E essa minha luta me torna visível aos olhos de um homem que se elegeu presidente da República, que me levou para ser ministra, e aí o resto você já conhece. A ministra virou senadora, mas foi uma criança com essa síndrome que me trouxe a esta casa. No Brasil, estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas convivam com a doença, com doenças raras, segundo o Ministério da Saúde, sendo recorrente a ocorrência de diagnóstico tardio, o que evidencia dificuldades estruturais. Neste sentido, entendendo que direitos têm sido violados no Brasil, entendendo que as famílias estão clamando para que crianças tenham o diagnóstico precoce e para que o tratamento chegue a elas cada vez mais cedo, é que a gente dá início a esse debate nessa manhã. Que tenhamos uma audiência. Nós vamos falar de uma síndrome raríssima, que em alguns momentos arrancam lágrimas, mas vocês vão ver o quanto essas crianças são felizes e têm o direito de ser feliz. Eu não conheço nenhum Prade, doutor, que não sorria, que não faça a gente sorrir. E o mundo é deles. E eles merecem que essa casa pare tudo o que estava fazendo hoje, apenas para discutir os direitos, o tratamento e educação de qualidade para todos eles. Sejam todos bem-vindos à nossa audiência e vamos começar a exposição ouvindo o Dr. Marco Aurélio. É uma alegria tê-lo aqui conosco, o presidente da Associação Brasileira exatamente da Síndrome Prader-Willi. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, senadora. Você pode botar o vídeo para a gente, por favor? De mãos dadas com você. A gente vai fazer uma roda de conversas, vão ter exercícios físicos para as crianças, brincadeiras. É um evento de acolhimento para as famílias. Hoje, de mãos dadas com você. A gente vai fazer uma roda de conversas, vão ter exercícios físicos para as crianças, brincadeiras. É um evento de acolhimento para as famílias. Hoje eu tô me sentindo relaxada, o que não é comum, porque eu sou muito... Não só pela massagem que eu já recebi ali, não só por isso, mas eu tô me sentindo relaxada. Nós vamos mudar o vídeo, não é esse o vídeo? Vamos na apresentação? Vai na apresentação, não. Ele deixa o vídeo para o final. Ok, doutor? Sou eu que... Aqui.
Bom dia. Em nome da presidente dessa comissão, a senadora Damares Alves, cumprimento todos os senadores e senadoras. Em nome da doutora Maria Terezinha Oliveira Cardoso e da doutora Ruth Rocha Franco, cumprimento todos os médicos, médicas e profissionais de saúde. Em nome da senhora Renata de Paula Faria Rocha, tecnologista de coordenação geral de doenças raras do Ministério da Saúde, cumprimento todos os servidores deste ministério. Em nome do Marco Franco, coordenador geral de política pedagógica da Educação Especial e diretor substituto da Diretoria de Educação Especial na perspectiva inclusiva do Ministério da Educação, cumprimento todos os servidores desse ministério. Cumprimento de forma muito especial as famílias da síndrome de Prader-Willi, as famílias raras, os representantes da sociedade civil, os especialistas, os convidados e todos que nos acompanham presencialmente ou remotamente pelos canais do Senado Federal. Eu falo como presidente de uma associação de famílias, em nome de 1.855 pais, amigos e familiares. Falo em nome de 337 pessoas com Prader-Willi. Associação essa formada majoritariamente por pais, mães e amigos de crianças com síndrome de Prader-Willi. Falo em nome de famílias que poderiam ser aproximadamente 13.500 famílias no Brasil. E porque tudo que vamos abordar não passam de 6.000. E ainda pior, menos de 700 delas sabem o que estão vivendo ou enfrentando. Mas falo sobretudo como pai de uma criança que todos os dias precisa de cuidado constante para garantir algo que deveria ser básico, a sua própria segurança. A síndrome de Prader-Willi é uma condição genética rara e complexa. Afeta o funcionamento do hipotálamo, comprometendo a regulação da fome, das emoções e do comportamento. Na prática, isso significa que a pessoa não sente saciedade. E isso não é uma questão de vontade. É uma questão neurológica. No Brasil, muitas crianças ainda são diagnosticadas tardiamente. Falta informação, faltam protocolos, falta triagem. As estimativas da SPW Brasil indicam aproximadamente 5.000 pessoas no Brasil sem diagnóstico, para menos de 700 de casos diagnosticados. As famílias enfrentam dificuldade de acesso a atendimento multiprofissional, exames e tratamentos essenciais. Muitas vezes recorrem à judicialização para garantir o mínimo. Hoje, a ausência de política pública estruturada já gera custo elevado, principalmente por meio da judicialização e do agravamento de quadros clínicos. Não existe uma política pública estruturada para essa população. O que observamos na prática é a ausência de organização específica do cuidado para essa condição. Isso gera fragmentação do atendimento e dificuldade de acesso a serviços essenciais. Isso também amplia a sobrecarga das famílias e aprofunda desigualdades no acesso. As famílias convivem com uma sobrecarga constante, pois a supervisão precisa ser contínua, sem descanso, 24 horas por dia. Isso acontece porque não existe hoje no Brasil e na maior parte do mundo medicação capaz de controlar plenamente a fome associada à síndrome. Sem supervisão, há risco real à vida. Comem até romper o estômago. É importante esclarecer que não se trata de obesidade comum, nem de um padrão alimentar passível de controle por medidas habituais. Trata-se de uma condição em que o cérebro não reconhece a saciedade. Por isso, o manejo exige estrutura contínua, supervisão permanente e abordagem multiprofissional. Reduzir essa condição à obesidade é não compreender a sua gravidade e os riscos envolvidos. Sem acompanhamento adequado, o risco é real. Obesidade grave, complicações clínicas e até a morte precoce.
E há um dado que precisamos considerar com muita atenção. Em aproximadamente 4 em cada 5 famílias, o cuidado recai sobre mães solo. E essas mães, em média, recebem significativamente menos, podendo ter rendimentos até 40% inferiores aos arranjos familiares biparentais. Ou seja, estamos falando de quem mais cuida, sendo também quem tem menos suporte. E que, ainda assim, precisa garantir uma supervisão contínua, muitas vezes incompatível com a manutenção de trabalho. Muitas delas vivem, na prática, isoladas da convivência social. Encontros sociais envolvem comida e se tornam altamente desreguladores para quem vive com a síndrome. Casos recentes divulgados na mídia evidenciam situações de exposição, constrangimento e risco. No contato com as famílias, recebemos relatos de sofrimento extremo, que refletem o nível de exaustão emocional vivenciado por esses cuidadores. Como e onde eu devolvo? Quero minha vida de volta. É apenas um exemplo dos relatos que evidenciam situações de desespero que demandam acolhimento, orientação e encaminhamento adequado. Inclusive no ambiente escolar, que deveria ser um espaço de proteção, essas famílias enfrentam diariamente essa realidade sem o suporte adequado. No ambiente escolar, os desafios são ainda mais delicados. A dificuldade de autorregulação emocional e alimentar exige acompanhamento constante. E aqui é importante dizer com clareza, não se trata apenas de apoio pedagógico. No caso da síndrome de Prader-Willi, o acompanhamento individual é uma medida de segurança. Estamos falando de crianças que não conseguem regular impulsos relacionados à alimentação e às emoções, por uma condição biológica. Por isso, defendemos a garantia de acompanhamento individual de natureza terapêutica no ambiente escolar, inclusive na modalidade de acompanhamento terapêutico. Trata-se de uma medida de proteção que permite a permanência segura do aluno no ambiente escolar e pode ser implementado conforme avaliação técnica, com profissionais com formação compatível. Não é um recurso acessório, é proteção à vida, à integridade e ao direito de aprender. Diante desse cenário, trazemos uma proposta objetiva, a instituição de uma política nacional de atenção integral à pessoa com síndrome de Prader-Willi. Uma política baseada em eixos fundamentais: diagnóstico precoce, linha de cuidado no SUS, atendimento multiprofissional, inclusão escolar com suporte adequado, apoio às famílias e produção de dados e pesquisa. Trouxemos, inclusive, uma minuta estruturada dessa proposta que colocamos à disposição dessa comissão. Essa proposta está em consonância com o que já estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao reconhecer a responsabilidade do Estado na garantia de direitos e na promoção da inclusão. O que buscamos aqui não é criar privilégios, é garantir que direitos já previstos sejam de fato acessíveis. Nossa proposta para essa comissão é a instituição de uma política nacional de atenção integral à pessoa com síndrome de Prader-Willi. Por outro lado, agradecendo mais uma vez a atenção de todos, gostaríamos de consignar também aqui os seguintes pedidos de apoio e ou ajuda na medida que eles estiverem em pauta nas próximas semanas e meses. A aprovação do hormônio de crescimento no SUS, o protocolo de hipotonia neonatal no Brasil, a implantação do diazoxidilcolina no Brasil, é o primeiro remédio que tira a fome do Prader-Willi, foi lançado ano passado nos Estados Unidos, e, se for possível, um spot de 30 segundos na hora do Brasil, em maio de 26, que é o nosso mês de conscientização da síndrome, para que a gente possa chegar com essa mensagem
nos mais ermos rincões desse nosso país que às vezes nem a internet chega. Por trás de cada diagnóstico existe uma família vivendo em estado permanente de alerta. Não por escolha, mas por ausência de uma estrutura pública que deveria existir. Estamos falando de famílias que convivem com uma condição rara, que sem o suporte adequado pode ser devastadora. Esta é uma pauta de saúde, é uma pauta de educação, é uma pauta de dignidade, é uma pauta de vida. Contamos com o apoio dessa comissão para que possamos avançar na construção de uma política pública que dê visibilidade, organização e proteção a essas pessoas. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, doutor Marco. Muito obrigado. Diagnóstico precoce. E vocês viram que eles pediram 30 segundos na hora do Brasil, no mês da conscientização, para falar com o Brasil. É muito pouco, gente. Mas vocês observem como eles estão longe do Brasil ainda para se falar da doença. Eles precisam de espaços pequenininhos e ainda não tem esse espaço tão pequenininho. Gasta-se tanto dinheiro com mídia no Brasil, com outras coisas, doutor. Tanto dinheiro. E eles vieram aqui humildemente pedir 30 segundos na Voz do Brasil durante o período que eles têm consagrado à conscientização sobre a doença. Nós vamos lutar por isso, doutor. Mas não vamos lutar só por 30 segundos, não. É muito pouco. Nós vamos lutar para mais visibilidade. E nós vamos passar o vídeo. Acho que o vídeo ficou pronto. Vamos passar seu vídeo já? Vamos passar o vídeo dele agora. Todo ano, cerca de 1 em cada 15 mil recém-nascidos vem ao mundo com um complexo distúrbio genético chamado Síndrome de Prader-Willi, ou SPW. A SPW apresenta uma longa lista de desafios que incluem baixo tônus muscular, deficiência intelectual, alterações psiquiátricas e hiperfagia, uma sensação constante de fome que pode levar à obesidade potencialmente fatal. A maioria dos indivíduos com SPW precisa lidar com esses desafios ao longo da vida, mas é importante saber que eles são muito mais do que o diagnóstico. São irmãos, irmãs, amigos e vizinhos, e são cheios de alegria e amor. Com o acesso a terapias e a uma rede de apoio comprometida, eles também podem ter um futuro brilhante. E é aí onde nós entramos. A Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi tem como missão ajudar no desenvolvimento pleno das habilidades de quem tem SPW e melhorar sua qualidade de vida. Por meio do apoio às famílias, da educação e da conscientização dos profissionais da saúde, oferecemos ajuda e esperança às pessoas com SPW no Brasil. Nossa equipe está disponível para o acolhimento às famílias, para auxiliar no diagnóstico precoce e para o treinamento de médicos, educadores e cuidadores profissionais, disponibilizando informações atualizadas sobre a Síndrome de Prader-Willi. Se você tem perguntas, quer se conectar conosco ou deseja participar ativamente da nossa missão, acesse nossas redes sociais e nos envie uma mensagem. SPW Brasil. Juntos por uma vida mais leve. Juntos por uma vida mais leve. O lema é extraordinário. Vamos bater palma? Ó, todo mundo agora corre nas redes sociais, corre lá no Instagram e vamos seguir o perfil SPW. Todo mundo correndo agora para acompanhar e ali nós temos muitas informações. Nós vamos fazer aqui um orador presencial e um orador que esteja de forma online. Então, eu queria convidar a doutora Ruth Rocha Franco, médica da Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi e coordenadora do ambulatório da Síndrome de Prader-Willi, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas
da Universidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas e o instituto que cuidou do meu Igor. Saudade de vocês. Doutora Ruth, 10 minutos para a sua fala. Se precisar se estender um pouquinho, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito. É muito emocionante poder estar aqui hoje falando de um assunto que eu venho estudando há alguns anos. Quero agradecer profundamente a senadora Damares por dar o primeiro empurrão, né, nessa nossa conversa, porque vai ser muito importante. Já fico emocionada porque os vídeos já me emocionam. E quero também agradecer muito a todos dessa casa que se dispuseram hoje a nos escutar. Eu vou compartilhar a minha tela, o Marco já falou muito aí do que eu iria falar, mas eu quero mostrar um pouquinho o foco, né, do que a gente vem lutando. E eu coloquei essa capa porque essa imagem é de um livro de uma jovem de 20 anos com síndrome de Prader-Willi, uma jovem portuguesa que escreveu um livro sobre inclusão escolar. E é muito gratificante ver que quando eles têm oportunidade, eles conseguem se desenvolver. Então, o que a gente está aqui lutando hoje é para que eles consigam ter um futuro, como todos nós, né? Sendo felizes, tendo oportunidade de trabalho e tendo a saúde estabelecida. O Marco já disse muito sobre o que é a síndrome, né, de Prader-Willi, mas eu queria salientar que não é só uma doença rara. A síndrome de Prader-Willi é a principal causa de obesidade genética. Então, dentre muitas outras causas, ela é a principal e nós sabemos os grandes desafios que a pessoa com obesidade tem. Além de tudo isso, como o Marco também já disse, a síndrome ela não é exclusivamente baseada só na compulsão e só na obesidade, ela tem grandes desafios por trás, envolve o metabolismo de uma maneira geral, a função cognitiva e principalmente o comportamento, que é tão difícil muitas vezes de lidar, às vezes até mais difícil do que a própria compulsão. Queria muito que vocês olhassem essa foto é descrita aí em alguns artigos, mas infelizmente essa ainda é a nossa realidade aqui no Brasil, né? Nós temos ainda adolescentes que evoluem dessa maneira, com obesidade muito grave e com uma mortalidade muito alta, ainda muito jovem. Infelizmente, no último ano, nós perdemos mais de 6 jovens com menos de 20 anos por causa da síndrome de Prader-Willi e muitas vezes tudo isso baseado no diagnóstico tardio. Então, quando o diagnóstico ele não é feito no momento certo e a criança não recebe o tratamento adequado, a evolução, a história natural da doença é essa, levando à obesidade grave, a todas as comorbidades que nós sabemos e a mortalidade precoce. Infelizmente, esse foi um dos adolescentes que passou por todo esse processo. Infelizmente, ele não está mais entre nós, um diagnóstico muito tardio e que acabou evoluindo com insuficiência respiratória. E eu queria chamar a atenção que os dados de mortalidade são muito grandes, né? A síndrome de Prader-Willi apresenta uma taxa de mortalidade 6 vezes maior do que qualquer outra doença que tenha também deficiência intelectual. Essa mortalidade ela é muito grande, principalmente nos adolescentes com obesidade. E aí, muitos fatores diminuem essa expectativa de vida, mas uma das coisas que mais chama atenção são complicações da própria hiperfagia. Como o Marco também disse, essas crianças muitas vezes acabam tendo perfuração gástrica, aspirando a própria comida, morrendo sufocado. Então, assim, isso é uma coisa desesperadora, principalmente para as famílias que têm que ficar 24 horas sob supervisão. Aqui eu já falei, a taxa de mortalidade é muito grande, 50% deles morrem antes dos 30 anos de idade. Então, se a gente não começar um tratamento muito cedo, esta fatalidade vai acontecer também com os nossos adolescentes. As causas de mortalidade são muitas, mas principalmente, notem aqui, problemas, né, cardiorrespiratórios, todos eles muito ligados com a questão da obesidade. E a morte por asfixia, quase 8% dessas mortes, as crianças morrem às vezes engasgadas com um pedaço de carne, um pedaço de salsicha, porque muitas vezes eles têm o ímpeto de roubar comida, comer comida congelada, comida estragada, comida do lixo. Então, gente, isso é muito desesperador. E a gente está aqui justamente para
que isso não aconteça. E para que isso não aconteça, nós precisamos fazer o diagnóstico muito, muito cedo. Os pilares do tratamento hoje, nós sabemos que o principal deles é esse controle alimentar, mas precisa também não só o controle alimentar, ter uma orientação adequada à fisiologia, né, às alterações hormonais que existe da própria síndrome, que é diferente do tratamento de uma obesidade outra, né, que não seja da síndrome de Prader-Willi, a manutenção da atividade física, o início precoce do hormônio de crescimento. Eu diria que hoje isso é o que mais faz diferença na evolução da criança, é começar o hormônio de crescimento ainda com meses de vida, com 3, 4 meses. A gente tem hoje crianças que começaram, felizmente, neste momento e hoje estão com 7 anos e a evolução é totalmente diferente. E, por último, esse gerenciamento do comportamento, que às vezes é muito difícil. Aqui eu mostro para vocês a diferença de uma jovem que usou o hormônio de crescimento, não só em termos de altura, mas principalmente em termos de composição corporal. O hormônio de crescimento, o nome, ele só abrange o crescimento, mas felizmente a gente usa o hormônio de crescimento na síndrome de Prader-Willi por outras questões, né? Então, além da questão da altura, mas principalmente pela melhora da composição corporal, diminuir a quantidade de gordura no corpo, que o deles é muito maior, melhorar o tônus muscular e principalmente uma outra questão que vem sendo muito estudada, a melhora cognitiva, quando o hormônio de crescimento começa precocemente. Então, hoje, o que nós temos ainda de realidade aqui no Brasil? Infelizmente, o diagnóstico muito tardio. Nos Estados Unidos, o diagnóstico é feito na 2ª semana de vida. Aqui, o nosso diagnóstico é, em média, mais de 4 anos. Eu já recebi crianças com 10 anos, 12 anos sem diagnóstico. A dieta ainda é errada, principalmente porque os nutricionistas não conhecem as peculiaridades da síndrome. Então, a gente precisa fazer uma ampla divulgação também de como seria uma alimentação adequada. O início do hormônio de crescimento ainda é muito tarde, nós perdemos a grande oportunidade, que é a janela que essas crianças têm, o seu cérebro está desenvolvendo nos primeiros 3 anos de vida. E se a gente não inicia o hormônio de crescimento muito cedo, essa questão cognitiva pode ser prejudicada. A maioria das nossas famílias depende única e exclusivamente, né, do que o SUS oferece e principalmente a questão da terapia. Muitas crianças não têm as terapias adequadas, fonoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, na intensidade e na quantidade que eles precisam. Então, com tudo isso, hoje a nossa política ainda é um conformismo com a história natural da doença, sem muitas, eu diria sem quase nenhuma intervenção para mudar o curso dessa doença. E aí é isso que a gente vê, fazendo do jeito que a gente tem feito, os nossos resultados são muito inferiores aos resultados de outros países que têm uma política diferente, que começam o tratamento muito cedo, porque o diagnóstico vem muito cedo. O tratamento ideal, ele existe, tem muitos países que hoje conseguem colocar em prática, mas eu diria que de todos os desafios que a gente ainda tem no Brasil, eu diria que se nós focássemos em 2 principais, a gente começaria muito cedo mudar toda a história da síndrome. Primeiro, diagnóstico precoce ao nascimento. E aí eu quero fazer um agradecimento à Fiocruz, que gratuitamente tem feito os diagnósticos, né, de todos os recém-nascidos ou de todas as pessoas que tenham suspeita com a síndrome de Prader-Willi. Mas existe um limite financeiro, né, para também a Fiocruz fazer, mas existe uma barreira em que o próprio médico, muitas vezes, não pensa. Então, essas crianças passam, às vezes, por uma bateria de exames. Elas passam por biópsia, por avaliação de doenças neuromusculares, que são até bem menos frequentes, erros inatos de metabolismo são investigados, mas a síndrome de Prader-Willi, na maioria das vezes, é a última a ser investigada. Então, quanto dinheiro se desperdiçou quando a gente poderia, inicialmente, fazer um teste para toda criança com hipotonia ou todo recém-nascido que tivesse alguma suspeita de hipotonia. Por outro lado, o tratamento ideal ele exige terapias intensivas, principalmente nos primeiros anos de vida. E para que a gente possa mudar a história natural da doença, a gente precisa de uma política pública. Senão nós vamos beneficiar somente o grupo, né, pequeno de famílias que têm condições financeiras de arcar com tudo isso. Eu queria dizer que essa realidade ela vem mudando,
Nós temos aí aprovação já pelo FDA do primeiro medicamento que faz diferença na compulsão alimentar. Aqui é um dos adolescentes dos Estados Unidos que usa hoje este medicamento. E aqui mostrar os resultados que os Estados Unidos têm. Esses são os adolescentes, né, que eles conseguem, depois de toda a estrutura e o tratamento. Então, é por isso que nós estamos aqui, pedindo para que nós possamos tratar adequadamente as nossas crianças para que eles cheguem com saúde na vida adulta. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ruth. Tem alguém aplaudindo com muita alegria a senhora aqui. Doutora Ruth, muito obrigado pelo que o Instituto tem feito no Brasil, especialmente com relação aos pacientes com Prader. O doutor Marco acabou de me falar que eles têm na associação deles uma adulta com 56 anos de idade com Prader. Isso quer dizer, doutora, que eles vão viver muito daqui para frente. Com o diagnóstico certo, o tratamento certo, eles vão viver muito. Nós temos alguns pacientes aqui no plenário que é impressionante como estão bonitos e lindos. E eu vi agora uma imagem do filho do doutor Marco jogando futebol com 14 anos, doutora. Era o sonho do Igor jogar futebol. E tinha que ficar sentado olhando porque não conseguia ficar de pé direito. E aí, doutora Ruth, eu não sei como é que está seu tempo, a senhora falou do diagnóstico no berço. Eu conheço muitas crianças com Prader que não sugou quando nasceu, não chorou. Geralmente é isso. E os médicos subestimaram de fazer a investigação, foram fazer a investigação 4 anos. Vejo muitos médicos que não têm conhecimento da doença, doutora. Muitos médicos, se fossem orientados lá na universidade, lá na faculdade, ou na graduação, a doutora Terezinha vai falar aqui agora, poderia já ter identificado, ou então encaminhado para o exame para diagnóstico. Mas a senhora trouxe uma boa notícia, o doutor Marco também, do primeiro remédio que inibe a fome. Isso é extraordinário, porque, doutora Ruth, vou tentar manter a postura e não chorar, Benedito da vozinha está aqui, um querido amigo. Eu vi crianças amarradas. Eu andei pelo Brasil, famílias muito humildes, que não sabiam o que a criança tinha, e achava que era birra, crianças presas e amarradas e apanhando, doutora Renata, e apanhando feio. E vi em lugares expulsando os demônios das crianças, demônio da gula, o pecado da gula. E aí, essa é a realidade que nós temos no Brasil. No dia que eu falei do Igor aqui, e foi no dia que eu estava muito triste por causa do episódio que aconteceu, eu não sei se quem está acompanhando lembra, uma criança com a síndrome, doutora Terezinha, foi trancada dentro de um banheiro numa escola em Fortaleza, e os colegas abriram a boca dela e enfiaram 8 pedaços de bolo. Um bullying absurdo. E elas sofrem bullying e preconceito. Os pais estão chorando aqui na frente. E aí, doutora, se os médicos lá na ponta fossem orientados, seu bebê não chorou, seu bebê não sugou, seu bebê está com a cabecinha mole quando nasceu, não segura o pescocinho, eu acho que a gente chegaria a muitos diagnósticos e muitas crianças teriam a qualidade de vida que algumas que estão sentadas aqui eu estou vendo que já tem. Aí a pergunta é, doutora, o remédio já está no Brasil, o remédio é muito caro, é de difícil acesso, doutora Ruth, e especialmente o remédio para inibir a fome? O medicamento ainda não está aprovado, né, aqui no Brasil, ele recentemente tem sido usado nos Estados Unidos. É um medicamento que melhora a compulsão. Então, assim, é o único medicamento aprovado nesta condição, porque todos os outros medicamentos que nós temos que tratam a obesidade em outras condições, para as pessoas com a síndrome de Prader-Willi não funciona, porque o mecanismo, né, que leva à obesidade é diferente. Então, este é um medicamento promissor, nós vamos ter que batalhar para conseguir, porque é um medicamento que tira da cabeça da pessoa que tem síndrome de Prader-Willi
o vício da comida. E quando eles têm esse vício, eles só pensam em comida 24 horas, não sobra tempo para fazerem outras coisas. E por isso que é tão difícil esse manejo. Mas esse medicamento já está sendo usado nos Estados Unidos. Então, ainda não temos aqui, não temos aprovação, mas este é um próximo passo, uma tentativa de conseguir também trazer este medicamento. Mas eu diria que antes deste medicamento, nós temos que aprovar o hormônio de crescimento para todas as crianças com síndrome de Prader-Willi. Obrigada, doutora Ruth. Eu transmito a todos da USP um abraço carinhoso. Se a senhora puder continuar um pouco mais, mas fique à vontade se precisar sair. A gente sabe como é que é uma agenda, a fila que vocês têm aí de pacientes para atender todo dia, mas foi uma honra ter a senhora em nossa audiência. Na sequência, nós vamos ouvir com muita alegria também a médica geneticista da rede hospitalar do DF. Essa é de casa, a nossa querida doutora Maria Terezinha Oliveira Cardoso. Ela é professora do curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília, coordenadora da Regional Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Genética e Genômica. Muito bem-vinda, doutora Terezinha, à nossa audiência. Vai ficar lá? Alguém tem o microfone para a doutora Terezinha? Tem a ponteira e o microfone, tá? Enquanto a doutora Terezinha vai se posicionando, pode, doutora? Já está lá, seu slide. Enquanto o microfone dela chega, quero registrar aqui. Isabel, do Rio de Janeiro, perguntou: há casos de erros diagnóstico que atrasam o reconhecimento correto? O que levaria aos erros e como impedi-los? Essa é uma pergunta que está chegando. Outra coisa também, doutora Terezinha, agora é Eduardo de Rondônia. Quais medidas concretas podem reduzir a desigualdade regional no acesso ao tratamento? São duas perguntas que estão vindo do Brasil. Se a senhora puder responder, fique bem à vontade. Depois que eu apresentar, Sim, né? Depois que apresentar. Bom dia a todos. Obrigado pela audiência, né? E agradeço profundamente à senadora Damares esse convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essas ideias e parabenizá-la principalmente, senadora, por essa iniciativa que são vocês que levam a bandeira que a gente, né? Principalmente a população levanta. Sem vocês, senadores e gestores, a gente não consegue avançar. Então, muito obrigada e parabéns por essa iniciativa, tá? Então, é uma iniciativa importantíssima, porque é exatamente marcando o início do mês de maio, que é o mês de conscientização da síndrome de Prader-Willi, e principalmente no dia 15, que é muito, assim, marcante, porque 15 é o cromossomo da síndrome de Prader-Willi, né? Eu preciso A ponteira. Bom. Tá aqui. Obrigada. Peraí. É o da direita. Da direita, né? Vai. Doutora, tem que apontar para lá. Para cá. Para cá? Fica aqui uma coisinha, doutor. Não. Pronto. Você vai apertar aqui, vai para frente. Aí que eu estava apertando. Espera um segundinho que ela demora um pouquinho, tá? Meu Deus do céu. Tá. Isso, foi muito. Nossa, foi muito. Quer aquele espaço para a senhora? Melhor. Eles vão passando para a senhora. Pronto, mais fácil. Me ajuda a raciocinar e não esquecer da ponteira. Então, é uma síndrome que foi... Em 1889, Down, que descreveu a síndrome de Down, também descreveu, assim, sem muitos pormenores, a síndrome de Prader-Willi, porque ele era um médico inglês, né, que estudava doenças crianças com deficiência intelectual. Mas ela foi realmente descrita, pormenorizada por Prader, Labart e Willi,
em 1956. Então, é uma síndrome recente, né? Como a genética também é recente, porque em 1960 que foi feito o primeiro cariótipo, né? Então, as características marcantes que eles já notaram nas crianças era a hiperfagia, as alterações endócrinas, o déficit cognitivo, anomalias sensoriais e dificuldades comportamentais. Eles escreveram por alto, porque ela é muito mais profunda que isso, né? Seguinte. Então, as características marcantes, que é exatamente o que a senadora Damares disse, tem que ir para a graduação, esse treinamento de doenças raras. Porque os médicos que virão vão precisar disso, porque os que vieram para trás, infelizmente, não têm essa formação. Então, lembrar que a coisa mais marcante é a hipotonia. Então, uma criança que não consegue manter os seus pezinhos, a sua cabeça contra a gravidade, é o primeiro sinal de alerta, né? E, com isso, eles têm uma dificuldade de sucção, uma dificuldade, portanto, de alimentação, muitas vezes tem que usar sonda, e eles têm um choro muito fraco, e isso é fruto já... Há um alerta já na gestação, porque geralmente são gestações em que a gestante relata que tem baixo movimento fetal, tem polidrâmino, então já é um alerta, né? Eles geralmente são pequenos para a idade gestacional, então todos esses avisos já são dados antes do nascimento. E eles geralmente, como eles não se movimentam, eles têm uma apresentação pélvica. Certo? E aí um parto prematuro. Então, já ao nascimento ou pré-nascimento, já existem alertas que têm que levar em conta nessa somatória toda de sinais e sintomas. Seguinte, eu queria só a ponteira para mostrar a luzinha. Então, os critérios, tem critérios maiores e tem critérios menores, né? Então, a hipotonia central é sempre a hipotonia como um sinal de alerta muito grave. Há um atraso de desenvolvimento, a criança não vai ganhando peso, não vai ganhando aquisições motoras. A partir dos 4 anos, 3, 4 anos, há um que a gente chama switching, em que ele começa a ter hiperfagia e depósito de gordura corporal. Além disso, existem outras alterações que chamam a atenção, além do atraso do desenvolvimento. A tolerância à dor, que é muito importante, a apneia central, desregulação da temperatura, hipotireoidismo, insuficiência adrenal e hipogonadismo hipogonadotrófico. Quer dizer, como é hipotálamo que está comandando, é uma disfunção glandular global, certo? Seguinte. Isso, só aí, obrigada. Então, as características físicas, que isso ajuda, além de ter uma hipotonia, você ter sinais e sintomas. Então, quais os sinais e os sintomas que essa criança vai apresentar e, principalmente, qual o fenótipo, que é muito característico. Então, ela tem, geralmente, a principal característica é a hipotonia, como eu já falei. Ela tem um diâmetro bifrontal aqui, o diâmetro bifrontal dessa criança. Acho que tem que ser de longe, né? O diâmetro bifrontal. O lábio superior, ele é muito fininho, com apagamento do lábio superior. Mãos e pés muito pequenos, e, no caso, 1/3 dos indivíduos, dependendo, a gente vai falar, então, dos vários tipos de etiologia genética dessa Prader-Willi, a gente tem uma pele e cabelos claros. Por quê? Porque quando você tem a deleção dos genes paternos, no cromossomo 15, ele deleta o gene OCA2,
que é responsável pela despigmentação da pele, de retina e de cabelo, certo? Então, por isso que naqueles casos em que a etiologia é a deleção dos genes paternos no 15, ele vai apresentar essa despigmentação. Seguinte. Então, é só para mostrar aqui o cromossomo 15, e nessa região aqui do cromossomo 15, é a região que eles chamam marcador, são marcados. A gente tem um cromossomo paterno e um cromossomo materno. E existe uma diferenciação na expressão dos genes quando o cromossomo é paterno ou materno. Então, no caso do Prader-Willi, o que se expressa são os cromossomos, são os genes paternos. No Prader-Willi, quer dizer, não tem a expressão dos genes paternos, certo? Então, essa é a região que marca a região dos genes paternos. E ela, quando ela é deletada, quer dizer, ela perde esse pedaço, ele tem a síndrome de Prader-Willi. É uma das formas mais frequentes, é 65% dos casos. E aqui tem vários genes que eu vou mostrar para vocês. Por que a criança tem certas manifestações? É exatamente porque perderam esses genes que são importantíssimos na expressão hipotalâmica. Certo? Seguinte. Esse negócio não está funcionando direito. Ah, tá aqui. Então, aqui nós temos o gene NDN, que ele se expressa no hipotálamo, e ele é responsável pela apneia, as disfunções gonadais e a intolerância à dor, certo? Esse gene MAGEL2, ele também se expressa no hipotálamo e ele é responsável pela hipotonia, pelo atraso de crescimento e depois pela aceleração posterior da adiposidade corporal. O gene SNRF, ele é um gene que ele regula o RNA no hipotálamo e ele leva a hipotonias e alterações metabólicas. E o SNORD11, ele é expresso a nível do centro de controle do apetite no hipotálamo, gerando ansiedade, hipotonia e déficit de crescimento. Então, estes genes são os principais responsáveis pelas manifestações da síndrome, porque a criança perdeu esses genes no cromossomo paterno. Seguinte. Então, a gente vê que é uma síndrome complexa, ela não é só polifagia, ela não é só alteração endócrina, ela é um complexo em que tem alterações temperamentais, ao comportamento obsessivo-compulsivo, ela tem rigidez comportamental, tem uma dificuldade de cognição social, tem uma hiperfagia, ansiedade. Então, é um complexo. A síndrome, na verdade, é um complexo muito, muito específico e representa uma das patologias que afeta não só o indivíduo, como a família. Exatamente, né? Então, ele tem uma prevalência de 10 a 30 mil, isso varia de região para região. Em média, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria dá em torno de 1 para 15 mil, com 400 mil pessoas no mundo, é o que se supõe ter. Pode ter muito mais pessoas não diagnosticadas, né? A seguinte. Pode passar. Ah, tá. Então, nós temos... Não, pode voltar uma. Fazendo favor. Etapas. Então, são etapas que o Prader-Willi evolui por etapas. Então, ele começa com hipotonia, dificuldade de sucção, entre os 2 e 4 a 6 anos. O que predomina é exatamente a hipotonia, o atraso global, a dificuldade de alimentação, dificuldade de crescimento. Tem locais que dão como 4 anos esse switching. Aí começa a haver uma polifagia com ingesta incontroláveis de alimento, uma obesidade que é um controle central, então ela é incontrolável, né? Levando a toda essa alteração da arquitetura corporal. Seguinte.
Aí, dos 6 aos 12 anos, começam, além de tudo, o comprometimento cognitivo, a hiperfagia domina o quadro, né? Mas tem problemas de comportamento, incluindo explosões, comportamento obsessivo compulsivo, e é uma síndrome que são características tão clássicas que é muito difícil você suspeitar de uma doença e não achar essas características, certo? Então, esse é marcador exatamente dessa síndrome. Seguinte. Então, aqui, como eu mostrei, ele evolui por etapas, e aquela etapa que é marcante, essa virada do peso, que antes ele tem um baixo peso, baixa estatura, e de repente dá aquela troca de comportamento e as disfunções endócrinas passam a predominar junto com os distúrbios comportamentais. Seguinte. Então, aqui só para explicar por que ele funciona, como ele funciona, é isso. O cromossomo 15 do pai tem nessa região aqui, que está marcada aqui, é uma região que se chama de marcação genômica. Então, o cromossomo do pai tem uma marcação e que funciona de uma maneira. E o cromossomo da mãe tem outra marcação que vai funcionar de maneira diferente, os genes nesta região, certo? Então, no cromossomo 15. E aí, com isso, pode ter vários mecanismos, né, que são as etiologias genéticas, por causa dessas alterações nessa região. Seguinte. Então, aqui nós temos um outro mecanismo. Aqui ele quebra um pedaço e você perde aqueles genes. O outro é isso aqui, geralmente ocorre quando há um evento de que, durante a disjunção, na fecundação do bebê, o bebê leva um cromossomo de um lado e 2 de outro, faz uma trissomia. E a placenta tenta salvar, o tecido embrionário tenta salvar o feto e joga um cromossomo durante a metáfise para fora. Mais ou menos é só para explicar assim para vocês. E muitas vezes ele joga não um cromossomo ficando um paterno e um materno, mas ele joga o cromossomo paterno e fica 2 maternos. Então é chamada dissomia uniparental, são esses 2 rosinhas. Em vez dele ter um pai e uma mãe, um do pai e um da mãe, ele tem 2 paternos. Então, ele não tem cromossomo paterno, ele tem 2 maternos só. Então, são os mecanismos. 65% é por deleção, 30% a 35% é essa, chama dissomia uniparental, 2 cromossomos maternos, sem nenhum paterno, ou esse aqui, que é uma lesão no centro de impressão genômica, é onde que marca. Isso, geralmente, o pai herda da mãe durante o crossing over, e ele passa a apresentar um pedaço materno, perdendo o centro de impressão genômica dele. E aí, o que acontece? Isso aqui é em torno de 3%, ele não vai ter também o comando para marcar aqueles genes. Então, são as três etiologias genéticas que você pode ter no paciente. Isso é importante? É importantíssimo, por quê? Seguinte. Então, isso faz parte do nosso aconselhamento genético. Por quê? Quando você tem uma deleção, ele foi ao acaso. Risco de recorrência, 1%. Quando você tem a dissomia uniparental, também é ao acaso. É quando tem uma trissomia que vai jogar um cromossomo para fora. TV Senado. Ah, tá. Eu mexo demais com a mão, né? Então, aí, nesses 2 casos, de dissomia parental materna ou na forma de deleção, risco de recorrência familiar, 1%. Mas quando você tem um defeito de impressão, que é aquele pedacinho cor-de-rosa que veio no cromossomo paterno, ele passa de geração a geração. E aí o risco é de 50%.
de reincidência em cada nova gestação. Então, muda completamente. E aí é a etiologia do processo. Por isso que é importante o estudo molecular da etiologia da síndrome de Prader-Willi, porque ela não é uma etiologia comum de um jeito só, sabe? E essa reincidência de 50% é uma coisa muito dramática. 60 segundos. Tá certo? Seguinte. Então, aí vamos voltar naquilo que todo mundo já falou. Qual é a importância do hormônio de crescimento nessas crianças? Então, ele diminui a baixa estatura, ele dá um remodelamento cardíaco, ele aumenta a massa muscular, ele aumenta a massa óssea, entendeu? E por que ele não tem? Ele não tem o hormônio de crescimento, ele tem um defeito hipotalâmico, ele não faz o estirão de crescimento, ele não entra em puberdade, ele faz um hipogonadismo. Certo? Aí ele tem uma baixa estatura, que para os meninos é 1,55 no máximo, e as meninas 1,45 no máximo. Então, a terapia com GH, que já foi falada, ela ajuda na recomposição hormonal, evita o diabetes, evita toda aquela dislipidemia que vocês já sabem. Então, o GH é a terapia fundamental no tratamento do Prader-Willi. Mas, junto com isso, hoje é o Vicat XR, que é um medicamento que foi liberado nos Estados Unidos o ano passado, né? O FDA liberou. Ele age de que maneira? Ele age nos canais de potássio, excitando os canais de potássio hipotalâmico e bloqueando o centro do apetite. Esse é o mecanismo do Vicat. E, então, eu acho que a importância está nisso aí, que a doutora Ruth falou. É mais uma luta a ser empreendida além do GH, o Vicat XR, porque isso aí vai ser um presente maravilhoso para todas essas crianças, né? Então, o seguinte, eu acho que todo mundo já foi falado, o tratamento é o quadripé, né? Nós temos os pilares que são atividade física... 60 segundos. Dieta de restrição, dieta, alteração comportamental e a parte de aprendizado. Então, a gente precisa dessas 4 coisas para dar qualidade de vida para essas crianças. Seguinte. Vou passar rápido aqui, porque é exatamente o exercício físico, que isso é super importante para as crianças, né? E também o controle do hormônio tireoidiano, porque como ele tem múltiplas disfunções endócrinas, é preciso que seja controlado 3, 6, 12 meses e depois anualmente, porque senão leva a deficiência intelectual também. O hormônio de crescimento da tireoide, ele é um hormônio vitalmente importante para o cérebro. Seguinte. Ele tem vários distúrbios comportamentais que precisam, então, de terapias. Então, o Prader-Willi é um exemplo de patologia que precisa de uma terapia multiprofissional. Um só indivíduo não dá conta de tratar os indivíduos, o paciente com Prader-Willi, porque tem múltiplas vertentes, certo? E aqui é só para mostrar para vocês como é que faz o diagnóstico. Dá uma ideia do diagnóstico. Então, a UML-PA, que a gente, inclusive, tem no nosso centro de referência, aqui em Brasília, ele realmente é o padrão ouro para diagnosticar Prader-Willi. E aqui está o Prader-Willi, que aqui é a falta do paterno, ele só tem o materno. Na síndrome de Angelman, que vocês já devem ter ouvido falar, no cromossomo 15 também, ele só tem a fração paterna e não tem a materna, é o inverso, certo? E antes ela... Volta só um pouquinho para mostrar para o pessoal. Era o FISH, era só a deleção. Porque achava que era só a deleção. Hoje a gente sabe que tem outras alterações. Então, a gente punha 2 marcadores. Aí, você tem um marcador
de um cromossomo normal e um cromossomo que não tem a pontinha vermelha, mostrando que, na verdade, ele perdeu uma parte do cromossomo. Então, em 65% fazia-se o diagnóstico. Ficava o resto sem fazer o diagnóstico, certo? E aí o aconselhamento genético é totalmente diferente agora, certo? Então, o seguinte. Então, gente, a conclusão nossa é exatamente que a síndrome de Prader-Willi ela é multiprofissional, ela precisa de um apoio interdisciplinar e ela precisa do GH e agora também do VICAT-XR. Seguinte. A doutora Ruth até citou também que, como o Instituto Fernando Figueiras, que pertence à Fiocruz, ele instituiu a triagem neonatal para Prader-Willi, dentro de um processo de uma parceria com o Ministério da Saúde, né, para fazer a triagem neonatal, aí em papel filtro que eles estão colhendo, né? Um papel filtro, manda para lá e eles fazem a molecular para Prader-Willi, um diagnóstico neonatal. Isso é maravilhoso, né? Isso aí tem que ser estendido para que a gente, então, passe a fazer toda doença diagnosticada, pré-sintomática, como a triagem neonatal ampliada nossa, é outro resultado na vida. Muda-se a história natural do paciente, né? E da família também, certo? Então, é isso que tem que ser trabalhado. E lembrar da importância das associações, que é um segmento da sociedade, que eles são responsáveis por despertar os gestores a elaborar políticas públicas, certo? Então, parabéns ao Dr. Marcos e a todos vocês por essa luta que a gente está junto, certo? Então, obrigada. Obrigada, doutora Terezinha. Aí, olha que linda essa... Aí eu perguntei aqui, doutor Marco, a doutora Terezinha faz parte da associação, ela está ali elogiando. Não, eu conheci ela hoje. Vocês estão entendendo como a sociedade civil organizada pode conquistar muitos parceiros para a causa? E olha, doutor Marco, aproveita, já dá a fichinha de inscrição dela para a associação hoje. Doutora, muito obrigada. Está com a gente, está no plenário, Amanda Cabral, coordenadora do programa Educação Precoce da Secretaria de Educação do DF. Obrigada por estar com a gente, Amanda. Ellen Munhoz, representante, a voz dos pacientes raro, Hospital das Clínicas de São Paulo. Obrigada, doutora. E claro que não pode faltar nessas audiências Luciana Medina, a presidente da Associação Inclusiva. E está com a gente também, gente, que eu fiquei tão feliz quando vi entrar a Lília Nascimento Vieira Nogueira. Cadê a Lília? A Lília estava com um nenê, é isso, Lília? Cadê o nenê, Lília? Está dormindo. Traz o nenê para a gente ver, pai. Traz o nenê. A Lília é mãe. Gente, nós vamos ver um bebê com a síndrome, já diagnosticado. E, olha, ela entrou. Eu fico tão feliz que esses pais jovens, você viu que lindo? Pais jovens vieram na audiência. Vamos conhecer o bebê da Lília. Lília, que alegria ter você aqui. Veja só. Ela veio de fora de Brasília, é isso, Lília? Goianese. Gente, que coisa mais linda. Ela vai apresentar o bebê dela para nós. Senta aqui um pouquinho com a gente, Lília. Senta aqui. É uma menina, tá de lacinho. A Cecília. Ela vai só apresentar a Cecília, na sequência a gente passa para você. Oh, meu Deus do céu. Oi, Cecília. Eu sou senadora, Cecília. Bom dia, Cecília. Cecília. Mãe, fala no microfone. Fala da Cecília para nós. Que idade a Cecília está, mãe? Olá, boa tarde. Bom dia. A Cecília tem 11 meses, ela vai fazer aniversário amanhã. A Cecília nasceu de 35 semanas, nós ficamos 93 dias na UTI. A Cecília fez uma bateria de exames infinitas, inclusive quando saiu, e ela colocou uma sonda de gastrostomia, porque ela não conseguia mamar. E graças a Deus, hoje a gente conseguiu tirar. Ela já se alimenta pela boca, né?
porque ela tinha uma hipotonia muito grave, né? Muito grave, e hoje ela tem melhorado muito com muitas terapias. Nós conseguimos fazer o exame da Cecília porque uma amiga minha, ela mandou uma mensagem para mim com o link da associação. E aí ela falou assim, que como os médicos não estavam descobrindo, a Cecília parecia muito com o sobrinho dela, que mora lá no interior de Goiás. Aí ela me mandou o link, eu entrei, aí baixei, a gente tem um formulário, né? Levei na geneticista e falei para a geneticista, eu falei, doutora, ela inclusive é do Hospital de Apoio daqui de Brasília, a geneticista. Aí ela foi e falou assim, vamos fazer o cariótipo, ela já tinha feito diversos exames, fizemos o cariótipo do negativo, e aí nós fizemos a coleta do sangue dela e enviamos para a Fiocruz, e lá, depois de aproximadamente 20 dias, eles retornaram com resultado positivo da síndrome. E aí, a partir daí, nós começamos a correria para conseguir a medicação. Ela faz acompanhamento com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, ela faz acompanhamento com neuro, endocrinologista, e está se desenvolvendo, graças a Deus, e ao diagnóstico precoce, né? E é isso, ela iniciou o GH também, e estamos na luta aqui por ela e por todas as crianças. Amém. E os adultos, né? Amém, Lília! Olha, gente, vejam só, é exatamente o que as duas médicas falaram. O corpinho que não se sustenta, que a gente chama de hipotonia, né? Nasceu prematura, não se alimentava direito, chorou fraquinho? Praticamente não dava para ouvir o choro. Não dá para ouvir o chorinho, atenção, olha. E os médicos dela não descobriam o que era. Chorava fraquinho, não ganhava peso depois que nasceu. Aí o sonho da gente é que ganhe 10 gramas por dia, não é isso, mães? Depois a gente sonha que eles percam 10 quilos por semana. Então, é uma contradição lá no berço, né? Mas o exemplo da associação. Tá vendo, doutor? Não desista do trabalho, não. A mãe viu a associação, foi lá. Então, ela já está diagnosticada, já está tomando o hormônio do crescimento, já está com psicólogo, com físio. Ela já está em tratamento. Isso quer dizer, ela vai ter uma vida longa e saudável, porque a mãe conseguiu. E ela está me olhando. A gente nunca teve uma senadora comprada. Quem sabe, né, minha princesa? Quem sabe? É exatamente isso que a gente quer. E aí, mãe, fica firme, tá? Ele está com uma paciente com 56 anos. Ela vai ter uma vida longa. Você vai ter muitas alegrias com ela. E amanhã é aniversário dela. E na minha terra, quem faz aniversário, a gente canta parabéns. Vamos cantar parabéns para ela? Parabéns para você. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva! Ela está interagindo. Vai... Cecília! Deus te abençoe, Lília. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra Lília. Lília, Cecília vai amar a festinha de aniversário. Eles amam festa de aniversário. Eles amam. E leve ela em todas que ela for convidada. O controle com o alimento, mas leve ela em todas. Pronto. Parabéns, Cecília. Muito ano de vida. Oh, meu. Amém. Obrigada, obrigada. Gabi tem 28 anos? Noiva? Ah, e é Prade? É Prade, uma paciente com 28 anos. Cecília, tá vendo, Cecília? Você vai ser muito feliz, muito feliz. Que Deus te abençoe. Nós vamos liberar a Cecília, porque aqui o ambiente está gelado, Pai. Pai, Deus te abençoe, viu? Obrigada por ter deixado tudo e compartilhado a história de vocês com a gente. Depois dessa emoção, Renata, agora é você. E aí, doutora Renata, que representa o Ministério da Saúde, as perguntas que estão vindo do Brasil. Lisleide do Maranhão pergunta, doutora Renata, se puder responder, quais políticas públicas podem melhorar o diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento da síndrome de Prader-Willi no Brasil? Kátia de São Paulo,
Como andam os estudos sobre o uso do canabidiol para o tratamento de Prader-Willi? Caio de Goiás. O SUS oferece uma linha de cuidado multiprofissional em relação ao manejo da SPW? Bem-vinda, doutora, e obrigada por estar conosco. Agora vamos ouvir o governo. 2 representantes do governo e a gente já vai encerrando. Bom dia a todos. Eu sou Renata, sou coordenadora substituta da Coordenação Geral de Doenças Raras do Ministério da Saúde. O doutor Natan é o coordenador. Eu agradeço o convite. A senadora sabe que eu estou sempre por aqui. Senadora, toda vez que a senadora faz uma audiência pública, eu venho, né, representando o Ministério da Saúde. E antes de começar a minha fala, eu queria só reforçar que dentro do Ministério, a gente ter uma coordenação de doenças raras foi um ganho enorme, considerando essa temática, né? As doenças raras, elas ficavam diluídas dentro do Ministério, dentro das coordenações, e a partir do momento que a gente ganha uma coordenação de doenças raras, a gente consegue trazer mais visibilidade para a causa. Lá dentro da coordenação, a nossa equipe lá, a gente não está trabalhando, e aí, corroborando o que a senadora falou com relação a vertentes políticas e viés político, a gente trabalha para fornecer políticas públicas efetivas para pacientes e familiares. A gente não está levando questão viés político nem nada disso, tanto que estou em todas as audiências públicas que a senadora chama. E a gente faz questão de participar desses momentos, tanto das audiências públicas quanto dos eventos que são promovidos. A gente faz questão de estar perto, porque eu acredito, eu sou enfermeira, tenho 23 anos na assistência, 23 anos de SUS, e eu acredito que não é dentro de uma sala, atrás de uma mesa com ar-condicionado, que a gente vai fazer políticas públicas para a população. Eu acho que a gente precisa estar próximo de quem está passando, né, pela jornada aí com o paciente, para que a gente possa fazer políticas públicas que realmente sejam efetivas, e é esse o nosso papel lá na coordenação. Eu coloco a coordenação à disposição. O nosso e-mail é cgraras@saude.gov.br. Vocês fiquem à vontade para mandar sugestões, falar das demandas de vocês, as necessidades que vocês têm. Nós estamos abertos para ouvir vocês. E esses momentos são momentos muito ricos para a gente reforçar as nossas ações. Nós somos uma coordenação muito nova, a gente não tem nem 3 anos de coordenação. A gente já conseguiu ampliar os serviços de referência em doenças raras, então a gente passou de 12 serviços, hoje nós temos 50 serviços de referência. É pouco ainda? É pouco. A gente consegue atender todo o país? Não conseguimos. A gente tem áreas de vazios assistenciais e todos nós sabemos disso, mas nós estamos trabalhando para conseguir ampliar os serviços. Hoje, todas as demandas que a gente recebe de habilitação de serviços de referência já estão finalizadas, então as habilitações já foram concedidas. Se a gente não tem serviços de referência em determinadas regiões, é porque não houve a solicitação mesmo desses locais, né? E a gente sabe que existe uma deficiência de médicos geneticistas, né? A quantidade de médicos especialistas é restrita, então isso dificulta também o acesso, mas a gente vem trabalhando muito para melhorar a questão dos laboratórios de diagnóstico, então, fazendo parcerias para que a gente consiga ampliar esse acesso ao diagnóstico. A gente está trabalhando agora numa frente, e aí eu venho participando de vários eventos. Eu estava em Recife na semana passada, e isso foi uma coisa que a gente conversou, de trabalhar num documento orientativo para os profissionais que estão na linha de frente, que são os profissionais da atenção primária em saúde, né? São eles que têm que identificar essas alterações de desenvolvimento, a hipotonia. Quando a criança vai lá na consulta de crescimento e desenvolvimento, o profissional que recebe tem que identificar que tem alguma coisa diferente. Uma criança que não consegue se alimentar, que não consegue sugar. Então, a gente vai elaborar um documento orientativo, mas acho fundamental
e essa foi a discussão que a gente estava tendo em Recife, da inserção de doenças raras, da temática, nos cursos de formação, tanto de nível médio, porque a gente tem técnicos de enfermagem, né, dentro das unidades básicas de saúde, quanto na graduação, na pós-graduação, a residência de saúde da família, né, de medicina de família e comunidade, precisa ter um treinamento sobre doenças raras para a identificação desses primeiros sinais e sintomas aí de alerta para encaminhar para um serviço de referência, né? Não adianta a gente colocar um monte de serviços de referência se essas crianças não chegarem nos serviços de referência. Então, a gente precisa da atenção primária. Eu não sei, senadora, se é possível, mas talvez um projeto de lei aí que da obrigatoriedade da inserção da temática, né, nos cursos, não sei se isso é possível, mas é uma possibilidade, né? Outra coisa que eu queria falar é com relação à disponibilização da medicação. O hormônio de crescimento precisa de ampliação de uso, né? E a gente sabe. E a demanda, gente, pode ser uma demanda externa, uma demanda da associação de pacientes. Vocês próprios podem fazer a solicitação para a Conitec de ampliação de uso. Então, essa é uma estratégia que eu trago aqui para vocês, que vocês façam, demandem a Conitec para essa ampliação de uso. Uma outra coisa com relação a outra medicação, a gente só consegue incorporar uma tecnologia a partir do momento que a gente tem o registro na Anvisa. Então, precisa correr com esse registro na Anvisa para que possam demandar a Conitec a incorporação dessa tecnologia. A gente sabe que, quando a gente fala de doenças raras, a gente tem um impacto orçamentário que, muitas vezes, as medicações vêm com um custo muito alto e que, muitas vezes, insustentável para o SUS. Mas a Conitec tem feito esforços para conseguir incorporar essas novas tecnologias com métodos diferentes, né? A gente teve aí o caso do Zolgensma, com um acordo de compartilhamento de risco. Então, foi uma situação inovadora que a gente teve, que não existia, para conseguir incorporar uma medicação que custa milhões, né? Então, a Conitec está aberta a essas propostas. Se eu não me engano, há umas 2 semanas, a Conitec teve uma reunião com a equipe de tecnologias europeia, que tem uma dinâmica diferente de avaliação para doenças raras. Então, a Conitec está vendo essa necessidade, né, de ter um olhar diferenciado para as doenças raras em termos de tecnologias. Então, eu vejo um futuro aí de melhoria com relação à incorporação dessas tecnologias. E era isso. Estamos à disposição. Nosso e-mail está à disposição. Se a associação quiser conversar, quiser marcar reunião com a gente, nós estamos abertos para ouvir as demandas de vocês e melhorar aí as políticas para os pacientes. Então, obrigada, gente. Obrigada, doutora Renata. Agora, com o novo remédio, nós vamos salvar muitas vidas. Eu vou pedir depois, doutor Marco, fique amigo de infância de doutora Renata. Gruda nela, pega o telefone, sentar. O diálogo, gente, é tudo. Tá? E eu vou dizer uma coisa. Não se assuste se a doutora Renata disser assim, eu não conhecia a síndrome. Muitos médicos não conhecem. São mais de 8.000 doenças raras. Ela está numa coordenação que tem 8.000 doenças. Então, até mesmo o doutor Marco, agora que vai falar, ele conhecia, ele já tinha ouvido. E é por causa de o que aconteceu numa escola que a gente está aqui hoje. Mas antes de passar a palavra para o doutor Marco, o senador Girão vai fazer a participação dele via vídeo. 2 minutos apenas o vídeo dele, mas ele está ligando aqui. Eu quero participar, já mandei meu vídeo. Vamos ver, aí vocês vão entender o que é informação e como a informação pode chegar em todos os lugares. Pode passar, por favor. Pode assistir. Damares. Eu estou aqui na APAI, no interior do Ceará, na cidade de Acaraú, fica no nosso litoral norte. O quê? 200 quilômetros, né? Já. E você está emocionado aqui. E eu estou com a mãe aqui, estou na APAI, né? Uma das entidades que a gente ajuda, já ajudamos 2 vezes com as emendas.
E a gente tá. A mãe me apresentou um vídeo, né? E tá aqui. Manda um recado. É de Arline. Manda um recado para a Damares, que ela te acompanha. Que você continue lutando por essa causa tão nobre e ajudando a essas crianças especiais que tanto necessitam de olhares e cuidados como o de vocês. Bem, é a síndrome Prader-Willi, né, que você está falando nesse vídeo aqui, ela guarda com todo carinho. Tem outras mães ali que lhe acompanham, que lhe seguem. Qual é o seu nome? Ana Carolina. Ana Carolina, né? A nossa presidente da PAI aqui, a Nádia, né? Você... A Silvana, coordenadora pedagógica da Damares, o seu trabalho você não tem ideia, você tem, né? A ideia. Eu acabei de conhecer o filho dela, mostra ali na câmera, são 200 crianças que são atendidas aqui, né? E a gente fica muito feliz em ver um trabalho com muito carinho, feito com muito amor, nada mais. Tamo junto, Deus abençoe, muita paz. Obrigada, senador Girão. Vamos dar um aplauso para essa PAI. Eu falei, doutor Marco, na audiência sobre a síndrome, eu mostrei fotos, eu chorei, me emocionei. E esse meu vídeo está rodando o Brasil. E aquela mãe tem uma criança com Prader. Então, quando o senador foi visitar a PAI, a mãe queria abraçar o senador para mandar um abraço para a nossa comissão. Então, assim, os 30 segundos que o senhor está pedindo na Voz do Brasil vão fazer a diferença. Já pensou dizer para uma mãe do interior... Seu bebê é prematuro, não está chorando direito, seu bebê está com a cabecinha mole, o corpinho mole. Na linguagem popular, fale com o médico para fazer o exame, para ver se ele não tem. Então, assim, vai funcionar, a informação funciona. Então, essa mãe está com o meu vídeo rodando o interior do Ceará, mostrando o vídeo. Então, a importância da sociedade civil organizada, das APAES, obrigadas às APAES do Brasil, porque estão acolhendo nossas crianças com Prader. É uma alegria. Senador Girão, obrigada por sua participação. Dá um abraço em todo mundo aí do Ceará. Vamos ouvir agora Marco Franco, nosso último expositor, que ele é do MEC. Coordenador de Política Pedagógica da Educação Especial e diretor substituto da Diretoria de Educação Especial na perspectiva inclusiva do Ministério da Educação. Doutor Marcos, o senhor sabe o porquê dessa audiência. E a pergunta é, o senhor conhecia a síndrome? Tem alguma coisa que a gente possa fazer dentro do MEC para a gente evitar tantos episódios de bullying nas escolas? Doutor Marco, o senhor viu que essas crianças elas são insaciáveis, elas comem. E lá na hora do recreio, a gente fala recreio ainda, é intervalo, agora é intervalo, né? Lá no intervalo, se deixar, elas vão pegar assim o lanche do coleguinha. A gente sabe que isso acontece, né? Elas, inclusive, vão à lata pegar restos de comida, porque é uma forma insaciável. Existe algum programa de orientação dentro do MEC, especialmente com relação às crianças Prader que estão nas escolas? Seja bem-vindo, nós queremos te ouvir, doutor Marco. Bom dia, senadora. É um prazer poder estar aqui. Eu gostaria de cumprimentá-la. E em seu nome cumprimentar toda a mesa, né, e todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, tanto aquelas presentes quanto virtualmente. Inicialmente eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele clara, de cabelo curto, preto, uso barba também no mesmo tom. Estou usando um óculos vermelho, num tom com manchas pretas. E estou também trajando uma camisa de fundo branco com bolas pretas. Senadora, para a gente é um prazer, né, o Ministério da Educação é um prazer a gente poder participar dessas audiências. Quanto mais a gente puder discutir a garantia, né, de direitos para todos, principalmente para o público da educação especial, para a gente é de fundamental importância.
Eu tinha um slide para passar, mas eu já pedi aqui a autorização e disse que o anfitrião não está permitindo compartilhamento. Eu não sei se há algum problema, mas se não houver forma de para transmiti-lo, eu, na verdade, posso... Acho que agora apareceu. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Bom, parece que não vai ser possível essa transmissão, mas não tem problema. Eu vou me situando aqui e, à medida que eu for falando, eu vou respondendo, né, aos questionamentos que apareceram, né? Bom, a gente tem no Brasil um aumento significativo das matrículas, né, na educação, nas escolas comuns, na verdade, né? A gente tem um aumento significativo dessas matrículas. Elas subiram e chegaram a 2.380.000 nas escolas públicas, né? Assim, tratando especificamente de escolas públicas. Esse é um dado importante para a gente pensar como esses alunos têm chegado, né, à educação básica, como eles têm entrado na escola e quais são os desafios que nós, na verdade, precisamos enfrentar, né, nesse novo contexto. Há 15 anos atrás, a gente tinha um número bem menor. Na verdade, nós temos um crescimento de praticamente 200% nessas matrículas, né, de 2015 até 2025. Ou seja, em 10 anos, 200% em termos de crescimento de matrícula. Bom, isso implica em pensar ações e políticas que atendam, né, de fato, a esses sujeitos que estão chegando às escolas. Com isso, o que a gente tem de novo? Na verdade, a gente instituiu agora em outubro de 2025, né, por meio do decreto 12.686, a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, né? Então, essa política ela tem uma perspectiva de avançar nesse processo, ou seja, de assegurar cada vez mais os direitos das pessoas público da educação especial, né? E aqui nós estamos falando de Prado-Unidos, que na verdade se configura como um público. E além disso, essa política ela traz algumas novidades, né? O que ela inova? Ela inova dizendo que o profissional de apoio escolar, ela regulamenta esse profissional de apoio e ela define, inclusive, uma perspectiva de formação para esse profissional de apoio, né? Assim como ela também define um tempo de formação para o professor do AE. Por que eu estou falando desses dois? Isso aqui responde já uma das perguntas feitas ao Ministério. O profissional de apoio é o profissional responsável por acompanhar esse aluno no processo de locomoção, de alimentação e de alguns cuidados. Então, é fundamental que determinados alunos públicos da educação especial tenham assegurados esse direito. Então, o profissional de apoio, ele foi pensado dentro da nova política como uma pessoa que possa dar esse suporte. Para isso ele precisa de uma formação e de uma formação adequada que o qualifique para tal. Assim como o professor do atendimento educacional especializado também. A política, ela prima pela garantia do direito, ou seja, assegura uma educação num sistema inclusivo, né, um sistema inclusivo para todos os estudantes públicos da educação especial, trata o AE como transversal a todas as etapas e modalidades, né, trata a educação especial como uma modalidade e uma modalidade que apoia e complementa a escolarização desse público. E nos seus princípios e diretrizes ela traz a igualdade de oportunidade, a diversidade humana, o combate ao capacitismo e a transversalidade, né?
Em termos de ações, né, a gente tem feito, nós temos 2 carros, a gente costuma dizer que nós temos 2 carros-chefes aqui na diretoria, um voltado para a formação e o outro para a estrutura. O da formação, a gente tem como resultados, dados já coletados que nós temos, um aumento significativo na formação, no número de participantes do professorado, né, e de gestores também na formação. Isso ajuda a pensarmos na qualificação desses profissionais. De 2014 a 2028, a gente teve uma oferta de 64 mil. Na verdade, nós tivemos 64 mil matrículas em 120 cursos. Isso de 14 a 22, o que dá aí 9 anos. Né? São 9 anos, e 9 anos foram 64 mil matrículas e 120 cursos ofertados pelo Ministério. Né? Isso aqui diz respeito ao Ministério e a essa diretoria. De 2023 a 2025, em 3 anos, a gente ofertou o dobro do que se tinha de cursos, 230 cursos ofertados em 3 anos, o dobro foi ofertado em 9. E o número de matrículas subiu para 114 mil, quase também o dobro do que foi feito em 9 anos. Então, a gente fez um investimento significativo nesse processo de formação, com uma perspectiva de qualificar esse professor, o gestor e aqueles que atuam na escola. Além disso, também há um aumento do investimento para assegurar os recursos nas escolas, por meio do PDDE, Sala de Recursos Multifuncional. Então, o PDDE teve um aumento também de 23 a 25 de 42%. Então, há um investimento maior nesse sentido e, além disso, há também uma mudança na lista de materiais, houve toda uma revisão nessa lista junto ao Fundeb, e há também um aumento no fator de ponderação, né, da educação especial, ou seja, as escolas que têm alunos que são cadastrados no censo escolar. Esse fator de ponderação é de 1,4, aqueles que são atendidos pelo atendimento educacional especializado, esse fator é dobrado para 2,8, ou seja, isso significa um investimento também, um aporte maior nas escolas. Né? Isso tudo como forma de assegurar esse direito, né? O direito de todos de estarem nas escolas e nas escolas regulares em classes comuns. Né? Sabemos dos desafios que temos, são muitos, né? É preciso se construir no país uma cultura da inclusão, né? Isso é novo para muitos ainda, né? Embora a gente já venha atuando há décadas nessa perspectiva da inclusão, mas a história ela não faz uma mudança da noite para o dia, né? Mas a gente tem visto e acompanhado avanços importantes nesse sentido. Bom, dentro dessa política, né, instituída pelo Decreto 12.686, a gente tem a proposta de uma rede nacional de educação inclusiva. Então, o decreto ele institui também uma rede nacional de educação inclusiva. É importante dizer isso aqui porque é a primeira vez que se tem uma proposta de governança para a política de educação especial inclusiva no país. É a primeira vez que se faz isso no Ministério da Educação. Há hoje uma governança, né, para atuar na implementação da política, o que a gente não teve até o momento. Então, a política, ela na verdade não se implanta por si só. É preciso que a gente assegure isso de alguma forma. Então, essa governança, ela existe e ela está prevista dentro da política por meio do decreto que é instituído. Ela está organizada em 6 eixos, eu vou falar rapidamente deles, só para você ter uma ideia. Um é o da governança federativa, né, numa articulação entre educação, saúde e assistência social, né, em nível ministerial, como também na articulação entre União, Estados, município e Distrito Federal. Então, há toda uma organização já preparada para essa governança federativa. Ela trata também, ela tem como um dos seus componentes os centros de referência em formação continuada e em serviço. Aqui a gente 60 segundos. Aqui a gente tem uma mudança muito importante, que é a
a instituição de 27 centros de formação no país, em articulação com as entidades como Undime, Concede, Consec, a Andifes, que representa as universidades, e Conif também. E contando com a participação de coordenadores pedagógicos que vão atuar junto às redes de ensino para pensar junto a essas redes a proposta de formação a partir das realidades e das demandas que essas redes têm. Então, nós, na verdade, começamos a entrar para dentro dos territórios como forma de ouvir as demandas, o que acontece no chão da escola e, a partir daí, pensar, junto com os gestores, quais são as perspectivas de formação e quais são as propostas que poderão ser ofertadas para a formação. Nesse caso, a gente começa, então, a identificar aquilo que a gente não vinha identificando até então. Núcleos de apoio técnico, o terceiro item são os núcleos de apoio técnico, o CAS, o CAPES, o NAAS, que tratam, que precisam ser resgatados. Um quarto elemento é o observatório. É a primeira vez também que se tem um observatório da educação inclusiva. Esse observatório tem a função de identificar no território brasileiro, nos diferentes territórios desse país, as demandas que tem em relação à política, e o que nós coletarmos em relação ao observatório servirá de instrumento, ou seja, de aporte, na verdade, para que a gente possa repensar a política, atualizá-la, rever a partir das demandas e da realidade desse país. Um programa nacional de autodefensoria, que é importante. Então, o programa de autodefensoria, o programa nacional de autodefensoria quanto ao capacitismo, ele está sendo construído junto com pessoas com síndrome de Down, autismo e deficiência intelectual. Então, essas pessoas têm uma participação importante, são protagonistas desse processo, então esse programa está sendo construído junto com essas pessoas para atuarem também nas suas localidades. E, por fim, um arranjo intersetorial, para que a gente possa atuar na perspectiva intersetorial, num diálogo com saúde e assistência social, principalmente, nos diferentes territórios. Para esse arranjo, a gente tem um grupo de 82 coordenadores intersetoriais e um número de 1.950 agentes que vão atuar nos diferentes territórios do país. Então, o Ministério e essa diretoria, na verdade, por meio dessa diretoria, vem se organizando de forma a dar respostas a esses grandes desafios que nós temos nas diferentes frentes dentro da educação especial. A educação especial é muito ampla, é complexa, e precisa ser entendida como tal. Então, nesse sentido, a gente vem atuando, buscando diferentes formas e perspectivas a partir da política de 2025 para responder às demandas sociais e dos diferentes territórios. É isso, eu agradeço a atenção. Professor Marco, obrigada. Obrigada, dá um abraço na secretária, no ministro. É ministro agora, né? É ministro. Sim, é ministro. E aí eu vou te pedir uma coisa, professor Marco. Eu queria muito que você conhecesse pessoalmente o Marco Aurélio, presidente da associação. Ele está apresentando uma proposta, eu acho que o encontro de vocês dois, eu reconheço o que o MEC está fazendo com relação à educação especial e à educação na perspectiva inclusiva. Vocês estão se esforçando muito. Mas esse episódio específico desse menininho lá em Fortaleza, a gente podia aproveitar como uma janela para a gente mandar um alerta aos professores lá na ponta. Uma espécie de uma campanha interna. Tem uma criança na sua escola que está acima do peso, que mostra uma insaciedade incontrolável, ou então que está se ferindo, porque eles se ferem, eles se machucam, porque eles não sentem dor, tá, gente? Eles são intolerantes à dor, eles são tolerantes à dor. Sentar com o Marco, o professor Marco, são dois Marcos, e quem sabe mandar um alerta para a base, tipo assim, a merendeira. Esse menino vai entrar várias vezes na fila do lanche.
E como é que vocês estão lidando com isso? Professor, um olhar especial para essa criança. Então, eu queria muito que o senhor recebesse a Associação Brasileira de Síndrome de Prader-Willi. Eles estão apresentando uma proposta hoje, mas já dá, quem sabe, a oportunidade de uma forma prática, vocês se organizarem. E eles têm materiais ilustrativo, eles têm materiais informativos e compartilhar com o MEC. Professor Marco, muito obrigado por sua participação e, por favor, atende a Associação de Prader-Willi no Brasil. Nós vamos encerrar a nossa audiência. Estamos à disposição, senadora. Tá bom. Nós vamos encerrar e estamos à disposição, senadora. Tá, não desliga o computador ainda não. Quando a gente encerra, a gente devolve a palavra para os expositores, para eles falarem por 2 minutos, para agradecimentos, considerações finais. Mas sem antes eu mostrar para vocês, especialmente para a mãe da Cecília, olha o que eu acabei de ganhar. Ó, é uma paciente que está aqui com a gente. Olha só. Olha aí, vem cá. Enquanto a gente estava na audiência, olha a obra de arte que ela fez para mim, gente. O que eu quero dizer, vem cá, olha como ela é linda, gente, olha como ela é linda. O que eu quero dizer para os pais, quem é educador, olha a coordenação motora fina extremamente desenvolvida, tá? Olha a capacidade de reconhecimento de cores, olha a obra de arte que ela fez. Deixa eu dizer, quem sabe Cecília não vai ser uma grande artista, mãe? A mãe está lá atrás rindo. Olha só, o mundo é deles. Eles só querem uma oportunidade. Eles só querem que a gente a reconheça. Que eles têm o tempo deles, o jeito especial. A maioria deles com esse olhinho amendoado, esse rosto lindo. São alegres e excessivamente alegres. Às vezes somos nós que provocamos tristeza neles, mas são excessivamente alegres. E como é teu nome? Isabela, de gloss, extremamente vaidosa, linda, perfumada e uma artista. Eu queria que vocês batessem palma para minha artista. Um beijo. Ela é linda. A mãe da Isabela vai falar. Pode apertar o microfone, tá? Senta lá perto da mãe. Não, fica aí. Fala aí, mãe. Vai lá, mãe. A Isabela, ela é muito inteligente. Claro que nós temos as nossas dificuldades, né? Mas eu também não poderia deixar de agradecer e falar de Deus, porque nós sabemos o quanto é grande a nossa luta. Mas eu quero dizer para cada uma das mães que estão aqui, que Deus olhou para a gente e nos escolheu. Porque eu olho para minha filha e eu vejo Deus em cada detalhe. Porque a Isabela tem uma percepção tão grande das coisas, quando eu estou triste, quando eu não estou bem. E eu acho que nenhum adulto, às vezes, tem essa percepção. Ela é muito inteligente, às vezes eles só precisam ser acolhidos da forma correta, eles precisam ser ouvidos e eles precisam ser respeitados. E os direitos deles não têm que ser violados. Então, é muito bom saber que tem pessoas que lutam pela nossa causa. Nós estamos muito gratas por estar aqui e pessoas de grande importância que entende, que sabe sobre a síndrome. E a nossa luta não para, porque nós sabemos que assim, todos falam muito bonito, na educação é muito difícil, a gente tem grandes dificuldades na escola, na educação. Mas, enfim, eu só quero dizer, Isabela, que eu sou sua mãe, que te amo muito. Eu tenho muito orgulho de você. Você vai chegar onde você quiser, minha filha. Você é capaz, tá bom? Eu te amo. Ô, mãe da Isabelle, fala seu nome, porque eu não entendi. Ela tá soletrando seu nome aqui pra mim. Fala seu nome. Filha, Rayara. E ela soletrou para mim. Obrigada. Obrigada, viu? Tem mais alguma mãe que queria se manifestar? Mais alguma mãe?
Pode, mãe, aperta o microfone. Fala só seu nome e o nome do seu filho ou filha. Me chamo Josiane. Acho que foi. Ele vai só abaixar um pouquinho. Vai lá. Olá, bom dia. Me chamo Josiane, sou a mãe do Joaquim. Cadê o Joaquim? O Joaquim. Oi, Joaquim. Bom dia, Joaquim. Bom dia. O Joaquim tem 9 anos. O Joaquim foi diagnosticado completando 4 anos, depois de uma incansável busca pelo diagnóstico. Passei por todas as dificuldades, muito bem falada pelo Marco, pela doutora Terezinha, e fui incansável porque eu tinha uma criança que com 2 anos ainda não andava, né? E aí veio o segundo filho, o Miguel, eu fiquei com 2 bebês de colo, e aí foi quando mudei toda a linha de profissionais que o atendia e fui para a Rede Sara, onde tivemos o diagnóstico, e sou assim, extremamente grata pelo diagnóstico, porque o diagnóstico não é o fim, é o norte. Sim. E a partir daí podemos buscar mais qualidade de vida para o Joaquim. Então, apesar de que o Joaquim já tinha todas as terapias desde que saiu do hospital, muitos consideram, por ser uma síndrome rara, complexa, que o diagnóstico foi recente, foi precoce, o que eu considero que não foi, né? Porque, olha, a Cecília, agora com menos de 1 aninho, já foi diagnosticada. Esse é o cenário ideal, né? Que cada vez crianças sejam diagnosticadas mais precocemente e que 3 anos não é um marco, né, de diagnóstico precoce. E sim que seja ao nascimento, né? Falei. Que cada vez mais as maternidades, o meio médico esteja consciente, né? Das síndromes de Prader-Willi. E a escola. Nas escolas. As igrejas. Né? Para que eles possam ser inseridos, respeitados, né? E ter uma vida o mais próximo possível da realidade, né, dita normal ou típica, né? É isso. Obrigada, mãe. Obrigada. Gente, o Joaquim está sentado há 3 horas aqui assistindo tudo. Você é muito lindo, Joaquim. Prazer te conhecer, viu, Joaquim? 9 anos o diagnóstico dela. E eu sempre falava assim para os médicos que eu notava a diferença. A gente nota. Eu falava, tem alguma coisa de errado. Os médicos, não tem não. E por muita insistência, teve um período que eu mandei um e-mail para o Sara contando a nossa história e graças a Deus eles nos recebeu e foi feito o diagnóstico dela, mas demorou muito, foi com 9 anos de idade. Ok. Marco. Senadora, em casos como o dela, não sei se aconteceu com ela, mas eu já vi relatos de médicos e familiares passarem a chamar a mãe de louca. Aí teve um período também louca. quando... Desculpa, você tá louca, você tá inventando doença no teu filho. E aí, depois de muito suor, muita luta, pode complementar. Quando eu tive a Isabela, e no momento da amamentação, eu senti... eu fiquei muito triste, porque as enfermeiras pensavam que eu não queria amamentar. E a amamentação, eu acho que... Eu tenho um filho também de 6 anos, chama Gregory, e o meu sonho era amamentar, e graças a Deus eu tive a oportunidade. Depois eu tive, né, o Gregory, que tem 6 anos hoje, e eu sei o quanto é bom, e o meu sonho era amamentar, ter aquela sensação, e às vezes elas vinham até com uma certa ignorância. Você não tá colocando direito o peito, faz o... E eu fazendo tudo certinho, muitas vezes a lágrima descia e a gente sentia... A mãe nasce uma culpa, né? Então, é muito... A mãe fica completamente... Eu não tenho nem palavras. Porque... pela dificuldade que eles têm de sugar, né? Ninguém consegue explicar isso para uma mãe. Sofrimento. Área do profissional, né? Da saúde. Em vez de orientar de uma forma que... Né, acolher a gente, não. Às vezes, muitas vezes, trata até com muita falta de empatia. Tem um pai que levantou a mão? Ou a paciente que quer falar?
Ela mandou ele falar. Rapidinho, só fala seu nome, para a gente já estar encerrando. Meu nome é Salatiel, sou pai da Gabriela. A Gabriela tem 27 anos. 28 anos. E eu quero, assim, reforçar que uma mãe falou ali, a percepção que a criança tem. Quando ela percebe que você está em um estado diferente, entendeu? E ela quer dar esse cuidado para você. Então, a Gabriela é uma menina bem dedicada, ela gosta de viver, entendeu? É uma menina feliz. E a gente hoje, fora a questão alimentar, a gente coloca a Gabriela dentro de uma rotina de uma pessoa normal. Ela vai para o trabalho, vai para a academia. O que ela mais gosta, por exemplo, é a academia. Ela é esforçadíssima na academia. O que mais, Gabi? É noiva, tá? Ela noivou, ela tem um noivo. O noivo dela também tem SPW também, que é o Luiz. A gente sempre visita, vai para São Paulo, só para poder sempre eles se verem. Uhum. Obrigada, pai. E a mãe da Isabelle falou da sensibilidade que eles têm. O meu pai escreveu um capítulo de um livro e colocou Igor, um anjo em nossas vidas. E eu quero chamar a atenção para vocês dessa sensibilidade. Quando a Cecília estava aqui na mesa, a Gabriela levantou como paciente, veio aqui para abençoar Cecília. Eles são assim. Eles são além do que a gente possa imaginar. E nas palavras dela, ela quis dizer, vai ficar tudo bem, Cecília. Eu estou aqui, tá? Eu sou feliz, Deus te abençoe. Eles são anjos em nossas vidas, realmente. Tem mais uma mãe que levantou a mão e a gente vai só passar a palavra para ela e depois tem um que não é parado, que não tem ninguém, mas ele é um jovem que se envolveu com doenças e ele vai contar rapidinho e a gente vai encerrar com a palavra do Benedito. Pois não. Oi. Bom, primeiro agradecer e parabenizar muito as pessoas que organizaram esse encontro e agradecer muito a senadora por se disponibilizar a estar aqui lutando junto com a gente pela nossa causa. E gostaria de colocar, não foi conversado aqui sobre isso, mas é uma preocupação muito grande minha e acredito, tenho certeza de outras mães. Fala seu nome, se apresenta. Meu nome é Mariana e eu sou mãe da Rosa, cheirosa, maravilhosa. A Rosa! Ela também veio trazer um desenho para mim. Que linda! Muito obrigada. E ela assinou o nome dela. Então... Aqui, Joaquim, ó. Eu sou a mãe dessa preciosa, da Rosa. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu gostaria muito de pedir o apoio da senadora, que é em relação a casas de moradia para adultos com Prader. Porque, como o Marco falou, né, eu sou mãe solo também. E não tenho perspectiva de ninguém para cuidar da Rosa depois que eu me for. E eu acho que uma casa de moradia com atendimento específico, com alimentação específica, atividade física específica, enfim, um olhar voltado para eles é de muita importância e precisa de um projeto de lei que institua isso com parcerias do governo, talvez em forma de parcerias, mas a gente precisa pensar no futuro dessas pessoas com Prader. Porque também não é justo, talvez não seja, enfim, não sei se é justa a palavra, mas pelo menos do que eu conheço, os familiares eles não têm estrutura para ficar com essas pessoas e também não querem ficar. E a gente como mãe é uma responsabilidade muito grande. E a gente como mãe, a gente precisa ter uma perspectiva de onde essas pessoas vão estar e se vão estar bem cuidadas. Então, eu queria pedir essa atenção para que haja uma lei instituindo essas casas de moradia de pessoas com deficiência no geral, mas as Prader uma coisa mais específica. É isso. Eu entendo, mãe. É a angústia de todas as mães. E depois que eu for
Quem vai cuidar como eu cuido? Sabendo que eles podem comer até o estômago explodir, né? Quem vai ficar ali no acompanhamento? E não é nem porque eles querem, é porque é assim que é a síndrome. Mas, mãe, vou lhe dar uma boa notícia. Há 2 anos atrás, nós não tínhamos o inibidor de apetite tão poderoso, né, Renata? Acho que há 10 anos atrás, nós não tínhamos uma associação, nós não tínhamos tanta gente. Fica acreditando que, quem sabe, em 5 anos, a gente não vai ter a ciência com tantas respostas para vocês, para os pacientes. Queria eu que, quando a gente recebeu o diagnóstico, eu tivesse uma associação mais contato. Não tínhamos nem internet para a gente se encontrar como famílias. Mas eu creio que a gente vai ter respostas positivas logo. Fica firme. A Rosa vai ter uma vida longa, abençoada. E vou dizer uma coisa, vai produzir muito. Ela também é uma artista. Que Deus te abençoe. Benedito, para encerrar o plenário, e a gente voltar aqui para a mesa para encerrar a audiência. Benedito da Vozinha. Ele foi um youtuber muito famoso, ainda é famoso, há 10 anos atrás, quando não se tinha influenciadores. Nós, em Brasília, tínhamos o Benedito, que era um jovem que cuidava da avó com Alzheimer. E ele trouxe em evidência como um jovem, um adolescente saindo da adolescência, chegando à juventude, lidava com Alzheimer. A Vozinha não está com a gente, 10 anos já que ela foi embora? 8 anos. 8 anos, mas temos uma lei com o nome dela. E esse é o Benedito da Vozinha. Benedito. Bom dia a todos, é uma grande honra estar aqui hoje. Eu sou o Benedito da Vozinha, o neto da primeira vozinha do Brasil, da internet. Acho que a maioria de vocês conhecem. E estar nessa audiência aqui hoje me surpreendeu mais ainda, porque o que me chamou a atenção foi principalmente relacionado à saúde mental dos pais, dos filhos dessa síndrome tão rara, Pride, né? Então eu vim para conhecer mais sobre o assunto. A gente sabe que o Brasil desconhece praticamente tudo sobre esse assunto. A gente precisa falar sobre isso. A senadora Damares, ela tem essa sensibilidade há muitos anos. Acompanho a senadora há mais de 10 anos. Então, assim, assuntos relacionados a crianças, a bebês raros, sempre está no portal dela, né, essa preocupação. E eu achei muito importante estar aqui para a gente entender como que a gente pode cuidar dos pais, da família, né? Porque imagine uma mãe, a gente estava falando ainda há pouco, imagine uma mãe para cuidar de um filho com síndrome rara, às vezes tem que abrir mão do trabalho, tem que abrir mão da própria família para cuidar daquele filho. Então, e como que a gente pode ajudar essa mãe, esse pai, essa avó? Como que a gente pode fazer isso? A gente precisa passar a se preocupar com isso, né? Principalmente financeiramente. Às vezes a mãezinha não consegue mais trabalhar porque tem que cuidar 24 horas do filho. Como que a gente pode auxiliar com políticas públicas já existentes? Como que a gente pode aprimorar isso, né? Inclusive, eu vou tentar sentar com a senadora para a gente falar sobre isso. É um assunto muito sério. Muita gente não conhece sobre essa síndrome, mas tem maltratado mães e pais, porque como é que fica a mente, né? Acaba caindo em depressão, ansiedade. Se a mãe não tiver saúde para cuidar do filho, quem vai cuidar da mãe? Quem vai cuidar do pai? Vamos falar sobre isso, gente. Saúde mental é coisa muito séria para todos. Eu falo isso todos os dias nas minhas redes sociais. Vamos cuidar das pessoas. Eu agradeço. É uma honra imensa estar aqui com vocês, compartilhando, conhecendo mais sobre vocês. E eu me comprometo a estudar mais sobre o assunto para tentar ajudá-los de alguma forma. Obrigado. Obrigada, Benedito. Benedito falou exatamente o que a gente quer falar. Cuidar de quem cuida. Conhece a associação, fazer parceria aqui com o Marco. E quem quiser mais participar desse debate, quem quiser mais conhecer sobre a saúde, procure a associação. Nós vamos encerrar. Doutora Ruth está online ainda? Doutora Ruth, a senhora fazer agradecimentos, considerações finais por 2 minutos para a gente encerrando. Sim, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui e falar que há 10 anos, há muito tempo eu conheço a síndrome, né, desde que eu me formei, há 20 anos, quase 30, mas que há 10 anos, quando eu realmente passei a conhecer de perto essas crianças, que realmente eu me apaixonei, e a senadora tem toda a razão em dizer que eles são, assim, fenomenais, são anjos, e eles me ensinam a cada dia, não como médica, mas como pessoa. Então, só quero agradecer a oportunidade de estar aqui.
Um grande abraço a todos. Obrigada, doutora Ruth. Obrigada. Marco, do Ministério da Educação, ainda está presente para agradecimentos, considerações finais, Marco? Sim, estou por aqui, sim. Bom, senadora, eu gostaria novamente de parabenizá-la, né, por esse momento. Isso é extremamente importante para todos nós, estar sempre nesse diálogo, no debate sobre esses temas, e dizer que o Ministério da Educação está disponível, estamos aqui disponíveis para o diálogo, né, podem fazer contato, a gente está à disposição. A associação, como você indicou, estamos aqui prontos para recebê-los e para dialogar. Obrigada, professor Marco. Foi uma alegria tê-lo com a gente. Renata, do Ministério da Saúde, agradecimentos, considerações finais? Agradecer a oportunidade, um momento de troca importante, reforçar que a coordenação de doenças raras está junto de vocês, então o que vocês precisarem, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, doutora Renata. Doutora Maria Terezinha, nossa grande médica geneticista da rede hospitalar do DF. Agradecimentos, quer colocar mais alguma situação, trazer mais alguma informação? Bom, primeiro eu quero parabenizar novamente a senadora Damares por esse evento maravilhoso e mais uma etapa na luta de vocês. Agradecer a todos que estão aqui até agora, permanecendo para nos escutar e a gente está aqui exatamente para ajudar vocês, é parceria, né? E dizer que nós temos um centro de referência, a doutora Renata já sabe, conhece, o Centro de Referência em Doenças Raras do Distrito Federal, e lá nós temos a técnica padrão ouro para diagnóstico de Prader-Willi, que é a MLPA, e temos os geneticistas para atender essas crianças. Então, mas para elas chegarem lá, é preciso que elas sejam encaminhadas. É a história. A atenção básica é fundamental, porque é preciso que a atenção básica reconheça. Não estou dizendo que elas vão fazer o diagnóstico de Prader-Willi. Reconheça a hipotonia, a falta de sucção e encaminhar os pacientes. Eu sei que doença rara é difícil de fazer o diagnóstico, mas nós temos o centro de referência exatamente para receber essas crianças, porque nós estamos a especialização em doença rara. Então, isso eu acho que é importante também, essa incentivação e capacitação da atenção básica para que os pacientes cheguem até a gente, que se eles não mandarem, não chegam. E lá chegando, nós temos os instrumentos para fazer o diagnóstico, tá? Então, o diagnóstico precoce é fundamental e muda realmente a história de vida das crianças e das famílias. Então, eu espero que a gente dê as mãos e vamos trabalhar para um diagnóstico mais precoce e também para vocês conseguirem que a Anvisa aprove a medicação, o Vincat, XR, e melhore também o padrão de vida de vocês, tá? Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Terezinha. Renata, para a gente encerrar, você sabe que informação salva a vida. O agente comunitário de saúde, aquele agente que está andando na rua, que nunca ouviu falar de Prader, se ele receber um videozinho e ele identificar lá na comunidade que ele está andando, uma mãe que teve um bebê em casa, as parteiras tradicionais, um bebezinho que está chorando fraquinho, que não está conseguindo segurar o pescocinho, que não está sugando direito, esse agente poder dizer para a mãe, vá no médico, pergunte para fazer, se não é esse probleminha. É possível a gente trabalhar, eu sei que são tantas, eles não podem dar diagnóstico, mas eles serem orientados para isso, é possível? Acabei de mandar mensagem aqui, a gente tem uma pessoa na coordenação que ela é responsável pela comunicação, né? Pela todo
material que a gente publica, de comunicação com a comunidade. E eu acabei de falar com ela para a gente fazer algum tipo de chamada, não sei se vídeo, não sei, ela que vai ver, né, porque eu não sou da área de comunicação, ver se tem a possibilidade da gente fazer alguma coisa de divulgação para os profissionais de saúde, né, não pensando na... É claro que a comunidade acaba assistindo também, mas com foco nos profissionais de saúde, agente comunitário, técnico de enfermagem das UBS, os próprios médicos, né? A fono, físio, qualquer profissional de saúde, ver se, não sei se vídeo, não sei o quê, mas a gente vai pensar em produzir alguma coisa assim, pode deixar. Obrigada. Nas creches também. Ótimo. A gente viu que Cecília foi um vídeo que alguém mandou para Liliane, né? Mandou para ela e ela conseguiu fechar o diagnóstico, né? Mas eu acho que informação salva. Informação muda a vida dessas crianças. Eu posso falar bem rápido? Bem rápido, mãe. Gente, a gente nota muitas mães que estão muito doentes mentalmente, cansadas, que não têm suporte, que não têm apoio de ninguém, ou então o pai abandonou, a família também não quer saber. Então, por favor, que isso também se torne pautas quando a senhora for falar mais sobre a síndrome rara, também colocar as mãezinhas, porque as mães estão muito adoecidas, esgotadas. Gente. Por favor, não esqueçam das mães também. E a gente vai passar a palavra para o Marco para fazer agradecimentos finais, considerações finais, agradecimento. Mas eu quero registrar a presidenta da Andréa Ponte. Andréa, ela está em todas as nossas audiências. Você conhece a Andréa? Vocês conhecem? Vocês precisam conhecer. Ela é da Luna, que a Andréa é cadeirante. Ela faz um trabalho com velas na área do esporte para pessoas com deficiência. Uma série de outros projetos. Quero muito, Andréa, que você conheça a associação, tá? Você fazer um trabalho junto com essa associação. Estou conseguindo um monte de aliados hoje, tá? Então, Andréa, obrigada. Andréa está em todas... Andréa e Luciana Medina estão em todas as nossas audiências, porque eles falam diretamente com o público lá na ponta, o público das pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência. Obrigada, Andréa. Marco, para agradecimentos e considerações finais. Sim, sim. Bom, antes dos agradecimentos, eu queria endereçar o assunto da moradia assistida, mas antes, só dividir rapidamente para vocês, não vou entrar em nenhum ponto, o que a gente se propôs, eu acredito muito em foco, nesse quadriênio que a gente está à frente lá da associação até o final de 2028. A primeira coisa que a gente está trabalhando é o GH pelo SUS. Depois, a gente tem um sonho aqui que acho que super factível, fiquei super feliz em escutar da Renata, que acho que tem algo parecido na cabeça dela já, que é sobre o diagnóstico precoce. Tá? E eu acho que é um sonho possível e não é muito difícil de executar. Depois é encontrar os 5.000 pessoas com SPW sem diagnóstico. Essas pessoas, a gente sabe aqui, não tem nada de drama no que eu vou dizer, essas pessoas estão morrendo a cada dia porque não sabem o que enfrentar. Porque na medida em que as pessoas sabem o que enfrentar e têm o conhecimento e a associação consegue entregar isso, muitos conseguem mudar muito o curso da história. O quarto é super importante, foi dito aqui, é cuidar de quem cuida. A gente já tem alguns movimentos nesse sentido, mas tem muita coisa ainda para fazer. Porque não é intuitivo, tá? Você falar para uma mãe típica que tem que olhar primeiro para ela, para depois para o filho, já é difícil. Para uma típica, quando eu falo, me chamam de maluco, mas assim, é igual no aviso do avião. Ou você põe o oxigênio primeiro em você, ou você corre o risco, no caso do avião lá, de os dois falecerem, porque você resolveu se interter em botar oxigênio no filho, ficou sem oxigênio, desfaleceu e morreu os dois, entendeu? Então, assim, é muito importante que a mãe tenha apoio e é o elo mais fraco dessa história. E o quinto, que é moradia assistida, a gente ainda não avançou muito nessa frente, por falta de braço lá na associação, mas hoje em dia eu já tenho repensado o modelo, porque como é um negócio que vai demandar muito dinheiro e muita estrutura para frente, eu acho que a hora que a gente tirar a fome do Prader,
Isso vai facilitar muito, porque aí a gente já tem outro nível de complexidade de moradia assistida. E a gente está chegando lá, já tem um remédio vindo aí, tem outras linhas de pesquisas acontecendo. Eu acredito muito, minha missão de vida com o meu filho é levá-lo bem até o dia da cura. O jeito que a medicina está indo, computação quântica, internet e os cientistas e os médicos e tal, eu tenho para mim, mas isso é só para mim, tá? Vocês podem me chamar de sonho meu, ok. Mas eu tenho para mim que bota aí 5, 10, 15, 20 anos, acho que não vai isso, eu não sei nem explicar, mas vem aí cura gênica, terapia gênica, essas coisas todas por aí. Então eu só queria te deixar, não te deixar sem resposta sobre esse tema da moradia assistida, que é super relevante. Não vou aqui contar os relatos que me pedem, que eu tenho, que são nessa linha, como se a gente pudesse dar uma solução. Gente, como eu fecho? Eu não sei, me faltam as palavras. Eu, além de parabenizar, eu queria te agradecer. Obrigada. Eu queria te agradecer por esse momento, por ter nos convidado e por proporcionar isso aqui, que eu sei que é o pontapé inicial de muito trabalho que a gente tem pela frente. Conte com a gente, conte com a associação. A gente está aqui para te suportar o que você precisar para a gente colocar esse assunto no lugar que ele merece. Obrigada. Obrigada, doutor. Obrigado. Obrigada a todos da associação. Só uma lembrança. Além do preparo da atenção básica, inserção da disciplina doenças raras na graduação de medicina. Os médicos não têm a menor noção de doença rara. Eu convivo todo dia. Mais uma sugestão, todas as sugestões que foram trazidas serão transformadas em documentos e encaminhadas, por exemplo, essa é uma indicação para o Ministério da Saúde, a gente vai fazer em forma de indicação, aprovar em plenário, a indicação para o Ministério da Educação. Nós vamos transformar tudo o que foi dito aqui, nós temos uma assessoria técnica que transforma em um relatório e em proposta para os órgãos certos, ok? Mãe, ele bateu tanta palma, fala o nome, apresenta ele para nós, mãe. Como é o nome? Esse é o Davi. Oi, Davi, você é muito lindo, viu? Bem-vindo aqui, viu, Davi? Foi uma alegria. Fez a gente bater palma o tempo todo. Foi o Davi que puxou todas as palmas. E com muita alegria. Mãe, você também não apresentou sua menina. Como é o nome dela? Ágata. Oi, Ágata. Você é muito linda, viu, Ágata? Obrigada por você ter vindo, viu? Dessa forma, gente, nós damos o primeiro passo inicial no Senado Federal, para que o tema esteja na mesa, para que a gente continue discutindo, tirar os pacientes e as famílias da invisibilidade, buscar respostas, dialogar lá na ponta. Nós estamos ao vivo, está todo mundo participando, inclusive eu só registro aqui mais 2 comentários que chegaram da internet. Renata, do Distrito Federal, fala o seguinte: a coleta e organização de dados nacionais sobre a síndrome poderia orientar melhor a formulação de políticas públicas específicas. E o Alan, do Rio Grande do Sul, veio perguntas do Brasil inteiro. O Estado deve dar atenção à sua população, em especial às pessoas acometidas por doenças e transtornos que dificultam sua trajetória social. Agradeço a participação de todos os online que estão nos acompanhando pela TV Senado, as famílias que vieram de longe, de outras cidades, as crianças que abrilhantaram, os presentes que eu ganhei, obrigada, tá? E todos vocês, a associação, o Ministério da Saúde, da Educação, recebam o nosso abraço e a gente dá início a uma nova etapa. Tiramos da invisibilidade, tem um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei que a Secretaria vai encaminhar para a consultoria legislativa, para instituir uma política, ver se é possível a apresentação de uma proposta legislativa e assim, feliz, emocionada, morrendo de saudade do Igor, que partiu porque uma médica, na hora de escutar o pulmão, por ele estar obeso, não fez o raio-x do pulmão. Escutou
e achou que era só mais uma gripe e naquele momento, se tivesse feito um raio-x, teria visto que ele estava com uma pneumonia bacteriana, teria dado antibiótico e o Igor poderia estar aqui do meu lado hoje com vocês. Então, os erros e como se subestimam ainda a doença, o diagnóstico, mas a gente juntos, nós não queremos cobrar ninguém. A Renata está chegando agora, ninguém está sendo cobrado, mas juntos nós podemos salvar muitas vidas. Obrigado a todos que vieram e se você quer saber mais sobre a doença, procure lá nas redes sociais, Associação Brasileira de Síndrome de Prader-Willi, SPW. Vamos multiplicar a informação, porque informação salva a vida. E obrigado a todos por terem participado conosco. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a audiência. Cadê as palmas? Cadê? Olá, você acompanhou agora há pouco um debate sobre a síndrome de Prader-Willi no Brasil. Foi uma reunião conjunta entre as comissões de Direitos Humanos, Educação e Assuntos Sociais. Nós conversamos agora há pouco com a senadora Damares Alves, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Veja como foi. É uma síndrome que as pessoas não identificam. Nós temos muitas crianças com essa síndrome e adultos hoje com essa síndrome. Quando eu a conheci, eram pouquíssimas crianças no Brasil e nós não tínhamos quase nenhum adulto. Mas identificar o diagnóstico precoce ajuda essas crianças a terem uma qualidade de vida. Prader-Willi é o nome da síndrome. Um dos sintomas que mais se observa é a obesidade. Essas crianças, elas são insaciáveis, elas comem. Eu tive um sobrinho com essa síndrome e no dia que o meu sobrinho faleceu, com 12 anos, ele pesava 180 quilos. Decidimos fazer a audiência para a gente entender como estão esses pacientes na escola, no ambiente de trabalho, como o Brasil está cuidando dos pacientes com a síndrome e chamar a atenção das famílias. Olha, vamos fazer um exame genético, vamos tentar identificar. Sua criança está um pouquinho acima do peso, não seria a hora da gente começar a identificar? Então, hoje é dar luz a este tema, fazer ele ficar conhecido no Brasil e a gente debater sobre direitos das famílias de crianças com Prader-Willi. E uma sessão do Congresso na próxima quinta-feira vai analisar o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, o projeto que diminui as penas dos condenados aos atos do dia 23, nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. O veto encaminhado ao Congresso no início de janeiro é o único item da pauta da sessão convocada pelo presidente Davi Alcolumbre. Senadores e deputados vão analisar se mantêm ou derrubam a decisão do governo de invalidar o projeto de lei da dosimetria. O texto estabeleceu novas regras para calcular as penas aplicadas a pessoas condenadas por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, além de facilitar a progressão de regime dos apenados. O chamado PL da dosimetria foi aprovado em dezembro do ano passado e vetado integralmente pelo presidente Lula. Ele beneficiaria envolvidos na destruição das sedes dos três poderes e permitiria penas mais brandas para os condenados pela tentativa de golpe em 2022, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão. E a sabatina de Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, deve acontecer na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer favorável do senador Weverton já foi lido na CCJ. Mas você sabe como é que funciona todo esse processo para concorrer a uma vaga ao STF? Acompanhe na reportagem.
Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo e isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. E vamos de programação. Logo mais, às 14h, o plenário do Senado se reúne em sessão não deliberativa, aquela dedicada a discursos dos senadores. Nessa terça-feira, às 9h, a Comissão de Educação tem reunião marcada. Um dos projetos na pauta reconhece como manifestação da cultura nacional a Expo Cordeiro, realizada no município de Cordeiro, no estado do Rio de Janeiro. Às 9h desta quarta-feira, como vimos, a Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar Jorge Messias, indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, e ainda Margarete Rodrigues para ministra do Tribunal Superior do Trabalho e Tarcijane Aguiar Machado para exercer o cargo de Defensora Pública Geral Federal. E esse foi o boletim da TV Senado. Daqui a pouquinho, às 13h30, a gente tem o Senado Notícias ao vivo. Não perde não, até lá. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre crédito rural, economia, logística, entre outros temas. E nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. E agora, em 2026, estamos tirando do papel uma importante obra de crescimento e desenvolvimento e geração de empregos, riquezas e divisas para o Estado do Rio Grande do Sul. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui, na TV Senado. Tiradentes, como militar, ele tinha a função de exatamente montar o povo que, de fato, está disposto ali a lutar. Ele doa a própria vida no nome de um ideal. Isso ainda precisa ser um pouco resgatado no dia de hoje, porque se você pensar que Tiradentes, ele é herói da Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi herói dos grupos de guerrilha da esquerda na década de 70. Toda vez que tem uma crise política no Brasil, alguém saca o nome do Tiradentes do bolso, né? Então, o Tiradentes, ele hoje serve a praticamente todas as causas, né? O que não é bem assim. A história é um pouco mais complicada. A história de Tiradentes, ela não serve
a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso,
Desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais. Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Onde você busca informações sobre os candidatos em que pretende votar. Até então, a gente buscava na internet, via postagens nas redes sociais, trocava mensagens pelo celular. Agora, o desafio é outro. A inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia e pode induzir as nossas escolhas. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. E hoje a gente recebe a professora Lúcia Maria Teixeira. Ela é doutora em Direito Constitucional pelo IDP e lidera o grupo de pesquisa IA e Eleições. Professora, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, foi uma honra o convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que ótimo. Professora, bom, para começar, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, né, já decidiu aí regras novas sobre o uso de IA nas eleições deste ano. E eu sei que lá no IDP vocês estavam estudando isso e vendo, né, formas aí de controlar isso melhor no processo eleitoral. Qual que você acha que foi a grande novidade que a gente pode dizer aí dessa decisão recente do TSE? Bom, Sara, eu acho importante contextualizar agora o nosso ouvinte, o telespectador, sobre o papel do TSE, como essa regulação funciona e como chegamos agora à nova regulação de 2026. Primeiro, é muito importante ressaltar que o TSE tem um poder normativo amplo para regular as eleições a cada ciclo eleitoral. E, principalmente, isso foi dado pela Constituição brasileira e pela Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504, principalmente para atualizar sua regulação em relação às inovações das ferramentas digitais, especialmente na propaganda eleitoral. E neste ano, agora em 2026, nós tivemos um processo muito interessante de audiências públicas, participação de várias instituições que levaram, através dos canais do SEI e do TSE, levaram suas propostas, contribuições escritas. Foram milhares de propostas, centenas de participações nas audiências públicas. E o nosso laboratório levou um estudo muito importante, que é um estudo sobre corregulação e integridade eleitoral. Então, o Laboratório de Inteligência Artificial, Regulação, né, a Governança de Inteligência Artificial do IDP, que faz parte do Centro Direito, Internet e Sociedade.
do IDP. Então, dentro dessas propostas que nós levamos, eu acredito que uma que foi incorporada pelo TSE talvez seja o carro-chefe. Temos muitas coisas para conversar aqui sobre inteligência artificial, Sara, mas eu acho que o carro-chefe ali é o plano de conformidade, porque as plataformas, hoje os provedores de aplicação, vão ter que demonstrar para o TSE que estão cumprindo as obrigações previstas na resolução, que já eram muitas a partir de 2024 e foram aumentadas agora. Até porque, né, professora, de 2024 para 2026, pessoal, a inteligência artificial evoluiu muito, né? Muito. Até então, a gente tinha 6 dedos, né, ali na mãozinha, né, da pessoa, mas hoje está, assim, muito complicado diferenciar, né, professora? E a preocupação do TSE foi justamente com essas novas tecnologias de IA generativa. Porque a gente já tinha regras em 2024, a partir de 2024, regras de IA, a resolução de 2024. Porque, só para contextualizar, existe uma resolução de propaganda eleitoral, que é como se fosse a resolução mãe de 2019, quem quiser, 23.610. E essa resolução foi atualizada em 2024, já incluindo regras sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. Eram regras relacionadas à rotulagem, à proibição de deepfakes, há também o uso de avatares e chatbots que não podem ser usados para simular uma conversa com o eleitor, para iludir o eleitor. O eleitor não pode achar que está conversando com o candidato. Então, já eram regras bastante firmes, mas agora o TSE inovou bastante e posso dizer que é uma das regulações assim, de órgão eleitoral, de autoridade eleitoral, uma das mais avançadas do mundo, Sara. Muito elogiada em vários fóruns internacionais. Professora, uma das mudanças é que vai ter que estar muito claro, né? Quando você chegar ali na rede social, estou aqui rolando o meu feed. Se aquele conteúdo foi produzido com IA, isso tem que estar explícito, professora? Sim, tem que estar explícito, tanto no conteúdo orgânico, né, quanto no conteúdo impulsionado, que é aquele conteúdo que algumas plataformas oferecem esse serviço e partidos, federações, candidatos podem contratar esse serviço, não terceiros, esses personagens que eu disse, né, esses atores, podem contratar esse serviço de impulsionamento. Então, a gente tem até uma inovação em relação à proibição daqueles cortes que foram feitos pelo Pablo Marçal, aquele tipo de competição em que pessoas, ou eleitores ou influenciadores, faziam impulsionamento de propaganda e isso já era proibido, mas agora está expresso na resolução. Está expresso, né? Então, eu acho que são várias novidades e uma coisa importante que provavelmente você vai falar e eu já vou me antecipar, é a questão da conversa com a IA generativa. Essa foi uma grande novidade. E essa é uma das que mais me preocupa, viu, professora? Porque, pessoal, hoje quando você não está buscando ali, você vai no buscador, mas é a IA que já está respondendo ali, né? E ela já está o quê? Resumindo, ela já está te explicando e ela está dando o viés dela, né, professora? Sara, a IA, hoje, antigamente, a gente ia para o buscador, o Google, né, que tem um grande buscador, o maior buscador do mundo. E aí ele trazia alguns tópicos para você. Claro que existia uma curadoria ali, né? Naquelas páginas tem aqueles patrocinados e os outros que o Google ia indicando, porque o algoritmo vai fazendo aquela seleção e ela é diferente, né? De pessoa para pessoa. Mas hoje, as IA generativas, elas meio que trazem uma coisa mastigada para o eleitor, para o cidadão. Eles trazem já o conteúdo todo pronto. Então, não é mais como um motor de busca. E os motores de busca estão adotando cada vez mais a IA. Antigamente, a gente ia no motor de busca, a gente ia no Wikipedia. Agora, a gente vai na IA generativa. Então, tem tem alguns que até interpretam isso como se fosse um oráculo. Aquilo que foi dito tem um poder, tem uma autoridade sobre a pessoa. Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque se isso for usado para induzir o eleitor, para convencer o eleitor a votar em alguém, isso é muito perigoso para o processo eleitoral e para o regime democrático, que se baseia numa autonomia, numa liberdade e em confronto de ideias. Então, por isso, o TSE teve essa preocupação agora, em 2026. Agora, professora, isso é uma grande preocupação, com certeza. Mas, por exemplo, se eu chegar lá e falar, olha só, qual é o melhor candidato, candidata a tal cargo? A IA não pode me dar essa resposta, né? Não, pela nova regulação, não. E já existem alguns jornalistas e
sim, toda a imprensa especializada em digital que já está testando esses mecanismos e está verificando uma certa dificuldade interpretativa, no mínimo, né? Um certo descumprimento dessa regra. Talvez não tenha sido bem entendida, porque uma coisa é um jornalista ir lá e procurar uma informação, ou um estudante, ou uma liberdade de informação normal. Outra coisa é ele indicar, ranquear, induzir. Né? Então, isso não pode mais ser feito. Agora, uma procura, uma pesquisa, não. Eu acredito que isso possa continuar acontecendo. Só que há uma espécie de zona de penumbra no direito eleitoral, isso é muito comum, são zonas cinzentas, em que a interpretação de alguma regra pode gerar alguma dificuldade. Mas eu acho que ficou claro que o eleitor não vai poder mais receber esse tipo de orientação. Que pode levar ao induzimento de uma vontade que não vai estar mais livre. Então, essa ideia de oráculo das LLMs, né, que são essas linguagens, né, da IA generativa, elas se aproximam muito, cada vez mais, né, do como a gente fala, como a gente pensa. Apesar de não ser um pensamento racional, são estatísticas, são probabilidades, é matemático. Isso. Mas ela tenta emular a forma de falar, então ela tenta nos convencer. Então isso fica muito perigoso no cenário eleitoral. Porque, outra coisa, a gente também sabe que elas têm alucinações, que elas têm vieses e que elas são controladas por empresas que são as maiores do mundo, inclusive empresas estrangeiras. Vamos imaginar que a gente tem um cenário de interferência estrangeira na eleição. Isso não é novo. No mundo já houve casos, inclusive na Romênia, Sara. Na Romênia, a eleição presidencial foi anulada. Foi anulada porque houve induzimento, exatamente, a comprometimento da vontade do eleitor lá por interferência estrangeira. Pois é, professora, eu fiquei com essa dúvida. Por exemplo, se foi identificado ali que o candidato ou a candidata usou a inteligência artificial de forma a induzir o eleitor com uma deepfake, alguma coisa assim, ele pode, no caso, ele foi eleito. Isso pode dar perda de mandato? Sim, pode haver assim como acontece com compra pode de votos, haver uma ação, como aconteceu contra o Pablo Marçal, em que ele foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral de São Paulo. Se ele tivesse vencido aquela eleição, ele teria tido o mandato cassado, porque ele não ganhou, né? Ele foi condenado à inelegibilidade por 8 anos, mais multa. Ainda está subjúdice, porque ele vai recorrer provavelmente para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, há cenários em que a resposta é muito drástica. A resposta, às vezes, acaba sendo anular uma eleição. Se houver algo que comprometa demais a integridade da eleição, que a autonomia do eleitor foi comprometida naquele cenário, a solução é muito drástica. Então, eu acho que a gente tem que ter medidas preventivas, medidas de precaução. E, nesse universo, a corregulação e a atuação das plataformas digitais, tanto todos os tipos de provedor de aplicação, tanto esses que desenvolvem IA, esses que já integram IA na rede social, por exemplo, o Grok. O Grok, ele está integrado na rede social X, que é o Twitter. Ele ali conversa com as pessoas. Ele tem uma conta, ele é um usuário da rede social e também ele proporciona mecanismos de inteligência artificial, imagens, sons. Imagina o que aconteceu no início do ano, que não foi cenário eleitoral, mas que pode se espelhar para o cenário eleitoral, que foram as deep nudes, que estão absolutamente proibidas, que geram uma resposta. Hoje o TSE fez uma regulação muito mais dura em relação à violência política de gênero, em relação às deep nudes. Então, hoje não é possível nem que se faça esse material, quanto mais que ele circule. E muito menos impulsionado, ou circulação orgânica ou impulsionada. É totalmente proibido fazer e circular. Então, hoje, as plataformas têm mais responsabilidades em relação a isso. Agora, as ferramentas que o TSE criou são muito mais céleres e fortes para combater isso. Então, nós precisamos cobrar, denunciar. Muito importante o trabalho que vocês fazem aqui no Senado. Temos canais no TSE, na Justiça Eleitoral. Agora, o TSE está reformulando o CIAD, né, que é aquele sistema que recebe denúncias e uma série de temas. O Pardal, né? O Pardal, que é uma ferramenta, né, para denúncias. Nós temos também as ferramentas do Ministério Público Eleitoral, né, que é um dos legitimados na Justiça Eleitoral para essas atuações. Então, a gente precisa divulgar bastante aqui no programa, em outros programas, para a gente conseguir a adesão das pessoas, para que as pessoas saibam, né, como fazer, como denunciar. E as próprias plataformas têm seus canais de denúncia e o plano de conformidade, como eu estava falando
no início, ele é tão importante que ele também atinge isso. Ele atinge tudo, ele atinge todas as obrigações das plataformas. Ele atinge porque ele exige métricas, desempenho, prazo, resposta imediata à justiça eleitoral, o que fez em relação a isso, aquilo. Então, isso tudo vai ser, digamos assim, vai ser fiscalizado pela justiça eleitoral, como até uma verdadeira autoridade digital. Isso é muito importante, essa divulgação. Pois é, professora, eu fiquei pensando aqui no caso das plataformas, né? Porque hoje, por exemplo, às vezes a gente está aqui e vê um anúncio, às vezes, né? Um móvel, algo que a gente tem vontade de comprar, só que aquele anúncio é falso. E às vezes aquele anúncio, as pessoas denunciam, mas leva muito tempo para aquele anúncio sair do ar. E a gente fica pensando, será que as plataformas terão condição de remover isso imediatamente? Eu acho que a gente está, Sara, no início de um processo muito importante. Porque, claro que a Justiça Eleitoral tem um programa de combate à desinformação desde 2018, que vem evoluindo, né? E vocês participam desse ecossistema. Inclusive, o Senado é parceiro, né? É um programa permanente de enfrentamento à desinformação. Sim, esse programa foi criado lá em 2018 e teve muitos atos com as plataformas, eles fizeram memorando de entendimento, na última eleição vários acordos de cooperação das plataformas, mas agora a gente está entrando num estágio de corregulação que é mais efetivo, porque é a exigência desses documentos, dessas métricas de desempenho, e a gente fez o estudo no LIA, baseado muito na jurisdição estrangeira, em 3 marcos regulatórios importantes, na União Europeia, no Reino Unido e na Índia também, porque tem legislações bastante importantes sobre esse tema. E a gente sabe que a gente aqui ainda não tem, por exemplo, o marco legal de inteligência artificial, como eles têm, a gente ainda não tem aquela antiga lei de responsabilidade das plataformas que não virou lei, era um projeto de lei, o PL 2330, isso não impediu a Justiça Eleitoral de agir. Então, ela vem agindo. Então, a gente está no início de uma fase mais madura, regulatória, em que essas providências realmente elas vão nos... Primeiro que a gente não conhece como elas funcionam. Ninguém sabe por que retirou um conteúdo ou não retirou, por que suspendeu um perfil ou não suspendeu. Ninguém sabe como é que o algoritmo funciona, né? Quais são as escolhas, por que está chegando aquele conteúdo para você, né? Já se sabe que existe uma curadoria algorítmica, né? Mas não se sabe como ela funciona, como aquele sistema de recomendação funciona. Então, agora nós vamos ter mais elementos para entender esse mundo tão opaco, essa Black Box Society. Então, acho que a gente já está entrando no novo estágio de regulação, no novo estágio de enforcement dessa regulação, que é muito boa mesmo. Agora, claro que não existe perfeição. Nem na União Europeia, que tem a legislação talvez mais moderna do mundo, a gente conseguiu evitar aquela tragédia que foi o caso da Romênia, que é um membro da União Europeia, que foi vítima, na Romênia, né, eleições presidenciais anuladas, foi vítima de um mega esquema que foi todo no meio digital, né? Aconteceu, foi cross-platform, passou para várias plataformas, mas começou no TikTok. Com influência estrangeira, abuso de poder econômico, uso indevido de meios de comunicação, tudo junto. E num espaço de tempo, porque o problema do processo eleitoral também é esse, o espaço de tempo é muito curto. A campanha eleitoral é curta, a pré-campanha também é curta, e as respostas têm que ser muito rápidas. Então, várias regras dessas, novas da Justiça Eleitoral, endereçam essa questão, inclusive em relação ao tempo, como aquela regra das 72 horas, que você vai falar, né? Eu ia trazer, é uma espécie de quarentena, né? Não pode postar nada que tenha o uso de IA 72 horas antes e 24 horas depois? Após o término da eleição, 24 horas. E 72 horas antes do pleito. Olha que interessante, se você imaginar que esse é o momento mais sensível da eleição, é o momento em que, às vezes, o eleitor vai pegar suas informações para escolher o seu candidato. E vou dar o exemplo da Argentina, eu gosto muito de dar exemplo, já dei o exemplo da Romênia. E na Argentina aconteceu um caso muito grave, que foi um vídeo falso, uma deepfake, né, que é um vídeo falso, manipulado, com o ex-presidente Macri dizendo para os eleitores, na véspera da votação das eleições legislativas em Buenos Aires. Ele dizia para os eleitores, olha, a minha candidata do meu partido, ela desistiu. Podem votar no candidato do presidente Milei. Isso horas antes da votação. Então, olha o risco que nós temos, porque não há tempo hábil para responder a isso. O eleitor que assistir aquilo vai ficar vendido, digamos assim, vai acreditar naquele vídeo, porque os vídeos hoje são baratos
e quase imperceptíveis as mudanças, né? Como você falou, antigamente você via 6 dedos, agora você não vê mais nada disso. Os vídeos são quase perfeitos, esses vídeos falsos, esses manipulados. E lembrando, né, professora, que a gente tem hoje aplicativos que eles vão lá e clonam a voz. Né? Então, você pode ter ali, você pode estar recebendo um áudio aqui no seu WhatsApp, do grupo aí da tua família, mas aquela voz não é real. Aquele vídeo cada vez mais perfeito, que são as deepfakes que a gente fala. Mas o áudio também é uma deepfake, Sara. Exatamente. E ele é talvez até mais perigoso do que o vídeo. Eu também considero também que ele é muito... Ele pode causar um dano muito grande, né? E aí, por que proibir nas 70? Não, mas é a pessoa mesmo, né? Por que proibir nas 72 horas, inclusive o uso legítimo da IA? Porque há vários usos, ela é amplamente usada, inclusive. Para coisas boas. Sim, ela e o problema é que ela é usada também para coisas que... Mas por que proibir o uso legítimo também nas 72 horas? Porque não podemos correr esse risco. Porque olha o dano e o resultado seria o quê? Anular uma eleição? E isso é muito traumático. Eu já fui promotora eleitoral em 7 ciclos e a anulação de eleição é uma das coisas mais traumáticas que existem. Porque o eleitor, ele se sente muito, assim, muito... magoado com aquilo, ele foi lá, ele ficou na fila, ele votou, ele acreditou. E aí aquilo depois é anulado, você tem que fazer uma eleição nova inteira. Então, assim, é muito, muito perigoso. Então, a gente precisa tomar cuidado. O ministro Cueva tem razão, a ministra Estela Aranha tem trabalhado na propaganda eleitoral, tem trabalhado muito também nessa questão digital. A gente está falando, olha, essas ferramentas hoje, elas não vão ser igual a 2024, não. Primeiro que a eleição geral, eleições gerais, elas são muito maiores, né? E segundo, elas hoje estão muito baratas, muito aperfeiçoadas. Qualquer adolescente na sua máquina tem uma ferramenta de IA generativa. Então, a gente sabe que isso pode realmente causar um dano que é quase irrecuperável, porque você não tem tempo hábil de tirar aquilo do ar e comunicar aos eleitores, olha, isso é mentira. Por quê? Também por quê? Porque a mentira circula mais rápido. A mentira dá mais engajamento. Ela mexe com a nossa emoção, né, professora? Sim, ela deixa a gente com raiva. Você fica assim, não é possível isso aqui, eu vou compartilhar. Ela não deixa você pensar. E porque também os modelos de negócios que foram criados pelas plataformas são baseados nesse engajamento. E foi muito estudo de psicologia social, tem vários estudos sobre isso, que mostram que as emoções, principalmente essas emoções de raiva, né, de revolta, elas geram muito mais engajamento. Elas geram compartilhamento. Ou seja, elas deixam você mais tempo, elas dão mais dinheiro para as plataformas, né? Sim, elas engajam e deixam você rolando lá a tela. É o que então, é difícil competir. A gente chama hoje de economia da atenção, né? Então, quanto mais atenção você está dando, é isso que ela quer, mais dinheiro para a plataforma. Mas esse modelo de negócios não pode destruir as democracias. Porque nesse patamar, a gente vai chegar a um momento de destruir os valores da democracia liberal. Vamos pensar os valores da liberdade, os valores da igualdade. Por exemplo, uma coisa importantíssima na regulação eleitoral é tentar preservar o equilíbrio do pleito, a igualdade, a paridade de armas. Então, se uma pessoa age com cortes, com financiamento ilegal, com engajamento que gera, enfim, uma série de usos indevidos dos meios de comunicação, ela está quebrando a paridade. Ela está quebrando também a possibilidade do eleitor se informar melhor, livremente. Quer dizer, hoje, como se sabe que esses mecanismos psicológicos, né, de capturar a emoção e a atenção das pessoas, eles são efetivos nesses modelos de negócios, isso está sendo transplantado também para a comunicação política eleitoral. Então, a gente precisa ter realmente anteparos. É claro que você sempre vai ter uma falha, você vai ter um problema, não existe perfeição. Mas esse é o caminho, sabe, Sara? Professora, eu também fico me questionando, porque às vezes, assim, aquele conteúdo fake, a gente brinca, é o conteúdo com sabor de notícia, é mais fácil de você identificar. Mas e quando você tem vários grupos trabalhando, né, com narrativas anteriores à eleição, induzindo o pensamento para lá na frente ele ser a escolha certa, né? Isso é muito perigoso. Eu estudei isso no meu doutorado, publiquei um livro sobre perfilamento e microdirecionamento de propaganda eleitoral. É que não é uma propaganda explícita. Não, quando eu falo propaganda... Mas ela já está rolando ali, né, quando eu falo propaganda, são conteúdos orgânicos também. Eles também são propaganda.
Qualquer coisa que o candidato use para informar seu projeto, suas propostas. Pode ser um vídeo orgânico lá na conta dele do Instagram, isso é uma propaganda. Então, mas às vezes não é o candidato postando, né? São vários perfis postando ao longo e criando narrativas, né? Sim, os estudiosos de informação são muitos, tem literatura vasta sobre isso. Por exemplo, a René de Resta, que estudou, teve na frente do maior laboratório de informação do mundo, né, Stanford, ela estudou esse mecanismo nos Estados Unidos nas eleições de 2016, que houve o caso Cambridge Analytica, né? Foi um grande caso, né, de manipulação eleitoral do mundo e que já está superado. Aquelas técnicas de Cambridge Analytica hoje, de perfis psicográficos, hoje a IA pode fazer de uma escala muito mais massiva e barata, né? Então, esse tipo de mecanismo a gente precisa enfrentar. Eu acho que as novas regulações, e aí não estou falando só do TSE, porque o TSE não regula o mundo. Ele regula o quê? O processo eleitoral. Então, a gente precisa discutir isso para o mundo, porque isso está afetando todas as áreas. Agora, olha o ECA digital. Uma resposta é isso. Por quê? Porque aquelas crianças estão sendo perfiladas, estavam recebendo o quê? Propaganda em massa e viciadas no quê? Numa arquitetura, né? Não estou falando só de um conteúdo que chegava para aquelas crianças, chegavam conteúdos horríveis, como o Felca denunciou, mas é a arquitetura que deixa aquelas crianças viciadas. E nos Estados Unidos acabou de ser julgado lá, teve um caso importante, né? Que não é o tema da nossa conversa, mas sobre houve a condenação, né, de 2 grandes empresas em relação a essa arquitetura viciante. Professora, antes da gente encerrar, queria que você deixasse um recado aqui para o eleitor, para a eleitora que vai votar esse ano, para os cuidados que a gente tem que ter na hora de decidir aí o nosso voto, a consciência, né? Eu acho super importante a gente falar mais uma vez das denúncias, dos canais de denúncia, para que os eleitores fiquem cada vez mais desconfiados de conteúdos que chegam às vezes por áudio ou vídeo, em grupos de mensagerias privadas, porque esse esquema é cross-platform mesmo, ele atravessa as plataformas para chegar num Telegram, para ele chegar... E às vezes são milhares de pessoas ali compartilhando conteúdos falsos. Então a gente precisa ter cuidado, porque como que a gente vai se informar se a gente não sabe o que é real, o que é a realidade? Então, a gente precisa também... confiar, né, professora? Fazer essa postura, fazer essa checagem ativa, né? E fazer as denúncias, os canais de denúncia vão estar estruturados para isso e cobrar das plataformas também que elas cumpram as obrigações que já são, já ali, muito claras para elas. Por exemplo, se você abrir lá uma IA generativa, ela tiver ranqueando e te indicando um candidato para votar na eleição, tem que botar, assim, a lanterna vermelha ali, né? Que não pode. Red flag, sinal red flag, né? Red flag, procurar onde encaminhar, porque também a Justiça Eleitoral precisa receber as denúncias. O Ministério Público Eleitoral precisa receber as denúncias, porque se elas não chegarem, como é que vai apurar? E também, né, os partidos se estruturarem mais para isso, se estruturarem os próprios candidatos e a gente conhecer as regras. Eu citei algumas aqui hoje, porque a gente podia falar aqui 3 horas, mas citei alguns casos, acho que bem importantes, segundo a minha opinião, e eu acho que tem aí um campo muito grande para a gente avançar nas próximas regulações, e eu acho que tem que ter regulações gerais no Brasil. Por exemplo, o marco legal da inteligência artificial é muito importante ser aprovado. A gente já tem essa lei, uma lei, né, geral de IA na Europa. Ela é muito importante. Ela também, ela fiscaliza esse uso das emoções para esse tipo de conteúdo, ela fiscaliza, ela bota isso como alto risco, em alguns casos é até proibido. Então, a gente precisa olhar para isso, para o risco que isso representa, porque é muito arriscado. A gente não pode deixar para o futuro que uma IA coordene a nossa vida, determine a nossa democracia, eleja até um presidente, porque daqui a pouco vai ser isso, se a gente deixar. Tá certo, professora Lúcia Maria Teixeira, quero te agradecer, muito obrigada por estar aqui hoje no Cidadania, muito obrigada por você que veio lá do Rio de Janeiro e está aqui agora em Brasília com a gente. Obrigada pelo convite e conte sempre comigo aqui. Tá certo. E obrigada a você também pela companhia. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado Federal. Se tiver alguma dúvida, fale com a nossa equipe pelo WhatsApp. Até a próxima.
No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre crédito rural, economia, logística, entre outros temas. E nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. E agora, em 2026, estamos tirando do papel uma importante obra de crescimento e desenvolvimento e geração de empregos, riquezas e divisas para o Estado do Rio Grande do Sul. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. Olá, boa tarde. Segunda-feira, semana começando e o Senado Notícias também. As comissões de Desenvolvimento Humano, de Assuntos Sociais e Educação se reuniram na manhã de hoje para debater a síndrome de Prader-Willi. A doença neurogenética rara é causada por uma alteração no cromossomo 15. As condições de quem nasce com a síndrome vão mudando com o passar do tempo. O bebê não consegue sustentar o corpinho e nem o pescoço. Tem uma fraqueza muscular severa. A partir dos 2 anos, começa a ter uma fome insaciável que pode levar à obesidade mórbida, com alto risco de morte se não for controlada. Embora considerada rara, trata-se de uma condição de elevada complexidade que afeta múltiplas dimensões do desenvolvimento humano, incluindo aspectos metabólicos, cognitivos, comportamentais, exigindo acompanhamento contínuo e multidisciplinar ao longo da vida. Segundo a Associação Brasileira que cuida dos direitos das pessoas com a síndrome, são menos de 700 casos conhecidos no país. E a estimativa é que existam 5.000 brasileiros ainda sem o diagnóstico. As famílias enfrentam dificuldade de acesso a atendimento multiprofissional, exames e tratamentos essenciais. Muitas vezes recorrem à judicialização para garantir o mínimo. Hoje, a ausência de política pública estruturada já gera custo elevado, principalmente por meio da judicialização e do agravamento de quadros clínicos. Não existe uma política pública estruturada para essa população. Sem acompanhamento adequado, o risco é real. Obesidade grave, complicações clínicas e até a morte precoce. A associação apresentou uma proposta de política pública para oferecer melhores condições e mais segurança aos portadores da síndrome e suas famílias. Uma política baseada em eixos fundamentais: diagnóstico precoce, linha de cuidado no SUS, atendimento multiprofissional, inclusão escolar com suporte adequado, apoio às famílias e produção de dados e pesquisa.
Uma boa notícia para as famílias é a aprovação de um medicamento americano que inibe a fome provocada pela síndrome. Por enquanto, o uso é permitido apenas nos Estados Unidos. O medicamento ainda não está aprovado, né? Aqui no Brasil, ele recentemente tem sido usado nos Estados Unidos. É um medicamento que melhora a compulsão. Então, assim, é o único medicamento aprovado nesta condição, porque todos os outros medicamentos que nós temos que tratam a obesidade em outras condições, para as pessoas com a síndrome de Prader-Willi não funciona. A representante do Ministério da Saúde afirmou que é possível tentar a incorporação do medicamento americano ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde. A gente só consegue incorporar uma tecnologia a partir do momento que a gente tem o registro na Anvisa. Então, precisa correr com esse registro na Anvisa para que possam demandar a Conitec a incorporação dessa tecnologia. E a Comissão de Segurança Pública pode votar nesta terça-feira o convite para que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participe de audiência pública sobre a expulsão dos Estados Unidos do delegado que participou da prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem no país. E também um projeto para incentivar a presença de mulheres nas forças de segurança. O projeto apresentado pela senadora Daniela Ribeiro cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de segurança pública, para garantir a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. A proposta determina o fim da exclusividade de funções para homens, a preparação das profissionais para atuar em áreas táticas e operacionais e o enfrentamento ao assédio e à violência no ambiente de trabalho. De acordo com o texto, pelo menos 20% das vagas em concursos públicos das carreiras do Sistema Único de Segurança Pública devem ser destinadas a mulheres. O projeto ainda deixa claro que não poderá haver limitação de vagas para o sexo feminino em concursos da área de segurança. Os senadores poderão analisar também convites para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que trabalhava em Miami, sobre o episódio da prisão do ex-diretor da ABIN e ex-deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, seguida da expulsão do delegado brasileiro. Ramagem está foragido do Brasil porque foi condenado a mais de 15 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Ele teve o mandato de deputado federal cassado em dezembro do ano passado. E olha só, pacientes em assistência de atenção ou internação no regime domiciliar poderão ter desconto na conta de energia da residência. A Comissão de Infraestrutura vota nesta terça-feira um projeto de lei sobre esse tema. Médicos e profissionais da saúde apontam uma série de vantagens no regime de internação no ambiente da própria residência, como o menor risco de infecções hospitalares e o menor tempo de recuperação. Por outro lado, o uso de aparelhos e equipamentos dependentes de energia elétrica pesa no orçamento familiar. Assim, um projeto do senador Romário, relatado pelo senador Laércio Oliveira, prevê uma redução nas tarifas aos pacientes do SUS consumidores de baixa renda. Após o entendimento quanto ao custeio da tarifa social de energia elétrica em casos como esses, a proposição volta à pauta da Comissão de Infraestrutura do Senado. A reunião acontece nesta terça-feira, a partir das 11 da manhã, e você acompanha aqui, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. E agora são 13 horas e 37 minutos e a gente vai falar sobre a sabatina de Jorge Messias, que foi indicado a uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. Está marcada para a próxima quarta-feira, dia 29 de abril, na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer do senador Weverton favorável à indicação foi lido na CCJ no dia 15 deste mês. Vamos ver como foi. Jorge Rodrigo Araújo Messias é evangélico, tem 46 anos e comanda a Advocacia Geral da União desde janeiro de 2023, início do terceiro mandato do presidente Lula.
Antes disso, atuou como procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional. E no governo Dilma Rousseff, foi consultor jurídico de vários ministérios e subchefe jurídico da Presidência da República. No relatório de 7 páginas favorável à indicação, o relator senador Everton Rocha ressalta a formação acadêmica e experiência profissional de Jorge Messias. Aponta que o advogado-geral da União reúne os requisitos necessários para exercer o cargo e ressalta o perfil conciliador de Jorge Messias. Como advogado-geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sobre sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio de realização de acordos judiciais e extrajudiciais. Destaques incluem o novo acordo do Rio Doce, que encerrou disputas sobre reparações de rompimento da barragem de Fundão, e o acordo de Alcântara, em 2024, resolvendo o conflito territorial de 40 anos entre quilombolas e os centros de lançamento, evitando condenação na Corte Interamericana. Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em outubro do ano passado. Apesar dele ter sido nomeado em novembro de 2025, a indicação formal dele só foi encaminhada ao Senado no início deste mês. Mas você sabe como é o processo para que uma vaga de ministro do STF seja ocupada? Acompanhe na reportagem. Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo e isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. E nós vamos ver agora quais as outras atividades previstas para essa semana aqui no Senado. Logo mais, às 14h, o plenário do Senado deve se reunir para a sessão não deliberativa, aquela destinada a discursos e comunicações dos senadores. Nesta terça-feira, às 9h, a Comissão de Educação tem reunião marcada. Um dos projetos na pauta reconhece como manifestação da cultura nacional a Expo Cordeiro, realizada no município de Cordeiro, no estado do Rio de Janeiro.
Às 9h30, a Comissão de Esporte vai debater o impacto da reforma tributária nas organizações esportivas sem fins lucrativos e no esporte nacional como um todo. Também às 9h30 de terça-feira, as comissões de Educação e Meio Ambiente discutem a situação atual de conservação e uso sustentável do bioma Caatinga. Às 10 horas de terça-feira, a Comissão de Assuntos Sociais faz audiência pública para discutir um projeto que criminaliza a divulgação de fake news sobre vacinas. Às 11 horas de terça, está prevista uma sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 30 anos dos voluntários do Hospital Amaral Carvalho. Localizado em Jaú, a 300 quilômetros da capital paulista, o hospital é uma referência em tratamento do câncer. A unidade faz transplante de medula e atende pacientes de todo o Brasil, principalmente pelo Sistema Único de Saúde. Às 10h15 está prevista a sessão solene do Congresso Nacional para homenagear os 30 anos da Rede UOL, considerada a maior empresa brasileira de conteúdo, serviços digitais e tecnologia. E na quinta-feira, a partir das 11 horas, está marcada a sessão do Congresso que vai analisar o veto do presidente Lula ao projeto que diminui as penas das pessoas condenadas por tentativa de golpe de Estado e pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O veto encaminhado ao Congresso no início de janeiro é o único item da pauta da sessão convocada pelo presidente Davi Alcolumbre. Senadores e deputados vão analisar se mantêm ou derrubam a decisão do governo de invalidar o projeto de lei da dosimetria. O texto estabeleceu novas regras para calcular as penas aplicadas a pessoas condenadas por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, além de facilitar a progressão de regime dos apenados. O chamado PL da dosimetria foi aprovado em dezembro do ano passado e vetado integralmente pelo presidente Lula. Ele beneficiaria envolvidos na destruição das sedes dos 3 poderes e permitiria penas mais brandas para os condenados pela tentativa de golpe em 2022, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão. E o assunto que a gente vai falar agora está agitando as redes sociais. A tal da fake news em cima do fim da escala 6x1. Na última semana, a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta para reduzir a jornada de trabalho e muita gente divulgou informações falsas sobre o assunto. E se tem desinformação, tem o Senado Verifica para esclarecer o que é fato ou fake. A gente vai conversar aqui com a Paula. Paula, muito obrigada por ter vindo até aqui hoje para falar com a gente sobre o assunto. Boa tarde, Isadora. Vamos esclarecer todos os pontos para que ninguém fique com dúvida. Então vamos começar explicando o que é essa jornada 6x1. Isadora, a jornada 6x1 é que a pessoa precisa trabalhar 6 dias e descansa 1 em uma jornada de 44 horas semanais. É realidade para a maior parte das pessoas, né? É realidade para a maioria das pessoas, mas na verdade cerca de 30% dos trabalhadores formais têm essa jornada, né? Ela é mais comum entre o comércio, hotéis e serviços de atendimento ao público em geral. E por que essa escala está sendo questionada? Essa escala está, na verdade, ela está discutida há muito tempo aqui no Congresso, né? O fim da escala 6x1, para se ter uma ideia, o projeto que é discutido no Senado foi apresentado pelo Paulo Paim em 2015, né? E quem defende o fim da jornada 6x1 alega que os trabalhadores terão uma melhor qualidade de vida, terão mais tempo para suas atividades pessoais e familiares e também um aumento de produtividade, né? Quem é contra apresenta uma preocupação com o impacto nas empresas, né? Um aumento de custos e também uma redução dos trabalhos formais. E você acha que isso pode impactar negativamente na sociedade ou vai impactar de uma forma positiva? Eu acho que isso vai ser muito positivo, porque o trabalhador ele precisa de tempo para fazer suas atividades pessoais e se ele puder estar descansado, ele também pode ter uma melhora na produtividade. E a gente está perto de aprovar isso? Como é que está?
Não, uma aprovação desse tipo leva tempo, né? E também pode haver uma implementação gradual, então não é de uma hora para outra. Só passou por enquanto até agora na CCJ, né? Então ainda vai passar pelas outras comissões, está na CCJ da Câmara e ainda vai vir para o Senado, é isso? Isso. Essa é um grande ponto de confusão, na verdade, né, Isadora? Porque a aprovação da CCJ da Câmara é apenas uma etapa. Hoje existem 4 propostas sendo debatidas sobre o fim da escala 6x1 no Congresso Nacional. 2 delas estão na Câmara e são analisadas conjuntamente. Foram aprovadas semana passada na Câmara dos Deputados, né? Essas propostas, elas propõem reduzir a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Uma delas é de 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. A outra é 5x2, 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso. E uma redução gradual de 44 para 36 horas semanais ao longo de 10 anos. Após a aprovação na CCJ, o texto dessas propostas ainda precisam passar por uma comissão especial pelo plenário da Câmara e depois pelo Senado. No Senado, há uma proposta em análise desde 2015, que está pronta para ser votada no plenário. Ela também reduz a jornada de 44 para 36 horas semanais, mas de forma progressiva, começando em 40 horas e diminuindo uma hora por ano. E mais recentemente, o governo apresentou outra proposta. Nesse caso, né, da proposta do governo, a ideia é mudar a lei trabalhista para limitar a jornada de 40 horas semanais e haver 2 dias de descanso por semana, sem redução do salário. Ou seja, são várias propostas diferentes sendo discutidas e nenhuma foi aprovada definitivamente. Hoje, a regra continua a mesma, até 44 horas semanais e a possibilidade da escala de 6x1. Então, essa mudança não vai ser imediata, né? Pelo visto, ela vai demorar um pouco, mas a gente tem visto fake news sobre o assunto nas redes sociais, a gente tem visto muita desinformação. A gente tem visto bastante desinformação, porque é um assunto que está muito em alta, é um assunto complexo, né? Apesar de estar sendo discutido há muitos anos já dentro do Congresso Nacional, tem muitas peculiaridades e é comum haver desinformação, às vezes não intencional, mas cada um falando coisas sem o devido conhecimento. E o que as pessoas devem fazer, Paula, na hora que elas recebem uma informação, se elas estão em dúvida se é verdade? Primeira coisa, como é que elas fazem para identificar aquela informação como não verdadeira? Porque às vezes você está em casa e a gente recebe toda hora, né? A gente toda hora tem alguma informação, alguma coisa que deixa a gente em dúvida ou que faz a gente acreditar. Você bota no grupo da família, no grupo dos amigos, aí você vê no grupo uma informação, na outra informação, você fica, gente, o que é verdade? O que a pessoa tem que fazer? Como é que ela percebe que aquela informação é falsa? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa estar consciente da origem da informação que a gente consome. Então, consumir a informação de uma fonte confiável, né, ter bastante critério antes de divulgar essa informação para outras pessoas. Tem dúvida, checa com o jornal que é reconhecido, checa com fontes que são as oficiais. Por exemplo, se é um projeto de lei, você pode checar no site da Câmara ou do Senado, ou você também pode entrar no site do Senado Verifica, www.senado.leg.br/verifica. Se você tem dúvidas sobre alguma notícia ou informação sobre o Senado, você também pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 61 981 90 0601. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui hoje. E é isso, né, gente? Você que está em casa tem que entender que não dá para ir acreditando em qualquer coisa, qualquer informação. E você tem uma fonte muito boa, que é a fonte do Senado Verifica. Obrigada, Paula, mais uma vez, viu? Muito obrigada, Isadora. Eu que agradeço. Bom, e a gente vai falar agora sobre as declarações do conselheiro do governo norte-americano, Paolo Zampolli, contra as mulheres brasileiras e que causaram reação no Senado. Eu, como mulher, vou ser bem sincera, achei as declarações horrorosas. O presidente da Comissão de Relações Exteriores vai apresentar um voto de repúdio contra Zampolli, que afirmou que as brasileiras são programadas para causar confusão e utilizou expressões como raça maldita. Paolo Zampolli, enviado especial para assuntos globais do governo Donald Trump dos Estados Unidos, afirmou, numa entrevista a uma emissora italiana, que as mulheres brasileiras são de uma raça maldita e prostitutas. Inaceitável.
na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, vou fazer uma proposição a ser apreciada pelo nosso colegiado, colocando a ele um título de persona non grata no Brasil, no território brasileiro, solicitando uma retratação com pedido de desculpas. Inaceitável essa situação. As mulheres brasileiras são trabalhadoras, meritórias de todos os elogios, inaceitável sob qualquer aspecto. Nós precisamos dar uma resposta à altura dessa declaração descabida desse senhor, que deve estar com algum problema patológico, de doença, para poder ter falado uma situação como essa. Nós não vamos aceitar. E o aumento do preço do petróleo, provocado pela guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, pode reduzir o déficit primário do governo federal. A estimativa consta do relatório de abril da Instituição Fiscal Independente, a IFE. No relatório de impacto fiscal deste mês, os técnicos da Instituição Fiscal Independente fizeram uma estimativa sobre os impactos da guerra Estados Unidos, Israel e Irã na economia brasileira. O conflito, que dura mais de 6 semanas, já fez com que o barril de petróleo subisse de 71 para mais de $100. A sociedade sente no bolso. O petróleo afetaria, por exemplo, o preço dos combustíveis, do óleo diesel, da gasolina. Isso tem impactos sobre a inflação. As pessoas teriam que pagar mais por esses produtos. O óleo diesel, por exemplo, tem um impacto pequeno no índice de inflação, mas tem efeitos indiretos importantes, porque o diesel é um combustível utilizado pelos caminhões, então para transportar mercadorias, então isso afetaria o preço de alimentos, por exemplo. Por outro lado, os cofres do governo se beneficiam com este aumento. O Brasil é um importante produtor de petróleo também. E o governo obtém receitas muito importantes por meio da exploração de petróleo, o que nós chamamos de royalties e participações. Também existem efeitos indiretos, o que nós chamamos de impactos indiretos, né, do preço do petróleo sobre as receitas governamentais. E por como que isso se dá? Porque a inflação mais alta, como eu falei, né, o preço de combustíveis fica mais alto, isso afeta também outros preços na economia, como os alimentos, mas ocorre um alargamento das bases de incidência de tributos. Mas ocorre também aumento da despesa pública. Uma inflação mais alta implica que, por exemplo, o salário mínimo vai ser corrigido por uma variação maior. E a gente sabe que cerca de metade da despesa primária da União está atrelada ao salário mínimo. São benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, como o BPC, por exemplo. Então, esses benefícios, a correção deles de um ano para outro depende da variação do salário mínimo. Mesmo com o aumento da despesa, o choque do petróleo terá, nas estimativas da IFE, impacto positivo no resultado primário do governo federal para este ano. Esse resultado é a diferença entre receitas e despesas, sem contabilizar o gasto com os juros da dívida. No relatório de abril, considerando o cenário 1, com o preço médio do petróleo ficando em torno de $86 o barril, o déficit cai para 56,3 bilhões, o equivalente a 0,4% do PIB. No cenário 2, se o preço médio do barril subir para $96, o déficit ficará ainda menor, 16,1 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB. No relatório de dezembro de 2025, portanto, antes da guerra, a IFE projetava para este ano déficit de 90,6 bilhões de reais, o equivalente a 0,7% do PIB.
mesmo com um impacto sobre a despesa em 2027, nas nossas contas, o ganho de receitas mais do que compensaria isso. E o déficit primário do governo que nós temos projetado, né, para 2026 e 2027 melhoraria. Ainda o resultado primário continuaria deficitário, mas seria um déficit menor do que o que nós projetávamos no final de 2025. E a capital federal completou 66 anos no dia 21 de abril. E na última sexta-feira, a cidade foi homenageada no plenário do Senado. Convidados destacaram a importância histórica da mudança da capital para o Centro-Oeste. O Senado realizou sessão especial para comemorar os 66 anos de Brasília. A celebração lembrou a coragem e a esperança que marcaram a construção da capital. A homenagem contou com a presença de senadores e outras autoridades. Brasília foi profetizada antes de ser planejada, foi sonhada antes de ser construída, foi vislumbrada antes de ser desenhada. E talvez seja por isso que ela carrega desde o primeiro tijolo, algo que outras cidades não têm, a sensação de que estava destinada a existir. Brasília é mais do que uma cidade. Brasília é um símbolo. Símbolo da capacidade do povo brasileiro de sonhar grande. Símbolo da integração nacional e símbolo da nossa democracia. É a forma mais incrível que a gente pode optar para homenagear Brasília é fazer sempre o nosso melhor por esta cidade. Convidados destacaram que a construção e interiorização do novo centro político e administrativo do Brasil foi essencial para o desenvolvimento do país. Tivemos a grandeza de Kubitschek, que teve uma visão realmente de trazer a capital para o interior, para que o Brasil se desenvolvesse. Brasília não foi apenas inaugurada, ela foi declarada ao universo como um ato de fé no futuro. Arquitetos, engenheiros, trabalhadores ergueram a nova capital e, com ela, romperam as fronteiras internas do nosso país, levando vida e desenvolvimento onde antes era cerrado e solidão. E o governo deve concluir em maio o pagamento das indenizações às famílias com crianças que nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus. O projeto de lei que garantiu o pagamento das indenizações é de autoria da senadora Mara Gabrilli. No Brasil, entre 2015 e 2017, mais de 3 mil crianças nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus. A doença, transmitida pela mãe contaminada pela picada do mosquito Aedes aegypti, pode causar deficiências visuais, auditivas, intelectuais e físicas e, em casos graves, a microcefalia. Uma lei já em vigor garante o apoio às famílias afetadas com o pagamento de indenização e pensão especial. O governo federal já iniciou o pagamento de indenizações no valor de R$50 mil. A previsão é que os depósitos sejam concluídos até a primeira quinzena de maio. Essa pensão vai trazer economia para o Brasil mais tarde, entendeu? Porque ele está tratando de crianças que hoje elas são cuidadas totalmente pelo SUS, mas tudo isso que as mães pagam, porque o SUS não oferece. Então, se elas tivessem essa pensão, talvez ficasse muito mais barato para o governo. Das mais de 3 mil crianças. Suspendemos a matéria porque teve início o plenário do Senado. Acompanhe. A número regimental, declara aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senhoras senadores e senadoras poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação à mesa durante a sessão. Passamos então à lista de oradores. Primeiro orador, nosso querido senador Paulo Paim. Muito bem, presidente Zalci Lucas, satisfação estar na tribuna sob a sua orientação, exatamente às 14 horas, conforme combinado. Meus parabéns,
senador Girão, que está aqui no plenário também. Senhor presidente, eu fiquei a semana passada toda no Sírio-Libanês, São Paulo, onde fui muito bem atendido. E falo agora, porque às 15 horas eu tenho que estar no Sírio aqui em Brasília. Mas estamos lá, estamos percorrendo os caminhos aí de cuidar da saúde. Senhor presidente, Exalci Lucas, senhoras e senhores, senadores e senadoras, vou tratar de um tema que o Brasil todo está discutindo, né? Que toca diretamente a vida de milhões e milhões de trabalhadores brasileiros. Estamos aqui falando do fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Falo de diversas propostas que estão tramitando na Câmara e no Senado. Nós, aqui no Senado, apresentamos a PEC 148 de 2015, é a proposta mais antiga que tramita nas duas casas, foi já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, sob o relatório do senador Rogério Carvalho. Agora aguarda a votação no plenário dessa casa. Essa proposta não é apenas uma mudança técnica na legislação trabalhista, ela é, acima de tudo, uma política humanitária. Hoje, no Brasil, ainda vigora uma jornada de até 44 horas semanais. Uma jornada que, na prática, para muitos, se torna ainda mais pesada com os deslocamentos longos de onde eles moram até a fábrica, a empresa, o comércio, enfim. Jornadas extenuantes e, muitas vezes, cruel. Essa é a realidade da 6x1. 6 dias de trabalho e apenas 1 de descanso. É preciso dizer, com todas as letras, que isso compromete a saúde física, mental e emocional do trabalhador. A PEC 148 propõe algo simples, justo e necessário. A redução da jornada para 40 horas semanais, que seria uma escala 5x2. É bom lembrar que 40 anos depois é que nós estamos tratando de um tema que nós, quase 40 anos, né, que nós aprovamos, como fomos constituintes, a redução de jornada de 48 para 44. Agora, 40 anos depois, estamos caminhando para esse ano aprovar as 40 horas. Senhor presidente, claro que há todo um debate de como é que vai caminhar num segundo momento, que é uma discussão que pode ainda reduzir a escala, mas é um segundo momento. O importante agora, entendo que há um consenso entre o governo e grande parte dos senadores e grande parte do empresariado, seria as 40 horas semanais. Enfim, não é justo que o trabalhador pague a conta do desenvolvimento, ao contrário do que buscamos, é repartir melhor o tempo e as oportunidades. A proposta também enfrenta uma distorção histórica. O fim da escala 6x1 permite avançarmos para uma lógica mais humana de trabalho, 5 dias de trabalho, 2 dias de descanso. É o mínimo para garantir a convivência familiar, lazer, estudo, qualidade de vida. Aliás, muitas empresas já fazem horário de segunda a sexta. Eu mesmo, todo o tempo que eu trabalhei, e olha, estamos falando aqui de mais de 50 anos atrás, nesse caso, eu já trabalhava de segunda a sexta. Claro que havia uma distribuição durante a semana para não trabalhar no sábado. Vejamos, há setores inteiros e empresas conhecidas onde 40 horas já é prática consolidada, especialmente fora da escala 6x1. Eu nunca trabalhei 6x1, e estou falando de mais de 50 anos atrás. Vou dar alguns exemplos. Setor de tecnologia, 40 horas é comum. TOT EVS também. Stefani também. CI Companhia T também. IBM Brasil também. Accenture Brasil também. Estou dando alguns exemplos onde a jornada é 40 horas ou até menos. Isso é tão comum que sindicatos
da área afirmo que 40 horas já é uma realidade em muitas e muitas empresas, sendo TI ou não. Dou aqui um exemplo prático, que falei com ele nesse fim de semana. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, no Rio Grande do Sul, Valdeci Quebra-Mola, me disse que há muito tempo lá já é 40 horas. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, me falou que em São Bernardo, no ABC Paulista, são centenas de empresas, milhares de trabalhadores que já fazem somente 40 horas. Vários condomínios de moradias, grandes complexos, já estão se adiantando e reduzindo a jornada de trabalho de seus funcionários para 40 horas. Podíamos lembrar aqui, hotéis, restaurantes, inclusive aqui em Brasília. Eu visitei um desses condomínios. Bancos e setor financeiro. Grande exemplo no Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander Brasil. Aqui acontece algo importante. Jornada bancária tradicional, 30 horas, 6 por dia. Área administrativa, 40 horas, 5 por 2. Ou seja, setor inteiro já funcionam 100 a 6 por 1. Indústria e grandes empresas, administrativo, Petrobras, Vale, Embraer, Ambev, características, áreas administrativas, 40 horas semanais, produção pode ser de turnos, mas não 6 por 1. Supermercados e atacados, não digo todos, né? Ampla maioria, também adotam já a escala 5 por 2. Vou dar alguns exemplos. Grupo Super Nosso, Minas Gerais, Nago, Supermercado São Paulo, Palestão Atacadista, São Paulo, Grupo São Vicente, São Paulo, Coop Cooperativa de Consumo, São Paulo, Comercial Zafari, Stock Center, Lojas Quero, Farmácias e Moda, Varejo, Shopping e Rua. Grupo, muitos, né? DPSP, Drogaria Pacheco, dá um exemplo, e Drogaria São Paulo, HCIA-M Brasil também. Setor público, referência forte, órgãos federais, universidades públicas, grande parte dos servidores estaduais, jornada padrão, 40 horas semanais, 5 por 2, inclusive políticas recentes reforçam esse modelo como referência para o Brasil. Um dado estrutural muito importante, a CLT permite até 44 horas semanais, como também a Constituição, redação que nós ajudamos na construção, quando reduzimos de 48 para 44. O modelo tempo integral padrão já é 40 horas, ou seja, 5 dias de 8 horas. Claro que não é em todos os lugares, ou seja, 40 horas não é exceção. É modelo moderno, já consolidado em vários setores. Presidente, sublinho ainda que a ampla maioria dos partidos já se manifestou favorável, tanto que aprovaram por unanimidade lá na Câmara dos Deputados, na CCJ, por votação simbólica. Quero registrar que esse debate ganha força em todo o país. Repito, na Câmara dos Deputados, o projeto já foi aprovado por unanimidade. Votação simbólica na Comissão de Constituição e Justiça. E agora vai para uma comissão especial. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, já afirmou em diversos veículos de comunicação que ele quer votar a jornada de 40 horas até o fim do mês de maio, considerado o mês do trabalhador. No Senado, reafirmo, a PEC 148 de 2015 já cumpriu o seu papel na CCJ. Mas existem outras propostas aqui de outros senadores, como Cleitinho, estou lembrando aqui, que está pronta para ser apreciada no plenário, que vai na mesma linha. Além disso, o governo federal
já encaminhou também sua própria proposta sobre o tema, também terminando com a 6x1 e apontando a 5x2. Nesse momento, há uma campanha nacional pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho. Ou seja, legislativo, executivo, sociedade civil estão mobilizados para buscar ainda esse ano a aprovação da redução da jornada sem redução de salário. Muitos dizem que em diversos países já é 36, já é 32, já é 38, está bem abaixo das 40. Bom, é fato e é real, mas nós temos que ir dando passos, né? Por isso que entendo que o que há de consenso eu digo da maioria, né? Não é consenso absoluto, né? De caminharmos nesse momento, como foi lá na Constituinte, de 44 para 40. Bom, a perspectiva futura é uma discussão que vamos travar de forma permanente. Não estamos falando aqui de uma pauta isolada, mas de um movimento histórico de valorizar o trabalho no Brasil. E não estamos inventando nada, ninguém é que está inventando a roda. São inúmeros países que já avançaram nessa direção, inclusive, só vou dar um aqui, que é o mais marcante para mim, por sua repercussão internacional. Na França, há muito tempo já, a jornada lá é 35 horas semanais. Na Alemanha, as jornadas reduzidas em inúmeras regiões daquele país, também na linha das 36. No Reino Unido e na Espanha, experiências como a semana de 4 dias, vêm sendo testadas com resultado positivo. Na Islândia, muito amplos, projetos pilotos que foram lá executados, comprovaram o aumento da produtividade e a melhoria do bem-estar da população. Para não falar só dos chamados países de primeiro mundo, vamos lembrar aqui na América Latina. O Chile aprovou agora, recentemente, a redução da jornada para 40 horas semanais. No Brasil, já tivemos também avanços históricos. E repito aqui, na Constituição de 1988, eu estava lá como constituinte. Nós queríamos aprovar as 40 horas, mas o bom senso, eu diria, porque todo mundo cedeu um pouco e nós caminhamos para as 44 horas semanais. Claro que muita gente no Brasil também quer a jornada 4x3. Não vai ser de um momento para outro que nós vamos atingir isso. Por isso que há um grande vetor da construção do entendimento para que, nesse primeiro momento, aprovado esse ano, entraria em vigor as 40 horas a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Diversas categorias, por meio de negociação coletiva, já conquistaram jornadas menores, inclusive, menores que as 40, como bancários, petroleiros e profissionais da saúde. Ou seja, reduzir jornada é um caminho conhecido, testado e aprovado. Estudos como o do Diese indicam que a redução da jornada, sem redução de salário, poderá gerar milhões de emprego. Segundo eles, cerca de 3 milhões, segundo estimativa de pesquisa realizadas. Lá atrás foi assim. Quando caminhamos de 48 para 44, falavam de demissão em massa, pelo contrário. Nós aumentamos em muito o número de empregos. É mais gente trabalhando, produzindo, consumindo e vivendo melhor. Menos acidente, menos doença no trabalho, mais qualidade de vida. Além disso, pesquisas mostram
que jornadas mais curtas reduzem, inclusive, o estresse e até doenças mentais, diminuem o acidente de trabalho e elevam a produtividade. No Brasil, milhões e milhões de trabalhadores sofrem com a sobrecarga, a ansiedade, o esgotamento e sonham com uma jornada menor. A chamada síndrome de Burnout já é reconhecida como doença relacionada ao trabalho. Enfim, senhoras e senhores, estou indo para o final. Essa proposta dialoga com o futuro, com as novas tecnologias, com a IA, com a automação, IA que todo mundo sabe que é a inteligência artificial, né? Com a automação. Enfim, é inaceitável que o ganho de produtividade devido aos novos tempos, aí eu poderia falar da automação, da robótica, da cibernética, a própria IA, repito de novo, não se converta em qualidade de vida para todos. O tempo livre também é um direito. Tempo para viver, tempo para amar, tempo para namorar, tempo para cuidar mais dos filhos, da família, tempo para estudar, tempo para cuidar da saúde, tempo para participar mais da comunidade. Registro ainda também que o governo federal, o governo do presidente Lula, já encaminhou um projeto nesse sentido das 40 horas para o Congresso Nacional, manifestando o seu apoio a essa pauta, reconhecendo seu impacto social e econômico. Por isso, faço aqui um apelo, que possamos nós também aqui no Senado, a exemplo da Câmara, avançar um pouco mais e fazer um debate aqui no plenário sobre a jornada de trabalho, pegando todos os projetos que estão aqui. Não precisamos esperar aquele que vem da Câmara. Eu estou falando do 148 de 2015, porque esse, no caso, foi nós que apresentamos e Rogério Carvalho foi o relator. Que o Congresso Nacional esteja nesse momento das nossas vidas, participando ativamente, eu diria, desse momento histórico, dialogando com a Câmara dos Deputados e com o Executivo para construir uma solução em acordo, né? Onde todos ganharão, tanto pelo mérito da ideia, reduzir jornada sem redução de salário, e também, naturalmente, melhorar a vida do povo trabalhador do nosso país. Que tenhamos a grandeza de compreender que essa não é uma pauta do governo ou da oposição, ou da situação. É uma pauta do Brasil, é uma pauta do povo brasileiro, é uma pauta da dignidade humana, reduzir a jornada de trabalho e valorizar quem constrói esse país todos os dias, com seu esforço, com sua inteligência, muito com as mãos calejadas. E afirmar com todas as letras que o trabalho deve servir à vida. Termino aqui, presidente, só colocando isso. Por tudo isso e muito mais, que eu informo que na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, às 10 horas, por iniciativa desse senador e de outros, teremos nesse plenário uma homenagem ao 1º de maio, Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, onde faremos como eixo principal um debate sobre a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Senhor presidente, fiquei no meu tempo, até porque eu fiz um apelo a Vossa Excelência para que eu pudesse iniciar de imediato, e Vossa Excelência me atendeu de imediato, para que eu possa ir para o médico. Obrigado, presidente Zalci. Obrigado, senador Girão. Parabéns, senador Paulo Paim. Convido agora, então, nosso querido senador Eduardo Girão, nosso grande representante aí do Ceará. Falou, Paim.
Presidente querido, paz e bem, senador Exalci. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer ao presidente Davi Alcolumbre por ter aberto essa exceção, né? Nós temos aí uma deliberação da mesa diretora, ainda na época do Rodrigo Pacheco, do presidente Rodrigo Pacheco, que não se pode abrir sessão quem não seja da mesa diretora. E hoje nós temos vários senadores aqui, infelizmente nenhum da mesa diretora. E o presidente, eu quero agradecer o Danilo também, o secretário-geral da mesa, né? O presidente Davi fez essa concessão, que é importante para a democracia. Eu ainda sonho em ver aqui que o próprio presidente Davi possa suspender, revogar essa resolução que muitas vezes impede que nós exerçamos na plenitude o nosso trabalho, né? Que é, o nome está dizendo, parlamentar, falar. Então é muito importante que a gente traga assuntos aqui, todos os colegas, independente da questão político-ideológica. A gente acabou de ouvir o senador Paulo Paim, que fez aqui a defesa. Ele sempre ele tem aquela tecla, né, importante do ponto de vista da visão dele, do partido dele, da redução da jornada de trabalho, que tem outras consequências, e é importante que a população tenha acesso ao debate sobre isso. E nós vamos ter um momento, a matéria está na Câmara dos Deputados, nós vamos ter um momento de impactos de inclusive, desemprego, né? E isso a gente precisa ter muita responsabilidade com o nosso país. O que a gente vê o governo fazer, não o Paulo Paim, que acredita realmente nisso, é uma bandeira dele há muito tempo, mas o que a gente vê, o governo desesperado para tentar recuperar a sua popularidade, o governo Lula, que tem quebrado as estatais do Brasil. Está aí a roubalheira no INSS, deixando milhões de brasileiros à míngua, né, roubando aquelas pessoas mais pobres desse país, pessoas que são vulneráveis, e um governo que se dizia defender os mais pobres. Então, pensionistas, aposentados, viúvas, órfãos, deficientes físicos, tiveram dezenas de bilhões de reais surrupiados, vergonhosamente. E a gente conseguiu mostrar isso na CPI, que foi com a ajuda do governo Lula também enterrada, né? Então, a verdade, as pessoas vão entendendo quem é que defende quem, na verdade. Está muito na cara, né? Discurso de populismo para tentar recuperar o governo Lula tem feito, para tentar recuperar a sua popularidade, isso não vai colar, né? Porque quem vai pagar o preço é a própria população. Então a gente precisa ter muita responsabilidade com isso. Está aí a questão das bets. Todo mundo está vendo o estrago. Teve inclusive uma conterrânea minha, cearense, eu tive, presidente, a oportunidade de, nesses dias, circular 11 municípios do estado do Ceará, com visitas de qualidade, visitando os hospitais, as UBS, conversando com a população nas praças, nos mercados. E é impressionante a grita geral. É difícil você não ver uma família que não tem alguém viciado em bet. Estão perdendo tudo. E essa conterrânea, a Síria, que esse caso teve uma repercussão nacional, ela perdeu a casa, o marido deixou por causa do vício, 2 filhas pequenas, as contas todas comprometidas dos pais para ajudar a filha, de 29 anos. E o desespero está tomando conta dessas pessoas, que o governo Lula, foi no governo Lula que esse troço foi regulamentado. E tem projeto meu para acabar com isso aqui. E não se move, porque o lobby é poderoso. Não anda na casa. Projetos para acabar com essa questão das casas de aposta, que só quem ganha é magnata. E o crime organizado. Está aí o resultado disso. Nunca se lavou tanto dinheiro
eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas essas facções criminosas que dominam boa parte do país hoje em dia, nunca ganharam tanto dinheiro. E é com isso, com essas apostas, com esses sites. Tem que acabar, tem que ter coragem para fazer isso. Eu, antes de iniciar o meu discurso hoje, que é de um assunto que deixou o brasileiro indignado, e a gente tem que ser a voz deles aqui, né? Mais alguns dos poderosos, dos intocáveis do STF, e eu vou já comentar, presidente, mas eu quero aqui anunciar de uma pessoa de bem que está fazendo um trabalho, se dedicando muito lá no Ceará, que eu tive a oportunidade de visitar, em Fortaleza, no caso, que é o Patrício Almeida. Está fazendo aí, conheço ele desde pequeno, né? Inclusive trabalhou com meu pai, Clodomir, e o Patrício está está lançando amanhã, às 19 horas, no Ideal Clube, o livro Do Sertão ao Tribunal, né? E só não estarei prestigiando, Patrício, porque estamos aqui, teremos uma semana decisiva no Senado Federal, né? Mas o seu livro, Memórias de um Matuto Advogado, é muito interessante, né? Já comecei a ler e realmente desejo que seja uma celebração muito importante no nosso Ceará, amanhã, na nossa capital. Mas, presidente, como eu falei para o senhor, vou ver se eu acerto todos os municípios que eu fui nesses últimos 4 dias. Fui a Itarema, fui a Acaraú, Cruz, Bela Cruz, fui também a Chaval, a Camucim, Barroquinha, Senador Sá, Martinópole e Massapê. Eu acho que deu os 11. Visitei esses municípios e fui muito bem acolhido pela população que está sofrendo, senador Exalci, porque a saúde do estado do Ceará está em frangalhos. Eu falo muito da segurança aqui, do problema grave que a gente vive. Mas eu quero falar que a saúde, ela está assim, olha, a regulação lá, superlotada para as pessoas conseguirem fazer cirurgias simples, que tem que ir para os hospitais de referência que tem nas regiões. Não se consegue. E eu vou lá nas enfermarias, vou visitar os leitos e vejo pessoas esperando há semanas para fazer uma cirurgia que está ali com a perna aberta. Rapaz, é um negócio de partir o coração. Se aquilo não é prioridade, eu não sei o que é. De ver as pessoas assim, à míngua, e não vai e volta, e chega lá e manda voltar porque não é mais aceito, lotou. Uma desorganização. As policlínicas que nós temos nas macro-regiões, totalmente largadas, sucateadas. Essa é a realidade da saúde do estado do Ceará. E eu conversando com as pessoas, presidente, o papo que eu ouvi, além dessa situação da saúde, que nós enviamos para todos os hospitais do Ceará, todos os 184 municípios, recurso do nosso gabinete, dependente de questão político-partidária, o povo não tem culpa com isso. Mas eu ouvi muito também eles acompanhando o trabalho da gente. Eles acompanhando, a internet, ela chega nas pessoas. E eu quero agradecer o carinho dessas pessoas, a confiança, a força que tem me dado, as orações que tem feito por mim e por todos nós aqui, pelas autoridades do Brasil. Eu já falei, a guerra é espiritual mesmo. E a gente tem uma legião de pessoas que estão ajoelhadas dentro da sua fé, orando, e isso está fazendo efeito. A gente vê que o Brasil está mudando. Muita gente jogou a toalha. Não jogue não, acredite. Está mudando. Eu vou dar uns exemplos aqui de como a gente está tendo esperança e fé antes do que a gente imagina
para o Brasil voltar a ter democracia, voltar a ter respeito pelo seu dinheiro, porque esse país, gente, era para estar no topo do mundo. Nós estamos com essa situação, essa crise econômica, política, social, a maior de todas é a moral. E vem, senador Jorge Seife, inclusive das nossas cortes, que deveriam dar o exemplo, do governo federal, que deveria dar o exemplo. Mas os exemplos são os piores possíveis que a gente tem. Mas tem gente trabalhando em todo lugar. Tem gente de bem em todo lugar. E a esperança do brasileiro está renovada. Então as pessoas me questionaram muito sobre o que aconteceu com o comportamento desequilibrado, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, em relação ao ex-governador, hoje presidenciável, Romeu Zema. Toda essa reação agressiva, senhor presidente, foi simplesmente em decorrência de uma sátira, de um desenho animado, reproduzindo uma conversa amigável entre Toffoli, Gilmar, outras vezes Alexandre de Moraes. Tudo com base no bom humor, mas eles não querem que o Brasil nem mais bom humor tenha, nem mais piada se possa fazer, porque eles se sentem melindrados, ofendidos, não pode criticar, para eles é ataque. Para eles que eu digo, ministros da corte, com raríssimas exceções. O Brasil está totalmente invertido os valores. Eles vão lá censurar mesmo. Eles vão intimidar mesmo. Porque se acham os intocáveis. Durante os 21 anos da ditadura militar, foi muito forte a aplicação da censura em todos os meios de comunicação da época. Mas nunca foi fechado um dos jornais mais populares que nós tivemos, era o Pasquim. Você não pegou isso não, né, senador Jorge Seife? Muito novo. Ele ganhou um prestígio enorme por causa de suas sátiras muito bem-humoradas, sempre críticas à ditadura. Gilmar Mendes simplesmente pediu para que Alexandre de Moraes fizesse a inclusão de Zema no famigerado e abusivo inquérito das fake news, que está aberto há mais de 7 anos, funcionando como uma espada na cabeça dos brasileiros, ferindo a liberdade de expressão. Agora, adivinha que brasileiros são esses? São justamente os brasileiros de direita, conservadores, que criticam essa turma que está no poder. Não pode criticar. Que democracia, fuleiragem é essa que nós temos no Brasil? Fuleira. Você não pode criticar poderoso? Quem está na vida pública tem que ser criticado. A gente até aprende. É uma frase, inclusive, o senador Jorge Seife está dizendo aqui, de Alexandre de Moraes, acho que na Sabatina, se eu não me engano. Eu vou chegar em Sabatina, porque nós vamos ter uma Sabatina essa semana. Mas, senhor presidente, nenhum direito é absoluto. Por isso existe a legislação específica para casos de abuso como calúnia e difamação. A nossa Constituição cuidou do assunto por 3 vezes. Primeiro, no inciso 4º do artigo 5º, abro aspas, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, fecho aspas. Quer coisa mais direta? No mesmo artigo 5º, ao inciso 9º, abro aspas, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Ora, além desses 2 incisos, o tema volta a ser destacado no artigo 220, eu estou falando da nossa Carta Magna. Me arranje uma cópia dela aí, a nossa secretaria atenciosa, uma cópia da nossa Constituição, só para eu mostrar aqui do que é que nós estamos falando. No artigo 220, abro aspas, a manifestação do pensamento e informação sob qualquer forma ou veículo não sofrerão restrições, proibindo qualquer censura política, ideológica ou artística. Está aqui a Constituição já na minha mão, a secretaria agiu rápido, está aqui a nossa Constituição, Carta Magna do Brasil. Os caras não estão nem aí para isso, rasga as páginas dela na cara dura, na mão grande. Olha, mais explícito do que isso, do que esses artigos que eu li, é impossível.
Ao ser entrevistado pela Rede Globo, o ministro Gilmar fez uma comparação extremamente preconceituosa com referência aos homossexuais, equiparando a ladrões. Rapaz, tu viu, Seif, um levante dos movimentos que se dizem feministas nesse país, de LGBT, de tudo? Antes disso, no próprio tribunal, Gilmar fez uso de uma ironia maldosa ao sugerir que achava estranha a crítica feita por alguém que, enquanto governador de Minas Gerais, precisou apelar ao STF. E não poderia ser melhor a resposta do Zema. Ao julgar, o senhor ministro seguiu o que manda a Constituição? Fez ele a pergunta. Se sim, então ambos cumprimos com o nosso dever. Mas se não, o ministro deveria então renunciar ao cargo. Simples assim, ministro Gilmar. Ora, bolas, vai ficar devendo favor porque o cara tá indo buscar recorrer à justiça? Não está constitucional, não foi decidido? Ficou devendo favor para ele cumprir o seu dever junto como governador do Estado? Esse é um ponto muito importante, porque uma pessoa que recebeu a missão de governar por 8 anos um dos maiores estados brasileiros deveria ficar calado para não provocar a ira dos intocáveis e, com isso, ser retalhado num processo. É disso que nós estamos tratando aqui. Olha a incoerência dessa turma. Essa turma se arvora, tem tanto orgulho, soberba que precede a queda. É bíblico. Essa turma se acha, como a gente diz no Ceará, que não percebe as baboseiras que estão falando, cega completamente, porque ele se acha Deus. Ele se acha não, tem certeza. Tudo culpa nossa. Tudo isso, eu quero deixar claro, isso é culpa do Senado. Ah, mas o ministro está assim. Isso é culpa do Senado, porque já era para ter impeachmentado essa turma. Eu mesmo entrei com pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, com conflito de interesses que nós apontamos, do caso da CBF, que tem um contrato, tinha ou tem, de 10 milhões de reais com o IDP, instituto que o Gilmar Mendes mantém com a CBF, um contrato. A universidade do Gilmar, que se diz aí que é a antessala do lobby, de muitas coisas, porque faz o Gilmar Palusa lá em Lisboa, vai um monte de gente que tem causa, um monte de gente que aposta no evento, investe no evento e não aparece às vezes, mas está lá, aquela turma toda, poderosos, ministros do Supremo, inclusive tem até um ministro que saiu há pouco, Barroso, que falou pesado contra o Gilmar, esse vídeo está aí, dizendo que a bilis, não sei o quê, que envergonha o tribunal, e estava dando palestra junto com o Gilmar há pouco tempo atrás, lá em Lisboa. Essa turma não dá para se escrever na areia o que eles falam. E esse é o Brasil, que um ministro vai na cidade do irmão inaugurar uma estrada, e fica por isso mesmo. Isso é papel de ministro do Supremo? Pelo amor de Deus, é o Gilmar Mendes. Nós entramos, alguns senadores aqui assinaram comigo para o impeachment com base nisso, atividade político-partidária e tudo, senhor presidente. Eu lhe agradeço a tolerância e já vou aqui partindo para o encerramento. Eu, senhor presidente, digo o seguinte, que Zema só está exercendo sua liberdade de expressão, justamente porque governou com honestidade e transparência, não devendo nada à justiça, sem rabo preso. Por isso que ele fala. Com isso, está sendo a voz de milhões de brasileiros de bem. Em todas as pesquisas recentes, o Supremo está muito mal avaliado. Parte expressiva da população perdeu a confiança naquela instituição. E nós estamos juntos aqui, sendo enterrado.
a nossa opinião pública está horrível, porque a gente não faz impeachment dessa turma. E só o Senado, pela Constituição do Brasil, só o Senado tem esse poder de afastar ministros, de investigar, de abrir processo de impeachment. E não faz. Tendo dezenas de pedidos de impeachment. O campeão é Alexandre de Moraes, mas acho que o vice-campeão é exatamente o Gilmar Mendes. Senhor presidente, em toda a sua história, nunca houve tanto desvio e abuso que já embasaram esses 80 pedidos de impeachment. Na nossa legislatura, o SAFE chegou há pouco tempo, tem 4 anos, mas eu e o senhor, a gente está aqui há 8 quase. Foram denunciados pelo menos 2 crimes de responsabilidade com robusta prova material e testemunhal em relação a esse ministro, que tem 5 pedidos de impeachment dele, o Gilmar Mendes. O primeiro é uma atividade política partidária que é proibida a um ministro, que ele participou da inauguração de obra feita por um prefeito que é seu irmão, já falei. O segundo, por não ter se declarado suspeito ao conceder uma liminar a favor do ex-presidente da CBF, porque Gilmar é fundador e seu filho é o presidente do IDP, Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa, que foi beneficiado com um generoso contrato de 10 milhões de reais. De quem? Da CBF. Um claríssimo conflito de interesse. E ele dá uma liminar para o cara voltar para o ex, o Edinaldo Rodrigues. E nós denunciamos aqui. Outro senador atacado e ameaçado covardemente, agora por 3 ministros do trio, que é Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes, foi Alessandro Vieira. Na verdade, Gilmar Mendes e Dias Toffoli verbalizaram isso de forma mais firme, né? Foi o Alessandro Vieira, nosso colega aqui, propuseram um processo de abuso e que busca a inegibilidade dele. Seu crime foi ter cumprido seu dever constitucional como relator da CPI do crime organizado. Diante de indícios fragorosos de envolvimento de seus ministros do STF, de ministros e sua família com escândalos da fraude bilionária do Banco Master, o relatório corajosamente pediu um indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes e o Gonê, que foi sócio, viu? Gonê, que foi sócio do Gilmar, no IDP. Como é que pode dar certo um negócio desse? Não podemos esquecer a liminar concedida em dezembro de 2025, alterando de forma monocrática o quórum mínimo exigido para a abertura de processo de impeachment de ministro do STF. Foi quem? Gilmar Mendes. Não andou, é o seguinte, ele voltou atrás num ponto, mas deixou o quórum. O quórum está lá, é o mesmo, ele aumentou o quórum para inviabilizar pedido de impeachment. Isso é legislar em causa própria? Eu digo legislar mesmo, porque o que eles fazem é legislar. Esse era o papel que era para ser nosso, mas eles fazem isso com aborto, com droga, marco temporal, tudo que você imaginar o Senado com a caneta faz. Para que Senado? Para que Congresso? A lei 10.079, que é a lei do impeachment, há quase 80 anos, exige maioria simples, senador Seif. Mas Gilmar quer que seja 2/3 para ampliar a blindagem sobre aqueles que se consideram os intocáveis acima da lei. Nesse momento em que o STF vive a maior crise de credibilidade de toda a sua história, o Senado está sendo chamado a mais uma decisão de alta responsabilidade em mais uma indicação feita por quem? Por Lula, para ministro do Supremo. As 2 últimas indicações de Lula foram de Cristiano Zanin e Flávio Dino, que têm atendido às expectativas no sentido de sustentar o regime ditatorial formado por Lula e STF, hoje que manda no Brasil. Quero mais uma vez expressar publicamente qual será o meu voto, pois até hoje essa votação continua sendo secreta aqui na casa, mas eu sempre votei aberto. Respeito quem pensa diferente também, que nenhum senador tem o direito de esconder seu voto, pois cada um foi eleito para representar a própria sociedade e deve, portanto, prestar conta de seus votos.
Eu não tenho pessoalmente nada contra o senhor Jorge Messias, quero deixar claro, inclusive o recebi no gabinete na semana retrasada. Conversamos, perguntei algumas coisas, ele explicou. Mas eu deixei claro para ele, vou votar contra. E coloquei os motivos que vão ficar claro aqui, se não der tempo hoje, amanhã eu reforço, e também na sabatina, senhor presidente, que eu, se Deus quiser, participarei. Eu não questiono a idoneidade do senhor Jorge Messias e nem o seu saber jurídico. Mas não podemos ter mais um ministro do STF com ligações umbilicais a Lula e ao PT, que estão causando tanto mal à nação brasileira. O que é que a gente quer? A gente quer um STF independente. É isso que o brasileiro de esquerda, de direita, de centro, contra governo, a favor de governo, hoje clama. Ele quer um STF técnico, independente. Não dá para você dizer isso no Messias. Com todo respeito a quem pensa diferente. Meu voto é contra, é não. Messias atuou como consultor jurídico dos Ministérios da Educação, da Ciência e Tecnologia, para em seguida assumir a subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil. Em 2023, passou a conduzir a AGU, Advocacia Geral da União, que, como o próprio nome indica, não pode ser um braço jurídico do governo, mas sim um órgão que deve zelar pela juridicidade dos atos do Estado brasileiro. Já nos primeiros dias, ele deu provas à submissão a Lula, ao criar a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que passaria a funcionar como um verdadeiro, abro aspas, Ministério da Verdade, violando a liberdade de expressão dos brasileiros, sua brasileira, brasileiro. E a gente tem vários exemplos que essa semana vocês vão ouvir, inclusive coisa que aconteceu semana passada, com a história do PL da misoginia. Jornalistas sendo censurados. Ah, mas eu estou de férias. Sim, mas deixou lá o ovo da serpente. Toda ação tem uma reação, todo efeito tem uma causa. É a lei da semeadura, está lá. Esse é o espírito. Além disso, senhor presidente, ele apoiou uma das mais cruéis liminares concedidas por Alexandre de Moraes, suspendendo uma importante resolução do CFM que proibia a prática da assistolia fetal em abortos de bebês com até 9 meses de gestação. 9, gente, quase nascendo. Você tem uma injeção de cloreto de potássio no coração que está acontecendo enquanto a gente está aqui discussando. Como é que você pode ficar tranquilo num momento desse? Sabendo que crianças estão sendo assassinadas no Brasil por uma decisão monocrática de Alexandre de Moraes, que a AGU disse que estava tudo certo. Nesse aspecto, eu quero parabenizar o Paulo Gonet. A gente tem que ser justo. Paulo Gonet é contra isso. Já declarou. É só o STF botar para votar que eu acho que derruba essa decisão monocrática cruel, covarde de Alexandre de Moraes, desrespeitando dezenas de milhares de médicos que estudaram o assunto, porque esse tema, nem animais é permitido mais fazer assistolia em animais. Mas em bebê pode, no Brasil. Está errado isso, nós somos pró-vida. O brasileiro não aceita crueldade com crianças. O brasileiro é contra, inclusive, aborto. 90%, já está perto disso. A última pesquisa estava 80 e tantos %. Cruzadas, várias pesquisas do Brasil. A vida desde a concepção é muito cara para o brasileiro. Ele já entendeu que a vida da criança e a vida da mulher fica com sequelas para o resto da vida. São 2 vidas. Ordem mental, psicológica, emocional. Eu não estou nem falando da espiritual. Estou falando de ciência, de estatística social. Aí a AGU concorda com um troço desse? Não dá. Antes de concluir, senhor presidente, é necessário ressaltar mais uma vez que a maior responsabilidade por essa degradação moral protagonizada por ministros do STF é a omissão do Senado da República, da Casa Revisora da República, a não admitir nenhum processo de impeachment.
de Ministros do STF. Eu encerro com um pensamento retirado da célebre obra 1984. Quem gosta muito de falar é o senador Rogério Marinho, né? Ele é catedrático. Do renomado escritor George Orwell. Abro aspas. Se a liberdade significa alguma coisa, será, sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. É disso que se trata, inclusive, essa sabatina que nós vamos ter na quarta-feira. Amanhã, senhor presidente, aproveitando um minuto, não, o senhor já foi muito tolerante, eu lhe agradeço, senador Jorge Seife, agradeço também. Mais uma vez, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre pela oportunidade de estarmos aqui nessa sessão hoje com alguém que não é da mesa abrindo. Nós vamos ter amanhã um debate importantíssimo, vocês estão convidados, que é sobre criminalização das vacinas. Nós vamos debater na CAES esse assunto que está mobilizando muitos pais, muitos cientistas, pessoas preocupadas. Nós vimos na Covid, depois chegando as informações de efeitos adversos, de problemas que foram alertados. Pronto, se o senhor puder falar aí, é importante até para a gente chamar a população. Senador Jorge Seife, eu concedo uma parte aí. Uma parte aqui, por gentileza. Senador Girão, no dia que foi apresentado esse projeto na CAIS, o projeto de autoria do Cajuru, que está contra o relatório dela. Está contra o relatório da Soraya. E a Soraya foram defender isso. Ou seja, é mais uma forma de criminalizar a opinião. E eu dei como exemplo o doutor Roberto Zeballos, que tinham grupos internacionais de estudo, e ele falava, olha, os estudos que eu tenho, estão apresentando, tem mais contraindicação de algumas vacinas. E as vacinas que eles lá atrás, ele e um grupo de médicos do mundo inteiro trouxeram, foram banidas da medicina. Ele tinha razão lá atrás. Queriam prender o cara, queriam cancelar o CRM dele. Isso porque ele é médico. Imagina se eu conversar contigo aqui, não, Girão, eu acho que eu preciso tomar uma vacina de dengue, e o senhor falar, não, eu acho que não. Alguém fala, o Girão é contra a vacina, tem que prender. É o que esse projeto propõe, é calar a sociedade. Ou seja, tudo vira tipo penal. Misoginia, eu não conheço um homem no mundo que odeie mulher. Nós amamos as mulheres, nós respeitamos. Nós viemos de uma mulher que é a nossa mãe, depois a gente sai debaixo da nossa mãe, a gente arruma uma namorada, que vira uma noiva, que vira uma esposa, que nos dá filhos, e depois a gente ama uma criaturazinha que sai de dentro da barriga da nossa esposa, que é nossas filhas. Quem tem filha, quem é pai, como eu, como o senhor, sabe que filha mulher arrebata nosso coração. Que conversa é essa de que homem, misoginia, que homem odeia a mulher? Ou seja, esse pessoal é completamente esquizofrênico, eles têm problema. Mas tudo isso as pessoas têm que entender que é um teatrão para fazer vários projetos de lei independentes, já que eles não conseguiram aprovar na Câmara, para calar o cidadão brasileiro. É só isso. Então, amanhã na casa, e agradeço o senhor por ter levantado esse tema, eu fui o único que no dia lá combati o bom combate, e veio a tropa deles toda. E eu pedindo a parte, me defendendo, e a gente ali naquele momento. Que bom que esse assunto escalou, que agora vai estar lá a nossa tropa. A tropa que defende a liberdade, que defende a liberdade de expressão de cada um dos brasileiros, seja de direita, esquerda ou de centro, o que for, a liberdade. E qual é o limite da liberdade, Girão? A Constituição, o Código de Processo Penal traz calúnia, injúria, difamação. A liberdade, ela para aí. Se eu estiver falando uma opinião, mas que agride tua honra, conta história, mentira, aí tudo bem, vou ser processado. Então, o nosso Código Penal já está pronto, não precisa inventar mais criminalização de leis ineficazes em ano eleitoral, sabe? Para calar a boca do brasileiro. Então, peço a ajuda de vocês, acompanhem a gente na CAIS, mandem sugestões, usem nossas redes sociais, que nós estamos aqui para defender a liberdade médica, a tua liberdade de escolher se quer ser vacinado ou não, isso é uma liberdade. Né? Agora, a vacina já é tradicional, já tem anos de estudo, tudo bem.
Agora, uma vacina nova, como foi o caso da Covid, não poder opinar, não poder expressar opinião. Um médico que, poxa, tem especialização nos Estados Unidos, que falava com outros médicos na Europa, o cara que sabe o que fala, não é um leigo, não é um curioso, não é um curandeirista, é um especialista brasileiro, com número no Conselho Federal de Medicina. Hoje, se esse projeto tivesse aprovado, Zeballos hoje estava na cadeia, graças ao brilhante relatório da senadora lá do Mato Grosso do Sul. É inacreditável, mas nós vamos combater o bom combate. Valeu, Girão. Olha, por isso que eu gosto tanto, presidente, desse senador Jorge Seife, de Santa Catarina, o presente do Estado, dos catarinenses para esse Senado. Ele fala de uma forma didática que a gente entende, que todo mundo entende. E ele foi corajoso, ele foi sozinho, isso é verdade. Eu estava em outra comissão, estava acontecendo muita coisa naquele dia, mas o senhor foi lá representar a maioria, eu acredito, dos senadores dessa casa. Amanhã o Zeballos ficou de participar, nós convidamos o Zeballos, se eu puder dar uma força, nem que ele entre virtualmente. Convidamos vários médicos, inclusive a senadora Zenaide convidou o Butantan, convidou a Fiocruz, e eu acho ótimo que venham. Debate é isso, ideias diferentes, para a gente tomar as conclusões, porque realmente na Covid, tudo que aquela turma dizia, muitas pesquisas vieram depois dizendo que eles estavam certos. E em revistas internacionais. Se o senhor me puder conceder mais uma parte... Só um minutinho, presidente Isalci. Presidente Isalci e senador Girão. O projeto, ele é um projeto sem pé nem cabeça. Eu quero perguntar para o senhor só uma coisa. Nesse projeto, né, de uma mente iluminada, né, eu quero saber o seguinte: quem define o que é desinformação com vacina? Porque está dizendo lá, quem fizer desinformação com vacina? O laboratório. O laboratório? O médico? A minha opinião? O que eu leio? O que a inteligência artificial falou? O que os artigos nas revistas técnicas falam? O que é desinformação? O que é desinformação? Então, esse projeto não tem pé nem cabeça, pessoal. Não é, a gente não quer falar mal de vacina, mas quer pelo menos que a classe médica, que o Zeballos foi um homem corajoso, que o mundo inteiro estava se omitindo e se calando, e ele falou, não, tem estudo que mostra que tem efeito colateral sim. E o tempo mostrou que Zeballos tinha razão. Por que Zeballos e o grupo de estudos dele tinha razão? Várias das vacinas que eles denunciaram foram extintas da medicina, tiraram do mercado, não pode mais comercializar. Porque os efeitos colaterais, o malefício que a vacina fazia para as pessoas, superava os benefícios. Então, importantíssima, eu vou falar com o Zeballos, vou pedir ele, a gente sempre está em contato, eu respeito muito ele, sigo eles nas páginas das redes, ele é um cara que é muito corajoso. E a coragem é o principal, né, das qualidades humanas, porque dela dependem todas as outras qualidades. E, presidente, eu peço para incorporar os dois apartes do nosso querido senador Jorge Seife ao meu pronunciamento e dizendo para o senhor o seguinte, isso é tão grave, esse assunto, pode repercutir em gerações, porque todo mundo sabe que um dos lobbies mais poderosos que atua aqui dentro é o lobby da indústria farmacêutica. Essa turma aí não é bilhões, não. Eu não sei nem, é trilhões. É muito dinheiro. E a sociedade cada vez mais doente. E eles ganham com isso. Agora eu vou dizer uma coisa, para encerrar mesmo. Eu já estou abusando aqui eu estou falando dos abusos do Supremo Tribunal Federal, mas eu estou abusando da paciência do nosso presidente e do nosso senador Jorge Seife. E de vocês também que estão em casa. Mas eu quero dizer uma coisa. Você sabia, senador Jorge Seife, que tem famílias hoje preocupadas, porque esse governo aí é um governo caçador, implacável. Implacável não é com corrupto, não. Corrupto, eles sabem conviver. O que esse governo é implacável com a liberdade de expressão, a gente já viu, e também
muitas famílias hoje preocupadas porque estão querendo vacinar um público que não é o público-alvo da Covid, que é o jovem, que é a criança. O Brasil é o único país que ainda insiste, eu sabe lá por quê, é inexplicável, o único país que insiste em vacinar obrigatoriamente as crianças. E tem gente aí preocupada em perder guarda de criança. Isso é grave, muito grave. Casos que a gente está atento, porque qualquer motivo para controlar o Estado grande, para interferir na família, que é a base de tudo numa sociedade. Vacinar criança para a Covid? Isso não tem. O menor cabimento, não tem indicação nenhuma. Nenhum país obriga isso. E ainda mais, se nem adulto certas situações estão sendo mostradas, você imagina em criança, que não é o público-alvo. Isso dito por cientistas renomados de um lado e do outro. Mas no Brasil quer se fazer isso obrigatório. Isso é uma vergonha, isso é uma ditadura, isso é a cara dessa turma da esquerda. É a cara deles. Não é à toa que eles são amigos do Maduro, do Daniel Ortega, flerta com Cuba. Essa turma adora. Questão do Irã. Essa turma adora. Ditadura, perseguição. Não fizeram exatamente, mas parece que o presidente falou alguma coisa. Pelo que eu vi na imprensa, o presidente falou alguma coisa sobre o atentado, que em nenhuma situação, né, a gente pode tolerar violência. Isso aí perde completamente a razão. Mas essa turma vê os homossexuais, as mulheres lá do Irã, se falar alguma coisa do governo, não pode sair na rua assim, homossexual, matam, caçam. Mas aqui o pessoal não fala, esse governo não é o governo que defende o LGBT. Aí é porque são esquerdistas, é porque é uma turma deles, aí eles se calam. Isso é hipocrisia. Vamos aprender, o Brasil está aprendendo, viu, senador? Antes de eu chegar aqui, eu estava dizendo para o senador Exalci que eu rodei 11 municípios no estado do Ceará esses dias, e as pessoas mais humildes nas ruas estão acompanhando o trabalho da gente aqui. E fala do senhor, fala do senador. É impressionante como acompanha e diz, manda um abraço, estou acompanhando aquilo ali, aquele negócio da CPI, aquilo ali que, sabe? Isso está tendo uma revolução no Brasil, silenciosa, positiva, que é o brasileiro dizendo, peraí, esse negócio de política é comigo também. E é com você também, é você que vai mudar agora, em 2026, para a gente tirar, se Deus quiser, esse governo Lula do poder e fazer grandes mudanças para esse Brasil voltar, para esse Brasil estar no topo do mundo. É isso que a gente merece e é isso que esse país fantástico vai chegar. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa a demora. Tudo bem, senador. Eu acho que foi recorde. Próximo orador, nosso querido amigo senador Jorge Seife. Senhor presidente Exalci, meu querido amigo do Distrito Federal, ontem eu discutia com um amigo sobre o senhor e falava que o DF tem um grande senador e que a gente tem um orgulho de trabalhar com o senhor. Falava ontem com um amigo que não conhecia bem o senhor e começamos a conversar sobre política, que não cabe agora, então quero saudar o senhor. Se Deus quiser, nosso futuro governador. Próximo, né? Futuro, não próximo. Quero também saudar meu amigo Girão, homem corajoso, homem que não pode ver o microfone, que usa para expressar vox populi, a voz do povo. Aí a gente fica aqui, não tem vontade de terminar de ouvir o Girão. Mas, senhor presidente, querido amigo Girão, todas as senhoras e senhores, servidores da casa que estão aqui nos dando suporte nessa segunda-feira, e também senhoras e senhores de todo o Brasil, povo brasileiro.
Vocês viram o que aconteceu agora em abril, agora esses dias, num shopping no Rio de Janeiro, com a atriz Cássia Kiss? Eu quero discutir isso aqui com vocês. Girão, imagina o seguinte, você é mulher. Atenção, mulheres aí, eu queria ver minhas queridas feministas, cadê vocês? Vocês estão muito quietinhas. Vocês não defendem direitos de mulher? Aí a atriz Cássia Kiss, que não me importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é ateia, se é crente, não me interessa. Ela é mulher biológica, nasceu mulher. Estava num espaço feminino, que é o banheiro feminino. Esquece o nome Cássia Kiss e bota lá Maria Clara, que é minha filha. Como é que é o nome da esposa do senhor? A Márcia. Se tivesse aqui a Marciele, que trabalha comigo. Esquece a Cássia Kiss. Quem estava lá naquele banheiro naquele dia era a Maria Clara, minha filha. Aí vem um homem como eu, forte, pode estar barbado ou não, usando cabelinho, usando peruca, ou seja lá, o diabo que use, se sentindo mulher. Eu não te perguntei nada se você se sente mulher ou homem, meu amigo. Você biologicamente é macho, é homem. Não divida espaço com mulheres. Seja ela a Cássia Kiss, seja a Márcia, seja a Marciele, seja a Maria Clara. Absurdo. Mas olha a loucura que esse país está vivendo, Girão. Calma. Isso é uma observação. Aí olha só. Esse homem que se sente mulher, eu já te perguntei se você se sente mulher, homem, não, né? Mas não, eu quero nem saber, o que só fora da tua intimidade é problema teu, o que eu faço da minha intimidade é problema meu. Não venha transferir tuas questões pessoais para o banheiro feminino. Não venha, de forma nenhuma, dar uma despertinho, porque eu posso entrar de terno e gravata, não, hoje eu estou me sentindo mulher, para ficar de olho lá na mulherada. Já vimos aí, eu trouxe, lá na Comissão de Direitos Humanos, um monte de gente fazendo esporte, aí fica no final, usa o banheiro feminino, usa o vestiário feminino, encurrala as meninas lá e estupra e mata. Eu trouxe isso na CDH. Mas calma. Alô, Brasil? Mulheres do meu Brasil, mulheres! O que aconteceu? Esse cara que se sente mulher, que eu tenho nome aqui, mas eu não vou falar, sabe o que ele fez? Foi para o Ministério Público Federal. O que a Cássia Kiss fez? Ela simplesmente, indignada, falou, esse Brasil não tem mais jeito. Eu sou mulher, saí aqui do banheiro, me deparo com um cara dentro do banheiro feminino num shopping. Aí, olha só, sabe o que aconteceu? Ela está sendo alvo de denúncia, exposição e possível processo, porque, segundo os relatos, questionou a presença de uma pessoa biologicamente masculina dentro de um banheiro feminino. Olha o ponto que nós chegamos, Isalci. Olha que loucura, a gente está aqui defendendo o óbvio. Mulher, no banheiro de mulher, frequentado por outras mulheres. Estou falando alguma coisa demais, não? Estou falando assim, precisa estudar na NASA para falar isso? Não, né? Olha aqui, e não é a primeira vez, tá? Ela é uma mulher de coragem, que ela já denunciou isso outras vezes. Agora, ela vai ser perseguida judicialmente. O Ministério Público Federal, que se tiver um pingo de vergonha na cara, um pingo, ô Gonê, alô Gonê. Gonê, um pingo, só estou te pedindo um pingo, Gonê, de vergonha na cara. Um pingo. E arquiva essa vergonha contra Cássia Kiss. Ia falar Bia Kiss aqui, mas é Cássia Kiss. Um pingo de vergonha, não são 2 pingos de vergonha. Se tiver um pingo de vergonha no Ministério Público Federal, pega essa denúncia de um homem biológico que se sente mulher, por uma reclamação da atriz Cássia Kiss, que estava sendo invadida no espaço feminino de um shopping do Rio de Janeiro, e arquiva essa vergonha. Ela vai ser
perseguida pelo Ministério Público Federal, pago com o nosso dinheiro, pago com o dinheiro do brasileiro que está nos assistindo, por corrupção. A Cássia Kiss fez uma corrupção? Não. Fez algum crime? De certo, a Cássia Kiss fez algum crime naquele banheiro do Rio de Janeiro? Não. Por opinião, por se posicionar, por se sentir invadida, por defender mulheres. Ela estava falando ali por si e por todas as cariocas que estavam naquele banheiro, vendo um homem, se está vestido de peruca, de batom, dane-se, é homem, usando o espaço dela. Está corretíssima. Alô, Cássia Kiss, ó, da tribuna do Senado, parabéns por não se calar a esses absurdos que o Brasil vem escalando. E eu estou aqui para dizer, Cássia Kiss, que eu e milhares, milhões de brasileiros pensam exatamente como a senhora. Tá? Por isso, Cássia Kiss, me ajuda. Vou te pedir agora uma ajuda. Eu tenho 2 projetos aqui no Senado, vou falar com o Davi amanhã. Eu tenho um projeto Isalci e Girão, peço já de antemão o apoio de vocês. Projeto 1735 e 1736. Esses projetos, proíbe mulheres não biológicas. O que eu estou falando, cara? Mulheres não biológicas, ou seja, o cara nasceu sei lá o quê, se sente mulher não vale. Só vale se nasceu mulher, que eu não preciso aqui dar os detalhes explícitos. Se nasceu mulher, pode usar o banheiro feminino. Se nasceu mulher, é o outro projeto, se nasceu mulher, pode competir em desportos, em competições femininas. Se sentiu mulher, pensa como mulher, brincou de boneca na infância, não estou nem aí para os seus problemas pessoais e das tuas atividades emocionais e sexuais. Não é problema meu, exerça a sua liberdade, seja feliz, se sentindo homem, se sentindo mulher, se sentindo árvore, se sentindo leão, cachorro, o que você quiser, o problema é seu. Mas não venha sequestrar direito das mulheres, não venha invadir os espaços das mulheres. Olha aqui, pessoal, vocês vejam, estudem aí, no Google, no ChatGPT, no Gemini, onde vocês quiserem ir. A força de homem no mundo inteiro, que a vida inteira nos esportes foram derrotados, chegava em 1000º lugar. O cara era nadador, chegava em 1000º lugar. O cara era corredor, chegava em 100º lugar. Perdedores. Aí, só para vocês entenderem, não é a opinião de Jorge Seifer, eu não sou médico, eu sou administrador. Estudem o corpo masculino. Olha aqui. Nós temos músculos maiores, nós temos pulmão maior, nós temos coração maior, nós temos testosterona a mais, que nos dá mais fôlego, mais poder de recuperação, nossos ossos são mais fortes, nossa musculatura é mais forte. Fisicamente, biologicamente, os homens têm mais preparo para os esportes que as mulheres. Aí os espertinhos começam a se sentir mulher. Disputar com o macho não quer. Aí vai disputar com as meninas. Aí começa a ser campeão mundial. E parabéns ao COI, Comitê Olímpico Internacional, que proibiu a prática de esportes femininos por homens, por mulheres não biológicas. Parabéns ao COI. É isso que o Brasil e o mundo querem, posicionamento do que é racional, do que é lógico. Se eu me sentir agora Alexandre de Moraes, eu posso dar aqui um caretaço e mudar o regimento do Senado? Não! Que se sentir o quê? Eu sou senador, eu não sou ministro supremo. Então, se eu me sentir amanhã o presidente da República, eu posso fazer um ato para mudar alguma coisa? Se sentir o escambau, conversa de ideologia dentro das nossas escolas, dentro dos banheiros, dentro dos vestiários, dentro das escolas, do ensino. Então, senhor presidente, nós estamos criando um país onde a lei protege o constrangimento, mas não protege a mulher. Olha que absurdo, eu não consigo, rapaz, entender.
A mulher estava no banheiro, entra um homem que se sente mulher, ela reclamou, agora ela que é constrangida e pode ter que pagar multa por transfobia. Que transfobia? Fala, ei, esse espaço aqui é de mulheres, esse país perdeu a noção. Isso é transfobia? Ela não pode se sentir ameaçada? E se fosse tua filha lá? Se fosse minha filha e tivesse um episódio desse, eu me conheço. Ia dar problema. Um marmanjo, entrar no banheiro com minha pequena, com minha filha, com minha tia, com minha mãe, com minha avó, ou com parentes de vocês, vocês vão se sentir confortáveis? Eu quero que vocês respondam aí. Esquece o que eu estou falando. Você está num banheiro feminino no shopping. Entra um marmanjo que se sente mulher. Ai, que lindo, que fofo, se sente mulher. Você gostaria de estar sozinha com um cara que é homem e que se sente mulher? Você ficaria à vontade? Você ficaria constrangido ou à vontade? Você não teria medo? Que é um espaço feminino para você fazer suas necessidades, né, protegida? Então, senhor presidente, para finalizar, desde quando proteger banheiro feminino virou crime? Só nesse país, de translocados. Eu quero ver o que o Ministério Público... Ministério Público. Alô, Ministério Público do Rio de Janeiro. Vocês prestem bem atenção no que vocês vão fazer contra a Cássia Kiss. Prestem bem atenção, porque vocês vão tomar porrada nessa tribuna 24 horas por dia pelo senador Jorge Seife. 24 horas, e eu pego pesado. E não tenho medo de vocês, vocês sabem. Vocês sabem o que eu penso sobre o Gonê. Já falei dessa tribuna aqui. Imagina, se o procurador-geral, eu não me constranjo em dar-lhe pau nele pelas suas posições fracas, subserviente, lacaio. Imagina se o Ministério Público do Rio de Janeiro fizer alguma coisa contra essa mulher que reclamou que tinha um macho dentro do banheiro. Ah, mas ele se sente mulher, mas é macho. Faz lá o exame lá e vê o que ele tem lá entre as pernas lá. Se é biologicamente homem ou mulher. Se tem órgão masculino, amigo, é homem. A Bíblia, pelo menos, fala que Deus produziu duas qualidades, homem e mulher. Não produziu três, não. Não gostou, briga com a Bíblia. Manda Deus apagar lá a Gênesis. Enfim. Banheiro feminino, senhor presidente, é para mulheres. Esporte feminino é para mulheres, ponto. Sem confusão, sem relativização, sem medo, porque quando o Estado se omite, Girão, quem paga o preço é a sociedade, principalmente as mulheres. Cadê as feministas? Meus amores, feministas, cadê vocês? Estão quietinha? Não vão defender Bia Kicis, não? Bia, não. Cássia Kiss, não? Defendam ela. Ela está certa. Se coloquem no lugar dela. Não é preconceito, não. Deixo claríssimo aqui registrado. Não é preconceito, é proteção. Eu tenho filha, eu tenho mãe, eu tenho tias, eu tenho primas, eu tenho amigas. Não tem nada de preconceito. É proteção. E estude os casos que já tem no Brasil e mundo um monte. E esse Senado não pode se acovardar diante disso, senhor presidente. Tá? Eu quero falar agora sobre outro tema, Girão. Senhor presidente, tem mais 4 minutinhos ali, com a bênção e a tolerância de Jó, do que o meu querido próximo governador do DF, senador e pré-candidato, Isalci Lucas. Bom, muito se falou, senhor presidente, sobre a anistia e revisão de condenações após as eleições de 2022. Mas tem um capítulo um pouco conhecido, o drama dos caminhoneiros e motoristas atingidos por multas bilionárias no contexto de uma ADPF 519.
Milhares de brasileiros que estavam nas estradas passaram a responder por sanções patrimoniais absolutamente desproporcionais. Para enfrentar esse excesso, apresentamos o projeto de lei agora, que concede também a anistia desses débitos. Girão, o que o Supremo fez é para quebrar a vida do cara. 7,1 bilhões em 2.000 multas. Santa Catarina, 2,4 bilhões em multas. Mato Grosso, 1,7 bilhões. Pará, 1,2 bilhões. Paraná, 700 milhões. Não são casos isolados. Tem lá no Ceará também. É um impacto nacional que atinge diretamente quem carrega o Brasil nas costas. Caminhoneiros, motoristas, pais de família. Aí, nosso amigo lustroso lá do Supremo meteu a caneta. Não, você tem que pagar 4 milhões, 4, 5 milhões, um cara que tem um caminhãozinho na vida, é o que ele tem, para destruir a vida dele. O próprio Código de Processo Penal prevê, senhor presidente, que multas coercitivas podem ser reduzidas ou excluídas quando se tornam excessivas ou quando a obrigação é cumprida. E foi isso que aconteceu. É porque a Constituição ela está meio moribunda, né? Meio na UTI, morre, aí é reanimada, aí morre, aí reanimada. Porque senão, se a Constituição tivesse válida, multas coercitivas reduzidas ou excluídas. Já devia estar. Além disso, senhor presidente, há dúvidas sobre individualização de condutas. Em muitos casos, a simples presença foi usada como prova, sem garantir plenamente o devido processo legal. Vou dar exemplo para vocês. Vamos dizer que pararam 10 caminhões lá para fazer um protesto. Você estava na fila, atravessando ali, por um acaso, a mesma estrada. Chegou a PRF, tirou foto de todo mundo, chegou a multa para todo mundo. Como se você estivesse usando a estrada, você fosse um manifestante contra a democracia, não sei o quê. Então, não se sabe se todas essas pessoas estavam em manifestação ou estavam trancadas no trânsito. O que eu vou fazer? Eu estou indo para um lugar, chega lá, tem 10, 20, 30 caminhões parados. Eu fico na fila, eu estou ali por estar ali, o crime da presença. Você está num lugar que teve uma manifestação, indo do lado A para o lado B, do teu trabalho, para a tua casa, para a escola, buscando tua filha, pau! Multa de milhões em você. Quem mandou estar no lugar errado, Girão? Então, eu peço aqui, qual o número do projeto lá? 1998. Peço aqui para vocês e para os demais senadores, projeto 1998, que é para anistiar todas essas multas, para reduzir, para transformar em penas alternativas, para transformar em cesta básica, não em milhões para destruir a vida de vários brasileiros que muitas vezes têm um caminhãozinho, um carro de carga, né? E que muitas vezes não teve nenhum direito ao contraditório. Estavam indo de um lado para o outro, pegaram uma manifestação, um engarrafamento, uma paralisação e estão pagando também. Os motoristas atingidos, eu quero dizer aos senhores, não desistam, defendam-se, apresentem provas, procure advogado, que nós aqui do Senado vamos iniciar esse movimento para aprovar um projeto de lei para anistiar cada uma das senhoras e dos senhores. Só que o projeto legislativo às vezes leva um tempinho. Então entre na justiça com embargo de declaração, com embargo à ação, porque é impagável. Mostre ao juiz aí da primeira instância que são multas abusivas. Explique a tua história ao juiz. Fala, amigo, eu estava indo buscar minha filha, peguei o engarrafamento da BR e me lasquei. Que a Polícia Federal passou, nem me entrevistou nem nada. Tirou foto da minha placa e depois chegou a multa de 1, 2, 3, 4. Tem multa de 7, tem outra de 8, tem multa de 20 milhões de reais. Um cara que tem às vezes um caminhão financiado. Isso aí é mais uma ação para calar as pessoas. Para falar, ó, nunca mais participe de uma manifestação. Quero você bem quietinho dentro de casa. Não participe de manifestação. Logicamente, ninguém aqui é a favor de tirar o direito de ir e vir, que é um direito constitucional. Agora, tem que apurar a conduta de todos. Todos que estavam ali engarrafados eram manifestantes ou eles estavam ali por uma circunstância? E no final, senhor presidente, vamos com otimismo
2026, esse ano, senhoras e senhores brasileiros, nós vamos tirar o Brasil do vermelho. Completamente. As estatais estão no vermelho. Vamos tirar as estatais da mão dessa quadrilha de incompetentes que só dá prejuízo para o Brasil. O INSS está no vermelho. É roubalheira, é ministro de Lula preso. Vamos tirar o INSS do vermelho. A inflação galopante, cidadão brasileiro no vermelho. Vá para o mercado, 400, 500 reais que enchia o carrinho ontem, hoje em dia dá 2, 3 produtos e acaba o teu dinheiro. Acontece comigo, acontece com vocês, pessoal. O dinheiro não está valendo nada. Por quê? 15% de Selic, 14,5%, juros galopantes. E quantas outras? A violência. Está com medo de sair de casa? O pau torando aí onde você mora? Tiro comendo? Porque o governo não tem compromisso com a segurança pública. Você que é produtor rural, está com facilidade de pegar dinheiro no Plano Safra, foi atingido por enchente ou seca, entrou com o seguro do campo, já recebeu o teu dinheiro? Eu sei que não, porque esse governo de mentiroso, esse governo de sabotador, não pagou nem ainda ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina o que prometeram das enchentes do ano passado. São mentirosos, não tem compromisso com o agronegócio, não tem compromisso com ninguém, invasão de terra a milhão aí, invasão de terra tirando o direito de um monte brasileiro. Então vamos tirar o Brasil do vermelho, vamos tirar essa quadrilha. Eu vi um post do Flávio Bolsonaro, que eu gostei muito. Você não precisa substituir o gás pela lenha. Você não precisa substituir a carne pelo ovo. Você precisa substituir o presidente. Porque esse presidente e a turma dele não tem jeito. Já tem histórico de ladruagem, de corrupção, só que o Supremo é amiguinho deles. O Mensalão e Petrolão, o Lula nunca foi absolvido. Pergunte ao ex-ministro Marco Aurélio Mello, pergunte a qualquer jurista, pergunte ao teu advogado aí, se Lula foi inocentado. Lula só é um descondenado. Só isso. Você quer que o teu país continue na mão dessa turma? Não dá, pessoal. Dê uma oportunidade, a não ser que tua vida esteja uma maravilha. Está uma maravilha aí tua vida? Teu dinheiro está rendendo, os alimentos estão controlados, está faltando nada na tua casa, tu vai para casa tranquilo, segurando teu celular que tu tem medo de ser roubado, o Correio está indo muito bem, obrigado, as estatais, a Petrobras, o Banco do Brasil, está tudo a mil maravilhas? Não, nós sabemos que não, porque não adianta, se você botar um ladrão para cuidar da tua casa, vai sumir coisa. Se você botar um ladrão, uma quadrilha para cuidar da tua empresa, vai sumir coisa, vão quebrar, vão roubar. E por que seria diferente com o Brasil? Olha o escândalo aí do Master. Sabe quantas vezes enforcaram? Teve reunião aí com o Galípolo, com o Lula, com o Rui Costa, com essa turma toda, 4 vezes. Aí vem dizer que não sabia de nada da roubalheira? Para cima de Moá, Lula? Não dá, né? Nós sabemos que dia 1º de abril hoje é tua homenagem, é dia da mentira. Tu é mentiroso. O que você estava falando com o Vorcaro, o cara que é um fraudador bilionário do Brasil, com o teu ministro, com o teu presidente do Banco Central que você indicou? Isso vocês não tocam. Por que Lulinha estava recebendo 300 mil reais do careca do INSS, Lula? São amigos, né? É porque é ladrão que ajuda ladrão, a gente sabe essa história, o povo sabe. Senhor presidente, agradeço ao senhor, que Deus abençoe o nosso Brasil, obrigado pela tolerância e pela oportunidade. Obrigado, senador Jorge Seife, pelas palavras e pelo apoio. Passa a presidência agora para o nosso querido senador Girão. Quero cumprimentar o senador Jorge Seife pelo brilhante discurso. Assino embaixo aí das suas indignações. Inclusive, quero dizer
presidente Zalci, que agora vai fazer o seu pronunciamento, que o Lula, há algum tempo atrás aí, chegou, inclusive, o senador Jorge Seife, o Lula chegou, inclusive, a fazer uma colocação num discurso junto com a sua plateia ali, que me indignou muito, sabe, senador Zalci? Ele dizendo, foi um sincericídio ali, dizendo o seguinte, rapaz, o pessoal que cresce um pouquinho mais de vida, que tem um pouquinho mais de entendimento, não está votando mais no PT. Ele deixou revelar ali, naquela fala, para mim, que quer manter as pessoas analfabetas, miseráveis, para continuar, deixou muito clara a estratégia dele. Então, isso deixa um cidadão, qualquer um, de bem, indignado, né, da manipulação das pessoas. Então, ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. O brasileiro está sofrendo. Eu estou indo no interior e estou vendo isso. Em Fortaleza, também na capital, o cidadão está sofrendo e está entendendo o jogo bruto que essa turma faz para ficar no poder. Então, com a palavra, senador Zalci Lucas, próximo governador, se Deus quiser, aqui dessa terra, Distrito Federal, nossa querida Brasília. Obrigado, presidente, senador Girão. Cumprimentar meu querido amigo, senador Jorge Seife. Senhor presidente, hoje eu vou falar sobre os acontecimentos dos últimos dias na política do Brasil. Pode até pensar que é normal, mas eu vou explicar para vocês que estão em casa nos assistindo, aqui também no plenário, na galeria. Nas últimas semanas, o ministro Alexandre de Moraes abriu uma investigação contra o nosso senador e pré-candidato a presidente da República, o Flávio Bolsonaro. Vocês não vão acreditar o motivo dessa suposta calúnia contra o Lula. Isso é inacreditável. Só que as coisas não são como deveriam ser, com o judiciário sem lado político e sem palanque, né? Porque ao mesmo tempo que essa investigação foi aberta, no mesmo momento, o PT gastou 147 mil com fake news contra o senador Flávio Bolsonaro. No mesmo momento. Bolsonaro, meus amigos e minhas amigas, pasmem, postagens que foram impulsionadas tentam ligar Flávio ao caso Banco Master e dizer que o PL não tem lado e vota contra os brasileiros. É o que eles soltaram de fake news. Lula, deixa eu falar uma coisa aqui. Quem é contra o povo é você, o seu governo. Governo, sim, que tem lado, o lado da corrupção, dos impostos, do desemprego, do roubo dos aposentados, do mensalão, do petrolão, da Lava Jato. Bem, se eu for citar aqui, presidente, tudo, eu fico aqui o dia todo e não consigo acabar com a lista dessa corrupção. E eu espero que eles tentem me processar novamente. Vossa Excelência lembra, lá na CPI do INSS, né, tentaram entrar na justiça para que eu retirasse, porque eu disse que o PT, no DNA do PT tem a corrupção. Mas nós ganhamos a ação, então, tranquilo, porque eu falei a verdade, né? Mas falar a verdade no Brasil hoje, né, contra eles é errado. Agora, eles mentirem e criarem fake news, isso não tem problema nenhum. Todos nós sabemos que o Partido das Trevas não está nem aí para o povo. A prova disso são os dados mais recentes do Banco Central. Eles mostram um cenário preocupante para as famílias brasileiras. O nível de endividamento das famílias atingiu o maior patamar da história. Além disso, o peso das dívidas. No orçamento hoje, em média, 30% da renda das famílias está comprometida com pagamento de empréstimos, financiamentos, o que revela uma pressão cada vez maior sobre o bolso do brasileiro. E um dos itens que Vossa Excelência comentou hoje, que foi exatamente as bets, os jogos que nós combatemos muito na CPI das bets, não conseguimos nem aprovar o relatório, pessoas que nunca foram na reunião, foram lá para votar contra. E aí está aí os efeitos agora das bets. Diminuiu realmente
as vendas nos supermercados, na alimentação, exatamente em função do comprometimento com relação aos jogos. Mas não é só jogos, não, realmente, no supermercado o preço é outro do que estão dizendo por aí. Essa é a picanha e a cervejinha que o Lula prometeu para as pessoas. Eu comecei falando sobre isso também, presidente, para pontuar uma coisa muito importante. A sabatina do Messias, que vai acontecer agora na CCJ. Nós estamos trabalhando muito, já assinamos, inclusive, documentos, fechando questão. O PL fechou questão de votar contra a indicação do ministro Messias. Por que Messias, né? Porque foi a Dilma que disse isso, né? Foi o mensageiro daquela mensagem para o Lula: olha, se você precisar, pode usar, nomeando ele como ministro da Casa Civil. Se chegar a Polícia aí Federal, mostra aí sua nomeação. Então, cara, vai ter que explicar muita coisa. Vossa Excelência já comentou aqui, né, o parecer com relação à questão do Conselho Federal de Medicina. Então, é favorável ao aborto? Dá a entender que sim, vai ter que se explicar, porque ele se diz, inclusive, evangélico, né? Então, é uma tarefa muito grande para ele. Foi ele quem pediu ao Supremo também a prisão dos manifestantes de 8 de janeiro. E falou com a boca cheia, ó, fui o primeiro a pedir ao Alexandre de Moraes para condenar os terroristas. Então, evidente que todo mundo sabe aqui, Vossa Excelência também participou, e eu participei da CPI, não houve golpe nenhum, isso é narrativa, não existe golpe sem armas, sem forças armadas. O próprio ministro da Defesa, do presidente Lula, disse que não foi golpe. Ministro da Defesa, quem entende disso? Então, não existe isso. E eu fiz um relatório de mais de 500 páginas mostrando também que se o governo federal quisesse, teria evitado tudo isso. Bastava aplicar o plano escudo, porque eles foram alertados 5 dias antes, todos os dias, ó, vai acontecer isso. Domingo, 8 da manhã, ó, vai acontecer isso. Não fizeram nada, muito pelo contrário, facilitaram tudo isso. Agora a gente vê vários vídeos aí mostrando as pessoas armando aí, né, os infiltrados. Rapaz, não tem lógica. O Palácio do Planalto tem lá o batalhão da Guarda Presidencial, que só tem esse objetivo, cuidar da presidência da República. São mais de 2.000 policiais. No domingo, as portas todas abertas e não tinha ninguém. Então, quer dizer, não dá para acreditar nisso, né? Bem, evidente que nós vamos trabalhar aí, porque, de fato, essa questão do Supremo é uma questão muito séria. Além da sabatina, presidente, nós também vamos ter a sessão do Congresso, né? Para derrubar o veto da dosimetria, né, que foi vetado pelo presidente Lula. As pessoas que estão presas não podem mais esperar, até porque isso não foi justiça, e sim vingança. Nosso trabalho e nossa luta são para que quem seja preso injustamente volte para casa e tenha a sua vida devolvida. E um outro assunto, presidente, importante, que eu já trouxe aqui também na tribuna, é a ligação da JF com o PT. E agora com Toffoli, JBS. Vou explicar para vocês o que aconteceu. O Brasil já viu esse filme antes. Tudo começa com a grande empresa, a JF Investimentos, que cresce de forma acelerada com apoio de dinheiro público, por meio do BNDES, durante o governo PT, evidentemente. Isso não é opinião não, senador Girão, são fatos públicos. Depois disso, vem as delações, os escândalos revelados na Operação Lava Jato, mostrando um sistema que misturava poder econômico e influência política. E agora, mais uma peça entra nesse quebra-cabeça. Relatórios apontam uma cadeia de pagamentos milionários que sai da JF, passam por intermediários e chega a pessoas ligadas ao ministro do Supremo, Dias Toffoli. Coincidentemente, ou não, estamos falando aqui do mesmo período em que a decisão individual do ministro
suspendeu uma multa bilionária contra essa mesma empresa. Multa mais de 10 bilhões. Simplesmente meter a caneta, dispensar o pagamento da multa. Aí, coincidentemente, né, aparecem agora essas transações que chegam na conta dos familiares. E mais, nós estamos falando aqui de um ministro indicado por quem? Pelo governo PT. Aliás, praticamente todos. Por mais que tudo isso pareça uma coincidência, fica mais difícil de acreditar que seja. Porque quando o dinheiro percorre um caminho complexo, quando decisões bilionárias são tomadas e quando há relações profissionais e pessoais envolvidas, isso deixa de ser coincidência e passa a transformar em método. O mínimo que o povo brasileiro espera, presidente, é a verdade. O povo não aceita mais tantas coincidências e corrupção. Essa coincidência, entre aspas, perdão, foi no resort Taiaiá também? Sim. Quanto foi o valor aí? Foram mais de 10 milhões que foram agora. JBS para o Taiaiá. Exatamente. E aí está tudo bem. Vem o ministro Gilmar dar entrevista, né, dizendo que não está acontecendo nada de anormal, que isso é normal. Ele já foi também, né, já foi divulgado na mídia, o patrocínio de todos aqueles eventos lá em Portugal, na Espanha, para todo lado, Nova York. Quem é que bancava tudo isso? Banco Master. Então, dizer que isso é normal, dizer que um contrato de 129 milhões do ministro Alexandre de Moraes é normal, não dá para aceitar isso. E Vossa Excelência tem razão. A culpa de tudo isso que está acontecendo é nossa aqui do Senado. Exatamente porque nós não estamos fazendo o nosso dever de casa. E as pessoas me perguntam aí na rua, vem cá, por que vocês não votam impeachment? Eu respondo simplesmente, olha, se tivéssemos que votar hoje o impeachment, nós teríamos 26 votos no máximo. Por quê? Porque grande parte tem medo do Supremo Tribunal Federal, que de fato eles fazem chantagem com alguns senadores. Vossa Excelência, não sei se estava na reunião de líderes uma vez, acho que estava, onde um líder disse, olha, na votação do fim das decisões monocráticas. E ele disse que simplesmente, olha, me ligaram e disse que se eu votar a favor, vão botar um processo semana que vem contra mim. Ele votou contra. Nós aprovamos aqui o fim do foro, mas está na Câmara, não sei por que lá na Câmara não aprova esse troço. Para tirar realmente do Supremo essas prerrogativas dos parlamentares, para ter liberdade. São poucos que têm realmente independência aqui e que não tem rabo preso e que não tem processo. Apesar que hoje, quem não tem, eles criam. Então, presidente, essa é a razão de não acontecer o impeachment. Por isso, agora é 2026. Quem pode resolver isso? O eleitor. Nós não podemos aceitar aqui no Senado senadores que têm rabo preso, que não sejam independentes, que sejam chantageados, têm medo. Então, as pessoas têm que ir. Agora eu estou vendo, o governador aqui de Brasília saiu para ser candidato ao Senado. Depois de um rombo desse, de um prejuízo que será no mínimo 12 bilhões de reais, e que agora o STJ, inclusive, derrubou a decisão aqui, suspendendo a lei da venda dos terrenos. Quer dizer, os caras roubam 12 bilhões e quem vai pagar a conta é o contribuinte, a população. Aí estão pegando um terreno, que é o Clube da Saúde, que está lá há anos e anos, dos servidores da saúde. Estão pegando o terreno da Nova Cap, terreno maravilhoso, terreno da CAESB, da SEB, e simplesmente vamos botar no fundo de investimento para vender os terrenos. E além de vender, depois nós ainda vamos ter que pagar aluguel para isso aí. Então, não é possível que a população, né, não vê essas coisas. Como é que pode? Uma saúde aqui no DF, Vossa Excelência falou do Ceará, mas aqui, a saúde aqui está na UTI há muito tempo. E cada vez mais grave, as pessoas, eu fico indignado, fico triste porque pessoas me procuram aqui,
esperando há 3 anos, 4 anos uma cirurgia, e não consegue. Aqui, senador Girão, oncologia, o cara leva 6 meses para conseguir uma consulta. Aí o cara diz assim, olha, realmente, você vai ter que fazer o exame. Mais 6 meses para fazer o exame. Aí depois que faz o exame, o cara, olha, agora você vai ter que procurar um especialista. Mais 6 meses. O especialista chega e diz, realmente, você está com câncer. Você vai ter que fazer quimioterapia ou radioterapia. Morreu já. Mais 6 meses, 1 ano. Então, quer dizer, essa é a saúde nossa. Não é possível que as pessoas estão satisfeitas com isso. Provavelmente, quem tem plano de saúde, talvez não se incomode tanto. Mas aqueles que não têm, que dependem realmente do serviço público, e olha que nós temos um orçamento aqui de bilhões. O orçamento da saúde nossa chega a quase 15 bilhões. Ou seja, o que roubaram do BRB corresponde a 1 ano de toda a despesa de uma saúde. Educação, eu nem vou falar, porque a educação mata a geração toda. Eu estudei escola pública aqui em Brasília. Na minha época, tinha 2 coisas. Só entrava na UNB que estudava escola pública. Segundo, todos nós saímos do ensino médio com uma profissão. Acabaram com isso. Conseguiram acabar com a educação. Hoje a meninada está se formando no ensino médio, 70% sem saber matemática, 60% sem saber português. A maioria não foi alfabetizado na idade certa, que carrega essa dificuldade o resto da vida. Então, aí estão inventando aqui o pé de meia, R$200. O pessoal diz assim, como é que você critica um projeto maravilhoso desse? Gente, você segura o aluno não é com R$200, é botando estrutura na escola, é botando esporte, cultura, laboratório que não tem de ciências, de biologia, de internet, tecnologia, mas não. Curso de formação profissional. Aí você segura o aluno. Eu, pelo menos, ia para a escola com prazer. Acordava cedo querendo ir para a escola. Hoje, a meninada fica desanimada de ir para a escola, porque não tem nada disso. Então, tem que ter educação integral, tem que ter, olha, creche. Hoje, a maioria das mães querem trabalhar, precisam trabalhar. Não tem onde deixar as crianças. E ainda botaram o critério assim, quem tem Bolsa Família tem prioridade. Ora, quem tem Bolsa Família está em casa, pode cuidar das crianças. Quem precisa trabalhar não tem, fica para depois. Então, cara, é uma distorção completa e muita incompetência. Fora a fake news que sai por aí, diz que eu botei dinheiro no Rio de Janeiro, em São Paulo, não sei aonde, conversa fiada. Sai da mídia e fica por isso mesmo. Eu botei foi milhões e milhões que eles não executam, cara. Só para o Hospital do Câncer, aqui de Brasília, nós botamos uma emenda de 120 milhões. Perderam o prazo. Eu fui à Caixa Econômica, consegui adiar o tempo, e está lá do mesmo jeito. Não fizeram a obra até hoje. Está na pedra fundamental ainda. Já vai fazer 6 anos. Então, esse é o governo incompetente que está aí. Será que a população quer que continue isso aí? A hora de mudar é agora, nas eleições. Eu vejo muito pouco aqui as pessoas falarem sobre política pública. Será que só poucos aqui pensam na cidade, nas pessoas? Porque governo existe para cuidar das pessoas. Não é para a estrutura da máquina, é para cuidar das pessoas. E quem são essas pessoas? Olha, o cidadão começa no pré-natal. Se o governo garantisse realmente política pública para todas as mulheres grávidas, para ter acompanhamento durante a gestação, a criança ia nascer muito mais saudável. Depois vem a primeira infância, Vossa Excelência sabe, a primeira infância é a parte mais importante, o período mais importante da pessoa. É onde tem um desenvolvimento da coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, alfabetização. Então você tem que dar uma atenção especial para a primeira infância. Botar todas as crianças na escola, né, de qualidade, com uma boa alimentação. Depois você tem a adolescência, que é uma fase que todos nós já passamos aqui, que é diferente, você tem que ter política pública para adolescente. Depois vem um jovem, o que o jovem quer? O jovem quer esporte, quer cultura, quer formação profissional, quer lazer, quer música, quer cultura. Depois vem
o adulto. O adulto quer emprego, quer casa para morar, quer trabalho, quer política pública que tem que ser dada. Ninguém nasceu para morar debaixo da ponte. Tem que ter uma política de habitação. Aliás, se não tivesse aqui lá atrás, aqui tinha um sistema de habitação de interesse social, que era X, né? Se não tivesse o programa, eu nem estaria aqui, porque meu pai só veio depois que foi sorteado com uma casa lá no Guará. Então, tem que ter uma política para... Agora vem o idoso. Hoje nós temos em Brasília mais idosos do que criança. O cara normalmente aposenta com 60, 65 anos, vai viver até os 100, 40 anos, 35 anos que assistindo televisão. Então, qual é a política pública que nós temos hoje para o idoso? Nada. Então, você tem que ter política pública para o idoso. Assim como tem que ter creche para criança, tem que ter espaço para os idosos. Aproveitar a experiência deles. Eles gostam também de forró, gostam de jogar alguma coisa, dominó, qualquer coisa assim, mas tem que ter, fortalecer atividades culturais, não é? Para eles poderem pintar, fazer artesanato, fazer coisas. Inclusive ensinando as crianças, né? Então, a gente tem que elaborar isso. E eu cheguei à seguinte conclusão: a gente não vai conseguir avançar nisso se não envolver a comunidade. E é o que nós estamos fazendo. Estou fazendo cidade por cidade, como já fiz já algumas vezes. Alguns anos atrás já comecei isso em 2011, 2014, 2018, ouvindo a comunidade, porque eu aprendi isso também. Governar é você eleger as prioridades depois de ouvir a população. Quem aqui, aprendi aqui, nada de nós sem nós. Acontece muito aqui, as pessoas aprovam leis ou votam sem ouvir lá na ponta o que vai acontecer, né? Os interessados. Nós acabamos de aprovar a reforma tributária aqui. Eu fiz lá 22 audiências, eu trouxe alguns contadores, mas nunca se chamou aqui os contadores para a reforma tributária. Eles é que colocam a mão na massa. Então, aprendi aqui com as pessoas com deficiência. Como as pessoas votam aqui, criam projetos sem ouvir as pessoas, as necessidades, as prioridades. Então, eu vejo muito pouco essa discussão aqui. E aprendi, Gerão, como eu fui secretário por 2 vezes. E as pessoas talvez não entendam bem a diferença da gestão pública e da gestão privada. Na gestão privada, você faz o que você quiser. Você só não pode fazer o que é proibido, né? Mas na área pública, só pode fazer o que é permitido. E aí, lá atrás, eu fui secretário, em 2004, fui secretário de Ciência e Tecnologia. Não tinha nem internet, não tinha nem celular. Implantamos aí, compramos equipamentos para os professores quando saiu o notebook para todos eles. Lançamos o projeto da cidade digital, está do mesmo jeito que eu deixei há 20 anos atrás. Por quê? Porque o governo não investia. Mas tudo que a gente ia fazer não podia na área de ciência e tecnologia. O pesquisador não podia sair da universidade, porque o conhecimento está na universidade, mas a inovação está na empresa. E eles não se comunicam. As universidades muitas vezes formam profissionais sem ouvir o mercado. Aí forma profissional que o mercado não tem interesse mais. Então, esse foi um grande desafio. Eu não vim aqui para o Congresso por carreira, eu vim aqui para aprovar as leis para poder executar. Por exemplo, quando eu estava estudando para mudar a matriz econômica do DF, que nós precisamos mudar essa matriz econômica, eu percebi que ninguém aqui tem escritura, nem na área rural, nem na área urbana. Muitas pessoas, muitas cidades não têm escritura. Alguém vai investir sem escritura? Primeiro, que não consegue financiamento. Segundo, ninguém vai investir numa terra que não é oficialmente dela e que pode ser tomada a qualquer momento. Então, a gente veio para cá e aprovamos, então, tudo que tem na lei hoje de regulação fundiária, tudo que eu podia colocar, eu coloquei. Sem a lei, você não regulariza. Mas, tendo a lei, depende de vontade política, competência, interesse em fazer. Como as pessoas caem de paraquedas, não sabem desses detalhes. Eu disse aqui recentemente, a questão da segurança pública só vai ser resolvida com educação profissional. Ora, se somente 22% dos jovens entram na faculdade, 78% dos jovens não estudam e não trabalham, porque não tem qualificação. Então, você tem que investir na educação profissional. Não tinha nenhum Instituto Federal em Brasília quando eu fui secretário. Hoje nós temos 11.
Mais 9 escolas técnicas nós conseguimos. E vim para o Congresso, fui o presidente da comissão do novo ensino médio. A gente deu 5 anos, Gerão, para implantar o novo ensino médio com itinerário profissional. Mudou o governo, acabou. Porque no Brasil tem isso, né? Nós não temos política de Estado, a gente tem política de governo. Cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Então, nós precisamos fazer realmente, investir na educação profissional. Mudei tudo na área de ciência e tecnologia. Não tem nada hoje na legislação de ciência, tecnologia, inovação e pesquisa que não tem a minha participação. Coloquei inovação na Constituição, mudamos todo o marco regulatório de ciência e tecnologia. Faltava dinheiro, porque o governo desviava recursos da ciência e tecnologia. Nós aprovamos, Vossa Excelência apoiou o projeto de minha autoria, proibindo o governo de desviar recursos da ciência e tecnologia. Hoje nós temos aí 25 bilhões garantido, que é muito pouco, mas não tinha nada para poder investir em projeto de pesquisa. Então, a vinda para cá foi para isso, para mudar essas leis. Fui o relator do Fundeb, o principal fundo da educação, Vossa Excelência lembra, coloquei recursos para educação infantil, educação profissional, aumentamos em 26% o Fundeb, que é o principal fundo da educação. Para quê? Para poder executar. Porque quem faz, e muita gente não sabe disso, e olha que eu tenho feito muita palestra nas faculdades, jovens fazendo direito, terminando direito, não sabe o que o senador faz, o que o deputado federal faz, o que o distrital faz, o que o executivo faz. Então cobra, muitas vezes, vota em qualquer um, né? Quem tem grana hoje é que ganha a eleição. Eu já estou vendo o governador aí, depois desse rombo de 12 bilhões, eu tenho até medo dele ganhar a eleição, que é fácil. Quem tem alguns bilhões na conta, principalmente quando não é dele, fica mais fácil, né? Distribuir dinheiro para todo mundo. Aí eu chamo o cara, ó, contrata 10 mil pessoas para trabalhar na minha campanha. O cara trabalha, vota na pessoa, arruma mais um monte de voto, o cara ganha a eleição, vai embora, vai cuidar da vida dele. Então, nós precisamos também orientar, esclarecer. Eu digo assim, olha, voto não tem preço, voto tem consequência. E ainda digo para muitas pessoas que, não quero saber de política, não gosto de política. Quem não gosta será governado por quem gosta. E alguém vai decidir por você. Se você não participar, alguém vai decidir por você. E não adianta reclamar depois. E a gente vê, inclusive, nos condomínios, reunião de síndico, Vossa Excelência já, reunião, ninguém quer participar. Aí aprova uma taxa extra, todo mundo reclama. Na política é a mesma coisa. O cara não participa, ou vota de qualquer jeito, depois vem as consequências. Então, senador, obrigado pela tolerância também com Vossa Excelência, mas precisava desabafar um pouco com relação a essas questões. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, senador Isalci Lucas, aqui do Distrito Federal. Quero agradecer o seu pronunciamento. Eu sempre aprendo muito com suas falas aqui, seus discursos. Eu quero registrar a presença, antes de encerrar a sessão, na galeria do Senado Federal, as presenças de vereadores do município de Paragominas, lá no Pará. Muito obrigado por terem vindo aqui nesta segunda-feira. As nossas câmeras aí do Senado vão mostrar a vocês. Nossa equipe tá aí, ó. Tá aí, pegando ali você. Muito obrigado pela presença. E que nós tenhamos todos, os brasileiros, as brasileiras, uma semana abençoada. Uma semana de inspiração, uma semana que seja produtiva, de vitórias, do bem, da paz, da verdade, da justiça em nosso país. Não vamos desistir do nosso Brasil, sempre com muita tolerância, mas ao mesmo tempo firmeza, né? A presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocadas às seguintes sessões para amanhã, terça-feira, dia 29 de abril de 2026. A sessão especial às 11 horas, destinada a celebrar os 30 anos do hospital... aos 30 anos dos voluntários do Hospital Amaral Carvalho. E
sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa, a quem eu agradeço a atenção de toda essa equipe aqui competente, atenciosa, ágil, muito zelosa com esse trabalho na Casa Bicentenária do Senado Federal. Quero mandar um abraço especial para o Danilo Aguiar, que, de uma certa forma, também ajudou, assim como o presidente Davi Alcolumbre, para que a gente realizasse essa sessão hoje aqui. Então, cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento, desejando a você uma ótima tarde, que Deus abençoe a semana, muita luz, paz, harmonia para você, para a sua família, aí onde você estiver, né? Porque eu sei que, eu sou testemunha que a TV Senado, Rádio Senado chega nos rincões aí, municípios, e eu fico muito feliz porque é uma informação de qualidade e tem um trabalho muito voltado aqui para levar a informação para todos vocês. Deus abençoe, muita paz. Está encerrada a sessão. Olá, boa tarde. Você estava assistindo a sessão não deliberativa aqui do plenário do Senado Federal, destinada aos pronunciamentos dos senadores. Agora vamos falar um pouquinho sobre como será a semana aqui no Senado. Na próxima quarta-feira, dia 29 de abril, a Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar Jorge Messias, indicado a uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. O parecer do senador Everton, favorável à indicação, foi lido na CCJ no dia 15 deste mês. Mas você sabe como é o processo para que uma vaga de ministro do STF seja ocupada? Confira agora na reportagem. Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo e isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. Como vimos, então, a sabatina vai ser na quarta-feira pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça. Sendo aprovado o nome de Jorge Messias, a indicação deve vir direto aqui para o plenário do Senado e pode ser votada na própria quarta-feira. E as comissões de Desenvolvimento Humano, de Assuntos Sociais e de Educação se reuniram na manhã de hoje para debater a síndrome de Prader-Willi. Essa doença rara é causada por uma alteração no cromossomo 15.
As condições de quem nasce com a síndrome vão mudando com o passar do tempo. O bebê não consegue sustentar o corpinho e nem o pescoço. Tem uma fraqueza muscular severa. A partir dos 2 anos, começa a ter uma fome insaciável que pode levar à obesidade mórbida, com alto risco de morte se não for controlada. Embora considerada rara, trata-se de uma condição de elevada complexidade que afeta múltiplas dimensões do desenvolvimento humano, incluindo aspectos metabólicos, cognitivos, comportamentais, exigindo acompanhamento contínuo e multidisciplinar ao longo da vida. Segundo a Associação Brasileira que cuida dos direitos das pessoas com a síndrome, são menos de 700 casos conhecidos no país. E a estimativa é que existam 5.000 brasileiros ainda sem o diagnóstico. As famílias enfrentam dificuldade de acesso a atendimento multiprofissional, exames e tratamentos essenciais. Muitas vezes recorrem à judicialização para garantir o mínimo. Hoje, a ausência de política pública estruturada já gera custo elevado, principalmente por meio da judicialização e do agravamento de quadros clínicos. Não existe uma política pública estruturada para essa população. Sem acompanhamento adequado, o risco é real. Obesidade grave, complicações clínicas e até a morte precoce. A associação apresentou uma proposta de política pública para oferecer melhores condições e mais segurança aos portadores da síndrome e suas famílias. Uma política baseada em eixos fundamentais: diagnóstico precoce, linha de cuidado no SUS, atendimento multiprofissional, inclusão escolar com suporte adequado, apoio às famílias e produção de dados e pesquisa. Uma boa notícia para as famílias é a aprovação de um medicamento americano que inibe a fome provocada pela síndrome. Por enquanto, o uso é permitido apenas nos Estados Unidos. O medicamento ainda não está aprovado, aqui no Brasil. Ele recentemente tem sido usado nos Estados Unidos. É um medicamento que melhora a compulsão. Então, assim, é o único medicamento aprovado nesta condição, porque todos os outros medicamentos que nós temos que tratam a obesidade em outras condições, para as pessoas com a síndrome de Prader-Willi não funciona. A representante do Ministério da Saúde afirmou que é possível tentar a incorporação do medicamento americano ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde. A gente só consegue incorporar uma tecnologia a partir do momento que a gente tem o registro na Anvisa. Então, precisa correr com esse registro na Anvisa para que possam demandar a Conitec a incorporação dessa tecnologia. Na próxima quinta-feira tem sessão do Congresso, marcada para as 11 horas. E os parlamentares devem analisar o veto do presidente Lula ao projeto que diminui as penas das pessoas condenadas por tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O veto encaminhado ao Congresso no início de janeiro é o único item da pauta da sessão convocada pelo presidente Davi Alcolumbre. Senadores e deputados vão analisar se mantêm ou derrubam a decisão do governo de invalidar o projeto de lei da dosimetria. O texto estabeleceu novas regras para calcular as penas aplicadas a pessoas condenadas por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, além de facilitar a progressão de regime dos apenados. O chamado PL da dosimetria foi aprovado em dezembro do ano passado e vetado integralmente pelo presidente Lula. Ele beneficiaria envolvidos na destruição das sedes dos 3 poderes e permitiria penas mais brandas para os condenados pela tentativa de golpe em 2022, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão.
E amanhã, terça-feira, a Comissão de Segurança Pública tem pelo menos 2 votações marcadas, bastante relevantes. Uma delas é um convite para que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participe de uma audiência pública sobre a expulsão dos Estados Unidos do delegado que participou da prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem naquele país. A outra votação é um projeto para incentivar a presença de mulheres nas forças de segurança. O projeto apresentado pela senadora Daniela Ribeiro cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de segurança pública, para garantir a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. A proposta determina o fim da exclusividade de funções para homens, a preparação das profissionais para atuar em áreas táticas e operacionais e o enfrentamento ao assédio e à violência no ambiente de trabalho. De acordo com o texto, pelo menos 20% das vagas em concursos públicos das carreiras do Sistema Único de Segurança Pública devem ser destinadas a mulheres. O projeto ainda deixa claro que não poderá haver limitação de vagas para o sexo feminino em concursos da área de segurança. Os senadores poderão analisar também convites para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que trabalhava em Miami, sobre o episódio da prisão do ex-diretor da ABIN e ex-deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, seguida da expulsão do delegado brasileiro. Ramagem está foragido do Brasil porque foi condenado a mais de 15 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Ele teve o mandato de deputado federal cassado em dezembro do ano passado. Esse foi mais um boletim da TV Senado. Você pode rever essas reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E também acompanhar todas as informações e as notícias aqui do Senado, também pela nossa internet. E mais tarde, às 19h30, não perca o nosso jornal Senado Notícias. Até lá! No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre crédito rural, economia, logística, entre outros temas. E nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. E agora, em 2026, estamos tirando do papel uma importante obra de crescimento e desenvolvimento e geração de empregos, riquezas e divisas para o Estado do Rio Grande do Sul. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Pues sí, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Claro, aberta a 26ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que será realizada nessa data, 23 de abril de 2026. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento 41 de 2026, aqui da CDH, de minha autoria, para discutir a equidade no acesso ao tratamento do raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X, XLH, no Sistema Único de Saúde, especialmente no que se refere à continuidade do cuidado ao longo do ciclo de vida e análise das políticas públicas relacionadas ao acesso terapêutico para pacientes adultos. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania, na internet em senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. E nós já estamos recebendo muitas perguntas via internet. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, antes de chamá-los para a mesa, eu comunico que na exposição inicial, cada convidado poderá fazer o uso da palavra por até 10 minutos. E no final, a gente devolve para agradecimentos e considerações finais, porque é possível que um convidado falou alguma coisa que queira completar, tem uma pergunta. Então, no final, a gente devolve para considerações finais. Nós teremos uma mesa única, que será composta por 5 pessoas presenciais e uma pessoa que participará via online. Assim, eu tenho a honra de convidar para compor a mesa, para sentar ao meu lado, à direita, que é um bom lado, tá? Falei nada. Vocês estão rindo do quê? A doutora Maria Helena Weisbick, médica nefrologista, mestre e doutora em nefrologia pela EPM Unifesp. Doutora, que alegria lhe receber na comissão. Que honra, emocionada de te conhecer. Que honra, doutora. Uma honra ter a senhora com a gente, uma honra. Para sentar do meu outro lado, eu convido Maria Lúcia de Almeida Moura Gomes, paciente, irmã e tia de paciente. Que alegria te receber aqui, Maria Lúcia. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Gente, no meu tempo, quando a gente chamava alguém para a mesa, a gente batia palma. Ah! Meu Deus! Que alegria! Que bom que a senhora está aqui. Senta aqui, Maria Lúcia. Convido também para compor a mesa Isaura Terezinha da Silva, paciente e mãe de paciente. Palmas para a Isaura também. Bem-vinda, Isaura. Tem um degrau aí, filha. Quero mostrar. Isso, tem que mostrar. Tem que mostrar. Você pode até ficar de pé na hora da sua fala também. Bem-vinda, viu? Isso por aqui é uma conquista. Vamos mostrar conquistas.
Quero convidar para a mesa também Rafaele Cardoso Silva, mãe, cuidadora e diretora da instituição Mundo XLH, Associação de Apoio à Família e Pessoas com Raquitismo Hipofosfatêmico, ligada ao cromossomo X e outras doenças raras. Que prazer, Rafaele. Aqui é um bate-papo entre a gente. Tranquilo, que é uma conversa, um bate-papo. Tenho a alegria de convidar meu amigo, parceiro de luta, que está aqui nos corredores com a gente, já merece até um bottom de senador, Rodrigo de Araújo da Silva, secretário da Federação das Associações de Doenças Raras do Norte e Nordeste. Bem-vindo, Rodrigo. E nós ainda temos a honra de chamar para compor a mesa de forma online Rafael Poloni, tecnologista, representante do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. Rafael já esteve com a gente em outra audiência. Rafael, seja bem-vindo. Já quero agradecer ao Ministério da Saúde por ter lhe enviado como representante. Prepara caneta e papel aí, Rafael, porque nós vamos fazer um monte de pedido para você. Bem-vindo. E por uma questão de lógica, Rafael, nós vamos deixar você por último, não porque você está longe. Por quê? Seria interessante, Rafael, a gente ouvir as famílias, a instituição, a sociedade civil primeiro, que com certeza eles têm demandas para o Ministério da Saúde, então a gente vai deixar você para falar por último, a não ser que você tenha uma agenda e precise muito falar antes, mas para um bom andamento da audiência, nós vamos deixar você por último. Se você precisar falar antes, faça contato no chat com a secretaria. Composta a nossa mesa, eu quero explicar por que essa audiência está acontecendo na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal e não na Comissão de Saúde. Essa é a comissão que discute direitos. Essa é a comissão que tem como uma de suas atribuições o cuidado com a família, o direito da família, o cuidado com o paciente, os direitos do paciente. Então, é por isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos fazer esse debate à luz dos direitos. Quais direitos estão sendo violados dos pacientes? Quais direitos das famílias estão sendo violados? Nós não vamos nos debruçar aqui no tratamento, no remédio, claro que eles vão falar do não acesso ao tratamento. Nós não vamos ter um debate técnico, científico sobre a doença. Nós vamos falar sobre os desafios que as famílias e os pacientes estão encontrando no Brasil. Temos uma médica que vai nos dar uma abordagem mais científica, mas ela vai falar do coração. Quero lhe desafiar, doutora Maria Helena, a falar mesmo do coração. O que a senhora está vendo no dia a dia? Como seus pacientes têm sido tratados no dia a dia? Quais são as maiores reclamações dos seus pacientes? Como a senhora tem visto o desafio das famílias no dia a dia para manter os seus filhos, para manter o tratamento, para não desistir do tratamento? E o que a gente pode melhorar no Brasil? Essa comissão, depois dessa audiência, nós faremos encaminhamentos. Nós vamos produzir um relatório dessa audiência. Não é só uma audiência para a gente debater e estar aparecendo na TV. E eu espero que a gente esteja bem bonitinho na TV. Mas nós não temos muita coisa bonita para falar hoje. Com certeza nós vamos ter grandes desabafos aqui. Nós vamos ter tristezas para colocar na mesa. Mas a gente vai colocar nossas tristezas, os nossos desabafos, os nossos desafios, numa perspectiva de esperança, de que essa audiência possa trazer para as famílias um norte, possa trazer para as famílias uma porta, possa trazer para as famílias, quem sabe, o início de um grupo de trabalho dentro do Senado, se for preciso, Rodrigo, né? Que essa audiência pública ela seja um marco na história dos pacientes, das famílias, dos médicos também. Debater a equidade no acesso ao tratamento do raquitismo
hipofosfatêmico. Ó, eu tô ficando boa. Falei certinho? Falou. Falei? Ligado ao cromossomo XLH, no Sistema Único de Saúde, especialmente no que se refere à comunidade do cuidado ao longo do ciclo de vida e análise das políticas públicas relacionadas ao acesso terapêutico para pacientes adultos, é necessário e oportuno fazer esse debate. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realiza a presente audiência no exercício de suas competências constitucionais e regimentais, com o objetivo de promover o debate qualificado sobre matérias de relevante interesse público, em especial aquelas relacionadas à promoção e à proteção dos direitos humanos. O tema que hoje nos reúne, a equidade no acesso ao tratamento do raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X no âmbito do Sistema Único do SUS, insere-se no núcleo essencial do direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, e faz diálogo diretamente com os princípios da dignidade da pessoa humana, da integralidade da assistência e da justiça social. A patologia, conhecida como XLH, é uma doença genética rara, crônica e progressiva, que compromete o metabolismo do fosfato e afeta a mineralização óssea ao longo de toda a vida, com repercussões significativas na mobilidade, na autonomia e na qualidade de vida dos pacientes. Embora se trate de uma condição rara, é importante lembrar que o tema das doenças raras envolve um conjunto amplo e complexo de enfermidades. Segundo definição adotada no Brasil pela portaria do Ministério da Saúde, a 199 de 2014, essas doenças afetam até 65 pessoas por 100 mil indivíduos. E o próprio Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registra uma estimativa que existe entre 6 mil e 8 mil doenças raras documentadas. No caso específico do XLH, embora sua prevalência seja reduzida, trata-se de uma doença rara, com ocorrência estimada em aproximadamente um caso para cada 20 mil indivíduos, conforme dados da Endocrine Society. Seus impactos são profundamente relevantes. Pacientes adultos frequentemente enfrentam dor crônica, deformidades ósseas, limitação funcional progressiva e perda de capacidade laboral, com repercussões diretas sobre suas inserções social e econômica. Inclusive, uma de nossas pacientes veio com uma bermuda até a altura do joelho porque ela quer mostrar, ela está sentada aqui, ela quer mostrar exatamente o que eu li aqui. Talvez algumas pessoas que ouviram eu falar que é um caso em cada 20 mil indivíduos, devem estar dizendo, mas é um em 20 mil. Você só fala isso porque esse um não está dentro da sua casa. Porque esse um não é você. Sob a perspectiva dos direitos humanos, estamos diante de uma situação que afeta de forma desproporcional um grupo em condição de vulnerabilidade que depende da atuação coordenada do Estado para garantir acesso equitativo a diagnóstico, tratamento e acompanhamento contínuo. A ausência ou interrupção de tratamento adequado compromete não apenas a saúde física, mas também a autonomia, a dignidade e o projeto de vida desses pacientes. No plano de saúde pública, os impactos são igualmente significativos. A não continuidade do tratamento pode resultar em agravamento do quadro clínico, aumento da demanda por procedimentos ortopédicos, maior utilização de serviços especializados e elevação dos custos indiretos associados à incapacidade laboral e à dependência assistencial. Estudos internacionais indicam que as doenças raras representam uma carga econômica significativa para os sistemas de saúde e para a Seguridade Social, podendo gerar custos até 10 vezes superiores aos observados em doenças de maior prevalência, sobretudo quando não há acesso a tratamento adequado. É neste contexto
que se evidencia uma lacuna relevante na política pública atualmente vigente. O medicamento Burosumab encontra-se incorporado ao SUS para tratamento pediátrico, conforme deliberações da Conitec. Entretanto, não há previsão de continuidade terapêutica para pacientes adultos, o que gera uma ruptura assistencial no momento da transição da adolescência para a fase da vida adulta. Essa descontinuidade não representa apenas uma limitação técnica, mas um descompasso entre política pública e a realidade clínica da doença, que persiste ao longo de toda a vida. Conforme evidenciado nos documentos que fundamentam essa audiência, há evidência científica de que o uso do medicamento em adultos pode promover melhora da dor, da mobilidade e da qualidade de vida, além da normalização dos níveis séricos de fosfato. Desta forma, o debate que ora se propõe não trata da criação de uma nova política pública, mas da necessidade de garantir coerência, continuidade e integralidade à política já existente, à luz dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde. Neste cenário, a realização dessa audiência pública se revela instrumento essencial para o aprimoramento do debate legislativo e para o fortalecimento do diálogo entre o Parlamento, o Poder Executivo, a comunidade científica e a sociedade civil. Reafirmamos, portanto, o compromisso desta comissão com o acompanhamento dessa matéria, com a promoção de políticas públicas baseadas em evidências científicas e com a defesa intransigente da dignidade da pessoa humana. Com base em tudo isso, desde que nós publicamos a realização da audiência, nós estamos recebendo perguntas e comentários que surgiram do Brasil inteiro. E aí, queridos convidados, querido governo, mostra o quanto esse tema chamou atenção. E a necessidade da discussão de forma séria sobre este tema. E é isso que nós vamos fazer nessa audiência. E aí, doutora Maria Helena, já fazendo o seguinte desafio: como ter uma política pública eficiente, eficaz, para atendimento aos seus pacientes, num país deste tamanho, num país com uma fronteira enorme, num país que a gente recebe imigrantes cada minuto. Nós já tivemos um momento que entravam por dia, lá na fronteira da Venezuela com o Brasil, lá na Operação Acolhida, 980 pessoas por dia, em torno de 30 mil pessoas por mês entravam no Brasil. Como discutir o atendimento a esses pacientes num país com tantos povos tradicionais? Como discutir sobre o tratamento e atendimento às pessoas que estão em aldeias indígenas? Como é que está o diagnóstico das crianças na aldeia indígena com raquitismo? Foram diagnosticadas? Como está a vida desta criança em aldeia indígena? Eu tenho uma história muito triste, que não vou colocar agora essa história. Mas, se preciso, no final da audiência, eu falo o que aconteceu com uma criança que eu cuidei, identificada com raquitismo numa aldeia. Eu só vou iniciar dizendo, tem povos que não aceitam, tem povos que não as querem, porque elas não vão caçar, pescar na mesma qualidade que os outros meninos, que as outras meninas. Como a política de atendimento a esse paciente está chegando na aldeia? Como está sendo o diagnóstico nos quilombos? Como está, Rodrigo, sendo o atendimento desses pacientes na região ribeirinha? Eu estou falando aqui agora com um grupo de pessoas que vivem em área urbana. E eu acho que alguns moram aqui no grande centro. Mas, doutora Maria Helena, como estão os pacientes na região ribeirinha?
Eles estão tendo acesso ao medicamento. E é aí que eu quero que o governo, o nosso representante de governo, tenha uma atenção especial. Áreas indígenas, quilombos, áreas ribeirinhas, áreas de fronteiras. Como esses pacientes estão sendo alcançados. Se os pacientes que estão aqui na mesa, que moram em área urbana, que têm acesso a uma senadora, que têm acesso ao Senado Federal, que têm acesso às instituições como aqui Rodrigo preside, que têm acesso a uma médica extraordinária, tem tanto a reclamar como estão os pacientes que estão em lugares distantes. Nós vamos fazer essa discussão. E essa discussão, senhores, é pensando nos senhores que estão aqui na mesa, mas pensando naqueles que não têm voz, lá na ponta, aqueles que nunca conseguiram chegar perto de um parlamentar ou de uma autoridade para contar sobre a interrupção do tratamento, sobre a dor, sobre o sofrimento do dia a dia. Que possamos fazer um bom debate a partir de agora. Neste sentido, eu passo a palavra por 10 minutos para a nossa querida médica, a doutora Maria Helena. Doutora, eu falei certo o seu nome? Weisbich? Weisbich, olha, eu estou ficando boa nisso. Weisbich, ela é médica nefrologista, mestre e doutora em nefrologia da Unifesp. Imagine a qualificação dessa mulher, imagine o que ela tem para colaborar com esse debate. Doutora, 10 minutos, muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite para estar conosco nessa mesa hoje. Bom, eu agradeço imensamente, senadora Damares, eu sou uma admiradora sua, tenho até publicado eu tenho um Instagram que chama Iluminando Raras e eu tenho até publicada uma fala sua sobre as doenças raras. Eu acho admirável e acho uma oportunidade. Infelizmente, eu vou passar do tempo, não vou conseguir falar em 10 minutos, porque, além da parte técnica, eu sou uma batalhadora dos pacientes que têm doenças raras. Eu sou nefrologista, então, principalmente de quem tem envolvimento renal. E o que eu participo dessa empreitada de tratamento dos pacientes com XLH já há muitas décadas. E eu vi a falta de tratamento específico, que era a vantagem de ficar velha é essa, né? A gente tem história. Então, eu vi o que era antes de existir o tratamento específico, o que aconteciam com essas pessoas. E a gente tem a possibilidade agora de ter um tratamento-alvo. Eu já participei de várias reuniões da Conitec, na Conitec muitas vezes você escuta falar, não vem com essa história que o remédio está agindo na fisiopatologia. Gente, o remédio tem que agir na fisiopatologia, então a gente tem que ir com essa história. Então, esse é o único remédio, no momento, disponível no mundo para tratar efetivamente pacientes com XLH. Eu não vou falar das crianças, porque quando foi incorporada a medicação para as crianças, eu fui a médica que participei da reunião da Conitec. Eu fiquei parcialmente feliz, porque foi incorporado para as crianças, mas parcialmente decepcionada, porque a gente fez um grande esforço naquela ocasião para já mostrar o quanto os pacientes adultos sofrem, e não só sofrem na sua parte óssea, porque essa doença ela é sistêmica, ela envolve uma fisiopatologia que não é só o fósforo baixo. Mas vou aproveitar para apresentar os meus milhões de slides, mas que tem bastante fotos, então não vou... Bom, eu acho que a primeira coisa aqui que eu gostaria de mostrar é a foto que eu coloquei. Isso aqui não aponta, né? É a foto que eu coloquei, porque eu acho que isso está faltando, sabe, para os pacientes que têm doenças raras. Está faltando a justiça ser equilibrada e cega. E o que é o XLH? Quer que eles passem, doutora? Quero. Vocês passarem? Bom, eu também falo até sem slide. Tá. O XLH é uma doença onde a gente tem a perda da regulação do fósforo no sangue, que é o sérico, na corrente sanguínea.
E por que o fósforo ele é importante? Porque o fósforo, além dele ser uma grande parte em estoque ósseo e estoque dentário, ele simplesmente faz parte do ATP. Quem já ouviu falar do ATP? O ATP é a molécula de energia do nosso organismo, é o que faz o suprimento energético. Ele está nas membranas celulares de todas as células e subcelulares, além dele ser parte do material genético. Então, ele é... Eu já fiquei até com a boca seca, porque você falou para eu falar com o coração. Então, o material genético é composto pelo fósforo. Então, o fósforo tem que ser mantido no nosso organismo. Pode passar. Ele pode passar. Ele tem que ser mantido numa faixa estreita. Agora, pode passar todos. Quando a gente tem uma diminuição do fósforo que a gente ingere, cai o fósforo no sangue. E o que o nosso organismo faz? Ele ativa a produção da vitamina D, ativa, que vai no intestino e aumenta a absorção de cálcio, de fósforo e cálcio. E, ao mesmo tempo, do lado direito, a gente vê na célula renal aumentar a absorção renal, tubular renal, por isso que eu sou nefrologista, e diminuir a perda do fósforo urinário. Tudo isso é o objetivo do nosso organismo quando cai o fósforo no sangue para tentar recuperar o fósforo que está sendo perdido. Porém, nos pacientes que têm XLH, surpreendentemente, esses mecanismos não funcionam. Então, cai o fósforo, mas a gente não tem um aumento da produção da forma ativa da vitamina D e o rim continua sempre perdendo fósforo na urina. Então, quanto eu fazia o tratamento que era proposto anteriormente, que era dar a vitamina D e o fósforo, eu não resolvia o problema, porque eu dava o fósforo, mas o paciente continuava perdendo aquele fósforo urinário. Então, aquele aumento no sangue era, na verdade, transitório. Por quê? Porque eu não resolvia o problema. O que aconteceu na... Posso ficar em pé? Pode, doutor. Tem microfone para ela? Na verdade, foi descoberto depois que o que gera... Estou acostumada a dar aula em pé. Sim, doutora. O que gera a doença é um fator de crescimento que se chama FGF23. Então, a partir do momento que a gente identificou essa glicoproteína, que ela é a causa é um hormônio fosfatúrico, isto é, ela estimula a perda do fósforo na urina, tá? E ela inibe a síntese da forma ativa da vitamina D. Aí ficou extremamente claro, maravilha. Pode usar aqui à frente se quiser também, doutor. Tá na sua sala, não é isso, gente? Tô me achando já. Então, e aí... esqueci isso. E isso aqui é muito importante, porque essa é a causa da doença. Não adianta eu querer tapar o sol com a peneira. Então, só dá vitamina D ou só dá fósforo. Pode passar o próximo. Esse é o problema. O FGF23, o que ele faz? Ele inibe... Aqui na frente... Ele inibe a reabsorção, os transportadores que carregam o fósforo da luz, onde forma a urina, para dentro da célula renal. Então, ele inibe aqui, que é a absorção, os transportadores que absorvem o fósforo que for filtrado, e ele inibe a enzima que age formando a vitamina D ativa, que é quem vai no intestino e absorve o fósforo e o cálcio. É muito simples o problema. A gente só precisa dar o remédio certo. Além disso, ele estimula uma enzima que degrada a forma ativa da vitamina D. Então, o que acontece com esse paciente? Ele fica permanentemente com a vitamina D baixa e o fósforo perdendo na urina com hipofosfatemia. Pode passar. Pode passar todos. Pode ir para frente. E essa é uma paciente que eu tenho o histórico dela, ela me permite
Eu vou tentar passar. E ela me permite mostrar as fotos dela. A doença começa na infância. Sorte de quem é diagnosticado na infância, porque tem muito paciente que fica perambulando por serviços médicos sem diagnóstico, como a senhora lembrou. Não só essas populações mais específicas, mas muitas pessoas em cidades grandes, porque tem falta de educação médica em relação à doença. Começa pequenininha a ter essa dificuldade da marcha, entortamento dos membros. E a vida da pessoa é essa, até que ela chega com mais de 30 anos de idade e ela fez 10 cirurgias nos membros inferiores e tem uma dificuldade e anda de muleta. Isso dificulta para qualquer pessoa trabalhar, estudar, fazer uma família, criar os filhos. Limitações, dificuldade, várias limitações, várias cicatrizes. Essa é a perna de uma paciente com várias cirurgias. O que acontece, então? A doença não é uma doença da pediatria. Por isso, quando foi incorporado para as crianças, eu fiquei parcialmente feliz, porque é uma doença que persiste no adulto. A hipofosfatemia, ela é crônica, e essa substância, que é o FGF23, ela permanece desregulada. Então, essa doença não tem fim. A doença óssea e odontológica persiste, mas também esses pacientes têm outras manifestações. Isso é um paciente adulto. Então, na criança, a gente fala raquitismo, mas no adulto, a gente fala osteomalácia, porque já fecharam as cartilagens de crescimento, mas a doença é a mesma. A gente tem, olha, o osso totalmente frágil, desmineralizado, cheio de fraturas e as pseudofraturas, que é uma quebra do osso em cima dele mesmo por fragilidade, que pode acometer vários lugares, mas veja isso, 40% dos casos no quadril e nos pés. Como que as pessoas vão se movimentar? Não dá em 10 minutos. Aí, olha isso, desalinhamento e defeito na cartilagem. Essas pessoas, se você comparar, aqui é animal, mas só para mostrar que o doente, ele tem uma cartilagem, uma espessura da cartilagem menor do que os controles. Ele tem uma fragilidade enorme. Uma das complicações que acontece na idade adulta, gente, é calcificação de ligamentos e tendões. Isso aqui, ó, essa proeminência é calcificação do tendão de Aquiles. Isso eu vou mostrar em paciente meu com 30 e poucos anos de idade. Essa pessoa merece ter a oportunidade de ser tratada, porque isso aqui é uma dor tremenda. É uma pessoa incapacitada. Olha, 74% acontece nos tornozelos e mais de 50% nos joelhos. E a gente ainda pode ter a calcificação de um ligamento na coluna que leva ao quê? A uma compressão com estenose da medula. Essa pessoa tem que ser operada para liberar a medula espinhal. Então, eu tô enfatizando e falei que eu ia passar dos 10 minutos, porque a doença não é só o osso. Ela é muito grave. Né, Lúcia? Isso é outra complicação. Essa é aquela mesma moça que eu mostrei desde criança. Essa complicação é gravíssima. Isso aqui é a malformação de Chiari. Eu coloquei um desenho aqui, mas eu vou mostrar na paciente. Aqui a gente tem, ó, o cerebelo que desce para a coluna espinhal. Nesses pacientes, pela fragilidade óssea, a gente tem uma entrada, como se fosse uma hérnia saindo do cerebelo para dentro da coluna. Isso aqui tem que ser operado. E muitos pacientes que têm cefaleia crônica e que são diagnosticados como se fosse enxaqueca, podem ser essa malformação de Chiari. Essa paciente era diagnosticada com enxaqueca. Eu pedi o exame dela, olha o que eu vi.
o cerebelo entrando dentro da coluna. Então, a doença é extremamente grave. Isso aqui é o pai de uma paciente, 38 anos de idade, foi tratado, diagnosticado com 4 anos. Olha isso. Isso aqui é a calcificação, ó. Isso não é do livro, não é da internet. Isso aqui é um paciente que permitiu que eu mostrasse a radiografia dele. Olha isso, várias cirurgias. Uma pessoa de 38 anos de idade, na fase ativa da vida dele. Esse paciente começou a ser tratado, ele já usa medicação via judicial, obviamente, há mais de 2 anos. Ele perdeu peso, hoje em dia ele faz atividade física. Como que eu vou dizer que o remédio não funciona, gente? Se eu acompanho o paciente, eu estou aqui por causa disso. Eu parei aqui, eu estava a caminho de Recife, fiz uma baldeação aqui, senadora, para falar para a senhora, ajuda essas pessoas. Porque não é justo a pessoa ter uma vida assim. Olha a parte dentária, eles têm alterações dentárias super importantes, eles perdem os dentes, eles fazem abscessos espontâneos. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Olha a fístula que saiu da gengiva para o céu da boca. Aspiramos, sabe o que era? Pus. Então, os pacientes têm abscessos espontâneos. Novamente, ó, autorizado pela paciente. Os pacientes, eles querem mostrar, por isso que ela veio de bermuda. Por quê? Porque eles não estão só pensando neles, eles estão pensando naqueles que também estão chegando, outras pessoas diagnosticadas. E aqui começam algumas coisas que estão sendo recentemente descobertas. Além da surdez que a gente pode ter em um grupo grande de pacientes, adultos, ó, de 48% a 82% dos adultos, e só 9%. E isso é uma coisa que ainda está sendo explorada. Então, o que os japoneses, eles acharam? Esse aumento da massa do ventrículo esquerdo. Olha, esse é o trabalho japonês que eu quero mostrar. Olha isso. Pacientes, 22 pacientes e controles em azul. Olha a hipertensão arterial. 20 a 29 anos já é maior do que nos controles normais, 30 a 39 anos, e olha aqui. Quando chega na década de 40 anos, olha o que acontece. A gente tem uma proporção muito maior de pacientes com hipertensão arterial do que na população geral. Então, a doença XLH não é uma doença só da criança, é uma doença do adulto. O FGF23 permanece desregulado e os estudos clínicos têm evidências suficientes para recomendar o tratamento com Burosumab não somente para as crianças, mas para os adultos, tanto que é aprovado na Anvisa. E em outras várias agências reguladoras de saúde no mundo, no NICE, FDA, no EMA, todos recebem a medicação. Para mostrar a importância, a gente fez um estudo brasileiro que foi publicado, e esse estudo mostrou, exatamente aqui, foi um critério que a gente fez brasileiro, porque a gente não tem todos os exames que tem fora do Brasil, então a gente criou um critério de gravidade, de acordo com o comprometimento da mobilidade, a necessidade de uso de analgésico, porque essas pessoas, elas acabam tendo doença renal secundária de tanto anti-inflamatório não hormonal, que causa problema renal. Os problemas odontológicos, o número de fraturas e o número de cirurgias. Tudo isso a gente computou no critério de gravidade, e o que a gente observou? A gente viu aqui, tinha 13 mulheres, gente, 13 mulheres dentro, é o anterior. Você volta. A gente tinha 13 mulheres, 6 homens, idade do diagnóstico 6 anos e meio. Gente, paciente
evoluiu 100% deles com dificuldade de mobilidade. E olha aqui, score de moderado a grave, juntando aqueles dados, mais de 60% dos pacientes. Próximo. Nefrocalcinose, complicação gravíssima, que pode ser relacionada à doença, mas tem sido incriminado o tratamento anterior. Pode ir passando. Hiperparatireoidismo, metade dos pacientes. Então, o que nós vimos? Esses pacientes que tomavam Burosumab, como que eles evoluíram? Pode passar. Essa foi a parte laboratorial, tá? Olha o fósforo inicial, eles tiveram cerca de 1 ano e meio, em média, de tratamento. Lógico que isso variou, mas a gente teve um aumento de 1,9 para 2,7. Isso aqui é significância estatística, só para mostrar que isso foi avaliado. Vitamina D ativa, que normalmente é baixa. Então, antes da medicação, olha isso. Final, normalizou. E aqui a gente teve uma técnica que a gente faz para ver o aumento da absorção renal naquele lugar que o rim perdia, mostrando que houve aumento significativo. Quando o P é menor que 0,05, é porque foi estatisticamente significativo. Além de outros marcadores de complicações, como eu mostrei, que pode ter da paratireoide, que a gente teve normalização também. Então, é uma medicação que eu estou mostrando os nossos dados brasileiros, não é dado de outro país, de outra genética, de outra situação, nem de outra geografia, é Brasil, isso está publicado, está a referência aqui, e a gente está tentando dar continuidade a esse trabalho. E o que a gente observa é que os pacientes adultos aumentaram a estatura significativa. Então, assim, você não esperava mais que essas pessoas fossem crescer. Aumentou a estatura dos pacientes adultos. Significativo. O que mais? Os pacientes tiveram uma normalização, praticamente, da reabsorção renal do fósforo. Então, a medicação funciona adequadamente. Então, as minhas considerações finais estão representadas aqui, que é justamente a razão da gente estar na Comissão de Direitos Humanos. Acredito que isso significa que todos temos direitos, independente do que nós somos. Então, a nossa perspectiva é que, de uma vez por todas, entendam que é uma doença da criança e do adulto e nós precisamos, pelo mínimo de dignidade, ter um tratamento adequado e monitorização dos pacientes. Os pacientes precisam ser acompanhados clinicamente. Não só os adultos, mas também as crianças. Não só as crianças, mas também os adultos. Era isso que eu tinha para falar. Desculpe eu passar do tempo. Doutora Maria Helena, muito obrigada. Eu acho que a senhora, no tempo que a senhora usou, eu nem contei tempo, eu apaguei aqui. A senhora deu uma aula de mestrado e doutorado. Foi ou não foi, gente? Foi. Inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo ao vivo, quantas vezes ouvimos nossa mãe dizer: come, senão tu vai ficar raquítico? Quantas vezes usar essa palavra de uma forma tão banal, ainda hoje, pejorativa? E quando a senhora mostrou o que acontece com os ossos, com os dentes, com a coluna, e eu tenho um paciente aqui que são mães. Eu fiquei imaginando como é que essa mulher aguentou uma gravidez com tudo aquilo. Eu entrei em desespero aqui. Eu consegui sentir a dor no meu tornozelo enquanto a senhora mostrava. E a gente vai precisar falar sobre isso. Eu acho que hoje, essa audiência pública, e eu quero avisar a todos que estão nos acompanhando, esses slides vão ficar à disposição do Senado. Ela sabe disso, na hora que ela apresenta, ele se torna público e com autorização dos pacientes dela. E acredito, doutora, que seus slides vão ser procurados por médicos, por cientistas,
pesquisadores, alunos, imprensa. Esse é o tipo de material que a senhora contribuiu com o Brasil inteiro, para pesquisa, com o Brasil inteiro. E a senhora trouxe aqui uma coisa que a gente subestima muito, pesquisa brasileira. Dados com pesquisas realizadas com o nosso povo, observando a nossa realidade. Doutora Maria Helena, a senhora mudou a minha forma de pensar sobre a doença, me desafiou. Eu acho que a causa agora vai ter mais uma aliada. Eu sou aliada de todas as causas das doenças raras, todas elas. Rodrigo sabe. Mas, gente, eu estou impactada, doutora, impactada. E nós agora vamos ouvir os pacientes, depois o Rodrigo, sociedade civil, e por último o governo. Eu espero que o Rafael tenha anotado tudo, Rafael. Rafael do céu, se você não tinha vindo para essa audiência, porque hoje nós vamos conversar. E sei, Rafael, que você tem limitação para darem respostas, mas a gente vai ter que conversar com a Conitec. Ah, Conitec. Quando falo a Conitec, eu sinto arrepio da cabeça aos pés. Conitec. Fui ministra da pasta das pessoas com deficiência. A palavra que mais me incomodava era economia, porque o ministro da Economia brigava comigo todo dia, e Conitec. Eram duas palavras que me incomodavam. Mas, doutora, obrigada, viu? E, gente, ela estava em viagem. E eu quero dizer, gente, que as pessoas que estão aqui, o Senado não pagou 1 centavo. Vieram com recursos próprios. Se esforçaram para estarem aqui. Doutora Maria Helena, muito obrigada. Eu acho que ela merece mais palmas, gente. Doutora Maria Helena, a senhora faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A senhora é a doutora. Ok, eu estou emocionada. Além de ser sua fã, sou sua... Vamos ouvir agora, na sequência, Maria Lúcia, que já está aqui elogiando a doutora Maria Helena, vai fazer os elogios no microfone. Maria Lúcia de Almeida Moura Gomes, que é paciente, irmã e tia de paciente. Maria Lúcia, antes de você falar, eu preciso fazer o registro de perguntas que chegaram aqui via internet. Eu vou registrar, e se algum de vocês puder responder uma dessas perguntas, só cite depois, eu quero responder a pergunta dessa pessoa. A Aline, do Distrito Federal, pergunta: como assegurar que o orçamento destinado às doenças raras seja protegido de contingenciamentos? Ana, de São Paulo: como os profissionais do direito podem contribuir para ampliar o acesso ao tratamento dessa doença no Sistema Único de Saúde? Kaila, da Bahia, de vários lugares, estão vendo? A continuidade do cuidado é um direito. O que está sendo feito para garantir que o paciente adulto com XLH não perca o suporte do SUS? Felipe, de Sergipe: como o SUS pretende assegurar a continuidade do cuidado ao adulto com XLH, evitando agravamento e desigualdade no acesso ao tratamento? Bianca, de São Paulo, pergunta: como a falta de um protocolo clínico atualizado para XLH impacta a segurança jurídica e o acesso contínuo aos medicamentos? E nós temos 3 comentários. Um que vem do Paraná, de Natália: paciente adulto com XLH apresenta nefrocalcinose decorrente do tratamento convencional. O Burusumab pode ser a única alternativa. Andréa, do Rio de Janeiro: a cronicidade da doença, suas sequelas incapacitantes e a necessidade de tratamento contínuo justificam a oferta de tratamento pelo SUS. Paulo, do Mato Grosso: equidade no SUS exige acesso ao tratamento do XLH em todas as idades, garantindo continuidade do cuidado e dignidade aos pacientes adultos. E estão chegando novas perguntas que daqui a pouco eu leio. Vejam como o Brasil inteiro está interessado e que perguntas bem feitas, diretamente ligadas ao tema aqui exposto. Nossa doutora Maria Helena já nos deixou, ela estava a gente em passagem realmente, veio para essa audiência, mas já teve que seguir viagem. Nós vamos ouvir agora a Maria Lúcia de Almeida Moura, paciente, irmã e tia de paciente. Bem-vinda, Maria Lúcia. Excelentíssima senadora,
Excelentíssima senadora Damares Alves, membro da Comissão de Direitos Humanos da Legislação Participativa. Muito obrigada por abrir esse espaço e por compreender com tanta clareza a importância da equidade ao acesso ao tratamento para as pessoas com doenças raras. Eu sou uma delas. Eu vivi a maior parte da minha vida sem saber o que eu tinha, mas sempre convivendo com dor, com limitações e passando por muitas cirurgias. Ao total, dos 5 anos aos 15, 12 cirurgias. Eu senti que tinha algo errado, mas ninguém conseguia explicar. Segui trabalhando, vivendo, fazendo o que era possível, mas sempre com dor, com muita dor. E isso vai cansando a gente. Cansa o corpo, cansa a alma, cansa tudo, gente. O diagnóstico veio depois de muitos anos. O diagnóstico chegou aproximadamente, eu tinha 58 anos. Não foi fácil. E quando esse diagnóstico chegou, foi assim, eu pensei, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida, da vida da minha família? Só não sou eu, éramos 5, hoje somos 3. Graças a Deus, tivemos o apoio o diagnóstico com a doutora Juliana Maia e a ONG Amor e Carinho, que nos deu essa qualidade de vida com a medicação, porque até então não sabíamos onde chegar. E quando ele chegou, foi um misto de alívio e de revolta também. O alívio por finalmente entender a minha história e a revolta por saber que tudo aquilo poderia ter sido diferente. Hoje eu não falo só por mim, eu falo pela minha família, porque o XLH está em nós, em mim, na minha irmã Rejane e no meu sobrinho João Vitor, mas o acesso ao tratamento não é o mesmo. Eu tenho acesso, João Vitor tem acesso, mas a minha irmã Rejane, ela não tem acesso. Rejane está aqui hoje, sentada conosco, e teve o acesso ao tratamento negado. Isso é muito difícil de aceitar, porque não é só a doença que muda, é o acesso. Quando finalmente eu consegui o tratamento foi em 2021 e foi pela justiça. E eu quero dizer isso com muito respeito. A justiça é um instrumento importante. Ela garante direitos quando o sistema falha, mas ela não deveria ser o caminho. O ideal é que todas as pessoas com diagnóstico de XLH, sejam crianças ou adultos, também tenham acesso ao tratamento de forma garantida, contínua e segura. Porque quando o tratamento depende da judicialização, ele não traz a segurança que a gente precisa para viver. Ele vem acompanhado de muita incerteza sobre a continuidade, sobre a interrupção, sobre conseguir manter o avanço e que a gente conquistou. Quando o tratamento chega, ele muda a vida, ele muda as vidas, mudou a minha vida. Ele não apaga tudo, porque no meu caso eu já era tarde para muitas coisas, mas ele mudou. Ele mudou muita coisa em mim. Diminuiu a dor,
melhorou os movimentos, devolveu algo muito importante, a dignidade. Ele não mudou em diminuir a dor. Ele parou as minhas dores. Eu não sei mais o que é sentir uma dor. Hoje, eu ando com saltinho. Hoje eu faço... limpo minha casa. Eu trabalho com a construção. Você falou que samba? Não, veja, hoje eu vou chegar nessa agora. Veja, uma vez, há 5 anos atrás, eu falei ao Wesley qual era meu maior sonho: dançar uma valsa. Você já pensou uma pessoa chegar a tantos anos da vida sem dançar uma valsa, sem dançar? Hoje eu danço um samba. Gratidão. E mudou muito a minha história. Excelência, eu não sei o que é sentir uma dor mais. Eu não sei. Eu subo e desço degraus. Eu trabalho com a construção civil hoje. Tipo, aí pergunta, qual é o seu trabalho na construção civil? A Excelência Damares me convida para fazer a sua casa. Seu arquiteto me dá a planta. Não interessa quantos metros quadrados ela tem, não interessa nada. Eu tenho uma equipe. A gente forma uma equipe. Eu lhe entrego sua casa pronta, limpa e arrumada. Sem sentir uma dor. Antes, eu tomava de 10 a 12 comprimidos por dia para trabalhar, para fazer as minhas coisas. Hoje, eu não sei o que é eu tomar um comprimido. Eu não sei mais o que é isso, depois do tratamento. Só que, no intervalo de 2022, no fim de 2022 para 2024, ficamos 9 meses sem a medicação. Voltamos à estaca zero, né, gente? Vocês sabem disso. E hoje eu me sinto Maria Lúcia. Isso é tão importante para a gente, senadora, que a senhora não imagina. E a minha história continua com coisas tão boas. E eu não quero isso só para mim, eu quero para todos. Eu também preciso reconhecer que nesse caminho eu não estive sozinha. Agradeço profundamente ao presidente do Instituto Amor e Carinho, Wesley Pacheco, aqui presente, a doutora Carolina, a Patrícia, que nos deu tanto apoio nessa época, pelo apoio do acolhimento, com tanto compromisso e cuidado comigo e com minha família. Acredito que tenha sido com todos. Porque muitas vezes, antes de chegar ao tratamento, a gente precisa de ser acolhido, e nós fomos. Agradeço também a doutora Maria Helena por toda a dedicação. Cadê ela? Já foi? Já foi. Ah, então, beijo, doutora Maria Helena. Mas, mesmo assim, dentro da minha própria família, o acesso ainda não é igual. Eu tenho, João Vitor tem, mas Rejane não tem, foi negado. E isso não pode ser normal. O acesso ao tratamento não pode 60 depender... segundos. Continua. O acesso ao tratamento não pode depender de um processo judicial. Não pode depender de sorte. E não pode depender de idade. A doença não para. Então, o tratamento não pode parar. E por isso que este momento é tão importante para a gente. É tão, assim, louvado. Eu quero reconhecer aqui todas as organizações que fazem parte deste movimento.
o Instituto Amor e Carinho, a Rafaele do Mundo XLH, a Fátima Xavier, da ABSQF, e também a Rita Domingues, do Instituto Contemplo, que nos acompanha pelo canal da TV Senado. E todas as pessoas e organizações que participam desse movimento colaborativo por equidade. Porque essa é uma união que permite que a gente esteja aqui hoje sendo ouvido, dando visibilidade a uma realidade que ainda é pouco vista. Hoje eu estou aqui como paciente, mas também como irmã, como tia e como alguém que vive essa desigualdade dentro da própria casa. E o que eu peço nesse momento é simples: equidade, continuidade do cuidado e da segurança ao tratamento, para que ninguém precise viver o que eu vivi. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos lá. Um adolescente que com 15 anos não tinha um dente. Um dente, essa adolescente não tinha. Os dentes caíam. Essa pessoa que viveu a vida inteira sem conseguir dormir, com as costelas quebradas, com dores de cabeça, sem ter mobilidade. Só que eu trabalhei em uma empresa multinacional, fui muito bem acolhida. Gratidão a Líbia Regina, que foi minha chefe, a Domingos, que me acolheu, mas ninguém sabia por quê. Eu tinha medo de falar para as pessoas. Eu precisava trabalhar. Era, vamos dizer assim, analgésico. Por quê? Se eu falasse, ninguém me dava um emprego. E eu precisava de trabalhar. Eu não tinha mais pai, eu não tinha mais mãe. Eu precisava, tínhamos nós, as irmãs. Como nós iríamos viver? Eu teria que trabalhar, estudar, Rejane trabalhar, estudar. Rejane, ainda mais do que eu, teve mais força e tinha dia que eu desistia, desistia de fazer um curso, de fazer isso, de fazer aquilo. Gente, o tratamento é muito importante para nós. Quando nós ficamos os 9 meses sem a medicação, voltamos à estaca zero. Hoje, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu tinha um corpo de 80. Hoje, eu tenho um corpo de 30, com meia. E hoje, eu me sinto empoderada naquilo que eu posso fazer por mim, por as pessoas, ajudar não só a mim, como a todos. Hoje eu digo, me chamo Maria Lúcia. É como dizia Vinícius de Moraes, seu nome Maria Lúcia tem alguma coisa que afaga, é como um belo nome de filha e um doce nome de amada. Né? E isso, para mim, hoje, casei com um homem sem preconceito. Um homem com um nível educacional muito bom. Sempre me tratou, hoje eu sou viúva. Infelizmente, ele faleceu. Mas ele me dava forças. Vocês já imaginaram que uma pessoa não conseguir se agachar? Vocês já imaginaram que uma pessoa não conseguir limpar os pés, ter chulé nos pés, porque chulé significa falta de higiene? Para mim. 60 segundos. Acabando. Pode continuar. E hoje eu lavo meus pés, eu faço minhas unhas dos pés, eu me cuido, eu me amo, eu me acho bela, hoje eu me acho tudo. Claro, precisando botar um botoxzinho por aqui, mas é porque ainda não deu para botar um botoxzinho por aqui, mas assim que botar vai melhorar um pouquinho, viu, gente? Tive um problema também muito sério na mandíbula. Muito obrigada ao Dr. Maurício Gama, que me ajudou muito, um cirurgião plástico em Recife,
que ele ajeitou a minha mandíbula. Mas em breve eu vou botar um botoxzinho, viu, gente? Porque na próxima eu vou estar mais, né, Excelência? E assim, eu só tenho mesmo que agradecer muito, muito, muito. Doutora Juliana Maia, João Vitor, meu sobrinho, o Wesley da ONG Amor e Carinho, doutora Maria Helena e a senhora que está nos dando essa grande oportunidade, Excelência. Obrigada. Gratidão. Deus seja louvado por a senhora existir e todos nós. Obrigada. Dona Maria Lúcia, que emoção sua fala. Eu vou resumir. Ela estava num poço de dor, sofrimento, sem dente, sem esperança, e o tratamento pega essa mulher e transforma nessa coisa incrível, linda, maravilhosa, com a pele maravilhosa. Que samba! Mas o mais importante, gente, ela está gerando renda e ela está gerando emprego. Então, é só fazer a conta. O remédio é caro, mas ela está evitando estar no hospital, ela não está ocupando o leito de hospital. Ficou mais barato dar o remédio para ela, porque ela não está no hospital. E mais ainda, ela está gerando renda e emprego, ajudando a economia do país. É isso. Esses adultos querem contribuir com a economia, mas eles precisam estar saudáveis. Então, a conta é essa. Remédio é caro, mas o retorno é muito maior. Sim, Maria Lúcia? Eu vivia internada no hospital. Fala. Eu vivia internada no hospital. Toda semana eu vivia internada. Era 10 dias, 15 dias. Todas as vezes que eu chegava, até antes de tomar o Burosumab, quando eu chegava no hospital, eu estava com pielonefrite, eu estava com infecção urinária. Eu não sei, meu fósforo chegou a 1, teve um tempo que chegou a -1, eu sou milagre. Entendeu? Eu sou um milagre, porque um fósforo com 1, -1, não é brincadeira. E hoje, e sempre fui muito produtiva. Nós somos produtivas. Maria Lúcia, eu acho que esse é o debate que o Ministério da Saúde está nos ouvindo, e eu tenho a alegria de informar que também a assessora do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde entrou na audiência. Então, que o Ministério da Saúde entenda o custo que ela dava para o SUS ficando internada, e agora ela não dá mais esse custo, mas ela está produzindo, gerando emprego, gerando renda, como todos os outros que têm acesso ao tratamento. É só fazer a conta. E eu fiquei muito contente e quero explicar o seguinte, gente. A Maria Lúcia veio de Recife, também com o seu próprio dinheiro, para provocar esse debate e falando por ela e por todos os pacientes. E eu estou muito feliz em te receber aqui, foi uma alegria. Agora a gente vai ouvir Isaura Terezinha da Silva. E lembrando, Rodrigo, ela também está dando economia para o INSS, porque ela não está afastada. Não, então, assim, é para a gente entender que o custo-benefício está ali, gente, do remédio. Tá ali. Cada obra gera 30, 40 fornecedores. Então, cada obra que ela cuida gera 30, 40 fornecedores. Fora a mão de obra. Emprego direto é impressionante. Então, nós vamos precisar também fazer essa equação nessa discussão. Vamos ouvir agora Isaura Terezinha da Silva, paciente e mãe de paciente. Isaura, liga aí. Só diz de onde você veio, se você é daqui, se apresenta. E é uma alegria ter você com a gente, Isaura. E se quiser ficar de pé, fique à vontade também, tá bom? Sim. Muito obrigado, a senadora Damares. Obrigado mesmo do fundo do meu coração. Excelentíssimas autoridades, membro deste Senado, e todos os presentes. Meu nome é Isaura, tenho 43 anos, sou casada e tenho uma filha chamada Valentina. A Valentina está aqui. Que tem 13 anos e está aqui presente. Sou servidora pública da cidade de Gramado, que fica no Rio Grande do Sul, há mais de 18 anos. Sou professora com pós-graduação em psicopedagogia. No momento, sou servidora municipal readaptada na Secretaria de Saúde do município de Gramado. Por conta da minha doença,
cujo nome raquitismo hipofosfatêmico, mais conhecido como XLH. Venho, desde muito jovem, lutando contra o sistema que cria as leis, porém negligencia ou cria obstáculos, entre parênteses, humanos, para as pessoas que mais precisam acessá-las. Ocupei o regime de cotas para a PCD em uma universidade pública e vaga no concurso público de Gramado. Sofri bullying na escola, no ensino fundamental. Fui perseguida em meu local de trabalho. Sofri capacitismo. Esses fatos me forçaram a me tornar uma pessoa empoderada e resiliente de carteirinha. Mas o mais importante é que sofri tudo isso e protejo e luto todos os dias para que a minha filha não passe por isso. A vida foi me capacitando, enquanto mãe guerreira que sou e também enquanto paciente XLH. Agradeço a oportunidade de representar todos os pacientes XLH e a todas as mães que lutam todos os dias para conseguir a medicação e que me possibilitaram estar aqui para mostrar em meu poder de fala um pouco da minha história e da minha filha. Como vocês perceberam, carrego comigo as marcas de uma vida inteira com XLH, psicológica e fisicamente. Por muito tempo, a sociedade e até mesmo a medicina me disseram que a dor era normal e que eu havia de me conformar com as deformidades e as cirurgias. A verdade é que não há nada de normal em sentir os próprios ossos enfraquecerem a cada passo. O XLH não afeta apenas o meu caminhar, afeta o meu direito de trabalhar, de ser independente, de viver um dia sem dor. Não sei lhes dizer se foi de mim que iniciou a mutação genética ou de alguém da minha família biológica, pois eu fui adotada. Possuo várias sequelas do XLH. Tornei-me uma pessoa com deficiência, em decorrência das 16 cirurgias que tive que fazer. Tenho perda auditiva de 50% do ouvido direito. Tenho dor crônica todos os dias em meus ossos e articulações, incluindo os dentes, do qual me faltam vários. Minha filha herdou não somente o DNA, mas também a minha luta. Por isso, hoje ela está aqui e tenho muito orgulho disso. Junto comigo para ter noção, infelizmente, das batalhas que precisará trilhar ao longo da sua vida. Quero deixar claro que o que torna XLH ainda mais difícil não é apenas a doença em si, tratamentos adequados, acompanhamento contínuo, mas sim o fato da minha filha, e prestem bem atenção agora no que eu vou dizer, não estar recebendo em dia regularmente todos os meses. E quero salientar que no mês passado ela não recebeu a medicação. Busco respostas com farmacêutico da Secretaria de Saúde, que me diz que não há previsão de chegada. ONGs, ouvidoria do SUS, que não retornam as mensagens ou tentam me enganar para que eu pare de mandar mensagens. Secretário Municipal de Saúde, que me diz que o problema está em Porto Alegre. Coordenadora da 5ª CRS, que fica em Caxias, que não responde quando a medicação irá e se irá chegar. Número de telefone da 5ª CRS, que não dá sinal, e assim vai. Questiono todas as instâncias. Agradeço aqui ao Ministério Público e à Defensoria Pública,
de Gramado, que me ajudaram a fazer as articulações e que foi, inclusive, através deles que consegui alvará para comprar a medicação por 2 vezes. Inclusive, como todos podem perceber, luto de corpo e alma e vou atrás de respostas, as quais muitas vezes são absurdas. Tenho convicção de que estou lutando contra um sistema que deveria acolher. Contudo, na maioria das vezes, falha e está falhando com a minha filha e com outras famílias também. Nós, famílias de pacientes com doenças raras, não queremos privilégios. Queremos visibilidade. Queremos políticas públicas eficazes. Queremos que nossos filhos tenham a chance de viver com menos dor. Como vocês podem ver na minha filha, que está aqui, a medicação funciona. E quero que ela tenha o direito de ter a medicação após completar 18 anos. Eu suplico aos senhores, olhem para nós. Escutem nossas histórias. Transformem essa escuta em ação. Porque por trás de cada caso raro existe uma vida única que não pode esperar. Eu estou aqui hoje pela minha filha, pois quero que quando ela completar a maioridade, seja algo que traga felicidade e que ela lembre deste dia com grande alegria. Um marco enorme em que a mãe dela e outras tantas pessoas lutaram para que ela e outros pacientes XLH tenham dignidade na vida, tendo a medicação. Tendo a medicação garantida ao longo da sua vida e que ela possa ter uma vida plena, com possibilidade de se tornar uma profissional com excelência, de forma a contribuir para a humanidade. Gostaria de compartilhar com todos que procurei o vereador Roberto Cavalim, que está ali, conseguindo o seu respeito e empatia, o qual apresentou um projeto para a criação do Dia da Conscientização de Doenças Raras, que ocorre no dia 28 de fevereiro, e também na última semana do mesmo mês, que foi aprovado. Quero também agradecer ao Instituto Contemplo, que possibilitou a minha presença e da minha filha nesta audiência pública. E tenho como sugestão uma criação de um aplicativo para o paciente ou cuidador. Esta é a minha fala, gente. Muito obrigada. Professora, obrigada por sua fala. Emocionante, desafiadora. Mas a senhora veio de bermuda para mostrar. A senhora se importaria de ficar em pé aqui? Nem um pouco. Aí eu queria me estudar, sinto-se aí à vontade. O que eu gostaria? Ela disse: a minha filha está bem. Aí eu queria que a Valentina viesse ficar ao lado da mãe. Olha o sofrimento que a mãe teve a vida inteira e a Valentina está bem. Ela não quer que Valentina passe exatamente por tudo que ela passou. E olha como a Valentina é linda, gente. 13 anos, Valentina. Você está aqui hoje militando. E ela quer falar depois. E a Valentina vai falar depois. Eu queria que todo mundo aplaudisse mãe e filha. Obrigada, professora. Obrigada ao vereador que está acompanhando ela. Obrigada, vereador. Você foi sensível demais. Obrigada. Que a sua cidade tenha orgulho dessa militante, dessa mulher, que veio com todas as suas dificuldades, com recurso próprio, e hoje é um dia histórico para a causa. Eu acredito, professora. Mas que essa cidade também faça o que tem para fazer. Que a cidade faça, que o Estado faça, que o governo federal faça. Estou aqui. Lute, vereador, lute lá, lute. E contagie os outros vereadores da região, os outros vereadores do Brasil, porque é na ponta que o morador está.
Eu estou aqui, mas o senhor está lá, ela está lá. Obrigada pelo que o senhor está fazendo, tá? O senhor, muito obrigada, que todos os vereadores do Brasil se inspirem no senhor. Nesse sentido, gente, eu quero registrar que está presente no auditório Soraya Lopes Sader, diretora médica da Ultragênix. A Ultragênix está com uma equipe grande entre médicos, diretores e gerentes presentes na audiência. Obrigada, Ultragênix. Quem é a doutora Soraya? Isso, doutora Soraya, prazer, tá? Eu quero te dar um abraço. Está presente Emanuel Nazareno Menezes, presidente da ACPDR. Cadê Emanuel? Prazer. Eu só não sei o que é ACPDR. Associação Cearense dos Pacientes com... Gente, o senhor veio do Ceará? 4 da manhã para estar nessa audiência. Muito obrigada. Está com a gente o Wesley Pacheco, presidente do Instituto Amor e Carinho. Cadê o Wesley? Aonde fica o Instituto, Wesley? Nossa base é Campinas, mas a gente atende no Brasil inteiro, temos pacientes acolhidos de norte a sul do país. Campinas, mas atende paciente no Brasil inteiro. Você veio de Campinas para essa audiência? Eu estou me sentindo honrada com a presença de vocês que vieram de fora. Flávio Xavier, diretor da ABSQF. Cadê Flávio? Está aí? Ô, Flávio, o que é a ABSQF? Associação Brasileira da Síndrome da Pilomigranemia Familiar. Associação Brasileira de uma Síndrome que ele acabou de falar. Não me peça para repetir o nome. Flávio, seja bem-vindo. Da onde você veio, Flávio? Aqui em Brasília? Muito obrigado. Nós estamos com o Roberto Cavalim, que é o vereador lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Gramados, né? Tá, que Deus te abençoe. E depois a gente tem também o Luiz Carlos Malta Filho, pai da Lucier, paciente. Adenair Ana Machado, paciente, também está aqui com a gente. E nós temos... Ariadna Soares Mota, da mesma associação lá, né? Que eu não vou dizer o nome, não consigo. E Érica da Silva Vitorino, diretora da AFAG. Cadê Érica? O que é a AFAG, Érica? A AFAG é a Associação dos Familiares e Amigos de Pessoas com Doenças Graves, Raras e Deficientes. A Associação das Pessoas, das Famílias das Pessoas com Doenças Raras, Graves e Deficiência. Onde fica a FAG? Campinas. Muito obrigada. Gente, todo mundo veio com recurso próprio. O Senado não tem condição de pagar, não pode pagar passagem para os debatedores, para as pessoas que participam de uma audiência. E Analisa Pontes, Unidade Nacional de Acessibilidade. Cadê a Analisa? Está aqui? Saiu. Oh. Seu nome é Analisa? A Ana, pô, não acredito, Analisa. Gente, ela é praticamente a senadora no meu lugar. Ela está aqui o tempo todo. Ela é da UNA, uma instituição que tem um trabalho incrível, inclusive faz um trabalho com canoagem aqui em Brasília. E nossa pré-candidata a deputada, que Deus te abençoe. Bom ter você aqui, viu? Na sequência, nós vamos ouvir agora a Rafaele Cardoso Silva, mãe, cuidadora e diretora da instituição Mundo XLH, Associação de Apoio à Família e Pessoas com Raquitismo Hipofosfatêmico, ligado ao cromossomo X e outras doenças. Rafaela, é uma alegria ter você aqui. Se apresente e fale de onde você veio. Bom dia, a alegria é minha. A Mundo XLH ela tem sede no Rio de Janeiro, mas a gente também atua no Brasil todo. Eu acho que o nosso maior desafio começa por aí, né, atuando num país com dimensões continentais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, não sei se ele vai passar ou eu passo. Falar que eu estou um pouquinho nervosa, se a voz falhar, vocês me ajudem. Também, por outro lado, tem a vantagem que muitas pessoas já falaram anteriormente, né? Então, estou aqui a ecoar essa voz. Pode passar, por favor. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a senadora Damares Alves por essa oportunidade, por esse momento mágico para todos nós.
Agradecer também à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Agradecer a todos que estão aqui de forma presencial ou remota. Agradecer a todos os membros da mesa e também agradecer a todas as organizações que acabaram de serem citadas pela senadora. Até fiz a listinha. A ABAMPS, a ABSQF, a CPDR, a AFAG, a MPSM, a FEDRAN, ao IAC, ao Instituto Contemplo, a IBB e a todos que estão aqui presentes. Pode passar, por favor. Bom, eu vou ser bem breve, porque o assunto, muitos vão ser repetitivos. O cenário das doenças raras no Brasil, infelizmente, não são casos isolados. Temos milhares de famílias que buscam o diagnóstico e muitos casos são diagnósticos tardios e isso não foge ao XLH. Nós temos aqui exemplos, Dona Maria Lúcia já citou, temos outros exemplos, a Denair, por exemplo, só foi diagnosticada depois que o filho foi diagnosticado, então são pessoas que passaram praticamente metade da jornada da vida em busca do diagnóstico. A gente tem dificuldade de acesso ao tratamento, falta de informação e também já foi citado aqui pela Isaura, descontinuidade de cuidados essenciais. Isso é fundamental nas doenças raras, como outras doenças também, a continuidade do tratamento. E, infelizmente, essa realidade se repete em inúmeras histórias pelo nosso país. Qual a importância do debate, né? A gente precisa, como a própria senadora já citou, nós precisamos transformar experiências, né? Então, nós precisamos da pauta pública, nós precisamos de uma discussão qualificada que estamos tendo aqui. Para quê? Para que daqui saiam políticas concretas, que realmente aconteçam, né? Que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Então, nós não buscamos privilégio, como também já foi citado, nós buscamos equidade. Pessoas com XLH tenham acesso contínuo ao tratamento adequado. Como também já foi citado pela doutora Maria Helena, a doença genética, o XLH é uma doença genética rara, crônica e progressiva. Então, ela gera deformidades ósseas, dor crônica, fraqueza muscular, fadiga intensa, limitações funcionais ao longo da vida da pessoa. E a doença, e esse eu acho que é o ponto principal da pauta de hoje, né? A doença, ela permanece ativa durante toda a vida do paciente. A doença, ela pode se agravar na fase adulta. Então, aí está o ponto, né? Por que os adultos estão excluídos? Justamente esse a chave do debate. Qual é a situação atual no SUS para as pessoas que têm XLH? Nós tivemos um avanço, também já citado aqui, de o único tratamento disponível, o único tratamento que trata o XLH, ele está disponível para pessoas com até 18 anos somente. Então, isso gera uma limitação de acesso pela idade do paciente. Isso, você exclui inúmeros brasileiros de qualidade de vida, de acesso à qualidade de vida. Você cria barreiras significativas, você não considerar a natureza permanente da doença, você negligenciar os relatos de vida real dos pacientes, você ignorar estudos clínicos apresentados também já essa manhã aqui. Então, esse é o ponto, né? A gente precisa lutar por esse direito que é de todos. Quais as consequências? Nós temos pacientes adultos que permanecem com dor, eles perdem a mobilidade, eles têm complicações progressivas graves, compromete o cuidado integral desse paciente.
né? Os adultos possuem necessidades clínicas tão relevantes quanto as crianças e os adolescentes. É isso que a gente precisa reforçar diariamente. Né? Além de tudo isso, ainda temos os impactos sociais, que também já foram bem citados aqui, com exemplos da Maria Lúcia e da Isaura. Né? São adultos sem tratamento específico, aumenta a incapacidade funcional daquela pessoa, ela precisa se afastar do trabalho, ela tem uma redução de produtividade, são cirurgias frequentes, dependência de cuidado, além de todo o impacto ampliado. As famílias são impactadas, muitas vezes um filho precisa faltar ao trabalho para cuidar de uma mãe, para cuidar de um pai, impacta diretamente o sistema de saúde, como bem colocado pela senadora, impacta a sociedade também, como bem colocado pelo senhor Rodrigo. Então, quer dizer, está tudo muito alinhado, todas as falas estão muito alinhadas com um objetivo comum e claro. Né? E vem a pergunta, aposto que a Isaura faz essa pergunta, que a sua filha faz essa pergunta. E quando chegarmos aos 18, o que vai acontecer comigo? A minha filha faz essa pergunta para mim. Hoje ela tem noção da qualidade de vida que ela tem, do quanto de mobilidade que ela tem. É nítido, a frequência escolar dela é outra. O boletim melhorou absurdamente, porque a criança está dentro da escola, a criança está ativa. O que eu vou fazer quando chegar aos 18 anos? O que vai acontecer com essa pessoa? Né? Ela não vai ter a continuidade do cuidado integral, porque hoje nós temos a barreira da idade ao acesso ao tratamento. Ela vai interromper o tratamento aos 18 anos. Ela vai perder todos os ganhos terapêuticos que ela teve durante toda a sua jornada da infância e adolescência. Provavelmente vão ter agravamento dos sintomas. E somados ainda, né, a transição para a vida adulta, ela já tem muitos desafios para o adolescente, e vai ser somado essa questão dele perder o acesso ao tratamento e toda a jornada dele ser comprometida. É um momento muito crítico chegar aos 18 anos para quem tem XLH hoje no Brasil. O tratamento ele precisa ser contínuo, ele é essencial. Pode passar, por favor. Então, eu trago aqui algumas reflexões, né, para que a gente consiga construir juntos uma outra jornada do paciente, né, uma jornada mais leve, uma jornada mais ativa, uma jornada mais produtiva. O XLH, como já dito, ele acompanha toda a vida do paciente. Então, o acesso ao tratamento, o acesso ao cuidado integral, ele deve refletir essa realidade da jornada do paciente, né? A gente não pode deixar eles de fora. Então, eu trago como palavra-chave da minha apresentação a equidade. Né? A ampliação do acesso para o paciente de todas as idades é o reconhecimento que todos os indivíduos, todos, sem exceção, têm direito ao melhor cuidado disponível e a uma vida com menos dor e mais possibilidades. Eu acho que é isso que todos buscam. Está aqui exemplo. Maria Lúcia tem acesso ao tratamento, a irmã não tem. As possibilidades que a Maria Lúcia tem, a irmã está sendo tolhida. Está sendo impedida, está sendo negligenciada a vida dela por conta da falta de acesso a algo que está disponível, algo que está disponível no Brasil e aprovado. A Conitec aprovou o medicamento também para a fase adulta, né, o tratamento. Então, assim, eu agradeço novamente o espaço, a possibilidade de trazer essa voz dos pacientes. Eu não tenho a doença, a minha filha é um caso espontâneo, mas o XLH entrou na minha vida e eu preciso trazer diferenças para todas as pessoas com quem a gente convive. Eu agradeço, então, mais uma vez pela escuta e eu espero ter contribuído para esse debate. E reforço, à frente de cada diagnóstico de XLH tem uma pessoa. Tem a Adenair, tem a Maria Lúcia, tem uma vida e tem uma família. Né? Então, eu gostaria
já sei que o meu tempo já passou, mas mais 2 minutos apenas para mostrar assim, o quanto a jornada do paciente é importante e falar assim, o quanto a união dos pacientes faz a diferença na vida de todos, até mesmo de quem a gente não conhece. Né? Existem pacientes, existem pessoas com XLH que com certeza estão sendo impactadas por esse evento e que nem sabem que o evento está acontecendo. Tá? Então, eu gostaria só de mostrar um filme que reflete muito a importância da união das famílias. Isso foi um dos eventos que a gente promoveu junto com as famílias. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe. Parabéns, Rafael, pelo trabalho de vocês. A sociedade civil organizada é isso, gente. Provoca, emociona e traz respostas também. Leva um abraço para a Letícia. Obrigada. Tá? A sua filha te arrastou para esse universo e você está arrastando muita gente junto. E bonito de não ter a vergonha de mostrar a fé, tá? Porque às vezes as pessoas sentam aqui nessa mesa, falam de forma científica, falam do ativismo e tem vergonha de mostrar que a fé ajuda muito, que a religiosidade não pode estar separada da fé, da ciência. Parabéns por essa coragem, parabéns. Eu, como sou a senadora que todo mundo conhece, que é terrivelmente cristã, eu não tenho vergonha de falar da fé e como a fé ajuda. Ciência e fé caminham junto. E você trouxe um slide lindo aqui, respeitando todas as outras religiões, mas trouxe a fé, o cristianismo ali como referência. Bonito, parabéns. Parabéns por ter tido essa coragem e parabéns pelo trabalho que o Instituto Mundo XLH está fazendo. Parabéns, não desista. E obrigada por estarem nessa audiência. Vieram também com recursos próprios, mobilizaram, muita gente nos assistindo. O sucesso dessa audiência, que o Brasil inteiro está assistindo, foi porque vocês divulgaram, vocês falaram desse momento, que é um momento histórico para a causa. Muito obrigada. Na sequência, vamos ouvir Rodrigo de Araújo da Silva, secretário da Federação
das associações de doenças raras do Norte e Nordeste. Rodrigo é um grande parceiro, está comigo em diversas lutas, em diversas frentes, e é uma honra, Rodrigo, ter você aqui junto com a gente, tá bom? Obrigado, senadora. Agradecer pelo carinho e o respeito que você tem pela essa pauta e saber que aqui dentro do Senado os pacientes com doenças raras, com deficiência, têm vez e voz através do seu mandato, né? É uma senadora que batalha, que luta dia após dia por cada um dos pacientes com doenças raras, e sempre o gabinete dela está sempre aberto para atender cada paciente, né? E ela é essa mulher que dá essa voz a cada um dos pacientes com doenças raras. Então, obrigado, senadora, por estar nos apoiando nessa causa, né? Falar depois de várias mulheres empoderadas, né? É bem complicado, né? E a gente só tem o que falar. A gente fala de Sistema Único de Saúde. Um sistema desse que foi construído com 3 pilares, né? A universalidade, a integralidade, né? E a equidade. Mas a gente vê, através de cada fala aqui, né? Que esses 3 pilares estão sendo infringidos, estão sendo negados, né? Através disso. Paciente que tem, já por ser doença rara, já o diagnóstico tardio. A dificuldade do diagnóstico já ainda é muito grande, né? Para ele chegar ao diagnóstico leva anos, leva estudos, leva várias questões. Fora essa, a briga por acesso à medicação, ao tratamento, também leva anos. E cada vez mais isso vai abreviando o tempo de tratamento que está imposto agora. Vai abreviando o tempo da medicação, do uso da medicação. Por quê? Muitos dos pacientes sentem medo de estar acabando o tratamento quando chegar à maioridade, igual foi falado aqui. Foi os próprios pacientes relatam isso, né? Então, assim, a gente não está falando de favor, a gente não está falando de exclusão, a gente está falando de um direito. Um direito esse garantido pela Constituição Federal, né? A mesma que institui também o Sistema Único de Saúde. Então, o que falar de uma medicação que está sendo interrompida na sua maioridade? Medicação essa que muitas vezes, aí eu abro um parênteses, não só para o XLH, né? Mas para outras patologias na qual o judiciário está barrando o tratamento, está cancelando liminares, né? Esse é o cenário no Brasil para as doenças raras, né? E sobre o XLH, são essas que medicação está sendo interrompida, o tratamento, não está chegando o tratamento, não está tendo a adesão correta ao tratamento por falta de logística. E aí, senadora, a gente poderia, enquanto comissão, ver um grupo mesmo de trabalho efetivo no qual a sociedade civil esteja voz, já que lá dentro da Conitec a gente só tem uma voz de usuário, né? Mas que essa casa possa ter a comissão, um grupo de trabalho para debater sobre esses tratamentos e propor, né, formas de se chegar ao tratamento a quem necessita, né? E aí a gente também já deixa a provocação, senadora, também para que na lei orçamentária a gente consiga uma rubrica para garantir o custeio de medicação para pacientes com doenças raras, né? Assim a gente consegue, né, minimizar o impacto que tanto o governo fala, né? Mas assim, a gente colocando uma rubrica, a gente vai ter segurança com que essas famílias tenham o tratamento garantido, né? Muitas das coisas a gente fala sobre o raquitismo, né? Não é falar sobre crescimento só, não é só falar da maneira estética, igual muitos falam, é falar sobre qualidade de vida,
é falar sobre, igual a senadora colocou ali, um adulto que vai poder trabalhar, porque cada um aqui gostaria de estar trabalhando, gostaria de estar contribuindo para a sua família e não dependendo só de um benefício, porque hoje um salário mínimo mal dá para se alimentar, né? Mas falar de o que eu posso fazer com minhas mãos, trabalhando, dando renda, gerando receita, gerando emprego para outras pessoas, né? E aí fica uma indagação minha, por quê? Sendo que a gente tem uns pacientes que recebem o tratamento, que têm direito ao tratamento, e outros que têm a mesma coisa, não têm acesso. Isso é a questão da universalidade no tratamento, né? A mesma família, a irmã recebe e a outra não recebe. Que país é esse? Né? Será que não tem as duas direito? Não tem as duas a mesma contribuição? Né? O porquê dessa eliminação? O porquê dessa segregação, né, entre pacientes? Né? Então, o SUS ele não foi feito com essas limitações, com essas barreiras para garantir tratamento de um e de outro. Ele foi feito para o povo brasileiro. Agora cabe a gente também começar a fiscalizar e falar: não estamos tendo acesso ao tratamento, né? E a adesão, né, às políticas públicas um olhar diferenciado para os pacientes com doença rara. Um olhar diferenciado, porque isso não impacta só no SUS, impacta na Previdência Social, né, no seguro-desemprego, várias outras coisas, vários outros custos. Não é só o custo da UTI, não é só o custo da medicação, né? Esse paciente, quando ele interrompe o tratamento, a medicação, muitas das vezes, não vai ser o mesmo custo, não vai ser a mesma eficácia do que um paciente que tenha o tratamento iniciado sem interrupção, né? Isso é fácil de se falar, né? Foi falado da forma científica tudo isso, mas onde está o nosso direito, né, ao tratamento? Onde está o nosso direito como cidadão brasileiro de estar tendo a nossa saúde de qualidade, acesso a nossas medicações, né? E aí a gente fala sobre a questão e bate principalmente na continuidade do tratamento, mas também expansão desse tratamento para todos os outros que necessitam disso, né? E a gente tem certeza que pode contar com essa senadora que vai batalhar a cada vez mais, né, por essa causa. E a gente conta, senadora, com a senhora para nos apoiar. Obrigada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada por ter sido voz dos pacientes de pessoas com doenças raras, dos pacientes raros. E obrigada, porque essa audiência aqui foi provocada por Rodrigo. Tá? Rodrigo, ouvindo vocês, nos procurou e brigou. Inclusive, brigou porque a gente tem um calendário enorme de audiência. Ele disse, mas esse é urgente, senadora. Coloca na frente essa audiência. E a gente conseguiu se adequar e estar aqui hoje. Num pós-feriado, com a casa vazia. Esse era um questionamento, assim, mas os senadores não estarão. Os senadores hoje, eles estão de forma online. Os gabinetes estão acompanhando, os senadores estão em seus estados, mas o Rodrigo disse, não importa, senadora, que os senadores não entrem presencialmente. A gente precisa gritar, a gente tem que falar isso logo. O remédio está faltando, os pacientes estão em desespero. Então, a gente conseguiu se organizar. Eu acho que o único evento que está acontecendo no Senado hoje é o nosso, né? É o único. Então, mas nós estamos aqui. Ele tinha pressa. E foi a pressa dele que fez a gente fazer essa audiência. E eu acho que a gente acertou em antecipar essa audiência. Porque nós vamos ter desdobramentos dessa audiência. Não dá para ficar, vereador, só nesse primeiro debate. Não dá.
Obrigada, Rodrigo, por não ter desistido, por ter brigado. Brigou com muita gente para que essa audiência acontecesse hoje. Na sequência, vamos ouvir Rafael Poloni, tecnologista. Ele é representante do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. Rafael, você tem a palavra e eu não sei se você quer fazer uma apresentação ou você vai agora só dar aí uma satisfação aos pacientes e depois de todas as salas que já ouvimos aqui. E obrigada por estar conosco, Rafael. Você tem 10 minutos. Bom dia, senadora. Bom dia a todos os demais. Primeiro, agradecer o convite e eu vou projetar uma apresentação rápida aqui, só um minutinho. Vocês me escutam bem? Sim, Rafael. Perfeito. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona, né, a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, mas, mais uma vez, agradecer o convite, senador. É muito importante esse debate, a participação do governo, a participação de pacientes, de associações, muito, e realmente muito... É muito difícil ouvir todos esses pacientes, todos esses relatos e não se arrepiar e não ficar, né, impactado com toda essa situação. Então, agradeço o convite. Em relação ao que a senhora falou, senadora, anotei tudo, então, como a senhora disse, eu não tenho poder de decisão, então vim aqui apresentar a CONITEC, anotei tudo de todas as falas e também fica gravado, né, para poder passar para os meus superiores. E é muito importante o relatório que a senhora falou para que dê prosseguimento no Ministério da Saúde e encaminhamentos. Bom, então eu estou representando o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, o DEGITS, que fica dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde da SCTI, dentro do Ministério da Saúde. Opa! Peraí, deixa eu passar aqui, né? Muito fácil. Bom, a CONITEC é um órgão colegiado permanente, integrante da estrutura do Ministério da Saúde, né, e tem por objetivo assessorar a pasta, o Ministério da Saúde, em relação às contribuições, às atribuições relativas à incorporação, exclusão e alteração de tecnologias de saúde no SUS, bem como na constituição ou alteração dos PCDTs, né, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Hoje, a CONITEC é estruturada em 3 grandes comitês e a Secretaria Executiva. Os comitês são de medicamentos, produtos e procedimentos e de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. E a Secretaria Executiva é feita da CONITEC pelo DEGITS, que é esse departamento que eu estou representando dentro da SCTI. Então, os comitês, eles são responsáveis pela emissão de relatórios e pareceres conclusivos destinados a assessorar o Ministério da Saúde, né? Então, vou já falar sobre a composição dos comitês, né? Então, cada comitê é composto por 17 membros com direito a voto. Isso foi modificado pelo último decreto de dezembro de 2025, 12.716, que incluiu uma cadeira rotativa para organizações da sociedade civil. Então, a CONITEC, né, os comitês, eles são responsáveis para avaliar a incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias de saúde, na constituição e alteração do PCDT e também na atualização da RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Essa é a composição dos 17 membros de cada comitê. Então, todas as secretarias, todas as 8 secretarias
do Ministério da Saúde participam, além de Agência Nacional de Saúde Suplementar, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Associação Médica Brasileira, Conselho Nacional de Saúde, que representa os usuários, Conselho Nacional de Secretários em Saúde, que representa os estados, secretários estaduais, o Nacional de Secretários Municipais, CONASENS, Conselho Federal de Medicina, Núcleo de Avaliação de Tecnologia e, mais recentemente, a Organização da Sociedade Civil. E em todos os comitês também tem membros ouvintes do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Superior de Defensoria Pública. Bom, a incorporação, as regras de incorporação de tecnologias é feita por avaliação da Conitec, tem 180 dias prorrogáveis por mais 90, então aí ao todo 270 dias para avaliar. Então essa avaliação ela vai levar em consideração evidências científicas, eficácia, segurança, efetividade e também estudos de avaliação econômica, por exemplo, de custo-efetividade. Aí esse prazo de avaliação se encerra com a publicação em Diário Oficial da União, seja por incorporação, seja por não incorporação ao SUS pela secretária da SQT. Tá? Então, a partir daí dessa publicação, se for pela incorporação, o SUS tem 180 dias para disponibilizar esse medicamento, essa tecnologia para a população. Bom, os relatórios técnicos, que são todos disponibilizados no site da Conitec, eles têm um amplo escopo. Então, eles falam da doença, da tecnologia, todas as evidências clínicas, avaliação econômica, impacto orçamentário, uma ampla busca bem robusta de evidências, experiências internacionais, que foi colocado aqui pela doutora, monitoramento do horizonte tecnológico, ou seja, daqui para frente, o que a gente pode esperar no tratamento dessa doença, perspectiva do paciente, recomendação da Conitec, se favorável ou não, consulta pública e a deliberação final e decisão do Ministério da Saúde. Então, para a tomada de decisão da Conitec, que são aqueles 17 membros de cada comitê, eles avaliam 4 principais aspectos. Quando eu falo de aspectos clínicos, segurança, eficácia, a população beneficiada, indicações, efetividades e outros resultados. Quando eu falo de econômica, tem o impacto orçamentário, eficiência, custos de oportunidade, que é aquele custo do que você, utilizando aquele valor daquela tecnologia, o tanto que você deixa de gastar em outras, custo-efetividade, custo-utilidade e outros custos. Em relação ao paciente, a ética sempre, o impacto social, a aceitabilidade, reações psicológicas, conveniências e outros aspectos. E de organizacional, como que a rede vai difundir essa nova tecnologia, a logística, a capacitação, a utilização e a sustentabilidade daquela tecnologia no SUS. Então, quanto mecanismos de participação social da Conitec, no site tem o cadastro de pacientes, associação de pacientes, especialistas e gestores do SUS, que é utilizado para divulgação, a perspectiva do paciente, como bem trazido aí pelo Rodrigo, a consulta pública, que a Conitec disponibiliza relatórios, não apenas aquele que eu coloquei para vocês, mas também um relatório para a sociedade, uma fala bem direcionada à população em geral, audiência pública, se for necessária, e organizações da sociedade civil, Então,
a Conitec, o Ministério da Saúde, preza sempre pela transparência, então o site da Conitec é bem robusto, então todas as gravações das reuniões são disponibilizadas, pautas, atas de reunião, demandas que foram avaliadas, demandas que foram solicitadas à avaliação da Conitec, e também vários números de incorporação, de não incorporação, está tudo disponível lá no site. Então, é muito importante que todos nós acessemos o site da Conitec para caso tenha dificuldade de achar algo ou está sentindo falta de algo, possa comunicar ao Ministério da Saúde, que vai ter o maior prazer, a maior honra de colocar no site tudo aquilo que servir para a população. Em relação à hipofosfatemia ligada ao cromossomo X, né, que já foi muito bem falado aqui, que é uma doença ultra rara e progressiva, que adultos afeta a qualidade de vida, causa baixa estatura, então, e no SUS o tratamento disponível é a administração oral de sais de fósforo e vitamina D para os adultos. Aqui eu só coloquei um print dos fármacos disponibilizados para essa doença ultra rara, né, e como bem colocado aqui, o Burosumab está disponível para crianças e adolescentes com até 18 anos incompletos. Voltando aqui em relação aos medicamentos, os Rafael, seu microfone está ficando... Rafael, seu microfone está ficando baixo. Não sei se tem que aproximar o fone. Continua, mas atenção ao seu fone. Vou falar um pouquinho mais alto. Ótimo, ficou bom agora, melhorou, ficou bom. Perfeito, vou falar um pouquinho mais perto. Então, esses medicamentos, o carbonato de cálcio, todos eles são encontrados nas unidades básicas de saúde, né? Já o fosfato de e já o calcitriol e o burosumab via componente especializado da assistência farmacêutica. O calcitriol, quem adquire são os estados, e ao passo que o burosumab é adquirido pelo Ministério da Saúde. Bom, em relação ao último relatório, né, que está disponível lá no site da Conitec, as evidências clínicas para pacientes adultos, o burosumab tinha qualidade moderada a baixa, a avaliação econômica do custo-utilidade incremental foi de 2 milhões por anos de vida ajustados pela qualidade, e aí com o novo preço do fornecedor reduziu um pouquinho para 2,2 milhões por ano de vida ajustados pela qualidade. O impacto orçamentário tiveram variações, né? Então depende do cenário, mas podia chegar até R$1 bilhão em 5 anos e aproximadamente 300 milhões em um cenário mais menor. E a recomendação da Conitec, à época, né, em 25, foi pela maioria simples de recomendar a não incorporação para tratamento de pacientes adultos ligado ao cromossomo X, hipofosfatemia ligada ao cromossomo X em adultos. Entretanto, é importante lembrar que lá em 2021 e em 2025, que ambos teve a recomendação desfavorável da Conitec, saiu essa informação, inclusive na portaria, né, que então a matéria poderá ser submetida a novo processo de avaliação pela Conitec, caso sejam apresentados fatos novos que possam alterar o resultado da análise efetuada. Então, coloco aqui o Ministério da Saúde à disposição, estou anotando tudo que vocês estão falando para poder levar para os superiores. É muito importante essa participação de todos, e esse relatório que vai sair dessa audiência pública vai ser de extrema valia para a Conitec ter conhecimento e tomar as devidas providências. É isso, obrigado. Obrigada, Rafael. A maior providência que todos querem aqui é exatamente o que você colocou nos seus slides. O remédio é até 18 anos de idade.
Mas essas pessoas não se curam no dia que eles completam 17 anos e 29 dias. Elas não se curam a partir dos 18 anos, elas precisam da medicação depois. Então, leve isso, Rafael, tudo que você ouviu aqui, para a Conitec. Por exemplo, a Maria Lúcia me disse aqui, eu fui diagnosticada aos 58 anos de idade. Eu estou vivendo agora, depois do tratamento. E está vivendo tão bem, gerando renda, gerando emprego, trabalhando. Já casou, quer casar de novo? Não, né? eu era bem jovem. Era bem jovem, né? Quer um outro marido, né? Se achar, dá meu telefone pro irmão dele, tá? É isso, viver. Nós temos o direito a viver, direito à vida, vida com qualidade, com dignidade. E a Maria Lúcia está aqui falando, eu fui diagnosticada aos 58 anos. E quem não foi diagnosticado ainda? Como é que está vivendo? Quantas dores, quanto sofrimento, quanto preconceito, Isaura, quanto bullying, né? Então, Rafael, leva essa revisão, por que o remédio tem que ser até 18 anos? A Sabrina, né? A sua filha? A Valentina. Só até os 18 anos. E depois, Valentina, como é que ela fica sem a medicação? Então, Rafael, obrigada, que bom a sua sensibilidade. Rafael é um técnico muito sensível, leva lá o nosso apelo. Eu vou para a Conitec, nós vamos produzir um documento dessa reunião para a Conitec, Rafael. A Gabriela ainda está online. Vamos ouvir agora a Gabriela Hidalgo, assessora do Departamento da Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde. Nós estamos com 2 representantes do Ministério da Saúde, isso para a gente é muito bom. Gabriela, estamos ansiosos para te ver, para te ouvir, te ver. 10 minutos, Gabriela. Obrigada, senadora. Bom, cumprimento a todos. Eu queria agradecer muito essa oportunidade da audiência pública para a gente conseguir aproximar, que o cuidado seja realmente equitativo e que atenda a todos conforme as suas necessidades. Queria também cumprimentar o Rafael, meu colega do Ministério, que estamos juntos aqui para a gente ouvir tudo isso e levar para dentro do Ministério nossas propostas engajadas com a sociedade civil e poder legislativo. Como tudo da doença já foi falado, como médica eu queria falar para as mães que convivem com crianças que têm essa condição de saúde, porque é muito importante entender que sim, existe diferença no tratamento da criança e no tratamento do adulto para essa condição, tá? Então, para a criança, a gente precisa trabalhar muito a linha de cuidado para que as crianças recebam um diagnóstico precoce. Por quê? Conviver na fase de crescimento dos ossos com essa doença ativa muda totalmente a vida dessa criança, tá? Então, isso é uma luta. Fiquei bem preocupada de ouvir os atrasos das medicações dentro da fase que a gente já garante a medicação, que é até 18 anos. Então, o Rodrigo falou de um grupo de trabalho, talvez esse seja um bom caminho para a gente conseguir ouvir melhor o que vem acontecendo na ponta. Mas, para a criança e até 18 anos, é a principal fase em que nós precisamos ter essa doença controlada para mudar o curso da doença. Tá? Então, aqui a Maria Lúcia, que teve esse diagnóstico já na fase adulta, né, ela conviveu toda a fase de crescimento dos ossos e depois com as consequências da doença ativa. Então, não é igual tratar a criança e tratar o adulto. A gente precisa evitar a incapacidade permanente para esse crescimento dos ossos concluídos, para a gente ter uma redução do impacto da doença nessa fase tão importante. E por isso a gente precisa do apoio de todos para a gente construir uma linha de cuidado, tá? Então, a coordenação de doenças raras, aqui eu falo em nome do coordenador Natan, tem trabalhado na construção dessa linha de cuidado para que a gente tenha um diagnóstico precoce e que as crianças convivam com a doença controlada para que elas não tenham alterações de incapacidade nessa fase tão especial que a doença não pode estar ativa. Então, esse é um primeiro recorte. Agora, qual a diferença para o adulto?
Quando a gente fala de uma doença grave, que tem muito sofrimento, cuidar desse sofrimento e melhorar a qualidade de vida das pessoas se chama cuidados paliativos. Muitas vezes a gente associa cuidado paliativo só a quem está morrendo, mas isso não é verdade. Na nossa portaria de doenças raras, foi uma das primeiras a incluir o cuidado paliativo, ou seja, a importância de reduzir sofrimento e melhorar a qualidade de vida para todos os pacientes com doenças raras, e nessa condição não é diferente. Porém, quando a gente avalia muitas vezes estudos, isso é menos valorizado. Então, por isso que a gente precisa da voz da sociedade civil, porque a gente não está falando só de curso de doença controlada. A gente tem que começar a falar que não é o suficiente só isso, só o osso já ter terminado de crescer. A gente quer ser um adulto que tenha uma boa qualidade de vida, né? E isso também precisa ser rediscutido, como a própria Conitec abre o caminho para que a gente traga novas evidências. A gente quer sambar, né, Maria Lúcia? A gente quer que a Valentina, mesmo com os ossos já formados, tratando bem na infância, como adulta, ela não tenha dores, né? Então, cuidar do sofrimento de uma doença grave é incluir cuidado paliativo precoce para que a pessoa tenha um bom percurso de vida com dignidade. E a gente precisa incluir que isso também é uma pauta técnica e que não é menos importante, né? A gente tem a Política Nacional de Cuidados Paliativos que vem em 2024 e a gente precisa enxergar que os adultos que convivem com essa doença, apesar de ter os ossos formados, apesar do tratamento tradicional com fosfato e com a medicação nova, dentro dos estudos, parecerem com proximidade dos efeitos dentro do osso, não é só o do osso que a gente está falando. A gente está falando de dor, de imobilismo, de conseguir fazer nossas atividades no dia a dia. Então, todos os relatos de quem trouxe aqui como é conviver com a doença são justificativas muito importantes e que, através de uma proposta de construir um relatório, como a senadora trouxe, para a Conitec, trazendo a importância do cuidado paliativo dentro das condições graves e doenças raras, faz parte da dignidade humana e é pauta do direito humano. Conviver sem sofrimento, conviver sem dor, conseguir manter a sua funcionalidade, conseguir envelhecer bem. Então, é importante, sim, a gente diferenciar. Na criança, a gente tem uma importância especial. A gente precisa garantir que isso seja precoce, contínuo e até 18 anos sem falta, tá? Já para o adulto, quando o osso está formado, a intenção é outra, mas ela não é menor. Porque a gente precisa de qualidade de vida, a gente precisa de dignidade, a gente precisa que a pessoa não viva internada, como a Maria Lúcia falou, ela vivia internada, né? Então, isso não é menos importante e conte com o nosso apoio, senadora, para a gente conseguir construir essa condução de uma reavaliação da medicação com esse novo olhar, tá? Estamos à disposição como Departamento de Atenção Especializada e Temática. É isso. Doutora Gabriela, obrigada, viu? Obrigada. É uma médica, gente, tá? Que bom que veio uma médica, assessora do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde e de forma sensível. Nós vamos construir, sim, doutora. Eu acho que a gente vai terminar essa audiência com o encaminhamento da criação de um grupo de trabalho. Sabe por quê, doutora? A sua fala foi muito, muito especial, da gente apresentar um relatório para a Conitec. Enquanto nós estamos fazendo essa audiência, doutora, a senhora não tem ideia, o Brasil inteiro participando e mandando perguntas, sugestões, querendo saber como ajudar, como contribuir. Pessoas aqui dizendo, eu estou em sofrimento.
Ela acabou de me mostrar uma foto de uma moça aqui que está sentindo dor 24 horas, fazendo contato com ela aqui agora. Ela mora em Campinas. Mora em Campinas. Então, assim, Gracinda, um abraço para você, está nos assistindo. Então, assim, vamos fazer um grupo de trabalho, sim, composto pela Comissão de Direitos Humanos, técnico da comissão, eu quero participar do grupo, as instituições, a gente formatar um documento, provocar reuniões com a Conitec, e obrigada, doutora Gabriela e o Rafael. Foram 2 técnicos que vieram apresentando o departamento deles, o trabalho deles, mas eles foram muito sensíveis. Porque às vezes a gente vê o Ministério da Saúde mandar técnicos que não têm a sensibilidade que vocês trouxeram na fala. Eu estou muito feliz com a participação do Rafael, da Gabriela, mas agora que vocês se mostraram, falaram, são vocês que a gente vai acionar. São 2 técnicos que mostraram muita sensibilidade. Muito obrigada. Eu registro também a participação aqui no auditório do Felipe Alcântara, advogado da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Registro que a Aline do DF pergunta o seguinte: quais medidas de descentralização ou telemedicina o SUS pretende adotar para garantir equidade no diagnóstico precoce? Renan de Pernambuco: como garantir o acesso equitativo ao tratamento do XLH no SUS e a continuidade ao cuidado na transição para a vida adulta? Eduardo de Rondônia, olha que interessante. Há previsão de incorporação de tratamento para adultos com XLH? Em que estágio está essa análise? A pergunta aí vai muito para o Ministério da Saúde e Conitec. Hélio de Tocantins: por que a dificuldade do SUS em tratar doenças raras? Por que tanta ineficiência na aplicação dos recursos do SUS? A gente tem 2 comentários. Do Rio de Janeiro, vem de Josué. A XLH exige tratamento vitalício no SUS. Pacientes devem ser reconhecidos como pessoas com deficiência, com direito à aposentadoria e dignidade. Emiliano, do Rio Grande do Sul: gostaria de solicitar às nossas autoridades para que sejam disponibilizadas medicações especiais de alto custo para o povo. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa audiência, mas nós temos 2 pedidos do auditório de fala. Um é Luiz Carlos Malta Filho. Ele está presente ainda? Sim. Malta, né? Pai da Lucie, né? Paciente XLH. 2, 3 minutinhos no máximo, pode ser? Rapidinho. Tá? Me ouvem? Sim, tá. Vai falar. Queria agradecer a oportunidade e a realização dessa audiência, Vossa Excelência. Eu sou Luiz Malito, pai da Lucy, uma jovem de 3 anos, que tem o XLH, e ela tem acesso ao tratamento do SUS. Como pai, a gente quer cuidar, quer o melhor para os nossos filhos. E como pai de uma criança com uma doença rara, esse sentido de proteção, ele aflora e ele fica 24 horas por dia na gente. A Lucy, ela é uma menina cheia de vida, com 3 anos, totalmente independente. Ela gosta de escolher as próprias roupas, os sapatinhos, ela acessa os armários e as gavetas, e sobe no carro sozinha, e ai de quem tentar ajudar sem ser solicitado, vai ter um problema com a Lucy. E ela é uma menina com XLH. E hoje as crianças têm direito e têm acesso ao tratamento do SUS. Isso é uma vitória. Isso faz com que a Lucy, ela tenha todas as oportunidades que as crianças da idade dela têm. Só que a Lucy, ela vai crescer. Ela vai ser uma adolescente. E o que eu vou dizer para ela, na hora que ativa, não tem dúvidas que vai ser esportista, que ela vai perder o acesso ao tratamento. O acesso ao tratamento, ele é fundamental. Ele reduz a dor, ele garante a autonomia, ele garante o desenvolvimento e ele evita a progressão da doença. Então não é questão de partir para o paliativo. Eu não posso deixar, eu preciso evitar a progressão da doença na minha filha. Isso não é só sobre saúde, é sobre o futuro da Lucy. O acesso ao tratamento, ele impacta não só a Lucy, mas toda a família, porque é uma segurança.
é uma tranquilidade, é uma esperança. E eu acredito na equidade. E equidade é garantir o que cada um precisa. E a equidade no XLH é garantir o acesso ao tratamento na infância, na adolescência, na fase adulta e na velhice. Todos precisam. E eu estou aqui hoje como pai da Lucy, mas para apoiar a continuidade desse tratamento, para que todas as crianças cresçam e não percam esse cuidado. Então eu peço a continuidade no tratamento, a equidade no acesso, e eu peço a segurança para que a Lucy, a Valentina e todas as crianças tenham as oportunidades que elas têm direito. Eu agradeço imensamente, excelentíssima senadora, a todas as organizações, cuidadores e pacientes que hoje são meus amigos e estão nesse movimento coletivo. Eu acredito que a gente consegue. E eu estou aqui hoje pela Lucy e por todos. Obrigado. Ô Luiz, que bom que a gente te ouviu. A gente não tem como regra ceder a palavra ao plenário, mas que fala extraordinária, que contribuição. Porque nós estávamos com a mesa só com mães. Aí vem um pai ali agora, guerreiro. Você tem foto da Lucy? Tenho. Eu quero ver a foto da Lucy. Eu tenho ela pulando. Como ela teve uma dificuldade no início da vida, ela foi muito precoce. E hoje ela tinha uma linha reta e as pessoas começam a pular. 2 pés de um lado para o outro, e ela não conseguia. Mas ela não sossegou enquanto ela não conseguiu. Que coisa linda. E hoje, tudo que ela quer, ela vem pulando de ré. Ela vem pulando. E ela sabe que ela consegue o que ela quiser de mim, dando pulinhos. E ela não desiste de nada. Eu queria dizer que, para mim, eu sou uma pessoa tímida, eu sou um introvertido. Agora, é o que eu falei, esse instinto de proteção, ele aflora nos pais, no cuidador. Então, eu faço o que for preciso, eu estou disponível para todas as associações, para todas as organizações, para qualquer grupo. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Eu agradeço novamente. Luiz, a Lucy vai ter muito orgulho que o pai largou tudo em casa hoje para vir aqui no Senado Federal, na maior casa de leis do país, a Câmara Alta, para lutar por ela e por todas as crianças. Ela vai ter muito orgulho de você. Essa audiência aqui, ela vai se perpetuar. Já entramos para os anais da história do Senado. Nós estamos em notas taquigráficas. Queira ou não queira, o Senado parou tudo hoje para falar de vocês. E Lucy vai ter muito orgulho desse pai. Se você puder compartilhar ali com Camila a foto de Lucy, se você permitir a gente conhecer Lucy, seria, até o final seria uma alegria. A Denaí Machado, paciente com XLH, pediu a palavra também. Ele está aí ainda? Ela está aí? Ela está aí. A Denaí. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada, senadora. Fala de onde você é, tá? Eu sou a Denaí, sou uma paciente. Eu sou de Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro. Também veio com dinheiro dela, do Rio de Janeiro. Obrigada por estar aqui com a gente. Chorou a audiência toda, não foi? É o que mais chorou aqui. Eu fui diagnosticada à tarde, foi com 37 anos. Briguei muito por esse diagnóstico, por ter um filho que eu achei que era uma doença genética, porque eu tive um filho com XLH. E a senhora até pontuou uma coisa muito importante no início dessa audiência, foi como que seria uma gravidez. E é um período muito difícil, um período que a gente é carregado o tempo todo, porque a gente não aguenta, as pernas não aguentam o peso, e todo o risco que tem de ter um bebê prematuro. Meu filho é prematuro, hoje tem 20 anos, louvo a Deus pela vida dele, pela vida do pai que não desistiu, porque a gente vê muitas famílias desistindo. E hoje eu estou aqui por ele. Ele começou o diagnóstico, como foi no início, né? Foi na infância. Ele começou, teve acesso ao SUS. E todas as vezes que a gente pega o medicamento, a nossa pergunta é: mês que vem a gente vai ter o medicamento? Porque a gente sabe que ele não tem mais direito. Eu tomo, né, o medicamento também
mas é processo judicial e não temos garantia. Ficamos, como Maria Lúcia falou no início, ficamos um período sem medicamento. Eu parei de andar nesse período e, como foi falado aqui pela doutora no início, a doença ela não é curada com esse medicamento. É para dar uma qualidade de vida, é uma autonomia. Por isso que a gente está aqui, para ser visto e ser ouvido. Não adianta eu agora chegar e falar, meu filho não precisa mais, porque meu filho já tomou e agora ele já tem 20 anos. Só que eu sou prova viva disso. Eu tenho XLH e eu paro de tomar medicamento, eu paro de andar. Os ossos emborracham. Eu vou voltar a fazer mais cirurgias. Eu já tenho 14 cirurgias nas pernas. Para mim não ser independente, eu prefiro ir para um centro cirúrgico. Então, isso eu ensinei a meu filho. É uma luta constante. Não adianta parar o medicamento. Para o medicamento, eu vou para o pronto-socorro, com os dentes que estão necrosando sem medicamento. Então, a doença ela não estagna, ela é contínua. Então, a gente está aqui para ser ouvido e ser visto, porque é muito difícil caminhar sem a medicação. E eu louvo a Deus pela vida da senhora, pela vida de cada um que está aqui, por cada instituição, que não tem só ouvido a gente, mas tem caminhado com a gente, porque isso é muito importante. E cada relato aqui faz a gente, deixa a gente chorando. É difícil porque a gente vive isso. E a gente já até ouviu assim, é melhor aceitar porque dói menos, né? Mas a gente sabe que a gente tem esse direito. E com vocês a gente caminha e vai conseguir, né? Uma autonomia e caminharmos juntos para aqueles que ainda não têm o diagnóstico, não passarem pela luta que nós estamos passando. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada por ter vindo, saído de casa, gastado o seu dinheiro, aceitado o desafio de estar aqui com esse sotaque lindo, carioca, nos desafiar. Obrigada. Ministério da Saúde, doutor Rafael, doutora Gabriela, espero que tenham escutado com muita atenção o relato da Denaí. É doloroso. 14 cirurgias na perna. Quanto custa uma cirurgia? Quanto custa 2 dias dela na UTI? Vamos fazer essa conta em relação à dose do remédio que ela toma. Sai mais barato o remédio. Eu sei que o remédio é caro, mas quando a gente faz essa compensação, sai mais barato mantê-la tomando o remédio do que internando ela para novas cirurgias. Adenaí, obrigada por ter vindo. Gente, todo mundo quer falar, mas a gente não tem muito tempo. Mas o Instituto Amor e Carinho, Wesley, pediu a palavra. Depois do Wesley, nós vamos ouvir o vereador e a gente vai encerrar a participação do auditório, porque senão a gente está com o horário já bem vencido. Wesley Pacheco, Instituto Amor e Carinho. Senadora, muito obrigado pela palavra. Prometo ser rápido e fazer uma colocação para ajudar e contribuir com essa audiência pública que nós estamos tendo aqui. Pacientes jovens até 18 anos, incorporado. Pacientes adultos, o único acesso é via judicial. E o que está acontecendo no Brasil hoje? Pacientes que estavam recebendo medicação, hoje, por causa do tema 6.1234, estão perdendo o direito de acesso. Pacientes que recebiam medicação já há 3, 4 anos, estão ficando sem medicação. Eu tenho pacientes lá no Brasil inteiro e hoje, por causa de um dos quesitos que se pede dentro desses temas, que é a incorporação pela Conitec, todo o judiciário está derrubando o acesso dos pacientes com medicação, principalmente Brozumab. Isso é grave. Nós escutamos aqui a Maria Lúcia falando que ela tem o uso da medicação, ela faz uso da medicação. Se ela ficar sem a medicação, ela vai ter dores crônicas e vai voltar para o estágio 0. Então, muitos pacientes no Brasil hoje, com raquitismo adulto, estão ficando sem o acesso à medicação por causa deste quesito que é a não incorporação pela Conitec. O judiciário hoje está negando aos pacientes o direito de acesso à medicação. Isso é grave. E, assim, a gente precisa brigar para mudar, principalmente essa incorporação. Tem juízes que, às vezes, não estão colocando, falam, não dou direito ao acesso, porque um dos quesitos é não incorporação pela Conitec. Só que o que o médico decide, o tratamento, ele está tendo muita dificuldade no Brasil. Então, isso é grave. Maria Lúcia,
é acolhida por nós. A irmã dela é acolhida por nós. Qual é o quesito? Não incorporação pela Conitec. Então, a irmã não tem direito ao acesso. Só que assim, e os pacientes que não foram, porque a maioria é liminar que os pacientes têm. A maioria dos pacientes não foi transitado e julgado. Essas liminares estão caindo, elas estão voltando para trás. Está sendo grave o direito de acesso aos pacientes. Então, só queria fazer essa colocação para que a senadora também olhasse para esse lado, porque os pacientes adultos estão sofrendo demais. Muito obrigado. Obrigada. E você traz uma outra situação bem grave. Wesley, tem que judicializar. Imagina a cidade que a pessoa que tem raquitismo não tem um defensor público. Que a defensoria pública é aquela itinerante que passa uma vez... Eu cito muito o exemplo do Marajó. Eu trabalhei muito tempo com o Marajó. O defensor público entra num barco, de uma cidade para outra, são 7 dias, até chegar lá naquela cidade, aí ele atende, vai. Quando ele voltar naquela cidade que ele fez o atendimento, ele vai demorar 60 dias para voltar naquela cidade de novo, até ele fazer o percurso. E como que essas pessoas judicializam? A comarca mais perto está onde? O fórum mais perto está onde? Então, assim, gente, é grave. O que nós estamos colocando aqui é extremamente grave e são respostas que o Estado brasileiro precisa dar. O vereador, o nosso vereador da cidade de Gramado, né? Roberto Cavalim. Vereador, para suas considerações finais, obrigado por ter deixado tudo lá na Câmara para estar conosco aqui hoje. Bom dia, senadora. Então, cumprimento a senadora Damares, também a Comissão, né, dos Direitos Humanos. Estamos aqui discutindo, senadora, sobre dignidade para essas pessoas. Também quero cumprimentar, então, o governo, né, no nome da Gabriela, da médica, e acredito que mãe, do Rodrigo, da Rafaele, da doutora Maria Helena, da Maria Lúcia, e eu quero falar da Isaura, mãe da Valentina. Não tem como não se emocionar, né, senadora? Mesmo sendo um político, né? Obrigado por não ter desistido, Isaura, e nunca ter parado pelo caminho da tua luta. Você é orgulho para nós, gramadenses e gaúchos, povo que luta e que de várias batalhas pela história da Damares somos conhecidos. Implorar por medicação, senadora. A dificuldade não é apenas hoje, é permanente. Que todos nós possamos lembrar de todas as dores e de todos que estão aqui por todos os dias. Gabriela, do governo, a luta é incorporar tudo isso ao SUS, para que todos, e como eu repeti e vou repetir, dignidade, possam ter. Parabéns ao Wesley aqui, a todas as entidades. E eu acho que é aí, Damares, a gente precisa sim, porque eu convidei inclusive o presidente da Câmara de Vereadores, eu acho que vocês todos devem ir para dentro das câmaras de vereadores, exigir moções de reconhecimento a essa luta, a essa batalha. Nós temos que levar lá para a ponta da linha, né, como a Isaura fez, entrou dentro da Câmara de Vereadores dizendo eu não sou escutada. E eu acho que é esse o trabalho, né? E aí aqui eu tenho sim, senadora, que fazer um discurso político, tá, senadora? Porque tanta discussão e aí a minha estada aqui em Brasília custou R$210 o meu hotel. E nós temos um presidente da República gastando hoje na Alemanha R$812 mil num hotel de luxo. Então, acho que a gente tem sim que colocar os pés no chão e lembrar da dor de cada um que aqui foi passado. Que o Senado possa sim, senadora, trazer cada um que hoje está aqui lutando pelo seu dia a dia, pelas suas dores, que ele possa arcar com esses gastos, que as pessoas possam ser ouvidas. Isso é política de verdade, e não política politiqueira lá, de discurso de eleição. Então, que tragam as pessoas para cá, que ouçam as entidades, que ouçam mães, que ouçam pais, que vêm aqui por dores. E é uma luta
pela vida toda, não por um momento, não por uma foto ou por um discurso, e sim por dores que vive e convive, como a médica aqui passou, e coloco aqui, e ouvi várias cirurgias. Imagina uma pessoa, senadora, 12, 15, 20 cirurgias pela vida, e saber que isso é uma luta que não vai trazer uma pessoa à normalidade. E ainda o que enfrentam aí, né, de discriminação. Então, obrigado, senadora, obrigado à comissão, e que a gente possa voltar e que esse debate continue e que seja contínuo dia após dia. Obrigado, senadora. Obrigada, vereador. E o vereador deu uma ideia bem prática e que funciona. Se as câmaras de vereadores do Brasil fizerem uma moção de apoio e aprovarem por unanimidade lá na Câmara, apoiando a causa da incorporação, que a medicação seja estendida para o adulto, e essa moção chegar no Ministério da Saúde, eu sugiro que mande uma cópia para essa comissão, que eu posso reunir todas. Aí a gente chega lá e fala, ó, é só 200 milhões de brasileiros pedindo, porque o vereador representa o povo. Entendeu? Então, a gente lançar essa campanha nos municípios, atenção, Câmara de Vereadores, se envolvam com o tema também, mande moções aqui, para a gente juntar no grupo de trabalho e mostrar que é um pedido da sociedade. E nós não estamos pedindo nenhum privilégio. Nós estamos pedindo direito, garantia de direito. E também não estamos pedindo esmola. Tá? Nós estamos pedindo tão somente a garantia de direito. E para encerrar o auditório, eu não podia deixar, gente, eu esqueci, a Valentina também vai falar. Por favor, Rafael, ajuda a Valentina com o microfone. Como Valentina vai embora sem falar? Não, Valentina, você veio de longe, você vai falar também. Tá. O meu nome é Valentina, eu tenho 13 anos e hoje estou aqui não só por mim, mas por muitas crianças e adolescentes que não têm chance de serem ouvidos. Eu nasci com uma doença rara chamada raquitismo hipofosfatêmico. É uma condição que afeta meus ossos, causa dores constantes e interfere no meu crescimento. Viver com isso já é um desafio diário, mas não é o único. Na escola, onde eu deveria me sentir segura, acolhida e respeitada, eu enfrento o bullying. São palavras, atitudes e olhares que machucam profundamente. Mas dói perceber que muitas vezes isso acontece sem que haja uma atitude firme de quem deveria me proteger. Machuca quando a direção não age, machuca quando o problema é ignorado, machuca quando a gente sente que a nossa dor não importa. E essa realidade não começou comigo. Eu cresci ouvindo minha mãe contar sobre a infância dela. Ela também sofreu bullying na escola. Ela também foi ignorada e hoje, anos depois, eu estou vivendo aqui algo muito parecido. Isso não deveria acontecer. Histórias de dor não deveriam se repetir de geração em geração. Além disso, enfrento uma luta constante, o acesso ao meu tratamento. O medicamento que eu preciso não chega de forma regular. Existem meses em que eu fico sem. E quando isso acontece, a minha condição só piora. Eu peço que olhem para as pessoas com doenças raras com mais cuidado e responsabilidade, que garantam o acesso contínuo aos tratamentos, que as escolas sejam ambientes seguros de verdade, onde o bullying seja combatido com seriedade. Quero que a minha história não seja mais uma história de negligência e quero que nenhuma outra criança precise passar pelo que eu passo hoje. Muito obrigada. Valentina! Vereador, você perdeu a cadeira, vereador. Perdeu a nossa próxima vereadora e eu vou cuidar da minha porque essa menina vai chegar aqui no Senado. Valentina, que coisa linda. Obrigada. Orgulho, mãe. Orgulho. Eu não posso interromper o tratamento dessa menina, gente. E aos 18 anos ela tem que continuar recebendo remédio. Essa menina tem futuro, inclusive, político, Valentina. Vou te desafiar a ser vereador. Eu vou lá pedir voto para você. Quando você fizer, desculpa, vereador. Tu que se candidate a prefeito, porque a minha vereadora lá vai ser ela. Que Deus te abençoe, Valentina. Você falou em nome de muitas crianças do Brasil, muitos adolescentes. Que bom que eu passei a palavra para você, que bom. Agora a gente vai para o final, e no final a gente faz o seguinte, eu devolvo a palavra à mesa por 2 minutos para agradecimentos, considerações finais. Doutora Maria Helena já foi embora. Vamos ouvir por 2 minutos a Maria Lúcia na sequência. Agradecimentos e considerações finais. Maria Lúcia, 2 minutos, que o nosso tempo já foi. Sem palavras de... Muito obrigada a todos.
Na verdade, assim, eu nem tenho palavras de tantos agradecimentos. É uma coisa assim que a gente fica sem palavras. Eu fico estarrecida, porque quando a medicação falta, o estado psicológico da gente, além das dores, é tão grande que você não tem palavra para falar. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada a todos que fazem parte. E um bom dia bem especial para vocês. Obrigada, Maria Lúcia. Obrigada, Maria Lúcia. Leva um abraço para todos de Recife. Obrigada, uma alegria ter recebido você aqui hoje. Isaura, 2 minutos para agradecimento, se você conseguir, por favor. Bom, eu quero dizer assim, ó, que para mim, enquanto pessoa com deficiência, foi um desafio muito grande pela questão da acessibilidade. Como eu tenho muitas dores, né, por conta do XLH, então a questão de ônibus, né, vindo a Gramado. Como eu tenho perda auditiva, a questão do avião é bem complicada para mim. Mas assim, ó, eu agradeço muito a Deus. A senhora falou da fé. Então assim, ó, eu tô aqui por causa da fé, porque eu levantei muito ruim hoje. Mas escutar a minha filha falar coisas que ela montou o texto. Então, assim, ó, e é o que a gente está vivendo, a questão do bullying, que não deveria existir mais. Então, assim, ó, valeu. Como a Maria Lúcia disse. Valeu todo o sacrifício. Eu sou uma mãe orgulhosa. Vale a pena. Obrigada, Isaura. Professora Isaura, a senhora nos emocionou desde o início e não está fácil para ela ficar sentada 3 horas aqui, gente, com dor. Sentiu dor na viagem, dor para dormir, dor para ficar aqui e ficou. Mas eu acho que valeu a pena o seu sacrifício. E a Isaura me disse uma coisa em segredo aqui, viu, Ministério da Saúde? O que a Isaura me disse, eu nem pedi permissão a ela, mas eu vou falar. A filha recebe a medicação, mas ela não recebe. Então, ela tem as dores. E por que ela não recebe? Ela tem medo de pedir a medicação e, na hora de cruzar o endereço, verem que é o mesmo da filha e a filha ficar sem a medicação. Não é justo, Ministério da Saúde. Não é justo isso. A mãe continuar sentindo dor para que a filha não sinta dor. Vamos falar sobre isso depois, Isaura. Instituto Carinho Viu também falou sobre isso, às vezes na família tem 2 pessoas com a doença, só uma está recebendo. O Rodrigo falou, não é justo a gente escolher quem vai sentir dor. Não é justo. Isaura, a gente vai falar sobre o seu caso. E com medo e já sofrendo, porque daqui a pouco ela vai parar de vai parar de receber, né? Rafaele Cardoso, 2 minutos para agradecimentos, Rafaele. Inclusive, gente, a Rafaele me entregou as cartilhas que o Instituto Mundo XLH faz, umas cartilhas lindas. Procure depois o perfil do Instituto. O material está lá também, baixem, reproduzam, façam na sua cidade. O Instituto, inclusive, libera para que você imprima na sua cidade. O material está lindo, obrigada pelo trabalho de vocês. Rafaela, 2 minutos para agradecimentos. Bom, agradeço novamente o espaço. O debate foi muito bom. Fiquei, assim, surpreendida em ver a fala da doutora Gabriela. Exatamente, a apresentação que o senhor Rafael fez, eu já assisti inúmeras vezes, mas gostei e fiquei bem feliz com a oportunidade que foi criada aqui hoje. Né? Muito obrigada, senadora Damares, pela oportunidade de nos comprometermos com um prognóstico diferente para as pessoas com XLH. Obrigada, muito obrigada. Rodrigo, 2 minutos para agradecimento, se você consegue. Sim. Obrigado, senadora, pelo apoio, pela dedicação, pelo carinho que você tem. Né? Se não fosse a senhora, a gente não conseguiria tratar muito desse tema, né? E certeza que a comissão, enquanto a senhora estiver na presidência, a gente vai ter esse apoio da comissão. E eu gostaria de solicitar, senadora, só chamar a Fátima Xavier,
que é uma presidente de uma associação nossa, que gostaria de protocolar com a senhora, para a senhora uma lembrancinha representando todos os nossos pacientes. Opa! Você quer falar, Tati? Ai, que lindo! Cadê? Isso aqui, ó. Ei, Gadão, tu é grande, Aqui, ó. Esse aqui é a cartinha também. A cartinha. Ela também está entregando um documento, gente. Esse documento é assinado por duas associações, né? Tá. Isso. E traz um resumo do que, Tá. tudo que Que foi tá feito aqui e acontecendo. das condições que estão passando os pacientes. Obrigada. Bom, gente, o que eu vou falar vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido o que eu vou falar. Quando eu cheguei aqui no dia 7 de março, junto com o Rodrigo, e encontramos a senadora no corredor e a gente veio pedir essa audiência pública. Dentro do avião, quando eu saí de João Pessoa, porque eu moro em João Pessoa, eu pedi a Deus e falei: Deus, eu não sou merecedora, mas a gente está indo por tantas famílias, por tantas pessoas que estão em sofrimento. Então, abra os caminhos e toque os corações desses políticos. E a gente encontrou a senadora Damares, que abraçou essa audiência pública e nos ajudou, e está nos ajudando. E a gente agradece muito a essa casa e à senadora. Também sou portadora de uma doença rara e não estou aqui só ocupando um cargo de presidente, mas também lutando por toda a comunidade raros. Então, esse espaço aqui para a gente hoje é de grande importância. Não podemos conviver com o fantasma da negação e da interrupção. O tratamento é fundamental para todos nós. E hoje em dia, no Brasil de hoje, não pode ser escolhido quem tem que ser tratado. Todos têm direito a tratamento. O que a gente está pedindo é ampliação do tratamento para XLH. E o pior já foi feito, ele já está incorporado no SUS. Então, a gente precisa da ampliação, porque a doença é uma doença genética e crônica. E as sequelas, elas não deixam de existir. E cada vez vai aparecer mais sequelas. Então, a gente pede, com todo carinho para a Conitec, que analise esse pedido da gente e que ajude a essa comunidade, a essas pessoas, porque existem famílias que estão em sofrimento. Porque não é só o paciente que sofre. Toda a família sofre com a dor do paciente. Toda a família fica doente. Todo cuidador fica doente. Então, a gente está aqui pedindo para que ajude essa comunidade e que tenha essa ampliação. Muito obrigada a todos. Obrigada, Fátima, obrigada. Gente, ó Brasil, olha que coisa mais linda que eu ganhei, Brasil. Ó, feito para o paciente, olha isso aqui. Olha, eu vou virar assim para a TV Senado mostrar como é colorido. Olha isso aqui. Gente do céu, todo senador que quiser ganhar um tem que entrar na causa, tá? Eu vou compartilhar com o Ministério da Saúde o documento que vocês encaminharam, junto com o relatório da audiência. Rafael Poloni ainda está conectado? Rafael, agradecimentos e considerações finais. Rafael, representante do Departamento de Gestão, Incorporação e Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. Bom, só agradecer mesmo a todos os relatos e reforçar que o Ministério da Saúde está à disposição para todos vocês. A gente aguarda, então, receber o relatório, senadora, e também o documento deixado aí, para que a gente consiga fazer os encaminhamentos dentro do Ministério sobre o tema. Agradeço demais, foi muito rica a discussão e fiz todas as anotações, e só agradecer mesmo a todos vocês por compartilharem conosco todos esses relatos de extrema importância. Obrigado. Doutor Rafael, assim que a gente montar o relatório, os encaminhamentos, a gente manda para vocês. E vamos mandar orando, tá? Eu oro, tá? Eu vou orar em cima do documento. Deus toca no coração do pessoal da Conitec. Foi uma alegria, Rafael, ter você de novo com a gente. Doutora Gabriela ainda está online? Tá? Doutora Gabriela, que emocionou todo mundo com sensibilidade. 2 minutos para agradecimentos e considerações finais. E não vai embora que eu vou mostrar a foto da Lucie ainda. A gente vai terminar com uma imagem bonita. Doutora Gabriela. Bom, faço do Rafael minhas palavras, agradeço a oportunidade de participar de um espaço tão potente, todos os relatos
E agradecer especialmente a Valentina, que tão jovem trouxe aqui um discurso tão potente. Nós estamos juntos, estamos ouvindo e parabéns. Tá bom, Valentina? Obrigada a todos. Obrigada, doutora. A gente vai te procurar, a gente vai explorar muito a sua sensibilidade, viu, doutora Gabriela? E agora a gente encerra essa reunião com autorização do pai. Nós vamos mostrar uma imagem da Lucy, que está bem, que está pulando. E a gente quer todas as Lucies, todos os pacientes pulando, que eles têm o direito de pular, de rir. E a gente encerra com essa imagem positiva. Foi uma audiência que a gente falou de coisas tensas, mas a gente quer encerrar de uma forma muito terna. Obrigada, viu, Luiz, por compartilhar a imagem dela. Vamos vê-la pulando feliz da vida? Quem é? Que linda. O que você quer? Eu quero guerra. Ah, é? Como é que você pede a guerra? Que pai ama? E faz tanto de ré. Muito linda. Eu já tô indo pra cama. Ela não cai. Você quer guerra? Você quer guerra? Você quer guerra? Ela merece pular a vida inteira. Obrigada. Acreditando que nós cumprimos o objetivo da audiência, que foi dar visibilidade ao problema que vocês estão enfrentando. Acreditando que nós cumprimos a nossa missão. Quero agradecer a todos que vieram de longe. Meu Deus, que dificuldade. Alguns com dores. Obrigada por terem acreditado nessa audiência pública. Ela não vai ficar apenas nesse debate. Eu delibero no sentido, secretaria, que seja criado um grupo de trabalho interno nessa comissão, convidando a Comissão de Saúde do Senado para participar do grupo de trabalho, para a gente criar um relatório, a gente caminhar com a Conitec, mas não ficar apenas no relatório, a gente acompanhar o debate e todos os pacientes. Obrigado, Brasil, por estarem conectados com a gente. Vieram perguntas de todos os lugares do Brasil. Demos visibilidade, viu, Denay? Acho que a gente deu um passo diferente hoje. A gente muda a história da luta de vocês, trazendo essa visibilidade. E, desta forma, nada mais tendo a tratar, agradeço a presença de todos, eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Obrigada. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre crédito rural, economia, logística, entre outros temas. E nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. E agora, em 2026, estamos tirando do papel uma importante obra de crescimento e desenvolvimento e geração de empregos, riquezas e divisas para o Estado do Rio Grande do Sul. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui, na TV Senado. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Pues sí, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Secretária Eutália Barbosa, por que o trabalho das mulheres ainda não recebe a devida importância econômica? Bom, infelizmente, nós ainda vivemos sobre a estrutura de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres devem se ocupar com a sobrecarga do trabalho de cuidado, têm menos acesso ao mercado formal e, quando acessam, a desigualdade de salário entre homens e mulheres ainda é gritante. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado.
TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e acima de tudo fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. A história real, ela é muito mais impressionante do que a história que contaram para a gente na escola, muito mais digna, né? Ela é muito mais complexa. A história de Tiradentes, ela não serve a todas as causas. E é por isso que a gente tem que procurar conhecer um pouco mais a fundo a história desse Joaquim José. Que Brasil é este? Nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Procuradoria da Mulher do Ceará forma rede de apoio com Casa da Mulher Brasileira. Modelo paranaense de enfrentamento à violência de gênero é apresentado na ONU. Câmara dos Deputados aprova obrigatoriedade de divulgação do Ligue 180. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O novo Plano Nacional de Educação já está em vigor. Ele foi sancionado pelo presidente Lula e vai orientar as políticas educacionais do país pelos próximos 10 anos. A gente recebe aqui no estúdio do programa Argumento a senadora Tereza Leitão, que foi a relatora do PNE aqui no Senado e é do PT de Pernambuco. Senadora, muito obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Carla. É muito importante. O Senado deu uma boa cobertura, mas estar aqui fechando isso numa entrevista é muito importante para o conhecimento do plano e para a própria propagação do plano para a sociedade. Pois é, a senhora falou, foram muitos anos, né, debatendo, muitas audiências, muitas reuniões, muitas conversas, muitas discussões. Queria que a senhora falasse para a gente qual as principais mudanças que o novo PNE traz. Só um pouquinho desse processo de construção, que ele está sendo muito validado, né, pela comunidade educativa, foi também objeto de destaque no dia da sanção. Esse plano teve uma tramitação relativamente pequena, rápida. Ele tramitou durante um ano, né, até ser sancionado. Foi um pouquinho menos de um ano da entrada do projeto na Câmara de Deputados até a sanção do presidente no último dia 14. Hoje ele é a lei, né, 15.388. Mas foi antecedido de debates, de conferências municipais, conferências estaduais e a grande conferência nacional em janeiro de 2024. Eu dou muito valor a esse processo porque ele chega com muita legitimidade social, né? Muito amparo e quase que um grande consenso. Então, isso validou bastante a tramitação, mesmo recebendo um número imenso de emendas na Câmara. Foram mais de 3.000 emendas no primeiro momento, mais de 1.000 no segundo. Aqui eu apresentei mais umas tantas, ainda recebi 32, enfim. Mas eu acho que é o plano possível e muito melhor do que o outro e traz algumas inovações, que é isso que você me pergunta, né? Eu digo que ele retoma com mais ênfase das metas
as necessidades e os gargalos fundamentais da educação. Ele dá uma ênfase muito grande ao ingresso da criança na creche e na pré-escola e nos primeiros anos da educação fundamental, com a importância da alfabetização. Na idade certa. Exatamente. O programa Criança Alfabetizada, ele encontra uma acolhida muito grande nas metas do plano. E isso vai dar um fluxo muito melhor aos estudantes do ensino fundamental até o 9º ano. Ele traz metas também muito rigorosas em relação ao ensino médio, que onde nós ainda temos um processo de abandono escolar maior. O programa Pé de Meia avança e melhora, já temos índices importantes da melhoria, e a profissionalização também, né, o ponto da escola, dos institutos federais, né, de profissionalização, e vai até uma nova perspectiva de universidade, de pós-graduação, tudo muito conectado. Tem 2 pontos também que são novidade no plano. Um deles é que o plano cita o Programa de Infraestrutura Escolar, o Programa Nacional de Infraestrutura, que vai ser objeto de uma lei que já foi enviada para a Câmara de Deputados, precisa ser distribuída e aprovada. Porque se você bota essas metas todas, algumas bem ambiciosas, necessárias, é porque a nossa ambição para a educação tem que ser desse tamanho mesmo, não é? Para a gente dar conta dos desafios. E não tem uma infraestrutura razoável e ao mesmo tempo adequada para todas as escolas, você não alcança o que o plano tem como fio condutor, que é a concepção de equidade. Você não pode cobrar igualdade, você não pode combater a desigualdade se você não dá igualdade de oportunidades. Então, a equidade se resume muito nisso, ela é muito presente no plano, e esse programa é justamente para dar às escolas essas condições, não apenas de infraestrutura física, esse é um ponto. Né? Infraestrutura física, salas bem construídas, equipamentos, material didático, mas também bibliotecas, laboratórios. Tem uma coisa que está sendo chamada agora de conforto climático, né? Que a gente precisa ver como é que a gente vai fazer isso. É com ventilador, é com ar refrigerado, ou é aproveitando o meio ambiente, como alguns arquitetos já estão fazendo, né? De acordo com a localidade onde a escola vai se situar. Mas também questões relacionadas a água potável, energia, condições de se botar computadores. Muitas vezes as escolas não têm porque não tem. Não pode nem botar um cabo que a energia não aguenta, não é? E a formação de professores. A gente ainda tem professores leigos, a gente ainda tem classes multisseriadas, e isso não pode ser excluído da ação educativa do plano. Isso tem que vir compor as metas para que a gente alcance. E uma outra inovação, Carla, que foi muito presente aqui nas audiências todas, as pessoas reclamavam muito, é o processo de monitoramento do plano. O monitoramento, anteriormente a essa lei, ele era feito muito en passant, muito fragmentado, e lá para o final do plano, para a gente, essa meta não foi atingida, que pena. Agora não. Agora a gente vai parar de 2 em 2 anos, para cada estado, cada município, mediante o seu próprio plano de ações educacionais, avaliar o alcance das metas, ver o que é que está errado, o que é que precisa ser redirecionado, o que é que precisa ser revisado, se a meta já foi alcançada. E isso vai ser feito também envolvendo vários entes, né, da educação. E no 5º ano, uma revisão geral, podendo interferir, né, na própria lei. Então, isso de fato foi uma coisa que foi muito boa, até para a negociação das emendas, que eu não pude acolher agora, mas a gente vai poder considerá-las na primeira revisão. E a Casa já criou, na última terça-feira, uma subcomissão especial de acompanhamento do Plano Nacional de Educação.
Nossa, quanta coisa, né, Então, foi senadora? muita coisa boa, fora o financiamento. Pois é, eu queria falar disso, porque são 19 objetivos, 73 metas, centenas de estratégias, né? Como transformar isso em resultado concreto? A gente também tem aí uma ampliação, né, do investimento, que vai chegar a 10% do PIB, não é isso? Exatamente. Mas como transformar isso em realmente um compromisso concreto? Porque a gente vê também muito contingenciamento, isso acontece, né, senadora? O compromisso com os entes federados, eu acho que a gente vai conseguir a partir desse processo e também da governança do plano. O plano, ele prevê uma governança tripartite e nós temos uma outra condição agora de fazer essa relação com os entes federativos de uma melhor maneira, porque nós temos a lei do Sistema Nacional de Educação, que foi aprovada aqui no final do ano. Isso é o primeiro plano que a gente tem com o sistema aprovado, que também está em fase de implantação. É outra coisa desafiante também, mas está acontecendo. Eles caminham juntos. Caminham juntos, né? O sistema ajuda o plano e o plano interfere na relação interna do sistema, entre os municípios, os estados e a União. E sobre o financiamento, a gente persegue há anos, né, esses 10% do PIB. Estamos lutando para que no 5º ano a gente chegue aos 7,5%. Hoje a gente compromete cerca de 5 pontos, alguma coisa. E ao final, 10% do PIB. Aí tem gente que pergunta, mas vai ficar a vida toda 10% do PIB? A gente precisa ter 10% do PIB até a gente alcançar os bons níveis educacionais que afirmem direito e que proporcionem qualidade. Na hora que a gente chegar nesse nível, a gente vai passar para um nível de manutenção. Aí pode até ser que baixe, mas até lá a gente precisa comprometer maiores investimentos, senão a gente não alcança essas metas. Tem menção também à utilização dos recursos do petróleo e gás. Nós já fizemos isso no passado recente, vinculando os royalties do pré-sal à educação. Estamos retomando isso porque há uma nova riqueza, né, escondida, inclusive na margem equatorial. Há uma nova riqueza que vem à tona, eu espero que com muita segurança também política e social e ambiental. E a gente quer que esses recursos também possam vir para a educação, porque um dos grandes desafios desse plano é a escola em tempo integral. É isso que eu queria perguntar. Esse também é uma meta para ser perseguida, né? É uma meta para ser perseguida, porque ela já está indicando resultados muito positivos. Uma coisa que começou lá em Pernambuco, depois no Ceará, muito assim, projeto piloto, né? Depois houve uma expansão e quando o MEC tomou para si, de fato, como um programa, é um programa também de parceria, né? Com os estados, tem uma linha direta, né, de financiamento para isto, a gente começou a ver que, de fato, uma coisa importante. Não pode ser pensada simplesmente na ampliação da jornada, não pode. Ela tem que ser pensada na perspectiva da educação integral, a parte básica curricular. Ela vai ter mais tempo de ser investigada, de ser vivenciada, assimilada, construída, com a ajuda de laboratórios, com a ajuda de biblioteca. Mas você tem que agregar esportes, você tem que agregar cultura, você tem que agregar línguas, música. A gente tem algumas experiências com escolas de criatividade musical, escolas tipo conservatório e outras, onde no contraturno o aluno vai-se embora e daqui a pouco está na orquestra sinfônica, né? Então toda essa gama de conhecimento no sentido mais amplo, a gente vai precisar agregar fora também a parte do ensino profissionalizante, que também está prevista no plano. Senadora, para a gente finalizar, o que a gente pode dizer para os estudantes e para os professores que ouvem falar em PNE, mas o que vai mudar na vida prática dos estudantes e dos professores com esse novo plano que já está em vigor? Primeiro, a gente tem que dar uma popularidade bem grande a esse plano. Ele não é só nosso. Ele não é só nosso de quem faz educação. Ele é um plano da sociedade. Muda a qualidade, muda a valorização profissional. Uma das metas que se persegue, que nós temos o piso, os professores têm o piso. Que é muito complicado de ser totalmente respeitado e praticado pelos estados e municípios. Às vezes o piso vira teto, porque não está na carreira. E na nossa perspectiva ele tem que estar na carreira. Mas, por exemplo,
Um professor tem formação de nível superior, mas ele precisa ganhar igual a um médico, a um advogado, a um psicólogo ou não. Então, a elevação, né, do salário dos professores, e um desafio que a gente tem para a profissão nossa é a atratividade dessa profissão. Então, o programa Mais Professores é justamente para isso, para a gente ter mais gente com licenciatura plena, mais professores qualificados para dar conta desse desafio do plano. A vida dos professores pode mudar com mais valorização, com mais formação, com maior dignidade salarial. E os estudantes terem uma escola de maior qualidade, uma escola que acolha, uma escola que represente os anseios de uma juventude, que tenha conexões com a família, que tenha conexões com a comunidade escolar, que tenha gestão democrática. O que está escrito na lei foi o melhor pensamento que a gente pôde produzir, em termos de sonhos, em termos de esperança. Então agora a gente precisa regar essa esperança, não desconsiderar os nossos sonhos e fazer valer tudo isso que está bem posto na lei. Todos aplaudiram essa lei, né, como muito melhor do que a anterior, pelas novidades que ela traz. É a gente tirar isso do papel com muita articulação administrativa, muita participação social, e acho que esse monitoramento bianual vai ajudar muito a isso, a botar o plano sempre em movimento, acompanhando a dinâmica social e respeitando os prazos das metas. Nós não queremos meta só no papel, nós queremos metas execuíveis para que o aluno tenha o seu direito respeitado, a escola tenha qualidade e o Brasil vá para frente mobilizado pela educação. Obrigada, senadora, pelos seus esclarecimentos, parabéns pelo relatório, pela lei, pelo projeto que já virou lei. Obrigada também a todos vocês. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv, ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Como proteger crianças e adolescentes na internet? Quais são os principais desafios para implementar e fiscalizar o ECA digital? A advogada especialista em direito digital, Alessandra Borelli, e o psicólogo especialista em educação digital, Rodrigo Nesme, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 8h30 da noite. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar
ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos. E se cuidar, uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Hoje há uma nova organização do trabalho, onde o empreendedorismo surge como uma alternativa muito forte, através do microempreendedor individual, através do empreendedor individual. Muitas coisas são trazidas para a realidade de vida desses jovens e às vezes não tem o devido suporte de formação. Ser empreendedor tem um componente importante, que é a relação com as cadeias produtivas, a relação do seu lugar como empreendedor, entender muita coisa da métrica, entender muita coisa do que pode ser feito, o respeito ao meio ambiente, a formação profissional. E na hora que você traz isso para o ambiente da escola, você tanto desafia a escola a trabalhar isso na sua organização curricular, na sua organização temática, como você também dá ao jovem uma melhor condição de se tornar um jovem empreendedor. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 27 de abril, e o Senado Notícias está no ar. As comissões de Direitos Humanos, de Assuntos Sociais e de Educação se reuniram hoje para debater a Síndrome de Prader-Willi. Essa doença neurogenética rara é causada por uma alteração no cromossomo 15. As condições de quem nasce com a síndrome vão mudando com o passar do tempo. O bebê não consegue sustentar o corpinho e nem o pescoço. Tem uma fraqueza muscular severa. A partir dos 2 anos, começa a ter uma fome insaciável que pode levar à obesidade mórbida, com alto risco de morte se não for controlada. Embora considerada rara, trata-se de uma condição de elevada complexidade que afeta múltiplas dimensões do desenvolvimento humano, incluindo aspectos metabólicos, cognitivos, comportamentais, exigindo acompanhamento contínuo e multidisciplinar ao longo da vida. Segundo a Associação Brasileira que cuida dos direitos das pessoas com a síndrome, são menos de 700 casos conhecidos no país. E a estimativa é que existam 5.000 brasileiros ainda sem o diagnóstico. As famílias enfrentam dificuldade de acesso a atendimento multiprofissional, exames e tratamentos essenciais. Muitas vezes recorrem à judicialização para garantir o mínimo. Hoje, a ausência de política pública estruturada já gera custo elevado, principalmente por meio da judicialização e do agravamento de quadros clínicos. Não existe uma política pública estruturada para essa população. Sem acompanhamento adequado, o risco é real. Obesidade grave, complicações clínicas e até a morte precoce. A associação apresentou uma proposta de política pública para oferecer melhores condições e mais segurança aos portadores da síndrome e suas famílias. Uma política baseada em eixos fundamentais: diagnóstico precoce, linha de cuidado no SUS, atendimento multiprofissional, inclusão escolar com suporte adequado, apoio às famílias e produção de dados e pesquisa. Uma boa notícia para as famílias é a aprovação de um medicamento americano que inibe a fome provocada pela síndrome.
Por enquanto, o uso é permitido apenas nos Estados Unidos. O medicamento ainda não está aprovado, né? Aqui no Brasil, ele recentemente tem sido usado nos Estados Unidos. É um medicamento que melhora a compulsão. Então, assim, é o único medicamento aprovado nesta condição, porque todos os outros medicamentos que nós temos que tratam a obesidade em outras condições, para as pessoas com a síndrome de Prader-Willi não funciona. A representante do Ministério da Saúde afirmou que é possível tentar a incorporação do medicamento americano ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde. A gente só consegue incorporar uma tecnologia a partir do momento que a gente tem o registro na Anvisa. Então, precisa correr com esse registro na Anvisa para que possam demandar a Conitec a incorporação dessa tecnologia. As declarações do conselheiro do governo dos Estados Unidos, Paolo Zampolli, contra as mulheres brasileiras causaram reação no Senado. O presidente da Comissão de Relações Exteriores vai apresentar um voto de repúdio contra Zampolli, que afirmou que as brasileiras são programadas para causar confusão e utilizou expressões como raça maldita. Paolo Zampolli, enviado especial para assuntos globais do governo Donald Trump dos Estados Unidos, afirmou numa entrevista a uma emissora italiana que as mulheres brasileiras são de uma raça maldita e prostitutas. Inaceitável. Na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, vou fazer uma proposição a ser apreciada pelo nosso colegiado, colocando a ele um título de persona não grata no Brasil, no território brasileiro, solicitando uma retratação com pedido de desculpas. Inaceitável essa situação. As mulheres brasileiras são trabalhadoras, meritórias de todos os elogios, inaceitável sob qualquer aspecto. Nós precisamos dar uma resposta à altura dessa declaração descabida desse senhor, que deve estar com algum problema patológico, de doença, para poder ter falado uma situação como essa. Nós não vamos aceitar. A capital federal completou 66 anos no dia 21 de abril e na sexta-feira a cidade foi homenageada no plenário do Senado. Convidados destacaram a importância histórica da mudança da capital para o Centro-Oeste. O Senado realizou sessão especial para comemorar os 66 anos de Brasília. A celebração lembrou a coragem e a esperança que marcaram a construção da capital. A homenagem contou com a presença de senadores e outras autoridades. Brasília foi profetizada antes de ser planejada. Foi sonhada antes de ser construída. Foi vislumbrada antes de ser desenhada. E talvez seja por isso que ela carrega desde o primeiro tijolo, algo que outras cidades não têm, a sensação de que estava destinada a existir. Brasília é mais do que uma cidade. Brasília é um símbolo. Símbolo da capacidade do povo brasileiro de sonhar grande. Símbolo da integração nacional e símbolo da nossa democracia. A forma mais incrível que a gente pode optar para homenagear Brasília é fazer sempre o nosso melhor por esta cidade. Convidados destacaram que a construção e interiorização do novo centro político e administrativo do Brasil foi essencial para o desenvolvimento do país. Tivemos a grandeza de Kubitschek, que teve uma visão realmente de trazer a capital para o interior, para que o Brasil se desenvolvesse. Brasília não foi apenas inaugurada, ela foi declarada ao universo como um ato de fé no futuro. Arquitetos, engenheiros, trabalhadores ergueram a nova capital e, com ela, romperam as fronteiras internas do nosso país, levando vida e desenvolvimento onde antes era cerrado e solidão. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos sobre o raquitismo XLH,
Pacientes, familiares e especialistas pediram mudança na norma do Ministério da Saúde que restringe o acesso de adultos ao único medicamento eficaz contra a doença. O raquitismo XLH está ligado à deficiência de fósforo no organismo, provocando dores crônicas, baixa estatura, entre outros problemas. Embora sua prevalência seja reduzida, trata-se de uma doença rara, com ocorrência estimada em aproximadamente um caso para cada 20 mil indivíduos, conforme dados da Endocrine Society. Seus impactos são profundamente relevantes. Olha a parte dentária, eles têm alterações dentárias super importantes, eles perdem os dentes, eles fazem abscessos espontâneos. Eu vivi a maior parte da minha vida sem saber o que eu tinha, mas sempre convivendo com dor, com limitações e passando por muitas cirurgias. Ao total, dos 5 anos aos 15, 12 cirurgias. A audiência na Comissão de Direitos Humanos discutiu o acesso ao único remédio eficaz contra a doença, o Burosumab, que já foi aprovado pela Comissão de Incorporação de Novas Tecnologias do Sistema Único de Saúde. Mas o fornecimento está limitado a quem tem menos de 18 anos. Você exclui inúmeros brasileiros de qualidade de vida, de acesso à qualidade de vida. Você cria barreiras significativas, você não considerar a natureza permanente da doença. Nós, famílias de pacientes com doenças raras, não queremos privilégios, queremos visibilidade. Queremos políticas públicas eficazes. Queremos que nossos filhos tenham a chance de viver com menos dor. Como vocês podem ver na minha filha, que está aqui, a medicação funciona. E quero que ela tenha o direito de ter a medicação após completar 18 anos. O representante da Conitec informou que o gasto com o medicamento pode chegar a R$1 bilhão em 5 anos. Mas ele não descartou uma nova avaliação da Conitec que possa incluir os adultos. Coloco aqui o Ministério da Saúde à disposição, estou anotando tudo que vocês estão falando para poder levar para os superiores. É muito importante essa participação de todos e esse relatório que vai sair dessa audiência pública vai ser de extrema valia para a Conitec ter conhecimento e tomar as devidas providências. O aumento do preço do petróleo, provocado pela guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, pode reduzir o déficit primário do governo federal. A estimativa consta do relatório de abril da Instituição Fiscal Independente, a IFE. No relatório de impacto fiscal deste mês, os técnicos da Instituição Fiscal Independente fizeram uma estimativa sobre os impactos da guerra Estados Unidos, Israel e Irã na economia brasileira. O conflito, que dura mais de 6 semanas, já fez com que o barril de petróleo subisse de 71 para mais de $100. A sociedade sente no bolso. O petróleo afetaria, por exemplo, o preço dos combustíveis, do óleo diesel, da gasolina. Isso tem impactos sobre a inflação. As pessoas teriam que pagar mais por esses produtos. O óleo diesel, por exemplo, tem um impacto pequeno no índice de inflação, mas tem efeitos indiretos importantes, porque o diesel é um combustível utilizado pelos caminhões, então para transportar mercadorias, então isso afetaria o preço de alimentos, por exemplo. Por outro lado, os cofres do governo se beneficiam com este aumento. O Brasil é um importante produtor de petróleo também. E o governo obtém receitas muito importantes por meio da exploração de petróleo, o que nós chamamos de royalties e participações. Também existem efeitos indiretos, o que nós chamamos de impactos indiretos, do preço do petróleo sobre as receitas governamentais. E como que isso se dá? Porque a inflação mais alta, como eu falei, o preço de combustíveis fica mais alto, isso afeta também outros preços na economia, como os alimentos, mas ocorre um alargamento das bases de incidência de tributos. Mas ocorre também aumento da despesa pública. Uma inflação mais alta implica que, por exemplo, o salário mínimo vai ser corrigido por uma variação maior.
E a gente sabe que cerca de metade da despesa primária da União está atrelada ao salário mínimo. São benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, como o BPC, por exemplo. Então, esses benefícios, a correção deles de um ano para outro depende da variação do salário mínimo. Mesmo com o aumento da despesa, o choque do petróleo terá, nas estimativas da IFE, impacto positivo no resultado primário do governo federal para este ano. Esse resultado é a diferença entre receitas e despesas, sem contabilizar o gasto com os juros da dívida. No relatório de abril, considerando o cenário 1, com o preço médio do petróleo ficando em torno de $86 o barril, o déficit cai para 56,3 bilhões, o equivalente a 0,4% do PIB. No cenário 2, se o preço médio do barril subir para $96, o déficit ficará ainda menor, 16,1 bilhões de reais, ou 0,1% do PIB. No relatório de dezembro de 2025, portanto, antes da guerra, a IFE projetava para este ano déficit de 90,6 bilhões de reais, o equivalente a 0,7% do PIB. Mesmo com um impacto sobre a despesa em 2027, nas nossas contas, o ganho de receitas mais do que compensaria isso. E o déficit primário do governo que nós temos projetado para 2026 e 2027 melhoraria. Ainda o resultado primário continuaria deficitário, mas seria um déficit menor do que o que nós projetávamos no final de 2025. A sabatina de Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, está marcada para esta quarta-feira, dia 29, na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer do senador Everton, favorável à indicação, foi lido na CCJ no dia 15 deste mês. Vamos ver como foi. Jorge Rodrigo Araújo Messias é evangélico, tem 46 anos e comanda a Advocacia Geral da União desde janeiro de 2023, início do terceiro mandato do presidente Lula. Antes disso, atuou como procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional. E no governo Dilma Rousseff, foi consultor jurídico de vários ministérios e subchefe jurídico da Presidência da República. No relatório de 7 páginas favorável à indicação, o relator senador Everton Rocha ressalta a formação acadêmica e experiência profissional de Jorge Messias. Aponta que o advogado-geral da União reúne os requisitos necessários para exercer o cargo e ressalta o perfil conciliador de Jorge Messias. Como advogado-geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sobre sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio de realização de acordos judiciais e extrajudiciais. Destaques incluem o novo acordo do Rio Doce, que encerrou disputas sobre reparações de rompimento da barragem de Fundão, e o acordo de Alcântara, em 2024, resolvendo o conflito territorial de 40 anos entre quilombolas e os centros de lançamento, evitando condenação na Corte Interamericana. Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em outubro do ano passado. Apesar dele ter sido nomeado em novembro de 2025, a indicação formal dele só foi encaminhada ao Senado no início deste mês. Você sabe como é o processo para que uma vaga de ministro no STF seja ocupada? Acompanhe na reportagem.
Quem determina é a Constituição. Está lá no artigo 52, que define as competências privativas do Senado. Entre elas está a aprovação por voto secreto, após sabatina, de magistrados como ministros do STF. Esse processo de análise da indicação feita pelo presidente da República começa aqui na Comissão de Constituição e Justiça, onde o indicado é sabatinado pelos senadores. Tanto integrantes da comissão quanto outros senadores podem fazer questionamentos sem limitação de tema. E normalmente são sabatinas longas. Uma das mais longas foi a do ministro Edson Fachin, em 2015. Ele foi questionado por mais de 12 horas. A da ministra Carmen Lúcia, em 2006, fugiu da regra. Foi a menor e durou apenas 2 horas e 10 minutos. Sabatinas longas e que cada vez chamam mais a atenção da sociedade, que pode fazer questionamentos por meio do e-cidadania. O ministro Alexandre de Moraes foi o sabatinado que mais recebeu perguntas de internautas. Foram cerca de 1.400 perguntas. Para esse consultor, o interesse maior pela escolha de ministros do STF vem desde a Constituição de 88. Ele já tinha importância nas constituições republicanas pretéritas, mas a de 88 amplificou o escopo das competências do Supremo. E isso faz com que o processo de indicação seja algo cada vez mais de interesse da sociedade. Na CCJ, a aprovação é por maioria simples, mas no plenário é por maioria absoluta. O indicado tem que receber os votos de pelo menos 41 dos 81 senadores para ser aprovado. Mas na prática, há mais de 120 anos, nenhum indicado para a Corte Suprema foi rejeitado pelo Senado. Desde que o STF foi criado em 1890, apenas 5 candidatos foram derrubados pelos senadores. Todos em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. E para quinta-feira, a partir das 11 horas, está marcada uma sessão do Congresso que vai analisar o veto do presidente Lula ao projeto que diminui as penas das pessoas condenadas por tentativa de golpe de Estado e pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O veto encaminhado ao Congresso no início de janeiro é o único item da pauta da sessão convocada pelo presidente Davi Alcolumbre. Senadores e deputados vão analisar se mantêm ou derrubam a decisão do governo de invalidar o projeto de lei da dosimetria. O texto estabeleceu novas regras para calcular as penas aplicadas a pessoas condenadas por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, além de facilitar a progressão de regime dos apenados. O chamado PL da dosimetria foi aprovado em dezembro do ano passado e vetado integralmente pelo presidente Lula. Ele beneficiaria envolvidos na destruição das sedes dos 3 poderes e permitiria penas mais brandas para os condenados pela tentativa de golpe em 2022, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão. O projeto de lei que cria a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores está na pauta de amanhã da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. O objetivo do projeto é estimular o desenvolvimento da indústria nacional de motores, fortalecer a cadeia produtiva automotiva, reduzir a dependência de importações e fomentar a inovação tecnológica no Brasil. A proposta prevê linhas de crédito específicas como condições favoráveis para as empresas fabricantes de motores e de seus componentes. O texto prevê também incentivos à pesquisa por meio de parcerias público-privadas com universidades, centros de pesquisa e institutos tecnológicos. A proposta ainda estabelece o estímulo à capacitação profissional por meio da implementação de programas nacionais de formação e qualificação profissional na área. Divulgar notícias falsas sobre vacinas pode virar crime, segundo um projeto de lei que vai ser discutido amanhã na Comissão de Assuntos Sociais.
O texto muda o Código Penal para punir quem espalha informações sem comprovação científica sobre os efeitos da vacinação. Muitas pessoas deixam de se vacinar ou vacinar os filhos por causa de desinformações falsas sobre imunização, o que pode colocar em risco a saúde coletiva. Para discutir o combate a esse tipo de desinformação, a Comissão de Assuntos Sociais realiza, nesta terça-feira, uma audiência pública sobre um projeto que prevê punição para quem divulga informações falsas contra a vacinação, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E fazer propaganda incentivando as pessoas a não se vacinarem, isso é muito grave, isso é uma questão de saúde pública e a gente quer punir, porque se você vê pessoas, quanto mais importante fazer essa propaganda, mais influência ela tem sobre a população. A sociedade está doente. A gente está vendo as pessoas aí cada vez mais dependentes de remédios. E aí as vacinas que faturam dezenas, às vezes trilhões de dólares, porque querem que ninguém fale mal delas, ninguém tenha crítica. Não é nem falar mal, é críticas. Amanhã, a Comissão de Segurança Pública pode votar um convite para que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participe de uma audiência pública sobre a expulsão dos Estados Unidos do delegado que participou da prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem naquele país. E também um projeto para incentivar a presença de mulheres nas forças de segurança. O projeto apresentado pela senadora Daniela Ribeiro cria a Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de segurança pública, para garantir a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. A proposta determina o fim da exclusividade de funções para homens, a preparação das profissionais para atuar em áreas táticas e operacionais e o enfrentamento ao assédio e à violência no ambiente de trabalho. De acordo com o texto, pelo menos 20% das vagas em concursos públicos das carreiras do Sistema Único de Segurança Pública devem ser destinadas a mulheres. O projeto ainda deixa claro que não poderá haver limitação de vagas para o sexo feminino em concursos da área de segurança. Os senadores poderão analisar também convites para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que trabalhava em Miami, sobre o episódio da prisão do ex-diretor da ABIN e ex-deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, seguida da expulsão do delegado brasileiro. Ramagem está foragido do Brasil porque foi condenado a mais de 15 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Ele teve o mandato de deputado federal cassado em dezembro do ano passado. Pacientes em assistência de atenção ou internação no regime domiciliar poderão ter desconto na conta de energia da residência. A Comissão de Infraestrutura vota amanhã um projeto de lei sobre esse tema. Médicos e profissionais da saúde apontam uma série de vantagens no regime de internação no ambiente da própria residência, como o menor risco de infecções hospitalares e o menor tempo de recuperação. Por outro lado, o uso de aparelhos e equipamentos dependentes de energia elétrica pesa no orçamento familiar. Assim, um projeto do senador Romário, relatado pelo senador Laércio Oliveira, prevê uma redução nas tarifas aos pacientes do SUS consumidores de baixa renda. Após o entendimento quanto ao custeio da tarifa social de energia elétrica em casos como esses, a proposição volta à pauta da Comissão de Infraestrutura do Senado. A reunião acontece nesta terça-feira, a partir das 11 da manhã, e você acompanha aqui, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre crédito rural, economia, logística, entre outros temas. E nosso convidado é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Não percam. E agora, em 2026, estamos tirando do papel uma importante obra de crescimento e desenvolvimento e geração de empregos, riquezas e divisas para o Estado do Rio Grande do Sul.